o céu e o inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, contendo o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, as penas e as recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas, etc., seguido de numerosos exemplos sobre a situação real da alma durante e após a morte. Leitura integral da edição de número 51, impressa, publicada em português pela IDE Editora, na voz de Sérgio Grell. CD 2. Segunda parte. Exemplos. Capítulo 1. A passagem. 1. A confiança na vida futura não exclui as apreensões da passagem desta para outra vida. Muitas pessoas não temem a morte por si mesma. O que temem é o momento da transição. Sofre-se ou não se sofre na travessia? Aí está o que as inquieta. E a coisa vale tanto mais apenas porque ninguém dela pode escapar. Pode-se dispensar de uma viagem terrestre, mas aqui, ricos como pobres devem transpor o limiar, e se for doloroso, nem a classe nem a fortuna podem abrandar-lhe a amargura. 2. Ao ver a calma de certos mortos e as terríveis convulsões da agonia de alguns outros, já se pode julgar que as sensações não são sempre as mesmas. Mas quem pode nos informar a esse respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação da alma e do corpo? Quem nos dirá das impressões desse instante supremo? Sobre esse ponto, a ciência e a religião são mudas. E por que isso? Porque falta a uma e a outra o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria. Uma se detém no limiar da vida espiritual, a outra no da vida material. O espiritismo é o traço de união entre as duas. Só ele pode dizer como se opera a transição, seja pelas noções mais positivas que dá quanto à natureza da alma, seja pelo relato daqueles que deixaram a vida. O conhecimento do laço fluídico que une a alma e o corpo é a chave desse fenômeno, como de muitos outros. 3. A matéria inerte é insensível. Isso é um fato positivo. Só a alma experimenta as sensações do prazer e da dor. Durante a vida, toda desagregação da matéria repercute na alma, que dela recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma quem sofre e não o corpo. Este não é senão um instrumento da dor. A alma é o paciente. Depois da morte, estando o corpo separado da alma, pode ser impunemente mutilado, porque não sente nada. A alma, estando dele isolada, não recebe nenhum dano da desorganização deste último. Ela tem as suas sensações próprias, cuja fonte não está na matéria tangível. O perispírito é o envoltório fluídico da alma, da qual não está separado nem antes nem depois da morte, e com o qual não faz, por assim dizer, senão um, porque um não pode conceber sem o outro. Durante a vida, o fluido perispiritual penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. É também por esse intermédio que a alma atua sobre o corpo e dirige-lhe os movimentos. 4. A extinção da vida orgânica provoca a separação da alma e do corpo pela ruptura do laço fluídico que os une, mas essa separação jamais é brusca. O fluido perispiritual se separa pouco a pouco de todos os órgãos, de sorte que a separação não é completa e absoluta, senão quando não reste mais um único átomo do perispírito unido a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa que a alma sente nesse momento está em razão da soma dos pontos de contato que existem entre o corpo e o perispírito e da maior ou menor dificuldade e lentidão que apresente a separação.
Não é preciso, pois, dissimular-se que, segundo as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. São estas diferentes circunstâncias que iremos examinar. 5. Coloquemos primeiro, como princípio, os 4 casos seguintes que podem ser consideradas as situações extremas, entre as quais há uma multidão de nuances. Primeiro, se no momento da extinção da vida orgânica o desligamento do perispírito estivesse completamente operado, a alma não sentiria absolutamente nada. Segundo, se nesse momento a coesão dos 2 elementos está com toda a sua força, produz-se uma espécie de dilaceramento que reage dolorosamente sobre a alma. Terceiro, se a coesão é fraca, a separação é fácil e se opera sem abalo. Quarto, se depois da cessação completa da vida orgânica existem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo, até que o laço esteja inteiramente rompido. Disso resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito, que tudo que pode ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desligamento torna a passagem menos penosa. Enfim, que se o desligamento se opera sem nenhuma dificuldade, a alma não sente nenhuma sensação desagradável. 6. Na passagem da vida corpórea para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, o da perturbação. Nesse momento, a alma sente um entorpecimento que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as sensações. Está, por assim dizer, cataleptizada, de sorte que quase nunca testemunha consciente o último suspiro. Dizemos quase nunca, porque há um caso em que pode dele ter consciência, assim como o veremos daqui a pouco. A perturbação pode, pois, ser considerada como estado normal no instante da morte. A sua duração é indeterminada, varia de algumas horas a alguns anos. À medida que ela se dissipa, a alma está na situação do homem que sai de um sono profundo. As ideias estão confusas, vagas e incertas. Vê-se como através de um nevoeiro, pouco a pouco, a visão se ilumina. A memória retorna e ela se reconhece. Mas esse despertar é bem diferente, segundo os indivíduos. Nuns é calmo e proporciona uma sensação deliciosa. Noutros é cheio de terror e ansiedade e produz o efeito de um horrível pesadelo. 7. O momento do último suspiro não é, pois, o mais penoso, porque o mais comumente a alma não tem consciência de si mesma. Mas antes, ela sofre pela desagregação da matéria durante as convulsões da agonia e depois pelas angústias da perturbação. Apressemo-nos em dizer que esse estado não é geral. A intensidade e a duração do sofrimento, como dissemos, estão em razão da afinidade que existe entre o corpo e o perispírito. Quanto mais essa afinidade é grande, mais os esforços do espírito para se libertar de seus laços são longos e penosos. Mas há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desligamento se opera por si mesmo e naturalmente. O espírito se separa do corpo como um fruto maduro se destaca de seu caule. É o caso das mortes calmas e de sonhos pacíficos. 8. O estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade do desligamento. A afinidade entre o corpo e o perispírito está em razão do apego do espírito à matéria. Está em seu máximo no homem cujas preocupações todas se concentram na vida e nos gozos materiais. Ela é quase nula naquele cuja alma depurada está identificada por antecipação com a vida espiritual.
uma vez que a lentidão e a dificuldade da separação estão em razão do grau de depuração e de desmaterialização da alma, depende de cada um tornar essa passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. Isto posto ao mesmo tempo como teoria e como resultado da observação, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma no último momento. 9. Na morte natural, a que resulta da extinção das forças vitais ou da doença, o desligamento se opera gradualmente. No homem cuja alma está desmaterializada e cujos pensamentos se separaram das coisas terrestres, o desligamento é quase completo antes da morte real. O corpo vive ainda a vida orgânica e a alma já entrou na vida espiritual e não se prende mais ao corpo senão por um laço tão fraco que se rompe, sem dificuldade, ao último batimento do coração. Nessa situação, o espírito já pode ter recobrado a sua lucidez e ser testemunha consciente da extinção da vida de seu corpo, do qual está feliz por ter se livrado. Para ele, a perturbação é quase nula, não é senão um momento de sono pacífico, do qual sai com inefável impressão de felicidade e de esperança. No homem material e sensual, aquele que viveu mais para o corpo do que para o espírito, para quem a vida espiritual nada é, nem mesmo uma realidade em seu pensamento, tudo contribuiu para apertar mais os laços que o ligam à matéria. Nada veio relaxá-lo durante a vida. A aproximação da morte, o desligamento se opera também gradualmente, mas com esforços contínuos. As convulsões da agonia são indício da luta que o espírito sustenta, que por vezes quer romper os laços que o resistem e de outras vezes se aferra ao seu corpo, do qual uma força irresistível o arranca violentamente, parte por parte. 10. O espírito se prende tanto mais à vida corporal quanto nada vê além dela. Sente que lhe escape e quer retê-la, em lugar de se abandonar ao movimento que o arrasta, resiste com todas as suas forças. Pode, assim, prolongar a luta durante dias, semanas e meses inteiros. Sem dúvida, nesse momento, o espírito não tem toda a sua lucidez. A perturbação começou muito tempo antes da morte, mas com isso não sofre menos. E o vago em que se encontra, a incerteza do que lhe advirá, se juntam às suas angústias. A morte chega e tudo não está acabado. A perturbação continua. Sente que vive, mas não sabe se é vida material ou vida espiritual. Ele luta ainda até que os últimos laços do perispírito estejam rompidos. A morte pôs um termo à doença efetiva, mas não lhe deteve as consequências, tanto que existam pontos de contato entre o corpo e o perispírito, deles o espírito sente os golpes e sofre-os. 11. Bem diferente é a posição do espírito desmaterializado, mesmo nas mais cruéis doenças. Os laços fluídicos que o unem ao corpo, sendo tão fracos, se rompem sem nenhum abalo. Depois, a sua confiança no futuro, que já entrevê pelo pensamento, algumas vezes mesmo em realidade, fala-o encarar a morte como uma libertação, e seus males como uma prova. Daí para ele uma calma moral e uma resignação que abrandam o sofrimento. Depois da morte, estando esses laços agora mesmo rompidos, nenhuma reação dolorosa se opera nele. Sente-se em seu despertar livre, disposto, aliviado de um grande peso e todo alegre por não mais sofrer. 12. Na morte violenta, as condições não são exatamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pôde trazer uma separação preliminar entre o corpo e o perispírito. A vida orgânica em toda a sua força é subitamente detida. O desligamento do perispírito não começa, pois, senão depois da morte, e nesse caso, como em outros, não pode se operar instantaneamente.
O espírito apanhado de improviso está como atordoado, mas sentindo que pensa, se crê ainda vivo, e essa ilusão dura até que tenha se conscientizado de sua posição. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual é um dos mais interessantes a se estudar, porque apresenta o singular espetáculo de um espírito que toma o seu corpo fluídico por seu corpo material e que experimenta todas as sensações da vida orgânica. Oferece uma variedade infinita de nuances segundo o caráter, os conhecimentos e o grau de adiantamento moral do espírito. É de curta duração para aqueles cuja alma está depurada, porque neles havia um desligamento antecipado, do qual a morte, mesmo a mais súbita, não fez mais que apressar o cumprimento. Em outros, pode se prolongar durante anos. Esse estado é muito frequente, mesmo nos casos de morte comum, e não tem para alguns nada de penoso segundo as qualidades do espírito. Mas para outros é uma situação terrível. É no suicídio, sobretudo, que essa situação é mais penosa. O corpo preso ao perispírito por todas as suas fibras, todas as convulsões do corpo repercutem na alma, que delas experimenta atrozes sofrimentos. 13. O estado do espírito no momento da morte pode se resumir assim. O espírito sofre tanto mais quanto o desligamento do corpo seja mais lento. A prontidão do desligamento está em razão do grau de adiantamento do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, isenta de todo sofrimento e cujo despertar é cheio de suavidade. 14. Para trabalhar pela sua depuração, reprimir as más tendências, vencer as paixões, é preciso ver-lhe as vantagens no futuro. Para se identificar com a vida futura, dirigir-lhe as suas aspirações e preferi-la à vida terrestre, é preciso não só nela crer, mas compreendê-la. É preciso se representá-la sob um aspecto satisfatório para a razão, em completo acordo com a lógica, o bom senso e a ideia que se faz da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. De todas as doutrinas filosóficas, o Espiritismo é que exerce sob esse aspecto a mais poderosa influência pela fé inabalável que ele dá. O espírita sério não se limita a crer. Ele crê porque compreende, e compreende porque se dirige ao seu julgamento. A vida futura é uma realidade que se desenrola sem cessar aos seus olhos. Ele a vê e a toca, por assim dizer, em todos os instantes. A dúvida não pode entrar em sua alma. A vida corporal, tão limitada, se apaga para ele diante da vida espiritual, que é a verdadeira vida. Daí o pouco caso que se faz dos incidentes do caminho e sua resignação nas vicissitudes, das quais compreende a causa e a utilidade. Sua alma se eleva pelas relações diretas que mantém com o mundo invisível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria se enfraquecem e assim se opera um primeiro desligamento parcial que facilita a passagem desta vida para a outra. A perturbação inseparável da transição é de curta duração, porque logo o limiar transposto, ele se reconhece, nada lhe é estranho, tem consciência de sua situação. 15. O Espiritismo, seguramente, não é indispensável a esse resultado. Também não tem a pretensão de só ele assegurar a salvação da alma, mas a facilita pelos conhecimentos que proporciona, os sentimentos que inspira e as disposições nas quais coloca o espírito, a quem faz compreender a necessidade de se melhorar. Dá, além disso, a cada um os meios de facilitar o desligamento de outros espíritos no momento em que deixam seu envoltório terrestre e de abreviar a duração da perturbação pela prece e pela evocação.
Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se uma desagregação mais pronta do fluido perispiritual. Por uma evocação conduzida com sabedoria e prudência e com palavras benevolentes e de encorajamento, tira-se o espírito do entorpecimento em que se encontra, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo, se é sofredor, excita o arrependimento, que somente pode abreviar-lhe os sofrimentos. Nota. Os exemplos que iremos citar apresentam os espíritos em diferentes fases de felicidade e de infelicidade da vida espiritual. Não os procuramos nos personagens mais ou menos ilustres da antiguidade, cuja posição pôde mudar consideravelmente depois da existência que se lhe conheceu e que, aliás, não ofereceriam provas suficientes de autenticidade. Nós os tomamos nas circunstâncias mais comuns da vida contemporânea, porque são as que cada um pôde encontrar mais assimilação e das quais podem-se tirar as instruções mais proveitosas pela comparação. Quanto mais a existência terrestre dos espíritos se aproxima de nós, pela posição social, as relações e os laços de parentesco tanto mais nos interessam e é mais fácil controlar-lhes a identidade. As posições vulgares são as de maior número, por isso, cada um pode fazer-se mais facilmente a aplicação delas. As posições excepcionais tocam menos porque saem da esfera de nossos hábitos. Essas não são, pois, as ilustrações que procuramos. Se nesses exemplos encontram-se algumas individualidades conhecidas, a maioria é completamente obscura. Nomes retumbantes nada teriam acrescentado para a instrução e poderiam ferir suscetibilidades. Não nos dirigimos nem aos curiosos, nem aos amantes do escândalo, mas àqueles que querem seriamente se instruir. Esses exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito, mas para limitar-lhes o número, escolhemos aqueles que podem lançar mais luz sobre o estado do mundo espiritual, seja pela posição do espírito, seja pelas explicações que no caso eram para se dar. A maioria é inédita, somente alguns já foram publicados na Revista Espírita. Suprimimos nestes os detalhes supérfluos, não conservando senão as partes essenciais aos objetivos que aqui nos propusemos, e lhes acrescentando instruções complementares que puderam ocorrer ulteriormente. Fim de nota. Segunda parte. Exemplos. Capítulo 1. A passagem. 1. A confiança na vida futura não exclui as apreensões da passagem desta para outra vida. Muitas pessoas não temem a morte por si mesma. O que temem é o momento da transição. Sofre-se ou não se sofre na travessia? Aí está o que as inquieta. E a coisa vale tanto mais apenas porque ninguém dela pode escapar. Pode-se dispensar de uma viagem terrestre, mas aqui, ricos como pobres devem transpor o limiar, e se for doloroso, nem a classe nem a fortuna podem abrandar-lhe a amargura. 2. Ao ver a calma de certos mortos e as terríveis convulsões da agonia de alguns outros, já se pode julgar que as sensações não são sempre as mesmas. Mas quem pode nos informar a esse respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação da alma e do corpo? Quem nos dirá das impressões desse instante supremo? Sobre esse ponto, a ciência e a religião são mudas. E por que isso? Porque falta a uma e a outra o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria. Uma se detém no limiar da vida espiritual, a outra no da vida material. O espiritismo é o traço de união entre as duas. Só ele pode dizer como se opera a transição, seja pelas noções mais positivas que dá quanto à natureza da alma, seja pelo relato daqueles que deixaram a vida. O conhecimento do laço fluídico que une a alma e o corpo é a chave desse fenômeno, como
de muitos outros. 3. A matéria inerte é insensível. Isso é um fato positivo. Só a alma experimenta as sensações do prazer e da dor. Durante a vida, toda desagregação da matéria repercute na alma, que dela recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma quem sofre e não o corpo. Este não é senão o instrumento da dor. A alma é o paciente. Depois da morte, estando o corpo separado da alma, pode ser impunemente mutilado, porque não sente nada. A alma, estando dele isolada, não recebe nenhum dano da desorganização deste último. Ela tem as suas sensações próprias, cuja fonte não está na matéria tangível. O perispírito é o envoltório fluídico da alma, da qual não está separado nem antes nem depois da morte, e com o qual não faz, por assim dizer, senão um, porque um não pode conceber sem o outro. Durante a vida, o fluido perispiritual penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. É também por esse intermédio que a alma atua sobre o corpo e dirige-lhe os movimentos. 4. A extinção da vida orgânica provoca a separação da alma e do corpo pela ruptura do laço fluídico que os une, mas essa separação jamais é brusca. O fluido perispiritual se separa pouco a pouco de todos os órgãos, de sorte que a separação não é completa e absoluta, senão quando não reste mais um único átomo do perispírito unido a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa que a alma sente nesse momento está em razão da soma dos pontos de contato que existem entre o corpo e o perispírito e da maior ou menor dificuldade e lentidão que apresente a separação. Não é preciso, pois, dissimular-se que, segundo as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. São estas diferentes circunstâncias que iremos examinar. 5. Coloquemos primeiro, como princípio, os 4 casos seguintes que podem ser consideradas as situações extremas, entre as quais há uma multidão de nuances. Primeiro, se no momento da extinção da vida orgânica o desligamento do perispírito estivesse completamente operado, a alma não sentiria absolutamente nada. Segundo, se nesse momento a coesão dos 2 elementos está com toda a sua força, produz-se uma espécie de dilaceramento que reage dolorosamente sobre a alma. Terceiro, se a coesão é fraca, a separação é fácil e se opera sem abalo. Quarto, se depois da cessação completa da vida orgânica existem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo, até que o laço esteja inteiramente rompido. Disso resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito, que tudo que pode ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desligamento torna a passagem menos penosa. Enfim, que se o desligamento se opera sem nenhuma dificuldade, a alma não sente nenhuma sensação desagradável. 6. Na passagem da vida corpórea para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, o da perturbação. Nesse momento, a alma sente um entorpecimento que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as sensações. Está, por assim dizer, cataleptizada, de sorte que quase nunca testemunha consciente o último suspiro. Dizemos quase nunca, porque há um caso em que pode dele ter consciência, assim como o veremos daqui a pouco. A perturbação pode, pois, ser considerada como estado normal no instante da morte. A sua duração é indeterminada, varia de algumas horas a alguns anos. À medida que ela se dissipa, a alma está na situação do homem que sai de um sono profundo.
As ideias estão confusas, vagas e incertas. Vê-se como através de um nevoeiro, pouco a pouco, a visão se ilumina, a memória retorna e ela se reconhece. Mas esse despertar é bem diferente, segundo os indivíduos. Nuns é calmo e proporciona uma sensação deliciosa. Noutros, é cheio de terror e ansiedade e produz o efeito de um horrível pesadelo. 7. O momento do último suspiro não é, pois, o mais penoso, porque o mais comumente a alma não tem consciência de si mesma. Mas antes, ela sofre pela desagregação da matéria durante as convulsões da agonia e depois pelas angústias da perturbação. Apressemo-nos em dizer que esse estado não é geral. A intensidade e a duração do sofrimento, como dissemos, estão em razão da afinidade que existe entre o corpo e o perispírito. Quanto mais essa afinidade é grande, mais os esforços do espírito para se libertar de seus laços são longos e penosos. Mas há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desligamento se opera por si mesmo e naturalmente. O espírito se separa do corpo como um fruto maduro se destaca de seu caule. É o caso das mortes calmas e de sonhos pacíficos. 8. O estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade do desligamento. A afinidade entre o corpo e o perispírito está em razão do apego do espírito à matéria. Está em seu máximo no homem cujas preocupações todas se concentram na vida e nos gozos materiais. Ela é quase nula naquele cuja alma depurada está identificada por antecipação com a vida espiritual. Uma vez que a lentidão e a dificuldade da separação estão em razão do grau de depuração e de desmaterialização da alma, depende de cada um tornar essa passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. Isto posto ao mesmo tempo como teoria e como resultado da observação, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma no último momento. 9. Na morte natural, a que resulta da extinção das forças vitais ou da doença, o desligamento se opera gradualmente. No homem cuja alma está desmaterializada e cujos pensamentos se separaram das coisas terrestres, o desligamento é quase completo antes da morte real. O corpo vive ainda a vida orgânica e a alma já entrou na vida espiritual e não se prende mais ao corpo senão por um laço tão fraco que se rompe, sem dificuldade, ao último batimento do coração. Nessa situação, o espírito já pode ter recobrado a sua lucidez e ser testemunha consciente da extinção da vida de seu corpo, do qual está feliz por ter se livrado. Para ele, a perturbação é quase nula, não é senão um momento de sono pacífico, do qual sai com inefável impressão de felicidade e de esperança. No homem material e sensual, aquele que viveu mais para o corpo do que para o espírito, para quem a vida espiritual nada é, nem mesmo uma realidade em seu pensamento, tudo contribuiu para apertar mais os laços que o ligam à matéria. Nada veio relaxá-lo durante a vida. A aproximação da morte, o desligamento se opera também gradualmente, mas com esforços contínuos. As convulsões da agonia são indício da luta que o espírito sustenta, que por vezes quer romper os laços que o resistem e de outras vezes se aferra ao seu corpo, do qual uma força irresistível o arranca violentamente, parte por parte. 10. O espírito se prende tanto mais à vida corporal quanto nada vê além dela. Sente que lhe escape e quer retê-la, em lugar de se abandonar ao movimento que o arrasta, resiste com todas as suas forças. Pode, assim, prolongar a luta durante dias, semanas e meses inteiros. Sem dúvida, nesse momento, o espírito não tem toda a sua lucidez. A perturbação começou muito tempo antes da morte,
mas com isso não sofre menos, e o vago em que se encontra, a incerteza do que lhe advirá, se juntam às suas angústias. A morte chega e tudo não está acabado. A perturbação continua. Sente que vive, mas não sabe se é vida material ou vida espiritual. Ele luta ainda até que os últimos laços do perispírito estejam rompidos. A morte pôs um termo à doença efetiva, mas não lhe deteve as consequências, tanto que existam pontos de contato entre o corpo e o perispírito, deles o espírito sente os golpes e sofre-os. 11. Bem diferente é a posição do espírito desmaterializado, mesmo nas mais cruéis doenças. Os laços fluídicos que o unem ao corpo, sendo tão fracos, se rompem sem nenhum abalo. Depois, a sua confiança no futuro, que já entrevê pelo pensamento, algumas vezes mesmo em realidade, fala-o encarar a morte como uma libertação, e seus males como uma prova. Daí para ele uma calma moral e uma resignação que abrandam o sofrimento. Depois da morte, estando esses laços agora mesmo rompidos, nenhuma reação dolorosa se opera nele. Sente-se em seu despertar livre, disposto, aliviado de um grande peso e todo alegre por não mais sofrer. 12. Na morte violenta, as condições não são exatamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pôde trazer uma separação preliminar entre o corpo e o perispírito. A vida orgânica em toda a sua força é subitamente detida. O desligamento do perispírito não começa, pois, senão depois da morte, e nesse caso, como em outros, não pode se operar instantaneamente. O espírito apanhado de improviso está como atordoado, mas sentindo que pensa, se crê ainda vivo, e essa ilusão dura até que tenha se conscientizado de sua posição. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual é um dos mais interessantes a se estudar, porque apresenta o singular espetáculo de um espírito que toma o seu corpo fluídico por seu corpo material e que experimenta todas as sensações da vida orgânica. Oferece uma variedade infinita de nuances segundo o caráter, os conhecimentos e o grau de adiantamento moral do espírito. É de curta duração para aqueles cuja alma está depurada, porque neles havia um desligamento antecipado, do qual a morte, mesmo a mais súbita, não fez mais que apressar o cumprimento. Em outros, pode se prolongar durante anos. Esse estado é muito frequente, mesmo nos casos de morte comum, e não tem para alguns nada de penoso segundo as qualidades do espírito. Mas para outros é uma situação terrível. É no suicídio, sobretudo, que essa situação é mais penosa. O corpo preso ao perispírito por todas as suas fibras, todas as convulsões do corpo repercutem na alma, que delas experimenta atrozes sofrimentos. 13. O estado do espírito no momento da morte pode se resumir assim. O espírito sofre tanto mais quanto o desligamento do corpo seja mais lento. A prontidão do desligamento está em razão do grau de adiantamento do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, isenta de todo sofrimento e cujo despertar é cheio de suavidade. 14. Para trabalhar pela sua depuração, reprimir as más tendências, vencer as paixões, é preciso ver-lhe as vantagens no futuro. Para se identificar com a vida futura, dirigir-lhe as suas aspirações e preferi-la à vida terrestre, é preciso não só nela crer, mas compreendê-la. É preciso se representá-la sob um aspecto satisfatório para a razão, em completo acordo com a lógica, o bom senso e a ideia que se faz da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. De todas as doutrinas filosóficas, o Espiritismo é que exerce sob esse aspecto a mais poderosa influência pela fé inabalável que ele dá.
O espírita sério não se limita a crer. Ele crê porque compreende, e compreende porque se dirige ao seu julgamento. A vida futura é uma realidade que se desenrola sem cessar aos seus olhos. Ele a vê e a toca, por assim dizer, em todos os instantes. A dúvida não pode entrar em sua alma. A vida corporal, tão limitada, se apaga para ele diante da vida espiritual, que é a verdadeira vida. Daí o pouco caso que se faz dos incidentes do caminho e sua resignação nas vicissitudes, das quais compreende a causa e a utilidade. Sua alma se eleva pelas relações diretas que mantém com o mundo invisível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria se enfraquecem e assim se opera um primeiro desligamento parcial que facilita a passagem desta vida para a outra. A perturbação inseparável da transição é de curta duração, porque logo o limiar transposto, ele se reconhece, nada lhe é estranho, tem consciência de sua situação. 15. O Espiritismo, seguramente, não é indispensável a esse resultado. Também não tem a pretensão de só ele assegurar a salvação da alma, mas a facilita pelos conhecimentos que proporciona, os sentimentos que inspira e as disposições nas quais coloca o espírito, a quem faz compreender a necessidade de se melhorar. Dá, além disso, a cada um os meios de facilitar o desligamento de outros espíritos no momento em que deixam seu envoltório terrestre e de abreviar a duração da perturbação pela prece e pela evocação. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se uma desagregação mais pronta do fluido perispiritual. Por uma evocação conduzida com sabedoria e prudência e com palavras benevolentes e de encorajamento, tira-se o espírito do entorpecimento em que se encontra, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo, se é sofredor, excita o arrependimento, que somente pode abreviar-lhe os sofrimentos. 1. Nota. Os exemplos que iremos citar apresentam os espíritos em diferentes fases de felicidade e de infelicidade da vida espiritual. Não os procuramos nos personagens mais ou menos ilustres da antiguidade, cuja posição pôde mudar consideravelmente depois da existência que se lhe conheceu e que, aliás, não ofereceriam provas suficientes de autenticidade. Nós os tomamos nas circunstâncias mais comuns da vida contemporânea, porque são as que cada um pôde encontrar mais assimilação e das quais podem se tirar as instruções mais proveitosas pela comparação. Quanto mais a existência terrestre dos espíritos se aproxima de nós, pela posição social, as relações e os laços de parentesco tanto mais nos interessam e é mais fácil controlar-lhes a identidade. As posições vulgares são as de maior número, por isso, cada um pode fazer-se mais facilmente a aplicação delas. As posições excepcionais tocam menos porque saem da esfera de nossos hábitos. Essas não são, pois, as ilustrações que procuramos. Se nesses exemplos encontram-se algumas individualidades conhecidas, a maioria é completamente obscura. Nomes retumbantes nada teriam acrescentado para a instrução e poderiam ferir suscetibilidades. Não nos dirigimos nem aos curiosos, nem aos amantes do escândalo, mas àqueles que querem seriamente se instruir. Esses exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito, mas para limitar-lhes o número, escolhemos aqueles que podem lançar mais luz sobre o estado do mundo espiritual, seja pela posição do espírito, seja pelas explicações que no caso eram para se dar. A maioria é inédita, somente alguns já foram publicados na Revista Espírita. Suprimimos nestes os detalhes supérfluos, não conservando senão as partes essenciais aos objetivos que aqui nos propusemos, e lhes acrescentando instruções complementares que puderam ocorrer ulteriormente. Fim de nota.
Capítulo 2. Espíritos felizes. Senhor Sanson. O senhor Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, morreu no dia 21 de abril de 1862, depois de um ano de cruéis sofrimentos. Prevendo seu fim, havia dirigido ao presidente da sociedade uma carta contendo a passagem seguinte. Aspas. Em caso de surpresa pela desagregação de minha alma e de meu corpo, tenho a honra de vos lembrar de um pedido que já fiz há cerca de um ano. É o de evocardes o meu espírito o mais imediatamente possível e o mais frequentemente que julgardes oportuno, a fim de que, membro bastante inútil de nossa sociedade durante a minha presença na Terra, possa servir-lhes para alguma coisa além túmulo, dando-lhes os meios de estudarem fase por fase, em suas evocações, as diversas circunstâncias que seguem o que o vulgo chama de morte, mas que para nós, espíritas, não é senão uma transformação, segundo os desígnios impenetráveis de Deus, mas sempre útil ao fim a que se propôs. Além dessa autorização e pedido de me darem a honra dessa espécie de autópsia espiritual, que meu pouco adiantamento como espírito talvez torne estéril, a qual vossa sabedoria, naturalmente, vos levará a não estenderdes mais longe que um certo número de tentativas, ouso pedir-vos, pessoalmente, assim como para todos os meus colegas, de consentir de suplicar ao Todo-Poderoso permitir aos bons espíritos para que me assistam com seus conselhos benevolentes. São Luís, nosso presidente espiritual em particular, para me guiarem na escolha e sobre a época de uma reencarnação, porque, desde o presente, isso me preocupa muito. Receio enganar-me quanto às minhas forças espirituais e pedir a Deus muito cedo e muito presunçosamente um estado corporal no qual não poderia justificar a bondade divina, o que, em lugar de servir para o meu adiantamento, prolongaria minha estada na terra ou alhures, no caso de ser mal sucedido. Fecha aspas. Para nos submetermos ao seu desejo de ser evocado o mais cedo possível, depois de seu decesso, seguimos para a casa mortuária com alguns membros da sociedade e, na presença do corpo, ocorreu a conversa seguinte, uma hora antes da inumação. Tínhamos com isso um duplo objetivo, o de cumprir uma última vontade e o de observar, uma vez mais, a situação da alma num momento tão próximo da morte. E isso num homem eminentemente inteligente e esclarecido e profundamente conhecedor das verdades espíritas. Tínhamos que constatar a influência dessas crenças sobre o estado do espírito, a fim de compreendermos as suas primeiras impressões. Nossa previsão não se enganou. O Sr. Sanson nos descreveu com uma perfeita lucidez o instante da transição. Ele se viu morrer e se viu renascer, circunstância pouco comum e que se deve à elevação do seu espírito. Câmara Mortuária, dia 23 de abril de 1862. 1. Evocação. Venho ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. 2. Meu caro senhor Sanson, nos fazemos um dever e um prazer evocar-vos o mais cedo possível depois de vossa morte, assim como desejastes. Resposta. Foi uma graça especial de Deus que permitiu ao meu espírito comunicar-se. Agradeço-vos pela vossa bondade, mas estou fraco e tremo. 3. Estáveis tão sofredor que podemos, penso, perguntar-vos como estáis agora. Sentis ainda as vossas dores? Que sensações experimentais comparando a vossa situação presente à de 2 dias? Resposta. Minha posição é bem feliz, porque não sinto mais nada das minhas antigas dores. Estou regenerado e restabelecido como novo, como dizeis entre vós.
A transição da vida terrestre para a vida dos espíritos me foi de início incompreensível, porque algumas vezes ficamos dias para recobrarmos a nossa lucidez. Mas antes de morrer, fiz uma prece a Deus para pedir-lhe o poder de falar àqueles que amo, e Deus me escutou. 4. Ao cabo de quanto tempo recobraste a lucidez de vossas ideias? Resposta. Ao cabo de 8 horas. Deus, repito-vos, deu-me uma prova de sua bondade, julgou-me bastante digno e não saberei nunca agradecer-lhe o bastante. 5. Estais bem certo de não ser mais de nosso mundo? Como o constatastes? Resposta. Oh, certamente não sou mais do vosso mundo, mas estarei sempre perto de vós para vos proteger e vos sustentar, a fim de pregar a caridade e a abnegação que foram os guias de minha vida. E depois ensinarei a fé verdadeira, a fé espírita que deve revelar a crença do justo e do bom. Sou forte, e muito forte, transformado em uma palavra. Não reconhecereis mais o velho enfermo, que devia tudo esquecer, deixando longe de si todo o prazer, toda a alegria. Eu sou espírito, a minha pátria é o espaço, e o meu futuro, Deus, que irradia na imensidade. Bem que gostaria de poder falar aos meus filhos, porque lhes ensinaria o que sempre tiveram a má vontade de não crerem. 6. Que efeito vos produziu a visão do corpo aqui ao lado? Resposta. Meu corpo, pobre e ínfimo, despojo, deve ir ao pó e guardo a boa lembrança de todos aqueles que me estimaram. Olho essa pobre carne deformada, morada de meu espírito, prova de tantos anos. Obrigado, meu pobre corpo, purificastes meu espírito, e o sofrimento, 10 vezes santo, deu-me um lugar bem meritório, uma vez que encontro imediatamente a faculdade de vos falar. 7. Conservaste as vossas ideias até o último momento? Resposta. Sim, o meu espírito conservou as suas faculdades. Eu não via mais, mas pressentia. Toda a minha vida se desenrolou diante de minha lembrança, e meu último pensamento, meu último pedido, foi de poder vos falar. O que fiz, e depois pedi a Deus vos proteger, a fim de que o sonho de minha vida se realizasse. 8. Tivestes consciência do momento em que o vosso espírito deu o último suspiro? O que se passou nesse momento? Que sensação experimentastes? Resposta. A vida se interrompe e a visão, ou antes, a visão do espírito se estende. Encontra-se o vazio, o desconhecido, e transportado não sei por qual encanto, acha-se em um mundo onde tudo é alegria e grandeza. Não sentia mais, não me dava conta, e todavia uma felicidade inefável me enchia. Não sentia mais a opressão da dor. 9. Tendes conhecimento do que me propus ler sobre a vossa tumba? As primeiras palavras da pergunta foram apenas pronunciadas quando o espírito responde antes de a deixar terminar. Responde mais e sem questão proposta a uma discussão que se estabeleceu entre os assistentes sobre a oportunidade de ler essa comunicação no cemitério, em razão das pessoas que poderiam ou não poderiam partilhar essas opiniões. Resposta. Ó, meu amigo, eu o sei, porque vos vi ontem e vos vejo hoje. A minha satisfação é bem grande. Obrigado, obrigado. Falai a fim de que me compreenda e eu vos estime. Nada temei, porque se respeita a morte. Falai, pois, a fim de que os incrédulos tenham a fé. Adeus. Falai, coragem, confiança, e possam os meus filhos se converterem a uma crença reverente. J. Sanson. Durante a cerimônia do cemitério, ele ditou as palavras seguintes: que a morte não vos apavore mais, meus amigos. Ela é uma etapa para vós. Se soubestes viver bem, é uma felicidade.
Se merecestes dignamente e bem cumpristes as vossas provas, repito-vos, coragem e boa vontade. Não ligueis senão um preço medíocre aos bens da terra, e sereis recompensados. Pode-se gozar muito sem retirar o bem-estar dos outros, e sem fazer-se moralmente um mal imenso. Que a terra me seja leve. 2. Sociedade Espírita de Paris, 25 de abril de 1862. 1. Evocação. Resposta. Meus amigos, estou junto a vós. 2. Ficamos bem felizes com a conversa que tivemos convosco no dia do vosso enterro, e uma vez que o permitais, ficaremos encantados em completá-la para nossa instrução. Resposta. Estou preparado, feliz porque pensais em mim. 3. Tudo que pode nos esclarecer sobre o estado do mundo invisível e nos fazer compreendê-lo é de um alto ensinamento, porque é a ideia falsa que dele se faz que conduz o mais frequentemente à incredulidade. Que não vos surpreendam, pois, as perguntas que poderemos vos dirigir. Resposta. Elas não me espantarão. Eu espero por vossas perguntas. 4. Descrevestes, com uma luminosa claridade, a passagem da vida à morte. Dissestes que no momento em que o corpo dá o último suspiro, a vida se interrompe e que a visão do espírito se estende. Esse momento é acompanhado de uma sensação penosa, dolorosa? Resposta. Sem dúvida, porque a vida é uma sequência contínua de dores, e a morte é o complemento de todas as dores. Daí um dilaceramento violento, como se o espírito fizesse um esforço sobre-humano para escapar do seu envoltório. E é esse esforço que absorve todo o nosso ser e fá-lo perder a consciência do que se torna. Esse caso não é geral. A experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirarem e que, naqueles que chegam a um certo grau de desmaterialização, a separação se opera sem esforço. 5. Sabeis se há espíritos para os quais esse momento é mais doloroso? É mais penoso, por exemplo, para o materialista, para aquele que crê que tudo acaba para ele nesse momento? Resposta. Isso é certo, porque o espírito preparado já esqueceu o sofrimento, ou antes, tem-lhe o hábito e a quietude com a qual vê a morte o impede de sofrer duplamente, porque sabe o que o espera. A pena moral é mais forte, e a sua ausência no instante da morte é um alívio bem grande. Aquele que não crê se assemelha ao condenado à pena capital, e da qual o pensamento vê o cutelo e o desconhecido. Há semelhança entre essa morte e a do ateu. 6. Há materialistas, bastante endurecidos para crerem seriamente nesse momento supremo, que vão ser mergulhados no nada? Resposta. Sem dúvida, até a última hora há os que creem no nada. Mas no momento da separação, o espírito tem um exame retrospectivo profundo. A dúvida se apodera dele e o tortura, porque se pergunta em que vai se tornar. Quer compreender alguma coisa, mas não o pode. A separação não pode se fazer sem essa impressão. Um espírito nos deu, em uma outra circunstância, o quadro seguinte do fim da incredulidade. Aspas. O incrédulo endurecido experimenta nos últimos momentos as angústias desses pesadelos terríveis em que se vê à beira de um precipício, prestes a cair no abismo, faz-se esforços inúteis para fugir e não se pode caminhar, quer se enganchar em alguma coisa, agarrar um ponto de apoio e se sente escorregar, quer se chamar e não se pode articular nenhum som. É então que se vê o moribundo se torcer, se crispar as mãos e soltar gritos abafados, sinais certos do pesadelo do qual é vítima. No pesadelo comum, o despertar vos tira da inquietação e vos sentis felizes reconhecendo que não tivestes senão um sonho.
Mas o pesadelo da morte frequentemente se prolonga por muito tempo, mesmo anos além da morte, e o que torna a sensação ainda mais terrível para o espírito são as trevas em que é, algumas vezes, mergulhado. Fecha aspas. 7. Dissestes que no momento de morrer não vieis mais, contudo pressentíeis. Não vieis mais corporalmente, isso se compreende, mas antes que a vida estivesse extinta, já entrevíeis a claridade do mundo dos espíritos? Resposta. Foi o que eu disse precedentemente. O instante da morte dá a clarividência ao espírito. Os olhos não veem mais, mas o espírito que possui uma visão bem mais profunda descobre instantaneamente um mundo desconhecido e a verdade lhe aparecendo subitamente lhe dá momentaneamente, é certo, uma alegria profunda ou uma pena inexprimível, segundo o estado de sua consciência e a lembrança de sua vida passada. Trata-se da questão do instante que precede aquele em que o espírito perde conhecimento, o que explica o emprego da palavra momentaneamente, porque as mesmas impressões agradáveis ou penosas se seguem ao despertar. 8. Desejaríeis nos dizer o que, no instante em que os vossos olhos se reabriram à luz, vos impressionou? O que vistes? Desejaríeis nos descrever, se for possível, o aspecto das coisas que vos ofereceram? Resposta. Quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, estava como deslumbrado e não me dava bem conta porque a lucidez não retorna instantaneamente. Mas Deus, que me deu um sinal profundo de sua bondade, permitiu que eu recobrasse as minhas faculdades. Vi-me cercado de numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que vêm nos assistir me cercavam e me sorriam. Uma felicidade sem igual os animava. E eu mesmo, forte e bem, todavia, podia, sem esforços, transportar-me através do espaço. O que vi não tem nome nas línguas humanas. Virei, de resto, falar-vos mais amplamente de todas as minhas alegrias, sem ultrapassar, todavia, o limite que Deus exige. Sabei que a felicidade, tal como a entendeis entre vós, é uma ficção. Vivei sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor, e vos estareis preparando impressões que os vossos maiores poetas não saberiam descrever. Os contos de fadas, sem dúvidas, são cheios de coisas absurdas, mas não seriam, em alguns pontos, a pintura do que se passa no mundo dos espíritos? O relato do Sr. Sanson não se parece ao de um homem que, adormecido em uma pobre e obscura cabana, despertasse em um palácio esplêndido no meio de uma corte brilhante? 3. 9. Sob qual aspecto os espíritos se vos apresentaram? Sob o da forma humana? Resposta. Sim, meu caro amigo, os espíritos nos ensinaram na Terra que conservavam no outro mundo a forma transitória que tiveram na Terra, e é verdade. Mas quanta diferença entre a máquina informe que se arrasta penosamente com o seu cortejo de provas e a fluidez maravilhosa do corpo dos espíritos. A fealdade não existe mais, porque os traços perderam a dureza de expressão que forma o caráter distintivo da raça humana. Deus beatificou todos esses corpos graciosos, que se movem com todas as elegâncias da forma. A linguagem tem entonações intraduzíveis para a voz e o olhar, a profundidade de uma estrela. Tratai de ver pelo pensamento o que Deus pode fazer em sua onipotência, Ele, o arquiteto dos arquitetos, e vos faríeis uma fraca ideia da forma dos espíritos. 10. Por vós, como vos vedes? Reconhecei-vos uma forma limitada, circunscrita, embora fluídica? Senti-vos uma cabeça, um tronco, braços, pernas? Resposta. O espírito, tendo conservado a sua forma humana, mais divinizada, idealizada, sem contradita, tem todos os membros de que falais.
Sinto perfeitamente as pernas e os dedos, porque podemos, pela nossa vontade, vos aparecer ou vos apertar as mãos. Estou junto a vós e apertei a mão de todos os meus amigos, sem que tivessem consciência disso. A nossa fluidez pode estar por toda parte, sem encher o espaço, sem dar nenhuma sensação, se esse for o nosso desejo. Neste momento, tendes as mãos cruzadas e tenho as minhas nas vossas. Eu vos digo, amo-vos, mas meu corpo não toma lugar, a luz o atravessa, e o que chamaríeis um milagre, se fosse visível para os espíritos, é a ação continuada de todos os instantes. A visão dos espíritos não tem relação com a visão humana, do mesmo modo que seus corpos não têm semelhança real, porque tudo está mudado no conjunto e, no fundo, o espírito, eu vos repito, tem uma perspicácia divina que se estende a tudo, uma vez que pode mesmo adivinhar o vosso pensamento, também pode, oportunamente, tomar a forma que melhor recorde as suas lembranças. Mas, no fato, o espírito superior que terminou as suas provas ama a forma que pôde conduzi-lo junto a Deus. 11. Os espíritos não têm sexo. Entretanto, como há poucos dias ainda éreis homem, tendes em vosso novo estado antes a natureza masculina que a natureza feminina? Resposta. Não temos ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus os cria à sua vontade. E se por seus desígnios maravilhosos quis que os espíritos se reencarnem na Terra, deveu acrescentar a reprodução das espécies pelo macho e a fêmea. Mas vós o sentis sem que seja necessária nenhuma explicação. Os espíritos não podem ter sexo. Sempre foi dito que os espíritos não têm sexo. Os sexos não são necessários senão para a reprodução dos corpos, porque os espíritos não se reproduzem, os sexos, para eles, seriam inúteis. Nossa pergunta não tinha por objetivo constatar o fato, mas em razão da morte recente do Sr. Sanson, quisemos saber se lhe restava alguma impressão do seu estado terrestre. Os espíritos depurados se dão conta perfeitamente de sua natureza, mas entre os espíritos inferiores não desmaterializados, há muitos que se creem ainda o que eram na terra e conservam as mesmas paixões e os mesmos desejos. Aqueles se creem ainda homens ou mulheres, e eis porque houve o que disseram que os espíritos têm sexo. Assim é que certas contradições provêm do estado mais ou menos avançado dos espíritos que se comunicam. O erro não é dos espíritos, mas daqueles que os interrogam e não se dão ao trabalho de aprofundarem as questões. 12. Que aspecto vos apresenta a sessão? É ela, para a vossa nova visão, o que lhe parecia quando vivo? As pessoas têm para vós a mesma aparência? Tudo é tão claro, tão limpo? Resposta. Bem mais claro, porque posso ler no pensamento de todos e estou muito feliz. Progredi pela boa impressão que me deixa a boa vontade de todos os espíritos reunidos. Desejo que a mesma harmonia possa se fazer não apenas em Paris, pela reunião de todos os grupos, mas também em toda a França, onde os grupos se separam e se invejam, impelidos pelos espíritos enredadores, que se comprazem com a desordem, ao passo que o espiritismo deve ser o esquecimento completo, absoluto do eu. 13. Dissestes que ledes em nosso pensamento, poderíeis fazer com que compreendamos como se opera essa transmissão de pensamento? Resposta. Isso não é fácil. Para vos dizer, vos explicar esse prodígio singular da visão dos espíritos, seria preciso abrir todo um arsenal de agentes novos, e seríeis tão sábios quanto nós, o que não é possível, uma vez que as vossas faculdades são limitadas pela matéria. Paciência. Tornai-vos bons, e a isso chegareis. Tendes atualmente o que Deus vos concede, mas com a esperança de progredir continuamente, mais tarde, sereis como nós. Tratai, pois, de morrer bem para saber muito.
A curiosidade, que é o estímulo do homem pensante, vos conduz tranquilamente até a morte, vos reservando a satisfação de todas as vossas curiosidades passadas, presentes e futuras. À espera disso, eu vos direi, para vos responder mal ou bem a vossa pergunta. O ar que vos cerca, impalpável como nós, carrega o caráter de vosso pensamento. O sopro que exalais, por assim dizer, é a página escrita de vossos pensamentos. Elas são lidas, comentadas pelos espíritos que vos esbarram sem cessar. São as mensagens de uma telegrafia divina a qual nada escapa. A morte do justo. Em seguida, a primeira evocação do Sr. Sanson, feita na Sociedade de Paris, um espírito deu, sob este título, a comunicação seguinte, aspas, a morte do homem do qual vos ocupais neste momento foi a do justo, quer dizer, acompanhada de calma e de esperança. Como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espírita para ele sucedeu à vida terrestre, sem abalo, sem dilaceramento, e seu último sopro foi exalado num hino de reconhecimento e de amor. Quão poucos atravessam assim essa rude passagem, quão poucos, depois dos entusiasmos e dos desesperos da vida, concebem o ritmo harmonioso das esferas. Assim como o homem saudável, mutilado por uma bala, sofre ainda os membros dos quais se separou, assim a alma do homem que morre sem fé e sem esperança se dilacera e palpita em se escapando do corpo e em se lançando inconsciente de si mesma no espaço. Orai por essas almas perturbadas, orai por todos os que sofrem. A caridade não está restrita à humanidade visível. Ela desperta e consola os seres que povoam o espaço. Disso tendes a prova tocante pela conversão tão rápida desse espírito, alcançado pelas preces espíritas, feitas sobre o túmulo do homem de bem, que deveis interrogar, e que vos deseja fazer progredir no santo caminho. Nota. Alusão ao espírito de Bernard, que se manifestou espontaneamente no dia do funeral do Sr. Sanson, ver a revista de maio de 1862, página 132, fim de nota. O amor não tem limites, ele enche o espaço, dando e recebendo sucessivamente as suas divinas consolações. O mar se desenrola numa perspectiva infinita, o seu último limite parece se confundir com o céu, e o espírito está esquecido do espetáculo magnífico dessas duas grandezas. Assim, o amor, mais profundo que as ondas, mais infinito que o espaço, deve vos reunir a todos, vivos e espíritos, na mesma comunicação de caridade e operar a admirável fusão do que é finito e do que é eterno. Georges, fecha aspas. M. Jobard, diretor do Museu de Indústria de Bruxelas, nascido em Bessey, Haute-Marne, morto em Bruxelas de um ataque de apoplexia fulminante em 27 de outubro de 1861, com a idade de 69 anos. Aspas. O Sr. Jobard era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Propôs-se evocá-lo na sessão de 8 de novembro, quando preveniu seu desejo dando a comunicação seguinte. Eis-me, eu que ides evocar e que quero me manifestar primeiro a este médio que em vão solicitei até hoje. Primeiro quero vos contar minhas impressões no momento da separação de minha alma. Senti um abalo estranho e lembrei-me, de repente, o meu nascimento, a minha juventude, a minha idade madura, toda a minha vida se retratou nitidamente em minha lembrança. Não senti senão um piedoso desejo de me encontrar nas regiões reveladas pela nossa querida crença. Depois, todo esse tumulto se apaziguou. Eu estava livre e o meu corpo jazia inerte.
Ah, meus queridos amigos, que enlevo em despojar o peso do corpo, que entusiasmo em abraçar o espaço. Não credes, entretanto, que me tornei, de repente, um eleito do Senhor? Estou entre os espíritos que, tendo retido um pouco, devem muito aprender ainda. Não demorei para lembrar-me de vós, meus irmãos em exílio, e vos asseguro, toda a minha simpatia, todos os meus votos vos envolveram. Quereis saber quais foram os espíritos que me receberam? Quais foram as minhas impressões? Meus amigos, foram todos aqueles que evocamos, todos os irmãos que compartilharam dos nossos trabalhos. Vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Apliquei-me em discernir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto, enfim, para ser o cavaleiro da verdade neste outro mundo, como o fui no vosso. Jobar. Fecha aspas. 1. Quando vivo, recomendastes que vos chamasse quando houvesseis deixado a terra. Nós o fazemos não somente para nos conformar com o vosso desejo, mas, sobretudo, para vos renovar o testemunho da nossa bem-viva e sincera simpatia, e também no interesse da nossa instrução, porque vós, melhor que ninguém, estáis em condições de nos dar as informações precisas sobre o mundo em que vos encontrais. Portanto, ficaremos felizes se consentirdes em responder às nossas perguntas. Resposta. Nesta hora, o que mais importa é a vossa instrução. Quanto à vossa simpatia, eu a vejo e não lhe ouço mais a expressão somente pelos ouvidos, o que constitui um grande progresso. 2. Para fixar as nossas ideias e não falarmos no vago, perguntamos primeiro em que lugar estáis aqui e como vos veríamos se pudéssemos vos ver? Resposta. Estou junto ao médium. Ver-me-ei sob a aparência do Jobar que sentava em vossa mesa, porque os vossos olhos mortais, ainda vendados, não podem ver espíritos senão sob a aparência mortal. 3. Teríeis a possibilidade de vos tornar visível para nós, e se não o podeis, o que se opõe a isso? Resposta. A disposição que vos é toda pessoal. Um médium vidente ver-me-ia, os outros não me veem. 4. Esse lugar é aquele que ocupáveis quando vivo, quando assistíeis às nossas sessões e que vos reservamos. Aquele, pois, que aí vos viram, deve imaginar-vos e ver-vos tal como éreis, então. Se aí não mais estáis com o vosso corpo material, estáis com o vosso corpo fluídico, que tem a mesma forma. Se nós não vos vemos com os olhos do corpo, veremos com os do pensamento. Se não podeis vos comunicar pela palavra, podeis fazê-lo pela escrita, com a ajuda de um intérprete. As nossas relações convosco não estão, pois, de nenhum modo interrompidas pela vossa morte, e podemos nos entreter convosco tão facilmente e tão completamente como outrora. As coisas são bem assim? Resposta. Sim, e vós o sabeis há muito tempo. Eu ocuparei este lugar frequentemente, e mesmo com o vosso desconhecimento, porque o meu espírito habitará entre vós. Chamamos a atenção para esta última frase, meu espírito habitará entre vós. Na circunstância presente, isso não é uma figura, mas uma realidade. Pelo conhecimento que o Espiritismo nos dá quanto à natureza dos espíritos, sabe-se que um espírito pode estar entre nós não só pelo pensamento, mas pessoalmente, com a ajuda de seu corpo etéreo, que dele faz uma individualidade distinta. Um espírito pode, pois, habitar entre nós depois da morte, tão bem quanto quando o seu corpo estava vivo, e melhor ainda, uma vez que poderá ir e vir quando quiser. Temos, assim, uma multidão de comensais invisíveis, uns indiferentes e os outros que nos estão ligados pela afeição. A estes últimos, sobretudo, é que se aplicam estas palavras. Eles habitam entre nós, que pode-se traduzir assim: eles nos assistem, nos inspiram e nos protegem.
5. Não faz muito tempo que estáveis sentado neste mesmo lugar. As condições nas quais estáis aí atualmente vos parecem estranhas? Que efeito essa mudança produz em vós? Resposta. Estas condições não me parecem estranhas, porque o meu espírito desencarnado goza de uma clareza que não deixa na sombra nenhuma das questões que ele encara. 6. Lembrai-vos de haver passado por esse mesmo estado antes da vossa última existência e nele achais alguma coisa de mudada? Resposta. Eu me lembro de minhas existências anteriores e acho que melhorei. Vejo e assimilo o que vejo. Quando de minhas precedentes encarnações, espírito perturbado, não me apercebia senão das lacunas terrestres. 7. Lembrai-vos de vossa penúltima existência, daquela que precedeu o Sr. Jobá? Resposta. Na minha penúltima existência, eu era um mecânico, ruído pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar o meu trabalho. Sendo Jobá, realizei os sonhos do pobre trabalhador e louvo a Deus cuja bondade infinita fez germinar a planta cuja semente havia depositado no meu cérebro. 8. Já vos comunicastes em outro lugar? Resposta. Não me comuniquei ainda senão pouco. Em muitos lugares um espírito usou o meu nome. Algumas vezes estava junto dele sem poder fazê-lo diretamente. Minha morte é tão recente que sofro ainda certas influências terrestres. É necessário haver uma perfeita simpatia para que eu possa expressar o meu pensamento. Dentro em pouco, agirei indistintamente. Não o posso ainda, eu repito. Quando um homem um pouco conhecido morre, ele é chamado de todos os lados. 1000 espíritos se apressam em revestir a sua individualidade, e foi o que ocorreu comigo em muitas circunstâncias. Asseguro-vos que logo depois da liberação, poucos espíritos podem se comunicar, mesmo por um médio preferido. 9. Vedes os espíritos que estão conosco? Resposta. Vejo sobretudo Lázaro e Erasto, depois, mais afastado, o Espírito de Verdade, planando no espaço. Depois, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, apressados e benevolentes. Sois felizes, amigos, porque boas influências vos disputam as calamidades do erro. 10. Quando vivo, partilháveis a opinião que emitiu sobre a formação da Terra pela incrustação de 4 planetas, que teriam sido soldados em conjunto. Estais ainda nessa mesma crença? Resposta. É um erro. As novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra e a sua formação sucessiva. A Terra, como os outros planetas, teve a sua própria, e Deus não teve necessidade dessa grande desordem ou dessa agregação de planetas. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. 11. Pensáveis também que os homens poderiam entrar em catalepsia durante um tempo ilimitado e que o gênero humano chegou desse modo à Terra? Resposta. Ilusão de minha imaginação, que ultrapassava sempre o objetivo. A catalepsia pode ser longa, mas não indeterminada. Tradições, lendas exageradas pela imaginação oriental. Meus amigos, já muito sofri repassando as ilusões com as quais nutri o meu espírito. Não vos enganeis com isso. Eu muito aprendi e vos posso dizê-lo. Minha inteligência, pronta para se apropriar desses vastos e diversos estudos, guardara de minha última encarnação o amor do maravilhoso e do composto aurido nas imaginações populares. Estou ainda pouco ocupado com questões puramente intelectuais, no sentido em que as tomais. Como poderia, deslumbrado, arrebatado como estou pelo maravilhoso espetáculo que me cerca? Só o laço do Espiritismo, mais poderoso do que podeis concebê-lo, pode atrair o meu ser para essa terra que abandono, não com alegria. Isso seria uma impiedade, mas com o profundo reconhecimento da libertação. Quando da subscrição
aberta pela Sociedade em Proveito dos Trabalhadores de Lyon em fevereiro de 1862, um membro entregou 50 francos, dos quais 25 em seu próprio nome e 25 em nome do Sr. Jobard. Este último deu a esse respeito a comunicação seguinte: estou lisonjeado e reconhecido por não ter sido esquecido entre os meus irmãos espíritas. Obrigado ao coração generoso que vos entregou a oferenda, que vos teria dado se ainda habitasse o vosso mundo. Naquele que habito agora, não se tem necessidade de dinheiro. Ele, portanto, foi-me necessário tirar da bolsa da amizade para dar provas materiais de que estava tocado pelo infortúnio dos meus irmãos de Lyon. Bravos trabalhadores, que ardentemente cultivais a vinha do Senhor, o quanto deveis crer que a caridade não é uma vã palavra, uma vez que pequenos e grandes mostrastes simpatia e fraternidade. Estais no grande caminho humanitário do progresso, possa Deus nele vos manter e possais ser mais felizes. Os espíritos amigos vos sustentarão e triunfareis. Começo a viver espiritualmente mais pacífico e menos perturbado pelas evocações através de campos que influíam sobre mim. A moda reina mesmo sobre os espíritos. Quando a moda Jobard der lugar a uma outra e eu entrar no nada do esquecimento humano, convidarei então os meus amigos sérios e entendo por aqueles cuja inteligência não esquece, convidá-los-ei para evocar-me. Então aprofundaremos as questões tratadas muito superficialmente, e o vosso Jobard, completamente transfigurado, poderá vos ser útil, o que deseja de todo o seu coração. Jobard. Depois dos primeiros tempos, consagrados a tranquilizar seus amigos, o Sr. Jobard tomou lugar entre os espíritos que trabalham ativamente na renovação social, na espera de seu próximo retorno entre os vivos, para nela tomar uma parte mais direta. Depois dessa época, frequentemente ele deu na Sociedade de Paris, da qual pretende permanecer membro, comunicações de uma incontestável superioridade, sem renunciar à originalidade e aos repentes espirituosos que faziam o fundo do seu caráter e nos permitem reconhecê-lo antes que haja dado a sua assinatura. Samuel Philippe. Samuel Philippe era um homem de bem em toda a acepção da palavra. Ninguém se lembrava de vê-lo cometer uma ação má, nem fazer mal voluntariamente a quem quer que fosse. De um devotamento sem limites pelos amigos, estava-se sempre certo de encontrá-lo pronto quando se tratava de prestar serviço, fosse mesmo às custas dos seus interesses. Dificuldades, fadigas, sacrifícios, nada lhe custavam para ser útil, e o fazia naturalmente sem ostentação, admirando-se de que por isso lhe pudesse atribuir um mérito. Jamais deixou de querer aqueles que lhe fizeram mal, e se punha a obsequiá-los com tanta solicitude como se lhe tivessem feito o bem. Quando tinha relações com ingratos, dizia: não é a mim que é necessário lamentar, mas bem a eles. Embora muito inteligente e dotado de muito espírito natural, a sua vida, toda de trabalho, foi obscura e semeada de rudes provas. Era uma dessas criaturas de elite que florescem na sombra, da qual o mundo não fala nada e cujo clamor não repercute na terra. Adquirira no conhecimento do Espiritismo uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação para os males da vida terrestre. Morreu em dezembro de 1862, com a idade de 50 anos, em consequência de uma dolorosa enfermidade, sinceramente lamentada por sua família e alguns amigos. Foi evocado diversas vezes depois de sua morte. Pergunta: tendes uma nítida lembrança dos vossos últimos momentos na Terra? Resposta: perfeitamente. Essa lembrança me retornou pouco a pouco, porque naquele momento minhas ideias estavam ainda confusas. Pergunta:
consentiríeis, para nossa instrução e pelo interesse que nos inspira a vossa vida exemplar, descrever-nos como se efetuou para vós a passagem da vida corpórea para a vida espiritual, assim como a vossa situação no mundo dos espíritos? Resposta: de bom grado. Esse relato não será útil somente a vós, ele o será também para mim, referindo-me aos meus pensamentos na terra. A comparação me faz compreender melhor ainda a bondade do Criador. Sabeis de quantas tribulações a minha vida foi semeada. Jamais me faltou coragem na adversidade. Deus, obrigado. E hoje me felicito por isso. Quantas coisas teria perdido se cedesse ao desencorajamento? Só a esse pensamento eu tremo, que pelo meu desfalecimento o que suportei teria sido sem proveito e tudo estaria por recomeçar. Ó, meus amigos, que possais vos compenetrar bem desta verdade. Ela vale pela vossa felicidade futura. Não, certamente não é comprar essa felicidade muito cara, senão de pagá-la por alguns anos de sofrimento. Se soubesseis o quanto alguns anos são pouca coisa em presença do infinito. Se a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, não diríeis o mesmo daquelas que a precederam. Não foi senão a força do trabalho sobre mim mesmo que me fiz o que sou agora. Para apagar os últimos traços das minhas faltas anteriores, era-me necessário ainda suportar essas últimas provas que voluntariamente aceitei. Auri na firmeza das minhas resoluções a força para suportá-las sem murmúrio. A essas provas eu as bendigo hoje. Com elas rompi com o passado, que não é mais para mim senão uma lembrança, e posso contemplar doravante com uma legítima satisfação o caminho que percorri. Ó vós que me fizestes sofrer na terra, que fostes duros e malevolentes para comigo, que me humilhastes e me enchestes de aflição, cuja má fé frequentemente reduziu-me às mais duras provações, não só vos perdoo, mas vos agradeço. Querendo fazer-me o mal, não desconfiastes que me fazieis tanto bem. É, portanto, verdade que a vós devo, em grande parte, a felicidade de que gozo, porque me fornecestes ocasião de perdoar e de pagar um mal com um bem. Deus vos colocou em meu caminho para provar a minha paciência e me exercitar na prática da caridade mais difícil, a do amor aos meus inimigos. Não vos impacienteis com essa digressão, chego ao que me perguntais. Embora sofrendo cruelmente em minha última enfermidade, não tive agonia. A morte veio para mim como o sono, sem luta, sem abalos. Não tendo apreensão quanto ao futuro, não me agarrei à vida. Consequentemente, não me debati sob as últimas opressões. A separação operou-se sem esforços, sem dor e sem que disso tenha me apercebido. Ignoro quanto durou esse último sono, mas foi curto. O despertar foi de uma calma que contrastava com meu estado precedente. Não sentia mais dor e com isso me regozijava. Queria me levantar, caminhar, mas um entorpecimento que nada tinha de desagradável, que tinha mesmo um certo encanto, me retinha e me abandonei a ele com uma espécie de volúpia, sem dar-me nenhuma conta da minha situação e sem duvidar de que havia deixado a terra. O que me rodeava aparecia-me como num sonho. Via a mulher e alguns amigos ajoelhados no quarto e chorando, e me disse que, sem dúvida, eles me acreditavam morto. Quis desenganá-los, mas não pude articular nenhuma palavra, de onde concluí que sonhava. O que me confirmou essa ideia foi que me vi cercado de várias pessoas amadas, mortas há muito tempo, e outras que não reconheci à primeira vista e que pareciam velar por mim e esperar o meu despertar. Esse estado foi entremeado de instantes de lucidez e de sonolência, durante os quais recobrava e perdia, alternativamente, a consciência do meu eu. Pouco a pouco as minhas ideias adquiriram mais clareza,
A luz que não entrevia senão através de um nevoeiro fez-se mais brilhante. Então, comecei a me reconhecer e compreendi que não pertencia mais ao mundo terrestre. Se não houvera conhecido o Espiritismo, a ilusão, sem dúvida, prolongar-se-ia por muito mais tempo. Meus despojos mortais não estavam ainda enterrados e eu os considerava com piedade, felicitando-me por estar, enfim, desembaraçado deles. Estava tão feliz por estar livre, respirava à vontade, como alguém que sai de uma atmosfera nauseante. Uma inefável sensação de felicidade penetrava todo o meu ser. A presença daqueles que amara enchia-me de alegria. Não estava de nenhum modo surpreso por vê-los. Isso me parecia muito natural, mas parecia-me revê-los depois de uma longa viagem. Uma coisa me espantou, de início, foi que nos compreendíamos sem articular nenhuma palavra. Os nossos pensamentos se transmitiam unicamente pelo olhar e como por uma penetração fluídica. Entretanto, não estava ainda completamente liberto das ideias terrestres. A lembrança do que suportara me retornara de vez em quando à memória, como para fazer-me apreciar melhor a nova situação. Eu sofrera corporalmente, mas sobretudo moralmente, fora alvo da malevolência, dessas 1000 perplexidades mais penosas, talvez, que as infelicidades reais, porque causa uma ansiedade perpétua. Sua impressão não estava inteiramente apagada, e às vezes me perguntava se dela estava realmente desembaraçado. Parecia-me ainda ouvir certas vozes desagradáveis. Eu conhecia os embaraços que me atormentaram tão frequentemente e tremia apesar de mim. Eu me tateava, por assim dizer, para assegurar-me de que não era o joguete de uma ilusão. E quando adquiri a certeza de que tudo isso estava bem acabado, pareceu-me que um peso enorme me fora retirado. Portanto, dizia-me, era bem verdade, que estava enfim livre de todos esses cuidados que fazem o tormento da vida, e por isso rendia graças a Deus. Estava como um pobre que de repente herdou uma grande fortuna, durante algum tempo duvidou da realidade e sentiu as apreensões da necessidade. Oh, se os homens compreendessem a vida futura, que força, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade, que não fariam enquanto estão na terra para se assegurarem da felicidade que Deus reserva àqueles dos seus filhos que foram dóceis às suas leis. Veriam o quanto os gozos que invejam são pouca coisa perto daqueles que eles negligenciam. Pergunta. Nesse mundo tão novo para vós, e perto do qual o nosso é tão pouca coisa, os numerosos amigos que aí reencontrastes vos fizeram perder de vista a vossa família e os vossos amigos na terra? Resposta. Se os houvera esquecido, seria indigno da felicidade que desfruto. Deus não recompensa o egoísmo, ele o pune. O mundo onde estou pode me fazer desdenhar a terra, mas não os espíritos que nela estão encarnados. Não é senão entre os homens que se vê a prosperidade fazer esquecer os companheiros de infortúnio. Frequentemente vou rever os meus, sou feliz pela boa lembrança que guardam de mim, os seus pensamentos me atraem para eles, assisto às suas conversas, alegro-me com as suas alegrias, suas dificuldades me entristecem, mas não é essa tristeza ansiosa da vida humana, porque, compreendendo que não são senão passageiras e são para o seu bem, fico feliz em pensar que um dia eles virão para esta morada afortunada, onde a dor é desconhecida. É para torná-los dignos disso que me aplico, esforço-me por sugerir-lhes bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que eu mesmo tive diante da vontade de Deus. A minha maior dificuldade é quando os vejo retardarem esse momento pela sua falta de coragem, seus murmúrios, a dúvida quanto ao futuro ou por alguma ação repreensível. Trato então de desviá-los do mau caminho. Se triunfo, é uma grande felicidade para mim, e com isso todos nos alegramos aqui.
Se fracasso, digo-me com pesar, ainda um atraso para eles, mas consolo-me pensando que nem tudo está perdido e sem retorno. Sr. Van Durst, antigo funcionário morto em Anvers em 1863, com a idade de 80 anos. Pouco tempo depois de sua morte, um médium vidente pediu ao seu guia espiritual se poderia evocá-lo, e lhe foi respondido: esse espírito sai lentamente de sua perturbação. Já poderia vos responder, mas a comunicação custar-lhe-ia muito mais dificuldades. Peço-vos, pois, esperar ainda 4 dias, e ele vos responderá. Aí então ele já saberá das boas intenções que exprimistes a seu respeito, e virá a vós reconhecido e como bom amigo. 4 dias mais tarde, o Espírito ditou o que se segue. Aspas. Meu amigo, a minha vida foi de um bem pequeno peso na balança da eternidade. Todavia, estou bem longe de ser infeliz. Estou na condição humilde, mas relativamente feliz, daquele que fez pouco mal, sem, com isso, aspirar à perfeição. Se há pessoas felizes em uma pequena esfera, pois bem, sou daquelas. Não lamento, senão uma coisa, de não conhecer o que sabeis agora. A minha perturbação seria menos longa e menos penosa. Ela foi grande, com efeito, viver e não viver, ver o seu corpo, estar fortemente ligado a ele e, no entanto, não mais poder dele servir-se, ver aqueles que se amou e sentir extinguir-se o pensamento que nos prende a eles, o que é terrível. Oh, que momento cruel! Que momento quando o entorpecimento se apodera de vós e vos estrangula, e um instante depois, trevas. Sentir, e um momento depois, estar aniquilado. Quer-se ter consciência do seu eu e não se pode recobrá-la. Não se é mais e, entretanto, sente-se que se é, mas se está em uma perturbação profunda. E em seguida, depois de um tempo inapreciável, tempo de angústias contidas, porque não se tem mais a força de senti-las, depois desse tempo que parece interminável, renasce lentamente a existência, desperta-se em um novo mundo, não mais corpo material, não mais vida terrestre, a vida imortal. Não mais homens carnais, mas formas leves, espíritos que deslizam de todos os lados, vos rodeiam e não podeis abarcar a todos com olhar, porque é no infinito que eles flutuam. Ter diante de si o espaço e poder transpô-lo apenas com a vontade, comunicar-se pelo pensamento com todos os que nos cercam. Amigo, que vida nova, que vida brilhante, que vida de alegrias! Salvação, ó salvação, eternidade que me contém em teu seio. Adeus, terra que me reteve tanto tempo longe do elemento natural de minha alma. Não te quero mais, porque tu és a terra do exílio, e a tua maior felicidade nada é. Mas se soubesse o que sabeis, como essa iniciação na outra vida, ter-me-ia sido mais fácil e mais agradável. Saberia, antes de morrer, o que tive que aprender mais tarde, no momento da separação, e a minha alma teria se libertado mais facilmente. Estais no caminho, mas nunca ireis bastante longe. Dize-o ao meu filho, mas dizei-lhe o tanto que creia e que se instrua. Então, em sua chegada aqui, não nos separaremos. Adeus a todos, amigos, adeus. Eu vos espero e durante o tempo em que estiverdes na terra, frequentemente virei me instruir junto de vós, porque ainda não sei tanto como muitos dentre vós, mas o aprenderei depressa aqui onde não há mais entraves que me retenham e onde não há mais idade que enfraqueça as minhas forças. Aqui se vive às claras e se avança, porque diante de si se vêem horizontes tão belos que se fica impaciente em abraçá-los. Adeus, eu vos deixo. Adeus.
Van Durst. Fecha aspas. Six Denier. Homem de bem, morto em acidente e conhecido do médium quando vivo. Bordeaux, 11 de fevereiro de 1861. Pergunta: podeis dar-me alguns detalhes sobre a vossa morte? Resposta: uma vez afogado, sim. Pergunta: por que não antes? Resposta: tu os conheces? O médium efetivamente conhecia-os. Pergunta: quereis, pois, descrever-me as vossas sensações depois da vossa morte? Resposta: passei muito tempo antes de me reconhecer, mas com a graça de Deus e a ajuda daqueles que me cercavam, quando a luz se fez, fui inundado. Tu podes esperar, e encontrarás sempre mais do que esperavas. Nada de material, tudo fere os sentidos ocultos, o que não podem tocar nem o olho nem a mão, tu me compreendes? É uma admiração espiritual que ultrapassa o vosso entendimento, porque não existem palavras para explicá-la. Isso não se pode sentir senão com a alma. O meu despertar foi muito feliz. A vida é um desses sonhos que, apesar da ideia grosseira que se liga a esse nome, não posso qualificar senão de pesadelo horrível. Sonho de que estás encerrado em um calabouço infecto, que o teu corpo roído pelos vermes que se introduzem até a medula dos ossos está suspenso sobre uma fornalha ardente, que a boca ressecada não encontra mesmo o ar para refrescá-la, que o teu espírito, tomado de horror, não vê ao teu redor senão monstros prestes a te devorarem. Imaginai, enfim, tudo que o fantástico do sonho pode produzir de mais hediondo, de mais horrível, e, de repente, te encontras transportado para um Éden delicioso. Despertas, cercado por aqueles que amaste e choraste, vês ao redor de ti rostos adorados te sorrirem com bondade, respiras os mais suaves perfumes, refrescas a tua garganta ressecada na fonte de água viva, sentes teu corpo elevado no espaço infinito que o carrega e balouça como faz a brisa com uma flor solta do topo de uma árvore. Tu te sentes envolvido pelo amor de Deus, como a criança que nasce está envolvida pelo amor de sua mãe, e não terá senão uma ideia imperfeita dessa transição. Tratei de explicar a felicidade da vida que espera o homem depois da morte de seu corpo, mas não pude. Explica-se o infinito àquele que tem os olhos fechados à luz e cujos membros jamais puderam sair do círculo estreito onde estão encerrados? Para explicar-te a felicidade eterna, eu te direi: ama, porque só o amor pode fazer-te pressenti-la, e quem diz amor, diz ausência de egoísmo. Pergunta: a vossa posição foi feliz desde a vossa reentrada no mundo dos espíritos? Resposta: não, tive de pagar a dívida do homem. Meu coração me fizera pressentir o futuro do espírito, mas eu não tinha fé. Tive que expiar a minha indiferença para com o Criador, mas a sua misericórdia levou em conta o pouco bem que pude fazer. As dores que senti com resignação, apesar de meu sofrimento, e sua justiça, que tem uma balança que os homens não compreenderão jamais, pesou o bem com tanta bondade e amor que o mal foi depressa apagado. Pergunta: desejas dar notícias de sua filha? Morta 4 ou 5 anos depois de seu pai. Resposta: ela está em missão na vossa terra. Pergunta: ela é feliz como criatura? Não quero vos fazer pergunta indiscreta. Resposta: eu bem o sei. Acaso não vejo o teu pensamento como um quadro diante de meus olhos? Não, como criatura ela não é feliz. Ao contrário, todas as misérias de vossa vida devem atingi-la. Ela, porém, deve dar o exemplo dessas grandes virtudes, das quais fazeis grandes palavras. Eu a ajudarei, porque deverei velar por ela, mas não terá muita dificuldade para vencer os obstáculos. Ela não está em expiação, mas em missão.
Tranquilizante, pois, por ela e obrigado pela tua lembrança. Neste momento, o médium sentiu uma dificuldade para escrever e disse: se for um espírito sofredor que me detém, peço-lhe para escrever. Resposta: uma infeliz. Pergunta: quereis dizer-me o vosso nome? Resposta: Valérie. Pergunta: quereis dizer-me o que atraiu o castigo sobre vós? Resposta: não. Pergunta: arrependei-vos de vossas faltas? Resposta: tu bem o vês? Pergunta: quem vos trouxe aqui? Resposta: Six Denier. Pergunta: com qual objetivo o fizestes? Resposta: para que tu me ajudes. Pergunta: foste vós quem impediu-me de escrever mesmo agora? Resposta: ele me colocou em seu lugar. Pergunta: que relação há entre vós? Resposta: ele me conduziu. Pergunta: pedi-lhe para juntar-se a nós para a prece? Depois da prece, Six Dernier retoma: obrigado por ela, tu compreende, não te esquecerei, pense nela. Pergunta a Six Dernier: como espírito, tendes muitos espíritos sofredores para guiar? Resposta: não, mas logo que conduzimos um deles ao bem, tomamos um outro sem por isso abandonarmos os primeiros. Pergunta: como podeis bastar a uma vigilância que deve se multiplicar ao infinito com os séculos? Resposta: compreende que aqueles que conduzimos se depuram e progridem, portanto, nos dão menos trabalho, ao mesmo tempo nós mesmos nos elevamos e, subindo as nossas faculdades, progridem, o nosso poder irradia em proporção à nossa pureza. Nota: os espíritos inferiores, portanto, são assistidos pelos bons espíritos que têm por missão guiá-los. Esta tarefa não é exclusivamente reservada aos encarnados, mas estes devem concorrer para ela, porque é para eles um meio de adiantamento. Quando um espírito inferior vem se colocar de permeio com uma boa comunicação, como no presente caso, sem dúvida não o faz sempre com uma boa intenção, mas os bons espíritos o permitem, seja como prova, seja a fim de que aquele ao qual se dirige trabalhe para o seu adiantamento. Sua persistência, é verdade, às vezes degenera em obsessão, mas quanto mais tenaz, tanto mais prova o quanto é grande a necessidade de assistência. Portanto, é um erro recusá-lo. É necessário olhá-lo como um pobre que vem pedir esmola e dizer-se: é um espírito infeliz que os bons espíritos me enviam para educá-lo. Se eu triunfar, terei a alegria de ter conduzido uma alma ao bem e ter abreviado os seus sofrimentos. Essa tarefa é frequentemente penosa, sem dúvida. Seria mais agradável ter sempre belas comunicações e não conversar senão com os espíritos escolhidos. Mas não é em não procurando senão a nossa própria satisfação e recusando as ocasiões que se nos oferecem para fazer o bem que se merece a proteção dos bons espíritos. O doutor Demer, morto em Albi, Tarn, em 25 de janeiro de 1865. O Sr. Demer era um médico homeopata muito distinto em Albi. Seu caráter, tanto quanto seu saber, lhe granjearam a estima e a veneração de seus concidadãos. Sua bondade e sua caridade eram inesgotáveis, e apesar de sua avançada idade, nenhuma fadiga sentia quando se tratava de ir cuidar de pobres enfermos. O preço de suas visitas era a menor de suas preocupações. Ele se considerava menos incomodado pelo infeliz do que por aquele que sabia poder pagar, porque dizia, este último, em sua falta, sempre poderia conseguir um médico. Ao primeiro não só dava os remédios gratuitamente, mas, frequentemente, deixava com que prover as necessidades materiais, o que, às vezes, é o mais útil dos medicamentos. Pode-se dizer dele que era o cura d'ars da medicina.
O Sr. Demer abraçava com ardor a doutrina espírita, na qual encontrou a chave dos mais graves problemas, dos quais, em vão, pedira solução à ciência e a todas as filosofias. Seu espírito profundo e investigador fez-lhe imediatamente compreender toda a sua importância e também foi um dos seus mais zelosos propagadores. Relações de viva e mútua simpatia se estabeleceram entre ele e nós por correspondência. Soubemos de sua morte no dia 30 de janeiro e o nosso primeiro pensamento foi de conversar com ele. Eis a comunicação que nos deu no mesmo dia. Aspas. Eis-me. Prometera-me quando vivo que desde que morresse viria, se isso fosse possível, apertar a mão de meu caro mestre e amigo, Sr. Allan Kardec. A morte dera à minha alma este sono pesado que se chama letargia, mas o meu pensamento estava desperto. Sacudi esse torpor funesto que prolonga a perturbação que segue a morte. Despertei e de um salto fiz a viagem. O quanto sou feliz! Não sou mais velho nem enfermo. O meu corpo não é senão um disfarce imposto. Sou jovem e belo, belo dessa eterna juventude dos espíritos, dos quais as rugas jamais pregueiam o rosto, cujos cabelos não branqueiam pela duração do tempo. Sou leve como o pássaro que atravessa com o vôo rápido o horizonte do vosso céu nebuloso. E eu admiro, eu contemplo, eu bendigo, eu amo e me inclino, átomo diante da grandeza da sabedoria, da ciência de nosso Criador, diante das maravilhas que me cercam. Estou feliz, estou na glória. Oh, quem poderá traduzir as esplêndidas belezas da terra dos eleitos, os céus, os mundos, os sóis, o seu papel no grande concurso da harmonia universal? Pois bem, eu tentarei, ó meu Senhor, vou fazer-lhe um estudo, virei depor junto a vós a homenagem de meus trabalhos de espírito que vos dedico ao adiantamento. Até breve. Demer. Fecha aspas. As duas comunicações seguintes, dadas nos dias 1 e 2 de fevereiro, são relativas à doença da qual estávamos atacados nesse momento. Embora sejam pessoais, nós as reproduziremos, porque elas provam que o Sr. Demer é tão bom como espírito quanto era como homem. Aspas. Meu bom amigo, tende confiança em nós e grande coragem. Esta crise, embora fatigante e dolorosa, não será longa, e com as cautelas prescritas podereis, conforme os vossos desejos, completar a obra que foi o objetivo principal de vossa existência. Sou eu, portanto, que estou sempre aqui junto a vós, com o espírito de verdade, que me permito tomar a palavra em seu nome, como o último dos vossos amigos vindo entre os espíritos. Eles me fazem as honras e as boas-vindas. Caro mestre, o quanto sou feliz por estar morto a tempo para estar convosco neste momento. Se morresse mais cedo, talvez pudera vos evitar essa crise que eu não previa. Havia muito pouco tempo que desencarnara para me ocupar de outra coisa que do espiritual. Mas agora velarei por vós, caro mestre. É o vosso irmão e amigo que está feliz por ser espírito, para estar junto de vós e vos cuidar em vossa doença. Mas conheceis o provérbio, ajuda-te e o céu te ajudará. Ajudai, pois, os bons espíritos nos cuidados que vos dão, conformando-se estritamente às suas prescrições. Faz muito calor aqui. Esse carvão é fatigante. Enquanto estáis doente, não o queimeis mais. Ele continua a aumentar a vossa opressão. Os gases que dele escapam são deletérios. Vosso amigo, Demer. Fecha aspas. Aspas. Sou eu, Demer, o amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhe que estava junto dele quando do acidente que lhe ocorreu e que fora funesto sem uma intervenção eficaz, a qual fui feliz em ajudar.
Segundo as minhas observações e as informações que obtive em boa fonte, ficou evidente para mim que quanto mais cedo a sua desencarnação se opere, tanto mais cedo poderá ter a reencarnação com a qual acabará a sua obra. Entretanto, é preciso dar, antes de partir, a última demão às obras que devem completar a teoria doutrinária da qual ele é o iniciador, e se torna culpável de homicídio voluntário, contribuindo por excesso de trabalho para a imperfeição do seu organismo, que o ameaça com a súbita partida para os nossos mundos. Não é necessário temer em dizer-lhe toda a verdade, para que se acautele e siga à risca as nossas prescrições. Demer, fecha aspas. A comunicação seguinte foi obtida em Montauban, em 26 de janeiro, dia seguinte de sua morte, no círculo de amigos espíritas que tinha nessa cidade. Aspas. Antoine Demer. Não estou morto para vós, meus bons amigos, mas para aqueles que não conhecem, como vós, esta santa doutrina que reúne aqueles que se amaram na terra e que tiveram os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de amor e de caridade. Eu estou feliz, mais feliz do que poderia esperá-lo, porque gozo de uma lucidez rara entre os espíritos desligados da matéria. Há tão pouco tempo. Tende coragem, meus bons amigos, estarei frequentemente junto de vós e não deixarei de vos instruir sobre muitas coisas que ignoramos quando estamos presos à nossa pobre matéria, que nos oculta tanta magnificência e tantas alegrias. Orai por aqueles que estão privados dessa felicidade, porque eles não sabem o mal que fazem a si mesmos. Hoje não continuarei por muito tempo, mas vos direi que não me acho de todo estranho neste mundo dos invisíveis. Parece-me que sempre o habitei. Estou feliz aqui, porque vejo os meus amigos e posso comunicar-me com eles todas as vezes que o deseje. Não choreis, meus amigos, far-me-eis lamentar o ter-vos conhecido. Deixai passar o tempo e Deus vos conduzirá a esta morada, onde todos devemos nos encontrar reunidos. Boa noite, meus amigos, que Deus vos console, ali estarei junto de vós. Demer. Uma outra carta de Montauban contém o seguinte relato. Aspas. Esconderamos a senhora G., médium vidente e sonâmbula, muito lúcida, a morte do Sr. Demer, para pouparmos a sua extrema sensibilidade e o bom doutor, sem dúvida, compreendendo o nosso objetivo, evitara manifestar-se a ela. No dia 10 de fevereiro último, estávamos reunidos a convite de nossos guias que diziam que queriam aliviar a senhora G de uma entorse da qual sofria cruelmente desde a véspera. Disso, mas não sabíamos e estávamos longe de esperar a surpresa que nos dirigiam. Apenas essa senhora entrou em sonambulismo, fez ouvir gritos pungentes mostrando o seu pé. Eis o que se passava. A senhora G via um espírito curvado sobre a sua perna e cujos traços lhe estavam ocultos. Ele fazia fricções e massagens, exercendo de tempo em tempo sobre a outra parte doente uma tração longitudinal, absolutamente como faria um médico. A operação era tão dolorosa que a paciente se deixava chegar, às vezes, a vociferações e a movimentos desordenados. Mas a crise não foi de longa duração. Ao cabo de 10 minutos, todo o traço da entorse havia desaparecido. Não havia mais inchaço. O pé retomara a sua aparência normal. A senhora G estava curada. Entretanto, o espírito permanecia sempre desconhecido da médium e persistia em não mostrar os seus traços. Tinha mesmo o ar de querer desvanecer-se, quando de um pulo, a nossa enferma, que alguns minutos antes não podia dar um passo, se lança ao meio do quarto para agarrar e apertar a mão do seu doutor espiritual. Ainda esta vez, o espírito ocultara toda a cabeça, deixando a sua mão na dela. Nesse momento, a senhora G grita e cai desfalecida sobre o assoalho. Acabara de reconhecer o Sr. Demer,
no espírito curador. Durante a síncope, ela recebia cuidados atenciosos de vários espíritos simpáticos. Enfim, tendo reaparecido a lucidez sonambúlica, ela conversou com os espíritos que lhe respondiam aos seus testemunhos de afeição, penetrando-a com fluido reparador. Essa cena não é comovente e dramática, e não se crê ver todos esses personagens desempenharem o seu papel na vida humana. Não é uma prova entre mil de que os espíritos são seres bem reais, tendo um corpo e agindo como o faziam na Terra. Estávamos felizes por reencontrarmos o nosso amigo espiritualizado, com o seu excelente coração e a sua delicada solicitude. Ele fora, durante a sua vida, o médico da médium, conhecia sua extrema sensibilidade e cuidara dela como sua própria filha. Essa prova de identidade dada àquela que o espírito amava não é impressionante e não é bem feita para que se entrevenha a vida futura sob o seu aspecto mais consolador? Fecha aspas. Nota. A situação do Sr. de Meer como espírito é bem aquela que a sua vida digna e utilmente cumprida fazia pressentir, mas um outro fato, não menos instrutivo, ressalta dessas comunicações, que é a atividade que ele manifesta quase imediatamente após a sua morte, para ser útil. Pela sua alta inteligência e as suas qualidades morais, ele pertence à ordem dos espíritos muito avançados. É feliz, mas a sua felicidade não é inanição. Há alguns dias de distância ele cuidava dos enfermos como médico, e apenas desligado apressasse em cuidar deles como espírito. Que se ganha, pois, em estar no mundo espiritual, dirão certas pessoas, se ali não se desfruta de repouso? A isso nós lhe perguntaremos primeiro se nada é não ter mais nem cuidados, nem as necessidades, nem as enfermidades da vida, de ser livre e poder, sem fadiga, percorrer o espaço com rapidez do pensamento, ir ver seus amigos a toda hora, a qualquer distância em que se encontrem. Depois acrescentaremos, quando estiverdes no outro mundo, nada vos forçará a fazer o que quer que seja. Estareis perfeitamente livres para permanecerdes numa beata ociosidade, tanto tempo quanto quiserdes. Mas deixareis logo esse repouso egoísta, sereis os primeiros a pedir uma ocupação. Então vos será respondido, se vos aborreceis por nada fazer, procurai vós mesmos fazer alguma coisa. As ocasiões de ser útil não faltam mais no mundo dos espíritos do que entre os homens. É assim que a atividade espiritual não é um constrangimento, ela é uma necessidade, uma satisfação para os espíritos que procuram as ocupações em relação com seus gostos e as suas aptidões e escolhem de preferência aquelas que podem ajudar o seu adiantamento. A senhora viúva Foulon, nascida Ulis. A senhora Foulon, falecida em Antibes no dia 3 de fevereiro de 1865, morou por muito tempo no Havre, onde granjeou uma reputação como miniaturista muito hábil. Seu talento notável, no início, não foi para ela senão uma distração de amadora. Mas mais tarde, quando vieram os maus dias, soube dele fazer um precioso recurso, o que, sobretudo, a fazia amar e estimar, o que torna a sua memória cara a todos aqueles que a conheceram. É a amenidade do seu caráter. São suas qualidades particulares, das quais só aqueles que conhecem a sua vida íntima podem apreciar toda a extensão, porque, como todos aqueles nos quais o sentimento do bem é inato, não fazia ostentação dele, e dele nem mesmo desconfiava. Se há alguém sobre quem o egoísmo não tinha nenhuma presa, era ela, sem dúvida. Talvez jamais o sentimento de abnegação pessoal foi levado mais longe, sempre pronta a sacrificar o seu repouso, a sua saúde, os seus interesses para aqueles a quem podia ser útil. Sua vida não foi senão uma sequência de devotamentos, como não foi ela, desde a sua juventude, senão uma longa sequência de rudes e cruéis provas, diante das quais a sua coragem, a sua resignação e a sua perseverança
jamais faltaram. Mas, ai, sua visão, fatigada por um trabalho minucioso, se extinguia dia a dia. Ainda algum tempo, e a cegueira, já muito avançada, seria completa. Quando a senhora Foulon teve conhecimento da doutrina espírita, isso foi para ela como um raio de luz. Pareceu-lhe que um véu se levantou sobre alguma coisa que não lhe era desconhecida, mas da qual não tinha senão uma vaga intuição. Também o estudava com ardor, mas ao mesmo tempo com essa lucidez de espírito, essa justeza de apreciação que era própria de sua alta inteligência. É necessário conhecer todas as perplexidades de sua vida, perplexidades que tinham sempre por móvel, não ela mesma, mas os seres que lhe eram caros, para compreender todas as consolações que ela auriu nesta sublime revelação que lhe dava uma fé inquebrantável no futuro e lhe mostrava o nada das coisas terrestres. Sua morte foi digna de sua vida. Viu-lhe as aproximações sem nenhuma apreensão penosa. Era para ela a libertação dos laços terrestres, que deveria abrir-lhe essa vida espiritual benfazeja, com a qual estava identificada pelo estudo do Espiritismo. Ela morreu com calma, porque tinha consciência de ter cumprido a missão que aceitara vindo para a Terra, de ter escrupulosamente cumprido seus deveres de esposa e de mãe de família, porque também havia, durante a sua vida, abjurado todo o ressentimento contra aqueles dos quais tinha se queixar, e que lhe pagaram com a ingratidão, que sempre lhes restituíra o bem pelo mal e que deixou a vida perdoando-lhes, remetendo-os por ela mesma à bondade e à justiça de Deus. Enfim, ela morreu com a serenidade que dá uma consciência pura e a certeza de estar menos separada de seus filhos que durante a vida corpórea, uma vez que poderá, doravante, estar com eles em espírito sobre qualquer ponto do globo em que se encontrem, ajudá-los com seus conselhos e cobri-los com a sua proteção. Desde que soubemos da morte da senhora Foulon, nosso primeiro desejo foi conversar com ela. As relações de amizade e simpatia que a doutrina espírita fizera nascer entre ela e nós explicam algumas de suas palavras e a familiaridade de sua linguagem. 1. Paris, 6 de fevereiro de 1865, 3 dias depois de sua morte. Aspas. Estava segura de que teríeis o sentimento de evocar-me logo depois da minha libertação, e estava pronta para vos responder, porque não conhecia perturbação. Não são senão aqueles que têm medo que são envolvidos por essas trevas espessas. Pois bem, meu amigo, estou feliz agora. Esses pobres olhos que estavam enfraquecidos e que não me deixavam senão a lembrança dos prismas que tinham colorido a minha juventude, com o seu cintilante Fausto, abriram-se aqui e encontraram os esplêndidos horizontes que idealizam em suas vagas reproduções alguns de vossos artistas, mas cuja realidade majestosa, severa e todavia cheia de encantos, está marcada com a mais completa realidade. Não faz senão 3 dias que morri e sinto que sou artista. Minhas aspirações rumo ao ideal de beleza nas artes não eram senão a intuição de faculdades que estudara e adquirira em outras existências e que se desenvolveram na minha última. Mas quanto tenho a fazer para reproduzir uma obra-prima digna da grande cena que fere o espírito, chegado à região da luz? Pincéis, pincéis, e eu provarei ao mundo que a arte espírita é o coroamento da arte pagã, da arte cristã que periclita, e que só o espiritismo está reservado à glória de fazê-la reviver, com toda a sua ostentação, no vosso mundo deserdado. Bastante para o artista, agora, a vez da amiga. Por que, boa amiga, a senhora Kardec, vos comoveis assim com a minha morte? Sobretudo vós que conheceis as decepções e as amarguras de minha vida, deveríeis regozijar-vos, ao contrário, por ver que agora nada mais tenho para beber no copo amargo das dores terrestres, que esvaziei até a borra.
Crede-me, os mortos são mais felizes do que os vivos, e chorá-los é duvidar da verdade do Espiritismo. Rever-me-eis, estejais seguro disso. Parti primeiro, porque a minha tarefa nesse mundo estava finda. Cada um tem a sua a cumprir na terra. E quando a vossa estiver finda, vireis repousar junto a mim, para recomeçar em seguida, se for necessário, tendo em vista que nada na natureza permanece inativo. Cada um tem as suas tendências e obedece a elas. É uma lei suprema que prova o poder do livre-arbítrio. Também, boa amiga, de indulgência e caridade, todos necessitamos reciprocamente, seja no mundo visível, seja no mundo invisível. Com essa divisa, tudo vai bem. Não me direis para deter-me. Sabeis que converso longamente pela primeira vez. Deste modo vos deixo, agora, a vez no meu excelente amigo, Sr. Kardec. Quero agradecer-lhe as afetuosas palavras que consentiu dirigir à amiga que o precedeu no túmulo, porque pouco faltou para partirmos juntos para o mundo onde me encontro, meu bom amigo. Alusão à doença da qual fala o Dr. Demerre. Que teria dito ela, companheira bem-amada de vossos dias, se os bons espíritos nisso não pusessem boa ordem? Então ela teria chorado e gemido, e eu o compreendo, mas também é necessário que ela vele para não vos expordes de novo ao perigo antes de acabar o vosso trabalho de iniciação espírita. Sem isso, correis o risco de chegar muito cedo entre nós e de não ver, como Moisés, a terra prometida senão de longe. Tende-vos, pois, em guarda, é uma amiga quem disso vos previne. Agora me vou, retorno para junto de meus caros filhos, depois vou ver além dos mares se a minha ovelha viajante chegou enfim ao porto, ou se ela é o joguete da tempestade. Uma de suas filhas que morava na América. Que os bons espíritos te protejam, vou juntar-me a eles para isso. Voltarei a conversar convosco, porque sou uma conversadora infatigável, disso vos lembrais. Adeus, pois, bons e caros amigos, até breve. Viúva Foulon, fecha aspas. 2. 8 de fevereiro de 1865. Pergunta. Cara senhora Foulon, estou muito feliz com a comunicação que me destes outro dia e com a vossa promessa de continuar as nossas conversas. Eu vos reconheci perfeitamente na comunicação. Nela falais de coisas ignoradas pelo médium e que não podiam vir senão de vós. Depois, a vossa linguagem afetuosa a nosso respeito é bem a da vossa alma amorosa. Mas há nas vossas palavras uma segurança, um equilíbrio, uma firmeza que não vos conheci quando viva. Sabeis que a esse respeito permiti-me mais de uma admoestação em certas circunstâncias. Resposta. É verdade, mas desde que me vi gravemente enferma, recobrei uma firmeza de espírito perdida pelos desgostos e as vicissitudes que, por vezes, tornaram-me receosa durante a vida. Eu disse a mim mesma, tu és espírita, esqueça a terra, prepara-te para a transformação de teu ser e vê pelo pensamento a senda luminosa que a tua alma deve seguir, deixando teu corpo, e que a conduzirá feliz e liberta às esferas celestes, onde deves viver doravante. Dir-me-eis que era um pouco presunçosa de minha parte em contar com a felicidade perfeita deixando a terra, mas sofrera tanto que dever expiar as minhas faltas desta existência e das existências precedentes. Esta intuição não me enganara, e foi ela que me deu a coragem, a calma e a firmeza dos últimos instantes. Esta firmeza foi naturalmente acrescida quando, depois da minha libertação, vi as minhas esperanças realizadas. Pergunta. Quereis agora nos descrever a vossa passagem, o vosso despertar e as vossas primeiras impressões? Resposta. Eu sofri, mas meu espírito foi mais forte que o sofrimento material que o desligamento me fazia provar. Encontrei-me, depois do supremo suspiro, como em síncope, não tendo nenhuma consciência de meu estado, não sonhando com nada e numa vaga sonolência que não era nem o sono do corpo, nem o despertar da alma. Assim permaneci por longo tempo.
Depois, como se saísse de um longo desfalecimento, despertei pouco a pouco no meio de irmãos que não conhecia. Eles me prodigalizaram os seus cuidados e seus carinhos, mostraram-me um ponto no espaço que parecia uma estrela brilhante e disseram-me: será para lá que irás conosco, não pertenceis mais à terra. Então lembrei-me, apoiei-me neles e, como um grupo gracioso que se lança para as esferas desconhecidas, mas com a certeza de ali encontrar a felicidade, subimos e a estrela aumentava. Era um mundo feliz, um mundo superior, onde a vossa boa amiga vai, enfim, encontrar o repouso. Quero dizer, o repouso em relação às fadigas corpóreas que suportei e às vicissitudes da vida terrestre, mas não à indolência do espírito, porque a atividade do espírito é uma alegria. Pergunta: é que deixastes definitivamente a terra? Resposta: nela deixo muitos seres que me são queridos para ainda deixá-la definitivamente. A ela virei, pois, em espírito, porque tenho uma missão a cumprir junto de meus filhos. Aliás, sabeis bem que nenhum obstáculo se opõe a que os espíritos que estacionam nos mundos superiores à Terra venham visitá-la. Pergunta: a posição na qual estais parece dever enfraquecer as vossas relações com aqueles que deixastes neste mundo? Resposta: não, meu amigo, o amor aproxima as almas. Crede-me, pode-se estar na terra mais perto daqueles que alcançaram a perfeição do que daqueles que a inferioridade e o egoísmo fazem turbilhonar ao redor da esfera terrestre. A caridade e o amor são dois motores de uma atração poderosa. É o laço que cimenta a união das almas ligadas uma à outra e a continua, apesar da distância e dos lugares. Não há distância senão para os corpos materiais, não há para os espíritos. Pergunta: que ideia fazeis agora de meus trabalhos concernentes ao espiritismo? Resposta: acho que tendes tarefa de almas e que o fardo é penoso para carregar. Mas vejo o objetivo e sei que atingi-lo-eis. Eu vos ajudarei, podendo, com os meus conselhos de espírito, para que possais superar as dificuldades que vos serão suscitadas, em vos empenhando em tomar, oportunamente, certas medidas próprias para ativarem em vossa vida o movimento renovador ao qual o espiritismo impele. Vosso amigo Demer, unido ao espírito de verdade, vos será de um concurso ainda mais útil. Ele é mais sábio e mais sério que eu, mas como sei que a assistência dos bons espíritos vos fortifica e vos sustenta em vosso labor, crede que a minha vos será assegurada por toda parte e sempre. Pergunta: poder-se-ia induzir de algumas de vossas palavras que não dareis uma cooperação pessoal muito ativa à obra do espiritismo? Resposta: enganai-vos, mas vejo tantos outros espíritos mais capazes do que eu para tratar dessa questão importante que um sentimento invencível de timidez me impede, no momento, de vos responder segundo os vossos desejos. E isso talvez virá. Terei mais coragem e audácia, mas é necessário antes que os conheça melhor. Não faz senão 4 dias que morri, estou ainda sob o encanto do deslumbramento que me cerca. Meu amigo, o compreendeis? Não posso bastar para exprimir as novas sensações que provo. Devo violentar-me para me arrancar da fascinação que exercem sobre o meu ser as maravilhas que ele admira. Não posso senão bendizer e adorar a Deus em suas obras, mas isso passará. Os espíritos me asseguram que logo estarei acostumada com todas essas magnificências e que, então, poderei, com a minha lucidez de espírito, tratar todas as questões relativas à renovação terrestre. Depois, com tudo isso, pensai que, sobretudo neste momento, tenho uma família a consolar. Adeus e até breve, a vossa boa amiga que vos ama e vos amará sempre, meu mestre, porque é a vós que ela deve a única consolação durável e verdadeira que experimentou na terra. Viúva Foulon. 3. A comunicação seguinte foi dada para os seus filhos em 9 de fevereiro. Aspas. Meus filhos, meus bem-amados,
Deus me retirou de vós, mas a recompensa que ele dignou me conceder foi bem grande em comparação ao pouco que fiz na terra. Sede resignados, meus bons filhos, às vontades do mais alto, auriem tudo o que permitiu que recebeis a força para suportar as provas da vida. Tende firme no vosso coração esta crença que tanto facilitou a minha passagem da vida terrestre para a vida que nos espera ao sair desse baixo mundo. Deus estendeu sobre mim, depois de minha morte, a sua inesgotável bondade, como consentiu fazê-lo quando eu estava na terra. Agradeci a ele por todos os benefícios que vos concede. Bendizei-o, meus filhos, bendizei-o sempre e em todos os instantes. Não percais jamais de vista o objetivo que vos foi indicado, nem o caminho que tendes a seguir. Pensai no emprego que tendes a fazer do tempo que Deus vos concede na terra. Aí serei felizes, meus bem-amados, felizes uns pelos outros. Se a união reinar entre vós, felizes por vossos filhos se os elevais no bom caminho, naquele que Deus permitiu que vos fosse revelado. Se não podeis me ver, sabei bem que o laço que nos unia nesse mundo não foi rompido pela morte do corpo, porque não é o envoltório que nos liga, mas o espírito. Será por aí, meus bem-amados, que poderei, pela bondade do Todo-Poderoso, vos guiar ainda e vos encorajar na vossa caminhada para nos reunirmos mais tarde. Ide, meus filhos, cultivai com o mesmo amor essa sublime crença. Belos dias vos estão reservados, a vós que credes. Já vos foi dito, mas eu não deveria vê-los na terra. Será do alto que julgarei os tempos felizes prometidos pelo Deus bom, justo e misericordioso. Não choreis, meus filhos, que estas conversas fortifiquem a vossa fé, o vosso amor em Deus, que tantos dons derramou sobre vós, que tantas vezes enviou socorro à vossa mãe. Pedi-lhe sempre, a prece fortifica. Conformai-vos às instruções que segui tão ardentemente na vida que Deus vos concede. Eu voltarei, meus filhos, mas é necessário que sustente a minha pobre filha, que ainda tem tanta necessidade de mim. Adeus, até breve. Crede na bondade do Todo-Poderoso, eu o rogo por vós. Até a vista. Viúva Foulon. Fecha aspas. Nota. Todo espírita sério e esclarecido tirará facilmente destas comunicações os ensinamentos que dela ressaltam. Não chamaremos a atenção, pois, senão sobre 2 pontos. O primeiro é que este exemplo nos mostra a possibilidade de não mais encarnar na Terra e passar daqui para um mundo superior, sem estar, por isso, separado dos seres queridos que aqui se deixa. Aqueles, pois, que temem a reencarnação por causa das misérias da vida, podem dela se isentar, fazendo o que é necessário, quer dizer, trabalhando pelo seu adiantamento. Aquele que não quer vegetar nas classes inferiores deve se instruir e trabalhar para subir de grau. O segundo ponto é a confirmação desta verdade de que, depois da morte, estamos menos separados dos seres que nos são caros do que durante a vida. A senhora Foulon, retida pela idade e a enfermidade numa cidade do Midi, não tinha perto dela senão uma parte de sua família. A maioria dos seus filhos e de seus amigos estava dispersa ao longe e obstáculos materiais se opunham a que ela pudesse vê-los tão frequentemente como uns e outros o desejassem. A grande distância tornava mesmo a correspondência rara e difícil para alguns. Apenas se desembaraçou de seu corpo terrestre, leve, ela correu para junto de cada um, transpôs as distâncias sem fadiga, com a rapidez da eletricidade, vê-os, assiste às suas reuniões íntimas, cerca-os de sua proteção e pode, pela via da mediunidade, conversar com eles a todo instante, como quando viva. E dizer que a este pensamento consolador há pessoas que preferem a ideia de uma separação indefinida. Um médico russo. O senhor P. era um médico de Moscou, tão distinguido por suas eminentes qualidades morais quanto pelo seu saber. A pessoa que o evocou conhecia-o apenas pela reputação e não tivera com ele senão relações indiretas.
A comunicação original foi em língua russa. Pergunta, depois da evocação. Estais aqui? Resposta. Sim. No dia da minha morte vos persegui com a minha presença, mas resististes a todas as minhas tentativas para vos fazer escrever. Ouvir as vossas palavras sobre mim, e isso levou-me a vos conhecer, e então tive o desejo de conversar convosco para vos ser útil. Pergunta. Por que, vós que éreis tão bom, tanto sofrestes? Resposta. Foi uma bondade do Senhor que quis, por aí, me fazer sentir duplamente o preço da minha libertação e fazer-me avançar o mais possível nesse mundo. Pergunta. O pensamento da morte vos foi causa de terror? Resposta. Não, eu tinha muita fé para isso. Pergunta. A separação foi dolorosa? Resposta. Não. O que chamais o último momento, nada é, não senti senão um estalido muito curto e logo depois achei-me muito feliz por estar desembaraçado da minha miserável carcaça. Pergunta. Que aconteceu então? Resposta. Tive a felicidade de ver uma quantidade de amigos virem ao meu encontro e me desejar boas-vindas, notadamente aqueles que tive a satisfação de ajudar. Pergunta. Que região habitais? Estais num planeta? Resposta. Tudo o que não é um planeta é o que chamais de espaço. É ali que estou. Mas quantos degraus nessa imensidade da qual o homem não se faz uma ideia? Quantos degraus nessa escada de Jacó que vai da terra ao céu, quer dizer, do aviltamento da encarnação no mundo inferior como o vosso, até a depuração completa da alma. Ali onde estou, não se chega senão depois de muitas provas, o que significa de muitas encarnações. Pergunta. Nessa conta tivestes muitas existências? Resposta. Como poderia ser de outro modo? Não há nada de excepcional na ordem imutável estabelecida por Deus. A recompensa não pode vir senão depois da vitória alcançada na luta. E quando a recompensa é grande, é preciso, necessariamente, que a luta também o fora. Mas a vida humana é tão curta que a luta não é real senão por intervalos, e esses intervalos são as diferentes existências sucessivas. Ora, uma vez que estou sobre um dos degraus já elevados, é certo que alcancei essa felicidade por uma continuidade de combates, onde Deus permitiu que eu obtivesse, algumas vezes, a vitória. Pergunta. Em que consiste a vossa felicidade? Resposta. E isso é mais difícil de vos fazer compreender? A felicidade, da qual gozo, é um contentamento extremo de mim mesmo, não de meus méritos, isso seria de orgulho, e este é a característica de espíritos inferiores, mas um contentamento imerso, por assim dizer, no amor de Deus, no reconhecimento da sua bondade infinita, é a alegria profunda de ver o bom, o bem, de dizer-se talvez tenha contribuído para o adiantamento de alguns daqueles que se elevaram para o Senhor. Está-se como identificado com o bem-estar. É uma espécie de fusão do espírito e a bondade divina. Tem-se o dom de ver os espíritos mais depurados, de compreendê-los em suas missões e de saber-se que se chegará lá também. Entrevêem-se no infinito incomensurável as regiões tão resplandecentes do fogo divino, que se ofusca mesmo, contemplando-as através do véu que ainda as cobre. Mas que vos digo, compreendeis as minhas palavras? Esse fogo do qual falo, credes que seja semelhante ao sol, por exemplo? Não, não. É alguma coisa inefável ao homem, porque as palavras não exprimem senão os objetos, as coisas físicas ou metafísicas, das quais tem conhecimento pela memória ou intuição de sua alma. Ao passo que, não podendo ter essa memória do desconhecido absoluto, não há termos que possam dar-lhes a percepção. Mas sabei-o, já é uma felicidade imensa pensar que se pode elevar-se infinitamente. Pergunta. Tivestes a bondade de dizer-me que queria ser útil. Em que, eu vos peço? Resposta. Eu posso ajudar-vos em vossos desfalecimentos, sustentar-vos em vossas fraquezas, consolar-vos em vossos desgostos, se a vossa fé, sacudida por algum abalo, vos perturbe, venha cambalear.
Chamai-me, Deus dar-me-á as palavras para vô-lo fazer lembrado e vos conduzir a ele. Se vos sentirdes prestes a sucumbir sob o peso de tendências das quais vos reconheceis culpado, chamai-me, eu vos ajudarei a carregar a vossa cruz, como Jesus outrora foi ajudado a carregar a sua, aquela que tão altamente deveria nos proclamar a verdade. A caridade, se enfraquecerdes sob o peso de vossos desgostos, se o desespero se apoderar de vós, chamai-me, virei vos tirar desse abismo, falando-vos, espírito a espírito, em vos lembrando dos deveres que vos são impostos, não por considerações sociais e materiais, mas pelo amor que sentireis em mim, amor que Deus colocou em meu ser, para ser transmitido àqueles que Ele pode salvar. Tende, sem dúvida, amigos na terra. Aqueles partilham talvez as vossas dores e talvez já vos salvaram. No desgosto, ide procurá-los, ide levar-lhes as vossas queixas e as vossas lágrimas, e eles vos dão, em troca desse sinal de afeição, os seus conselhos, seu apoio, seus carinhos. Pois bem, não pensais que um amigo daqui seja também uma coisa boa? Não é consolador dizer-se, quando eu morrer, meus amigos na terra estarão no meu enterro, pedindo por mim e chorando sobre mim, mas meus amigos do espaço estarão no limiar da vida e virão sorrindo conduzir-me ao lugar que eu merecer pelas minhas virtudes. Pergunta: em que mereci a proteção que desejais me conceder? Resposta: eis por quê. Liguei-me a vós desde o dia de minha morte. Eu vos vi espírita, bom médium e adepto sincero. Entre aqueles que deixei nesse mundo não vi senão vós no início. Então resolvi vir contribuir para o vosso adiantamento, no vosso interesse, sem dúvida, mas ainda mais no interesse de todos aqueles que estáis chamado a instruir na verdade. Vós o vedes, Deus vos ama bastante para vos tornar missionário. Ao vosso redor, todos, pouco a pouco, partilham as vossas crenças. Os mais rebeldes, pelo menos, vos escutam, e um dia vê-los-eis crerem em vós. Não vos canseis, caminhai sempre, apesar das pedras do caminho. Tomai-me por bastão de fraqueza. Pergunta: não ouso crer merecer um tão grande favor? Resposta: sem dúvida, estáis longe da perfeição, mas o vosso amor em difundir as santas doutrinas, em sustentar a fé naqueles que vos escutam, em pregar a caridade, a bondade, a benevolência, mesmo quando se usa de maus procedimentos contra vós, a vossa resistência ao vosso instinto de cólera, que poderíeis satisfazer tão facilmente quanto aqueles que vos afligem ou desconhecem as vossas intenções, vem, felizmente, servir de contrapeso àquilo que tendes de mal em vós, e sabei-o, é um poderoso contrapeso quanto o perdão. Deus vos cobre com as suas graças pela faculdade que vos dá, e que não tem senão que vos engrandecer pelos vossos esforços, a fim de trabalhardes eficazmente pela salvação do próximo. Eu vou deixar-vos, mas contai comigo. Tratai de moderar as vossas ideias terrestres e de viver, mais frequentemente, com os vossos amigos daqui. P. Bernardin, Bordeaux, abril de 1862. Eu sou um espírito esquecido há muitos séculos. Vivi na terra, na miséria e no opróbrio. Trabalhei sem descanso para dar à minha família, cada dia, um pedaço insuficiente de pão. Mas amei o meu Senhor verdadeiro, e quando aquele que me carregava na terra aumentava o meu fardo de dores, eu dizia: meu Deus, dai-me a força para suportar esse peso sem lamentar-me. Eu espiei, meus amigos, mas ao sair dessa rude prova, o Senhor recebeu-me na paz, e o meu mais sincero voto foi o de vos reunir todos ao meu redor, meus filhos, meus irmãos, e o de vos dizer: qualquer preço que nisso colocardes, a felicidade que vos espera está ainda bem acima. Eu não tinha posição. Filho de uma numerosa família, servia quem podia ajudar-me a suportar a minha vida.
nascido numa época na qual a servidão era cruel, suportei todas as injustiças, todo o trabalho imposto e pesado, todas as cargas que aprazava aos subalternos do Senhor me imporem. Vi a minha mulher ultrajada, vi as minhas filhas raptadas, depois rejeitadas, sem poder lamentar-me. Vi os meus filhos conduzidos nas guerras de pilhagem e de crimes, enforcados por faltas que não cometeram. Se soubesseis, pobres amigos, o que suportei em minha muito longa existência. Mas eu esperava a felicidade que não existe na terra, e o Senhor m'a concedeu. A vós todos, pois, meus irmãos, coragem, paciência e resignação. Meu filho, podes conservar o que te dei. É um ensinamento prático. Aquele que prega é muito melhor escutado quando pode dizer: eu suportei mais que vós, suportei sem lamentar-me. Pergunta: em que época vivestes? Resposta: de 1400 a 1460. Pergunta: tivestes uma outra existência depois? Resposta: sim, ainda vivi entre vós como missionário. Sim, missionário da fé, mas da verdadeira, da pura, daquela que sai da mão de Deus e não daquela que os homens fizeram. Pergunta: agora, como espírito, tendes ocupações? Resposta: poderíeis crer que os espíritos ficam inativos? A inação, a inutilidade, seriam para eles um suplício. Minha missão é a de guiar os centros abertos no Espiritismo. Ali, inspiro os bons pensamentos e esforço-me por neutralizar aqueles que os maus espíritos procuram sugerir. Bernardin. A Condessa Paula. Era uma mulher jovem, bela, rica, de um ilustre nascimento segundo o mundo e, por outro lado, um modelo acabado de todas as qualidades do coração e do espírito. Ela morreu aos 36 anos, em 1851. Era uma dessas pessoas cuja oração fúnebre se resume nestas palavras em todas as bocas. Por que Deus retira tão cedo tais pessoas da terra? Felizes aqueles que fazem assim bendizer a sua memória. Ela era boa, doce e indulgente para com todo o mundo, sempre pronta a desculpar ou a atenuar o mal, em lugar de agravá-lo. Nunca a maledicência manchou os seus lábios. Sem arrogância nem orgulho, tratava os seus inferiores com uma benevolência que nada tinha da baixa familiaridade, e sem tomar diante deles ares de grandeza ou de uma proteção humilhante. Compreendendo que as pessoas que vivem de seu trabalho não são capitalistas e que têm necessidade do dinheiro que lhes é devido, seja por seu estado, seja para viver, jamais ela fez esperar um salário. O pensamento de que alguém pudesse sofrer de uma falta de pagamento por sua culpa era-lhe um remorso de consciência. Não era dessas pessoas que procuram sempre o dinheiro para satisfazerem as suas fantasias, e não tem nunca para pagarem o que devem. Ela não compreendia que pudesse ser de bom gosto para um rico ter dívidas, e ficaria humilhada, podendo-se dizer que os seus fornecedores eram obrigados a fazer-lhe adiantamentos. Também em sua morte não houve senão lamentos e nenhuma reclamação. A sua beneficência era inesgotável, mas não era essa beneficência oficial que se expõe publicamente. Nela era a caridade do coração e não da ostentação. Só Deus sabe as lágrimas que ela secou e os desesperos que acalmou, porque essas boas ações não tinham por testemunhas senão ela e os infelizes que assistia. Sabia, sobretudo, descobrir esses infortúnios ocultos, que são os mais pungentes, e que socorria com a delicadeza que eleva o moral, ao invés de abaixá-lo. Sua posição e as altas funções de seu marido obrigavam-na a uma apresentação doméstica, a qual não podia infringir, mas em tudo satisfazendo as exigências de sua posição, sem mesquinhez, ali colocava uma ordem que, evitando os desperdícios ruinosos e as despesas supérfluas, permitia-lhe para isso bastar-lhe a metade do que custaria a outros, sem fazer melhor.
Poderia fazer assim de sua fortuna uma parte maior para os necessitados. Para isso, separar um capital importante, cuja renda era designada exclusivamente para essa destinação, sagrada para ela, e a considerava como tendo-a de menos a destinar para sua casa. Achava, assim, o meio de conciliar os seus deveres para com a sociedade e para com o infeliz. Nota. Pode-se dizer que essa senhora era o retrato vivo da mulher beneficente, traçada em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Fim de nota. Evocada, 12 anos depois de sua morte, por um de seus parentes iniciados no Espiritismo, ela deu a comunicação seguinte, em resposta a diversas perguntas que lhe foram dirigidas. Nota. Extraímos desta comunicação, cujo original está em língua alemã, as partes instrutivas para o assunto que nos ocupa, suprimindo o que não é senão de interesse de família. Fim de nota. Aspas. Tendes razão, meu amigo, em pensar que sou feliz. Eu o sou, com efeito, além de tudo que possa exprimir, e, todavia, estou longe ainda do último grau. Entretanto, estou entre os felizes da terra, porque não me lembro de ter provado a tristeza real. Juventude, saúde, fortuna, homenagens, eu tinha tudo que constitui a felicidade entre vós. Mas o que é essa felicidade, perto daquela que se saboreia aqui? Que são as vossas mais esplêndidas festas, onde se expõem os mais ricos ornamentos, perto dessas assembleias de espíritos resplandecentes, de uma luz que a vossa vista não poderia suportar e que é apanágio da pureza? Que são os vossos palácios e os vossos salões dourados, perto das moradias aéreas, dos vastos campos do espaço matizado de cores, que fariam empalidecer o arco-íris? Que são os vossos passeios, de passos contados em vossos parques, perto das excursões através da imensidade, mais rápidas do que o relâmpago? Que são os vossos horizontes limitados e nebulosos, perto do espetáculo grandioso dos mundos que se movem no universo, sem limite sob a poderosa mão do mais alto? Quanto os vossos mais melodiosos concertos são tristes e gritantes, perto dessa suave melodia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma. Quanto as vossas maiores alegrias são tristes e insípidas, perto da inefável sensação de felicidade que penetra incessantemente todo o ser, como um eflúvio benfazejo, sem mistura de nenhuma inquietação, de nenhuma apreensão, de nenhum sofrimento. Aqui tudo respira o amor, a confiança, a sinceridade, por toda parte corações amantes, por toda parte amigos, nenhuma parte de invejosos e ciumentos. Tal é o mundo onde estou, meu amigo, e aonde chegareis infalivelmente seguindo o caminho reto. Entretanto, se deixaria cedo uma alegria uniforme, não credes que a nossa alma isenta de peripécias não é nem um concerto perpétuo, nem uma festa sem fim, nem uma beata contemplação durante a eternidade? Não é o movimento da vida a atividade? As ocupações, embora isentas de fadigas, dão-lhe uma incessante variedade de aspectos e de emoções pelos milhares de incidentes de que são salpicadas. Cada um tem a sua missão a cumprir, os seus protegidos a assistir, amigos da terra para visitar, mecanismos da natureza a dirigir, almas sofredoras para consolar. Se vai ou vem, não de uma rua a outra, mas de um mundo ao outro, reúne-se ou separa-se para se reunir em seguida, reúne-se num lugar, comunica-se o que se fez, felicita-se pelos sucessos alcançados, combina-se, assiste-se reciprocamente nos casos difíceis. Enfim, asseguro-vos que ninguém tem tempo de se aborrecer um segundo. Neste momento, a Terra é o nosso grande objeto de preocupação. Que movimento entre os espíritos, que numerosas cortes afluem para concorrer em sua transformação.
Dir-se-ia uma multidão de trabalhadores ocupados em desbravar uma floresta sob a condução de chefes experimentados. Uns abatem as velhas árvores com o machado, arrancam as profundas raízes, outros desentulhando, estes lavrando e semeando, aquele edificando a nova cidade sobre as ruínas carcomidas do velho mundo. Durante esse tempo, os chefes se reúnem, formam conselhos e enviam mensageiros para darem ordens em todas as direções. A terra deve estar regenerada num tempo dado. É necessário que os desígnios da providência se cumpram. Por isso, cada um está na obra. Não credes que eu seja simples espectadora desse grande trabalho. Teria vergonha de ficar inativa enquanto todo o mundo se ocupa. Uma missão importante me está confiada e esforço-me por cumpri-la com o melhor de mim. Não foi sem lutas que cheguei à posição que ocupo na vida espiritual. Crede bem que a minha última existência, por meritória que vos pareça, não bastou para isso. Durante várias existências, passei por provas de trabalho e de miséria que escolhi voluntariamente para fortificar e depurar a minha alma. Tive a felicidade de sair vitoriosa delas, mas restava-me uma a aprovar, a mais perigosa de todas, a da fortuna e do bem-estar material, de um bem-estar sem mistura de amargor. Aí estava o perigo. Antes de tentá-la, quis me sentir bastante forte para não sucumbir. Deus levou em conta as minhas boas intenções e deu-me a graça de sustentar-me. Muitos outros espíritos, seduzidos pelas aparências, apressam-se em escolhê-la. Muito fracos, para afrontarem o perigo, as seduções triunfam de sua inexperiência. Trabalhadores, estive em vossas fileiras. Eu, a nobre senhora, como vós, já ganhei o meu pão com o suor de minha fronte, experimentei provações, sofri intempéries, e foi o que desenvolveu as forças viris de minha alma. Sem isso, provavelmente teria sido mal sucedida na minha última prova, o que me arrojaria bem longe para trás. Como eu, tereis também ao vosso turno a prova da fortuna, mas não vos apresseis impedi-la muito cedo. E vós, que sois ricos, tendes sempre presente no pensamento que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não está na terra, e compreendei a que preço podereis merecer os benefícios do Todo-Poderoso. Paula, na terra, condessa de reticências. Fecha aspas. Jean Reynaud, Sociedade Espírita de Paris, Comunicação Espontânea. Meus amigos, como esta nova vida é magnífica, semelhante a uma torrente luminosa, ela arrasta em seu curso imenso as almas ébrias do infinito. Depois da ruptura de meus laços carnais, meus olhos abarcaram horizontes novos que me cercavam e gozaram das esplêndidas maravilhas do infinito. Passei das sombras da matéria para a aurora resplandecente que anuncia o Todo-Poderoso. Eu fui salvo, não pelo mérito de minhas obras, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as manchas causadas pela ignorância à pobre humanidade. A minha morte foi abençoada. Os meus biógrafos julgaram-na prematuramente, os cegos. Lamentaram alguns escritos nascidos da poeira e não compreenderão quanto pouco de ruído que se fez ao redor de minha tumba silenciosa foi útil para a santa causa do Espiritismo. Minha obra estava terminada. Meus antecessores correram na liça. Eu atingir esse ponto culminante onde o homem dera o que tinha de melhor e onde não faz mais do que recomeçar. A minha morte reaviva a atenção dos letrados e a reconduz para minha obra capital, que toca a grande questão espírita que fingem desconhecer e que bem cedo os envolverá. Glória a Deus, ajudado pelos espíritos superiores que protegem a nova doutrina, vou ser um dos pioneiros que marcam o vosso caminho. Jean Reynaud. Paris, reunião de família.
Outra comunicação espontânea. O espírito responde sobre uma reflexão feita quanto à sua morte inesperada, numa idade pouco avançada e que surpreendeu muita gente. Aspas. Quem vos disse que a minha morte não foi um benefício para o espiritismo, para o seu futuro, para as suas consequências? Notaste, meu amigo, a marcha que segue o progresso, o caminho que toma a fé espírita? No início, Deus deu a todos as provas materiais, dança das mesas, pancadas e toda sorte de fenômenos. Foi para chamar a atenção, foi um preâmbulo engraçado. Aos homens são necessárias provas palpáveis para crerem. Agora é bem outra coisa. Depois dos fatos materiais, Deus fala à inteligência, ao bom senso, à fria razão. Não são mais as habilidades, mas coisas racionais, que devem convencer e mesmo reunir os incrédulos, os mais obstinados. E não é ainda senão o começo. Tomai bem nota do que vos digo. Toda uma série de fatos inteligentes e irrefutáveis vão se seguir, e o número dos adeptos da fé espírita, já tão grande, ainda vai aumentar. Deus vai ligar-se às inteligências de elite, às sumidades do espírito, do talento e do saber, e isso vai ser um raio luminoso que se difundirá sobre toda a terra como um fluido magnético irresistível e impelirá os mais recalcitrantes à procura do infinito, ao estudo dessa admirável ciência que nos ensina máximas tão sublimes. Todos irão se agrupar ao vosso redor e, fazendo a abstração do diploma de gênio que lhes foi dado, vão se tornar humildes e pequenos para aprenderem e para se convencerem. Depois, mais tarde, quando estiverem bem instruídos e bem convencidos, se servirão de sua autoridade e da notoriedade de seu nome, para empurrarem ainda mais longe e alcançar os últimos limites do objetivo que vos propuseste, a regeneração da espécie humana, pelo conhecimento raciocinado e aprofundado das existências passadas e futuras. Eis a minha sincera opinião sobre o estado atual do espiritismo. Fecha aspas. Bordeaux. Evocação. Atendo com prazer ao vosso chamado, senhora. Sim, tendes razão. A perturbação espírita, por assim dizer, não existiu para mim. Isso respondia a um pensamento do médium. Exilado voluntariamente na vossa terra, onde tinha que lançar a primeira semente séria das grandes verdades que envolvem o mundo neste momento, sempre tive a consciência da pátria e depressa me reconheci no meio de meus irmãos. Pergunta. Eu vos agradeço por consentir em vir, mas não acrediteis que o meu desejo de conversar convosco influísse sobre vós. Necessariamente deve haver uma diferença tão grande entre nós que nisso não penso senão com respeito. Resposta. Obrigado por esse bom pensamento, minha filha, mas deves saber também que qualquer distância que as provas acabadas, mais ou menos prontamente, mais ou menos felizmente, possam estabelecer entre nós, há sempre um laço poderoso que nos une, a simpatia, e tendes estreitado esse laço com o vosso pensamento constante. Pergunta. Se bem que muitos espíritos hajam explicado as suas primeiras sensações ao despertar, seríeis bastante bom para nos dizer o que sentistes ao reconhecer-vos e como se operou a separação de vosso espírito e de vosso corpo? Resposta. Como para todos, senti o momento da libertação aproximar-se, mas mais feliz que muitos, ela não me causou angústias porque lhe conhecia os resultados, embora fossem maiores do que pensava. O corpo é um entrave às faculdades espirituais e quaisquer que sejam as luzes que se haja conservado, são sempre mais ou menos abafadas pelo contato da matéria. Dormi, esperando um despertar feliz. O sono foi curto e a admiração imensa.
Os esplendores celestes expostos aos meus olhares brilhavam com todo o seu fausto. A minha visão maravilhada mergulhava na imensidade desses mundos, cuja existência e habitabilidade eu afirmara. Era uma visão que me revelava e me confirmava a verdade de meus sentimentos. O homem, por mais que se creia seguro, quando fala, há frequentemente, no fundo de seu coração, os momentos de dúvida, de incerteza. Ele desconfia, se não da verdade que proclama, menos frequentemente dos meios imperfeitos que emprega para demonstrá-la. Convencido da verdade que queria fazer admitir, a miúde, tive que combater contra mim mesmo, contra o desalento de ver, de tocar, por assim dizer, a verdade, e não poder torná-la palpável àqueles que tinham tanta necessidade de crerem nela, para caminharem com segurança no caminho que tinham a seguir. Pergunta: quando vivo, professavas o Espiritismo? Resposta: entre professar e praticar há uma grande diferença. Muitas pessoas professam uma doutrina que não praticam. Eu praticava e não professava. Do mesmo modo que todo homem é cristão porque segue as leis do Cristo, fosse isso sem conhecê-las, do mesmo modo todo homem pode ser espírita, que crê em sua alma imortal, em suas reencarnações, em sua marcha progressiva incessante, nas provas terrestres, abluções necessárias para se purificar. Eu nisso acreditava. Era, pois, espírita. Compreendia a erraticidade, esse laço intermediário entre as encarnações, esse purgatório onde o espírito culpado se despoja de seus vestidos manchados para revestir uma nova roupa, onde o espírito em progresso tece, com cuidado, a roupa que vai vestir de novo e que quer conservar pura. Eu compreendi, vos disse, e sem professar, continuei a praticar. Nota: estas 3 comunicações foram obtidas por 3 médiuns diferentes, completamente estranhos uns aos outros. Pela analogia dos pensamentos e a forma de linguagem, pode-se admitir pelo menos a presunção de identidade. A expressão tece com cuidado a roupa que vai vestir de novo é uma encantadora figura que pinta a solicitude com a qual o espírito em progresso prepara a nova existência que deverá fazê-lo progredir ainda. Os espíritos atrasados tomam menos precauções e algumas vezes fazem escolhas infelizes que os forçam a recomeçar. Antoine Cousteau, membro da Sociedade Espírita de Paris, sepultado em 12 de setembro de 1863 no cemitério de Montmartre, na Vala Comum. Era um homem de coração que o Espiritismo conduziu a Deus. A sua fé no futuro era completa, sincera e profunda. Simples obreiro calceteiro, praticava caridade em pensamentos, em palavras e em ações, segundo seus fracos recursos, porque encontrava ainda o meio de assistir aqueles que tinham menos do que ele. Se a sociedade não fez os gastos de uma cova particular, foi porque havia um emprego mais útil a se fazer com os fundos, do que se tivessem sido empregados sem proveito para os vivos, para uma vã satisfação do amor próprio. E os espíritas, sobretudo, sabem que a vala comum é uma porta que conduz ao céu tão bem quanto os mais suntuosos mausoléus. O Sr. Canut, secretário da Sociedade, outrora profundo materialista, pronunciou sobre a sua tumba a locução seguinte. Aspas. Caro irmão Cousteau, há apenas alguns anos, muito dentre nós, e o confesso, eu sendo o primeiro, não teríamos visto diante desta tumba aberta senão o fim das misérias humanas, e depois o nada, o horrível nada, quer dizer, nada de alma por merecer ou expiar e, consequentemente, nada de Deus para recompensar, castigar ou perdoar. Hoje, graças à nossa divina doutrina, aí vemos o fim das provas.
E para vós, caro irmão, de quem entregamos à terra o despojo mortal, o triunfo de vossos labores e o começo das recompensas que mereceram a vossa coragem, a vossa resignação, a vossa caridade, em uma palavra, as vossas virtudes e, acima de tudo, a glorificação de um Deus sábio, todo-poderoso, justo e bom. Levai, pois, caro irmão, as nossas ações de graça aos pés do Eterno, que quis dissipar, ao nosso redor, as trevas do erro e da incredulidade, porque ainda há pouco tempo teríamos dito nesta circunstância a fronte triste e o desalento no coração. Adeus, amigo, para sempre. Hoje, dizemos, a testa alta e radiante de esperança, o coração cheio de coragem e de amor. Caro irmão, até breve, e ore por nós. Nota. Para maiores detalhes e outras alocuções, ver a Revista Espírita de outubro de 1863, página 297. Fim de nota. Fecha aspas. Um dos médios da sociedade, sobre a própria sepultura, ainda não fechada, obteve a comunicação seguinte, da qual todos os assistentes, incluídos os coveiros, escutaram a leitura de cabeça descoberta e com uma profunda emoção. Foi, com efeito, um espetáculo novo e surpreendente de ouvir as palavras de um morto recolhidas no seio mesmo da tumba. Aspas. Obrigado, amigos, obrigado. A minha tumba não está ainda fechada e, todavia, um segundo mais e a terra vai recobrir os meus restos. Mas vós o sabeis, sob essa poeira minha alma não será enterrada. Ela vai planar no espaço para subir a Deus. Também, como é consolador poder dizer-se ainda, apesar do envoltório destruído, não, eu não estou morto, vivo a verdadeira vida, a vida eterna. O acompanhamento do pobre não é seguido por um grande número. Orgulhosas manifestações não ocorrem em sua tumba. E, todavia, amigos, crede-me, a multidão imensa não falta aqui, e os bons espíritos seguiram convosco e com essas mulheres piedosas o corpo daquele que aí está deitado. Todos, ao menos, credes e amais o bom Deus. Certamente não. Não morremos porque o nosso corpo se destrói, mulher bem-amada. E doravante estarei sempre perto de ti para te consolar e te ajudar a suportar a prova. Ela será rude para ti, a vida, mas com a ideia da eternidade e do amor de Deus cheio teu coração, como teus sofrimentos ser-te-ão tão leves. Parentes que cercais a minha bem-amada companheira, amai-a, respeitai-a, sede para ela irmãos e irmãs. Não ouvideis que vos deveis toda a assistência na terra, se desejais entrar na morada do Senhor. E vós, espíritas, irmãos, amigos, obrigado por terem vindo dizer-me adeus até esta morada de pó e de lama. Mas sabei, vós sabeis bem que a minha alma vive imortal e que algumas vezes irá pedir preces que não me serão recusadas para ajudar-me a caminhar nesta via magnífica que me abristes durante a minha vida. Adeus a todos que estais aqui, poderemos nos rever alhures, se não sobre esta tumba. As almas me chamam ao seu encontro. Adeus, orai por aqueles que sofrem. Até breve. Cousteau. Fecha aspas. 3 dias mais tarde, o espírito do Sr. Cousteau, evocado em um grupo particular, ditou o que se segue, por intermédio de um outro médium. Aspas. A morte é a vida, não faço senão repetir o que foi dito, mas para vós não há outra expressão que esta, apesar do que dizem os materialistas, aqueles que querem permanecer cegos. Meus amigos, que mais bela aparição na terra que há de ver flutuar as bandeiras do Espiritismo, ciência imensa da qual tendes apenas as primeiras letras, que claridades ela traz aos homens de boa vontade, aqueles que quebraram as cadeias terríveis do orgulho para hastearem bem alto as suas crenças em Deus. Orai, humanos, agradecei-lhe por todos esses benefícios. Pobre humanidade, se lhe fora dado compreender.
Mas não, ainda não chegou o tempo em que a misericórdia do Senhor deverá se estender sobre todos os homens, a fim de que eles reconheçam as suas vontades e a elas se submetam. Será pelos teus raios luminosos, ciência bendita, que eles ali chegarão e a compreenderão. Será o teu calor benfazejo que virão reaquecer os seus corações ao fogo divino que dá a fé e as consolações. Será sob os teus raios vivificantes que o Senhor e o obreiro virão se confundir e não serão senão um, porque compreenderão esta caridade fraternal pregada pelo divino Messias. Ó meus irmãos, pensai na felicidade imensa que tendes por serdes os primeiros iniciados na obra regeneradora. Honra a vós, meus amigos, continuai e, como eu, um dia, vindo para a pátria dos espíritos, direis: a morte é a vida, ou antes, é um sonho, uma espécie de pesadelo que dura o espaço de um minuto e de onde se sai para se ver cercado de amigos que vos felicitam e estão felizes por lhes estender os braços. Minha felicidade foi tão grande que não podia compreender como Deus me concedia tantas graças por ter feito tão pouco. Parecia-me sonhar, e como algumas vezes ocorreu-me sonhar que estava morto, tive medo um instante de ser obrigado a retornar a esse infeliz corpo, mas não tardei a dar-me conta da realidade e agradeci a Deus. Eu bendisse o Senhor que tão bem soubera despertar em mim os deveres do homem que pensa na vida futura. Sim, eu o bendizia e lhe agradecia, porque o livro dos Espíritos despertara em minha alma o impulso de amor pelo meu Criador. Obrigado, meus bons amigos, por me atraírem para vós. Dizei aos nossos irmãos que frequentemente estou em companhia de nosso amigo Sanson. Até breve, coragem, a vitória vos espera, felizes aqueles que tomaram parte no combate. Fecha aspas. Desde então, o Sr. Cousteau manifestou-se frequentemente, seja na sociedade, seja em outras reuniões, onde sempre deu provas dessa elevação de pensamentos que caracteriza os espíritos avançados. Senhorita Emma. Nota. Senhorita Emma Livry. Fim de nota. Jovem morta em consequência de um acidente causado pelo fogo e depois de cruéis sofrimentos. Alguém se tinha proposto pedir a sua evocação na Sociedade Espírita de Paris, quando ela, espontaneamente, se apresentou no dia 31 de julho de 1863, pouco tempo depois de sua morte. Aspas. Eis-me, pois, ainda no teatro do mundo, eu que me acreditava mergulhada para sempre no meu véu de inocência e de juventude. O fogo da terra salvou-me do fogo do inferno. Assim eu pensava em minha fé católica, e se ousasse entrever o esplendor do paraíso, minha alma tremente se refugiria na expiação do purgatório e pediria, sofreria, choraria. Mas quem deu à minha fraqueza a força para suportar as minhas angústias? Quem, nas longas noites de insônia e febre dolorosa, se inclinava sobre meu leito de mártir? Quem refrescava os meus lábios áridos? Éreis vós, meu anjo guardião, cuja branca auréola me cercava. Éreis vós, também, caros espíritos, que vinhais murmurar aos meus ouvidos palavras de esperança e de amor. O ardor que consumiu meu fraco corpo despojou-me do agarramento ao que passa. Também eu morri já vivendo a verdadeira vida. Não conheci a perturbação e entrei serena e recolhida no dia radioso que envolve aqueles que, depois de terem muito sofrido, esperaram um pouco. Minha mãe, minha querida mãe, foi a derradeira vibração terrestre que ressoou em minha alma. Quanto quisera que se tornasse espírita. Destaquei-me da árvore terrestre como um fruto maduro antes do tempo. Não tinha ainda que roçar pelo demônio do orgulho, que excita as almas com os infelizes arrastamentos pelos sucessos brilhantes da embriaguez da juventude.
Bendigo o ardor, bendigo o sofrimento, bendigo a prova que era uma expiação. Semelhante a esses fios brancos do outono, flutuo arrastada na corrente luminosa. Não são mais as estrelas de diamante que brilham na minha fronte, mas as estrelas de ouro do bom Deus. Fecha aspas. Emma. Num outro centro, em Havre, o mesmo espírito, também espontaneamente, deu a comunicação seguinte em 30 de julho de 1863. Aspas. Aqueles que sofrem na terra serão recompensados na outra vida. Deus é cheio de justiça e misericórdia para com aqueles que sofrem neste mundo. Concede uma felicidade tão pura, uma felicidade tão perfeita, que não se deveria temer nem os sofrimentos e nem a morte, se fora possível às pobres criaturas humanas sondar os misteriosos desígnios de nosso Criador. Mas a terra é um lugar de provas frequentemente bem grandes, frequentemente semeadas de dores bem pungentes. Sede resignados a tudo, se fordes por ela alcançados, a tudo inclinai-vos diante da bondade suprema de Deus, que é todo-poderoso. Se vos der um fardo pesado a suportar, se vos chama a ele depois de grandes sofrimentos, vereis na outra vida a vida feliz. Quão pouca coisa eram essas dores e essas penas na terra, quando julgardes a recompensa que Deus vos reserva, se nenhum lamento, nenhum murmúrio entrar em vosso coração. Bem jovem deixei a terra, Deus quis me perdoar e me dar a vida daqueles que respeitaram as suas vontades. Adorai sempre a Deus, amai-o de todo o vosso coração, sobretudo rogai a Ele firmemente, aí está o vosso sustentáculo nesse mundo, a vossa esperança, a vossa salvação. Fecha aspas. Emma. O doutor Vinal. Antigo membro da Sociedade de Paris, morto em 27 de março de 1865, na véspera do sepultamento, um sonâmbulo muito lúcido e que vê muito bem os espíritos, solicitado para se transportar junto dele e dizer se o via, respondeu. Aspas. Vejo um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma massa que se agita e como alguma força que faz esforços para dela se liberar, mas que tem dificuldade para vencer a resistência. Eu não distingo a forma do espírito, bem determinada. Fecha aspas. Ele foi evocado na Sociedade de Paris em 31 de março. Pergunta. Caro senhor Vinal, todos os vossos antigos colegas da Sociedade de Paris conservam de vós a melhor recordação, e eu, em particular, as excelentes relações que não cessaram entre nós. Em vos chamando em nosso meio, temos primeiro por objetivo dar-vos um testemunho de simpatia, e ficaremos muito felizes se consentirdes ou se puderdes vir conversar conosco. Resposta. Caro amigo e digno mestre, a vossa boa lembrança e os vossos testemunhos de simpatia me são muito sensíveis. Se hoje posso vir a vós e assistir livre e desligado a esta reunião de todos os nossos bons amigos e irmãos espíritas, é graças ao vosso bom pensamento e à assistência que as vossas preces me trouxeram. Como dizia com justeza o meu jovem secretário, eu estava impaciente para me comunicar. Desde o começo desta noite, empreguei todas as minhas forças espirituais para dominar esse desejo. Vossas conversas e as graves questões que agitastes, em me interessando vivamente, tornaram a minha espera menos penosa. Perdoai, caro amigo, mas meu reconhecimento pedia para se manifestar. Pergunta. Quereis nos dizer primeiro como vos encontrais no mundo dos espíritos? Ao mesmo tempo, quereis nos descrever o trabalho da separação, as vossas sensações naquele momento e dizer-nos ao cabo de quanto tempo vos reconhecestes? Resposta. Estou
tão feliz quanto se pode sê-lo quando se vê confirmarem plenamente todos os pensamentos secretos que se pode haver emitido sobre uma doutrina consoladora e reparadora. Sou feliz? Sim, eu sou, porque agora vejo, sem nenhum obstáculo, se desenvolver diante de mim o futuro da ciência e da filosofia espíritas. Mas afastemos por hoje essas digressões inoportunas. Virei de novo vos entreter a esse respeito, sabendo que a minha presença vos proporcionará tanto prazer quanto eu mesmo sinto em vos visitar. O dilaceramento foi bastante rápido, mais rápido que o meu pouco mérito me fazia esperar. Fui poderosamente ajudado pelo vosso concurso, e o vosso sonâmbulo vos deu uma ideia muito límpida do fenômeno da separação, para que eu não insista nisso. Era uma espécie de oscilação descontínua, uma espécie de arrastamento em dois sentidos opostos. O espírito triunfou, uma vez que aqui estou. Não deixei completamente o corpo, senão no momento em que foi depositado na terra, retornei convosco. Pergunta: que pensais do serviço feito para os vossos funerais? Fiz-me um dever assistir a ele. Nesse momento, estáveis bastante desligado para vê-lo, e as preces que fiz por vós, não ostensivamente bem entendido, chegaram a vós? Resposta: sim. Como vos disse, a vossa assistência em tudo fez a sua parte, e regressei convosco abandonando a minha velha crisálida. As coisas materiais pouco me tocam, de resto o sabeis. Eu não pensava senão na alma e em Deus. Pergunta: lembrai-vos de que o vosso pedido há 5 anos, no mês de fevereiro de 1860, fizemos um estudo sobre vós, estando ainda vivo. Nota. Ver Revista Espírita do mês de março de 1860. Fim de nota. Naquele momento, o vosso espírito estava desligado para vir conversar conosco. Quereis nos descrever, tanto quanto possível, a diferença que existe entre o vosso desligamento atual e o de então? Resposta: sim, certamente disso me lembro, mas que diferença entre o meu estado de então e o de hoje? Então, a matéria me constrangia ainda com a sua rede inflexível. Queria desligar-me de maneira mais absoluta e não o podia. Hoje sou livre, um vasto campo, o do desconhecido, abre-se diante de mim, e eu espero, com a vossa ajuda e a dos bons espíritos, aos quais me recomendo, avançar e me penetrar o mais rapidamente possível dos sentimentos que ele faz sentir e dos atos que é necessário cumprir para transpor o caminho da prova e merecer o mundo das recompensas. Que majestade, que amplidão! É quase um sentimento de assombro que domina então, quando, fracos como somos, queremos fixar as sublimes claridades. Pergunta: numa outra vez, ficaremos felizes em continuar esta conversa quando quiserdes reaparecer entre nós. Resposta: respondi sucintamente e sem sequência às vossas perguntas. Não exijais ainda mais do vosso fiel discípulo. Não estou inteiramente livre. Conversar ainda seria minha alegria. O meu guia modera o meu entusiasmo, e já pude apreciar bem a sua bondade e a sua justiça para submeter-me inteiramente à sua decisão. Qualquer pesar que sinta por ser interrompido. Consolo-me pensando que frequentemente poderei vir assistir incógnito às vossas reuniões. Algumas vezes vos falarei, eu vos amo e vos quero prová-lo, mas outros espíritos mais avançados que eu reclamam a prioridade e devo me apagar diante daqueles que consentiram ao meu espírito dar um livre vôo à torrente de pensamentos que havia acumulado. Deixo-vos, amigos, e devo agradecer duplamente, não somente a vós, espíritas, que me chamastes, mas também a este espírito que consentiu que eu tomasse o seu lugar e que, quando vivo, levava o ilustre nome de Pascal, aquele que foi e será sempre o mais devotado dos vossos adeptos. Dr. Vinal. Victor Leblouf, jovem piloto da Barra no porto de Havre, morto com a idade de 20 anos.
morava com sua mãe, pobre, pequena comerciante, a quem prodigalizava os mais ternos e os mais afetuosos cuidados, e que sustentava com o produto do seu rude trabalho. Jamais o viram frequentar os cabarés, nem entregar-se aos excessos tão frequentes em sua profissão, porque não queria desviar a menor parte de seu ganho do piedoso uso ao qual o consagrava. Todo o tempo que não empregava no seu serviço, dava-o à sua mãe para poupá-la da fadiga. Atacado há muito tempo pela doença da qual sabia que deveria morrer, escondia os seus sofrimentos com medo de causar-lhe inquietude e não quisesse ela mesma cuidar de sua tarefa. Eram necessários a esse rapaz um bem grande fundo de qualidades naturais e uma bem grande força de vontade para resistir, na idade das paixões, aos perniciosos arrastamentos do meio em que vivia. Era de uma piedade sincera e a sua morte foi edificante. Na véspera de sua morte, pediu à sua mãe que fosse descansar um pouco, dizendo que ele mesmo sentia necessidade de dormir. Esta teve então uma visão. Achava-se, disse ela, numa grande escuridão. Depois viu um ponto luminoso que crescia pouco a pouco, e o quarto se iluminou por uma brilhante claridade, da qual se destacou a figura de seu filho, radiosa e elevando-se no espaço infinito. Ela compreendeu que o seu fim estava próximo. Com efeito, no dia seguinte, a sua bela alma deixou a terra, enquanto seus lábios murmuravam uma prece. Uma família espírita, que conhecia sua bela conduta e se interessava por sua mãe, que ficou só, teve a intenção de evocá-lo pouco tempo depois de sua morte, mas ele se manifestou espontaneamente pela comunicação seguinte. Aspas. Desejáveis saber o que sou agora? Bem feliz, ó, bem feliz. Não conteis por nada os sofrimentos e as angústias, porque eles são a fonte de bênçãos e de felicidade além do túmulo, da felicidade. Não compreendeis o que esta palavra significa? Os felizes da terra estão tão longe daquilo que sentimos quando retornamos para o Senhor com uma consciência pura, com a confiança do servidor que cumpriu com o seu dever e que espera, cheio de alegria, a aprovação daquele que é tudo. Ó, meus amigos, a vida é penosa e difícil, se não olhardes o fim. Mas eu vos digo, em verdade, quando vierdes entre nós, se a vossa vida foi segundo as leis de Deus, sereis recompensados além, bem além dos sofrimentos e dos méritos que credes haver conquistado para o céu. Sede bons, sede caridosos, dessa caridade desconhecida para muitos dentre os homens, que se chama benevolência. Sede prestativos aos vossos semelhantes, fazei para eles mais do que gostaríeis que se fizesse para vós mesmos, porque ignorais a miséria íntima e conheceis a vossa. Ajudai minha mãe, minha pobre mãe, minha única saudade da terra. Ela deve sofrer outras provas, e é necessário que ela chegue ao céu. Adeus, vou para ela. Fecha aspas. Victor. O Guia do Médium. Os sofrimentos experimentados durante uma encarnação terrestre nem sempre são uma punição. Os espíritos que, pela vontade de Deus, vêm cumprir uma missão na Terra, como aquele que acaba de se comunicar convosco, ficam felizes por sofrerem os males que para outros são uma expiação. O sono os retempera junto do mais alto e dá-lhes a força de tudo suportarem para a sua maior glória. A missão deste espírito em sua última existência não era uma missão notável, mas embora haja sido obscura, não teve com isso senão mais mérito, porque não podia estar estimulada pelo orgulho. Havia primeiro um dever de reconhecimento para ser cumprido diante daquela que foi sua mãe. Deveria, em seguida, mostrar que, nos piores meios, podem-se encontrar almas puras, com sentimentos nobres e elevados, e que, com a vontade, pode resistir a todas as tentações. É uma prova de que as qualidades têm uma causa anterior, e seu exemplo não terá sido estéril. Senhora Anaís Gourdon.
Muito jovem, notável pela doçura de seu caráter e pelas qualidades morais mais eminentes, falecida em novembro de 1860, ela pertencia a uma família de trabalhadores nas minas de carvão das cercanias de Saint-Étienne, circunstância importante para apreciar a sua posição como espírito. Evocação. Estou aqui? Pergunta. Vosso marido e vosso pai pediram-me para vos chamar e ficarão felizes tendo uma comunicação vossa? Resposta. Também estou bem feliz em dá-la. Pergunta. Por que fostes arrebatada tão jovem da afeição de vossa família? Resposta. Porque terminei as minhas provas terrestres. Pergunta. Ides vê-los algumas vezes? Resposta. Estou frequentemente perto deles. Pergunta. Sois feliz como espírito? Resposta. Eu sou feliz, eu tenho esperança, eu espero, eu amo. Os céus não têm mais espanto para mim. Espero com confiança e amor que as asas brancas me abram caminho. Pergunta. Que entendeis por essas asas? Resposta. Entendo tornar-me espírito puro e resplandecer como os mensageiros celestes que me ofuscam. As asas dos anjos, arcanjos, serafins, que são espíritos puros, evidentemente não são senão um atributo imaginado pelos homens, para pintar a rapidez com a qual se transportam, porque a sua natureza etérea lhes dispensa qualquer sustentáculo para percorrer os espaços. Entretanto, eles podem aparecer aos homens com esse acessório, para responderem ao seu pensamento, como outros espíritos tomam a aparência que tinham na terra para se fazerem reconhecer. Pergunta. Vossos pais podem fazer alguma coisa que vos seja agradável? Resposta. Podem. Estes seres queridos não mais se entristecerem pelo quadro de seus pesares, uma vez que sabem que não estou perdida para eles, que o meu pensamento lhes seja doce, leve e perfumado em suas lembranças. Passei como uma flor, e nada de triste deve subsistir de minha rápida passagem. Pergunta. De onde vem que vossa linguagem seja tão poética e tão pouco em relação com a posição que tinhais na terra? Resposta. É que a minha alma quem fala. Sim, eu tinha conhecimentos adquiridos, e frequentemente Deus permite que espíritos delicados se encarnem entre os homens mais rudes, para fazê-los pressentir as delicadezas que alcançarão e compreenderão mais tarde. Sem essa explicação tão lógica e tão conforme com a solicitude de Deus para com suas criaturas, dificilmente dar-se-ia conta de que, à primeira vista, poderia parecer uma anomalia. Com efeito, o que mais de gracioso e de mais poético que a linguagem do espírito dessa jovem, educada no meio dos mais rudes trabalhos? A contrapartida se vê frequentemente. São os espíritos inferiores encarnados entre os homens mais avançados, mas com um objetivo oposto. É tendo em vista o seu próprio adiantamento que Deus os coloca em contato com o mundo esclarecido, e algumas vezes também para servir de prova a esse mesmo mundo. Que outra filosofia pode resolver tais problemas? Maurice Gontran foi filho único, falecido com 18 anos, de uma afecção do pulmão. Inteligência rara, razão precoce, grande amor aos estudos, caráter doce, amante e simpático. Ele possuía todas as qualidades que dão as mais legítimas esperanças de um brilhante futuro. Seus estudos terminaram cedo com o maior sucesso e ele trabalhava na escola politécnica. Para seus pais, sua morte foi a causa de uma dessas dores que deixam traços profundos, e tanto mais penosas quanto tenham sempre sido de uma santa delicadeza, atribuíam seu fim prematuro ao trabalho para o qual o impeliram e se repreendiam. Aspas. A que, diziam, serve-lhe agora tudo o que aprendeu? Melhor fora que tivesse permanecido ignorante, porque disso não necessitaria para viver e, sem dúvida, estaria ainda entre nós, consolaria a nossa velhice. Fecha aspas. Se conhecessem o Espiritismo, sem dúvida raciocinariam de outro modo,
Mais tarde, aí encontraram a verdadeira consolação. A comunicação seguinte foi dada pelo filho a um de seus amigos, alguns meses depois de sua morte. Pergunta: Meu caro Maurice, a terna afeição que tinheis por vossos pais faz com que eu não duvide do vosso desejo de levantar a sua coragem, se isso está no vosso poder. O desgosto, eu diria, o desespero em que a vossa morte os mergulhou, altera visivelmente sua saúde e lhes faz se desgostarem da vida. Algumas boas palavras vossas, sem dúvida, poderão fazer renascer neles a esperança. Resposta: Meu velho amigo, esperava com impaciência a oportunidade que me ofereceis para me comunicar. A dor dos meus pais me aflige, porém, ela se acalmará quando tiverem a certeza de que não estou perdido para eles. É em convencê-los dessa verdade que deveis vos interessar, e a isso chegareis certamente. Era necessário esse acontecimento para levá-los a uma crença que fará sua felicidade, porque ela lhes impedirá de murmurarem contra os decretos da providência. Meu pai, vós o sabeis, era muito cético a respeito da vida futura. Deus permitiu que tivesse essa aflição para tirá-lo do seu erro. Nós nos reencontraremos aqui, neste mundo onde não mais se conhecem os desgostos da vida e onde os precedi, mas dizei-lhes bem que a satisfação de ali me reverem lhe será recusada como punição por sua falta de confiança na bondade de Deus. Ser-me-ia mesmo interditado, daqui até lá, comunicar-me com eles enquanto estiverem ainda na terra. O desespero é uma revolta contra a vontade do Todo-Poderoso e que sempre é punida pelo prolongamento da causa que levou a esse desespero, até que se esteja, enfim, submisso. O desespero é um verdadeiro suicídio, porque mina as forças do corpo, e aquele que abrevia os seus dias com os pensamentos de escapar mais cedo às opressões da dor, prepara para si as decepções mais cruéis. Ao contrário, é manter as forças do corpo para que é necessário trabalhar para suportar mais facilmente o peso das provas. Meus bons pais, é a vós que me dirijo. Desde que deixei o meu despojo mortal, não deixei de estar junto a vós, e mais frequentemente do que eu estava quando vivia na terra. Consolai-vos, pois, porque não estou morto, estou mais vivo do que vós. Só o meu corpo morreu, mas meu espírito vive sempre. Ele está livre, feliz, doravante ao abrigo das doenças, das enfermidades e da dor. Em lugar de vos afligir, regozijai-vos por me saberem no meio isento de cuidados e de receios, onde o coração é arrebatado por uma alegria pura e sem mescla. Ó, meus amigos, não lastimeis aqueles que morrem prematuramente. É uma graça que Deus lhes concede, poupando-lhes as tribulações da vida. Minha existência, desta vez, não deveria prolongar-se por mais tempo na terra. Eu tinha adquirido o que aí deveria adquirir, a fim de preparar-me para cumprir, mais tarde, uma missão mais importante. Se tivesse vivido por longos anos, sabeis a quais perigos, a quais seduções estaria exposto? Sabeis que, se não estando ainda bastante forte para resistir, houvesse sucumbido, isso poderia ser para mim um atraso de vários séculos? Por que, pois, lamentais o que me é vantajoso? Uma dor inconsolável, neste caso, acusaria uma falta de fé e não poderia ser legitimada senão pela crença no nada. Oh, sim, são para se lamentar aqueles que têm essa crença desesperante, porque para eles não há consolação possível. Os seres queridos estão perdidos sem retorno. A tumba levou-lhes a última esperança. Pergunta: Vossa morte foi dolorosa? Resposta: Não, meu amigo, não sofri senão antes de morrer com a moléstia que me arrebatou, mas esse sofrimento diminuía à medida que o último momento se aproximava. Depois, uma luz, e dormi sem pensar na morte.
Sonhei, um sonho delicioso. Sonhava que estava curado, não sofria mais, respirava a plenos pulmões e, com volúpia, um ar embalsamado e fortificante, era transportado através do espaço por uma força desconhecida. Uma luz brilhante resplandecia ao meu redor, mas sem cansar a minha visão. Vi meu avô, ele não tinha mais o rosto descarnado, mas um ar de frescor e de juventude. Estendeu-me os braços e apertou-me com efusão sobre seu coração. Uma multidão de outras pessoas, com semblantes risonhos, acompanhava-o. Todos me acolhiam com bondade e benevolência. Parecia-me reconhecê-las. Estava feliz por revê-las, e todos juntos trocamos palavras e testemunhos de amizade. Pois bem, o que eu acreditava ser um sonho era realidade. Não mais deveria despertar na terra. Eu estava desperto no mundo dos espíritos. Pergunta: a vossa moléstia fora causada pela vossa muito grande assiduidade aos estudos? Resposta: não, disso estejais bem persuadidos. O tempo que deveria viver na terra estava marcado e nada poderia aí reter-me por mais tempo. Meu espírito, nesses momentos de desligamento, sabia-o bem e estava feliz, pensando na sua próxima libertação. Mas o tempo que aí passei não foi sem proveito, e hoje me felicito por não tê-lo perdido. Os estudos sérios que fiz fortificaram a minha alma e aumentaram os meus conhecimentos. Foi outro tanto de educação. E se não pude aplicá-los na minha curta permanência entre vós, aplicá-los-ei mais tarde, com mais fruto. Adeus, caro amigo. Vou para junto de meus pais, dispô-los para receberem esta comunicação. Maurice. Capítulo 3. Espíritos numa condição mediana. Joseph Brie. Falecido em 1840, evocado em Bordeaux em 1862 por sua neta. O homem honesto segundo Deus ou segundo os homens. 1. Caro avô, quereis dizer-me como estáis entre os espíritos e dar-me alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? Resposta: tudo o que quiseres, minha cara criança. Expio a minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande e leva em conta as circunstâncias. Eu sofro, não como poderás entendê-lo, mas de desgosto por não ter empregado bem o meu tempo na terra. 2. Como não o empregastes bem? Sempre viveste como um homem honesto? Resposta: sim, do ponto de vista dos homens, mas há um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. Queres instruir-te, querida criança? Vou tratar de fazer-te sentir a diferença. Entre vós é considerado como homem honesto quando ele respeita as leis de seu país, respeito elástico para muitos, quando não faz mal ao seu próximo, tomando-lhe ostensivamente o seu bem, mas frequentemente se lhe toma a honra e a sua felicidade sem escrúpulo, do momento em que o código ou a opinião pública não podem alcançar o culpado hipócrita. Quando se pôde fazer gravar sobre a sua pedra tumular as lenga-lengas de virtudes que são louvadas, crendo-se haver pago sua dívida à humanidade. Que erro! Não basta para ser honesto diante de Deus não ter infringido as leis dos homens. É necessário, antes de tudo, não ter transgredido as leis divinas. O homem honesto diante de Deus é aquele que, cheio de devotamento e de amor, consagra a sua vida ao bem, ao progresso de seus semelhantes, aquele que, animado de um zelo aurido no objetivo, é ativo na vida, ativo para cumprir a tarefa material que lhe foi imposta, porque deve ensinar aos seus irmãos o amor ao trabalho, ativo nas boas obras, porque não deve esquecer que é apenas um servidor ao qual o Senhor pedirá contas um dia do emprego de seu tempo, ativo no objetivo, porque deve pregar, pelo exemplo, o amor ao Senhor e ao próximo.
O homem honesto diante de Deus deve evitar, com cuidado, essas palavras mordazes, veneno escondido sob flores, que destroem as reputações e, frequentemente, matam o homem moral, cobrindo-o de ridículo. O homem honesto diante de Deus deve ter sempre o coração fechado à menor levedura do orgulho, da inveja, da ambição. Deve ser paciente e doce para com aqueles que o atacam. Deve perdoar do fundo do seu coração, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o haja ofendido. Deve amar o seu Criador em todas as suas criaturas. Enfim, deve pôr em prática este resumo tão conciso e tão grande dos deveres do homem: amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Eis, querida criança, com pouca diferença, o que deve ser o homem honesto diante de Deus. Pois bem, eu fiz tudo isso? Não. Faltei a muitas dessas condições, eu o confesso aqui sem corar. Não tive uma atividade que o homem deve ter. O esquecimento do Senhor me arrastou a outros esquecimentos, que por não serem passíveis das leis humanas, não são menos prevaricações às leis de Deus. Sofri bastante com isso quando o senti. Eis porque espero hoje, mas com a consoladora esperança na bondade de Deus, que vê o meu arrependimento. Conta-lhes, cara criança, repete àqueles que têm a consciência pesada, que cubram as suas faltas à força de boas obras, a fim de que a misericórdia divina estenda sobre eles, seus olhos paternais contarão as expiações e a sua mão poderosa apagará as faltas. Senhora Helene Michel. Jovem de 25 anos, morta subitamente em alguns minutos em sua casa, sem sofrimentos e sem causa anterior conhecida. Era rica, um pouco frívola e, em consequência da leviandade de seu caráter, ocupava-se mais das futilidades da vida que das coisas sérias. Apesar disso, seu coração era bom, ela era serena, benevolente e caridosa. Evocada 3 dias depois de sua morte, por pessoas que a conheceram, exprimiu-se assim, aspas, não sei onde estou, que perturbação me cerca, chamaste-me e eu vim, não compreendo porque não estou em minha casa, choram-me ausente e eu estou lá, eu não posso fazer-me reconhecer por todos eles, meu corpo não me pertence mais e todavia sinto-o frio e gelado. Quero deixá-lo e estou presa lá, e a ele retorno sempre. Sou 2 pessoas. Quando compreenderei o que me ocorre, é necessário ainda que eu vá acolá. Meu outro eu, em que se tornará eu ausente? Adeus. Fecha aspas. O sentimento da dualidade, que ainda não está destruído por uma separação completa, é aqui evidente. Caráter pouco sério, sua posição de fortuna, permitindo-lhe satisfazer seus caprichos, devia favorecer as suas tendências à leviandade. Não é, pois, de se admirar que o seu desligamento foi pouco rápido e que 3 dias depois da sua morte ela se sentisse ainda ligada ao seu envoltório corpóreo. Mas como nela não havia nenhum vício sério e o fundo era bom, essa situação não tinha nada de muito penosa e não durou muito tempo. Evocada de novo depois de alguns dias, suas ideias já tinham mudado muito e eis o que ela disse. Aspas. Obrigada por terem orado por mim. Reconheço a bondade de Deus que me poupou os sofrimentos e a apreensão do momento da separação de meu corpo e de meu espírito. Minha pobre mãe terá muita dificuldade para resignar-se. Ela, porém, será sustentada, e o que aos seus olhos é uma terrível infelicidade era indispensável a fim de que as coisas do céu se tornassem para ela o que devem ser, tudo. Estarei junto dela até ao fim de sua prova terrestre e a ajudarei a suportá-la. Não sou infeliz, mas tenho ainda muito a fazer para avançar até a morada feliz.
pedirei a Deus permitir-me retornar a esta terra, porque tenho a reparar o tempo que aí perdi nesta existência. Que a fé vos sustente, meus amigos. Tende confiança na eficácia da prece, quando ela parte verdadeiramente do coração. Deus é bom. Fecha aspas. Pergunta: tivestes muito tempo para vos reconhecer? Resposta: compreendi a morte no mesmo dia em que orastes por mim. Pergunta: esse estado de perturbação era de sofrimento? Resposta: não, eu não sofria. Acreditava sonhar e esperava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado nesse mundo deve sofrer. Resignei-me com a vontade de Deus, e isso me levou em conta. Eu vos sou reconhecida pelas preces que me ajudaram a reconhecer-me. Obrigada, sempre retornarei com prazer. Adeus. Helene. O Marquês de Saint-Pol, falecido em 1860, evocado a pedido de sua irmã, membro da Sociedade de Paris, em 16 de maio de 1861. 1. Evocação. Resposta: aqui estou. 2. A senhora, vossa irmã, pediu-nos para vos evocar, embora seja médium, mas não está ainda bastante formada para estar bem segura de si mesma. Resposta: tratarei de responder o melhor possível. 3. Ela deseja saber primeiro se sois feliz. Resposta: estou errante, e esse estado transitório nunca traz nem a felicidade, nem o castigo absoluto. 4. Tivestes muito tempo para vos reconhecer? Resposta: permaneci muito tempo na perturbação, e dela não saí senão para bendizer a piedade daqueles que não me esqueceram e oram por mim. Pergunta: podeis avaliar a duração dessa perturbação? Resposta: não. 5. Quais foram aqueles dos vossos parentes que reconhecestes primeiro? Resposta: reconheci minha mãe e meu pai, que ambos me receberam no despertar. Eles me iniciaram na vida nova. 6. De onde vem que no fim de vossa moléstia parecieis conversar com aqueles que tinhas amado na terra? Resposta: porque tive, antes de morrer, a revelação do mundo que iria habitar. Fui vidente antes de morrer, e meus olhos foram velados na separação definitiva do corpo, porque os laços carnais eram ainda muito vigorosos. 7. Como ocorreu que as vossas lembranças da infância pareciam vos retornar de preferência? Resposta: porque o começo está mais próximo do fim do que o meio da vida. Pergunta: como entendeis? Resposta: quer dizer que os agonizantes se lembram e veem, como numa miragem de consolação, os jovens e puros anos. Provavelmente é por um motivo semelhante que os velhos, à medida que se aproximam do fim da vida, algumas vezes, têm uma lembrança tão precisa dos menores detalhes de seus primeiros anos. 8. Por que, falando de vosso corpo, faláveis sempre na terceira pessoa? Resposta: porque eu era vidente e vos disse, e sentia nitidamente as diferenças que existem entre o físico e o moral. Essas diferenças, unidas entre si pelo fluido da vida, tornam-se bem acentuadas aos olhos dos moribundos clarividentes. Aí está uma particularidade singular que a morte desse senhor apresentou. Nos seus últimos momentos ele dizia sempre: ele tem sede, é necessário dar-lhe de beber. Ele tem frio, é preciso aquecê-lo. Ele sofre em tal lugar, etc. E quando se lhe dizia: mas sois vós que tendes sede, respondia: não, é ele. Aqui se desenham perfeitamente as duas existências. O eu pensante que está no espírito e não no corpo. O espírito, já em parte desligado, considerava o seu corpo como uma outra individualidade, que não era mais ele propriamente falando. Era, pois, ao seu corpo que era necessário dar de beber e não a ele, espírito. Este fenômeno se nota bastante entre certos sonâmbulos. 9. O que disseste do vosso estado errante e da duração da vossa perturbação levaria a crer que não sois muito feliz, e as vossas qualidades, no entanto, deveriam fazer supor o contrário.
Há, aliás, espíritos errantes que são felizes, como há os infelizes. Resposta: estou num estado transitório. As virtudes humanas adquirem aqui o seu verdadeiro valor. Sem dúvida, o meu estado é 1000 vezes preferível ao da encarnação terrestre, mas sempre carreguei em mim as aspirações do verdadeiro bem e do verdadeiro belo, e minha alma não estará satisfeita senão quando voar para os pés do Criador. Senhor Cardon, médico. O Sr. Cardon passara uma parte de sua vida na marinha mercante na qualidade de médico de baleeiro, onde auriu hábitos e ideias um pouco materiais, retirado da aldeia de J. Reticências. Ali exercia a modesta profissão de médico do campo. Havia algum tempo adquirira a certeza de que estava afetado de uma hipertrofia do coração, e sabendo que essa moléstia é incurável, o pensamento da morte mergulhou numa sombria melancolia, da qual nada podia distraí-lo. Em torno de 2 meses antes, predisse o seu fim, marcando o dia, quando se viu prestes a morrer, reuniu a sua família ao seu redor para dar-lhe o último adeus. Sua mulher, sua mãe, seus 3 filhos e os outros parentes estavam reunidos ao redor de seu leito. No momento em que sua mulher tentava erguê-lo, ele se abaixou, tornou-se um azul lívido, seus olhos se fecharam e foi julgado morto. Sua mulher colocou-se diante dele para esconder esse espetáculo de seus filhos. Depois de alguns minutos, ele reabriu os olhos. Seu rosto, por assim dizer, iluminado, tomou uma expressão de radiosa beatitude e exclamou: "Oh, meus filhos, quanto é belo, quanto é sublime! Oh, a morte! Que benefício! Que coisa doce! Estava morto e sentia a minha alma elevar-se bem alto, mas Deus permitiu-me retornar para vos dizer: não deveis temer a morte, é a libertação. Que não posso vos pintar a magnificência do que vi e as impressões das quais me senti penetrado, mas não poderíeis compreendê-lo. Ó, meus filhos, conduzi-vos sempre de maneira a merecerem essa inefável felicidade, reservada aos homens de bem. Viveis segundo a caridade. Se tendes alguma coisa, dai uma parte dela àqueles a quem falta o necessário. Minha querida mulher, deixo-te numa posição que não é feliz. Devem-nos dinheiro, mas a isso te conjuro, não atormenteis aqueles que nos devem. Se estiverem em dificuldade, espera para que possam liquidar, e aqueles que não o puderem, fazei-lhes o sacrifício. Deus, por isso, recompensar-te-á. Tu, meu filho, trabalha para sustentar tua mãe, seja sempre um homem honesto e guarda-te de nada fazer que possa desonrar a nossa família. Toma esta cruz que vem de minha mãe, não a deixeis nunca, e que ela te lembre sempre os meus últimos conselhos. Meus filhos, ajudai-vos e sustentai-vos mutuamente, que a boa harmonia reine entre vós. Não sede nem vãos, nem orgulhosos. Perdoai aos vossos inimigos se quereis que Deus vos perdoe. Depois, tendo feito seus filhos se aproximarem, estendeu suas mãos para eles e acrescentou: Meus filhos, eu vos abençoo. E seus olhos se fecharam de vez para sempre, mas seu rosto conservou uma expressão tão imponente que até o momento de seu sepultamento, uma numerosa multidão veio contemplá-lo com admiração. Tendo-nos sido transmitido esses interessantes detalhes por um amigo da família, pensamos que esta evocação poderia ser instrutiva para todos, ao mesmo tempo que seria útil ao espírito. 1. Evocação. Resposta: estou junto de vós. 2. Relataram-nos os vossos últimos instantes que nos arrebataram de admiração. Poderíeis ser bastante bom para nos descrever melhor do que não o fizestes, o que vistes no intervalo do que poderíamos chamar vossas 2 mortes? Resposta: o que vi, poderíeis compreendê-lo? Não o sei, porque não poderia encontrar expressões capazes de tornar compreensível o que pude ver durante alguns instantes em que me foi possível deixar os meus despojos mortais. 3. Deste-vos conta de onde estivestes? Foi longe da Terra, num outro planeta ou no espaço?
Resposta. O espírito não conhece o valor das distâncias tais como as considerais. Transportado por não sei qual agente maravilhoso, vi o esplendor de um céu como só nos sonhos poderia realizá-lo. Esse curso através do infinito é feito tão rapidamente que não posso precisar os instantes empregados pelo meu espírito. 4. Atualmente, gozais de felicidade que entrevistes? Resposta. Não, eu bem que gostaria de poder gozá-la, mas Deus não pode me recompensar assim. Muito frequentemente estive revoltado com os pensamentos benignos que meu coração ditava, e a morte me parecia uma injustiça. Médico incrédulo, aurira na arte de curar uma aversão contra a segunda natureza, que é o nosso movimento inteligente, divino. A imortalidade da alma era uma ficção própria para seduzir as naturezas pouco elevadas. Todavia, o vazio me apavorava, porque maldisse muitas vezes esse agente misterioso que fere sempre e sempre. A filosofia me perdera, sem me fazer compreender toda a grandeza do Eterno, que sabe repartir a dor e a alegria para o ensinamento da humanidade. 5. Quando de vossa morte verdadeira vos reconheceste logo? Resposta. Não, reconheci-me durante a transição a que meu espírito sujeitou-se para percorrer os lugares etéreos, mas depois da morte real, não. Foram necessários alguns dias para o meu despertar. Deus me concedera uma graça, vou dizer-vos a razão. Minha incredulidade primeira não existia mais. Antes de minha morte eu crera, porque depois que sondara cientificamente a matéria pesada que me fazia enfraquecer, ao termo de razões terrestres, não encontrara senão a razão divina. Ela me inspirara, consolara, e minha coragem era mais forte do que a dor. Eu bendizia o que amaldiçoara, o fim me parecia a libertação. O pensamento de Deus é grande como o mundo. Oh, que suprema consolação na prece que dá enternecimentos inefáveis! Ela é o elemento mais seguro de nossa natureza imaterial. Por ela compreendi, acreditei firmemente, soberanamente, e foi por isso que Deus, escutando as minhas ações benignas, consentiu em me recompensar antes de acabar a minha encarnação. 6. Poder-se-ia dizer que a primeira vez estáveis morto? Resposta. Sim e não. Tendo o espírito deixado o corpo, naturalmente a carne expirava, mas, retomando a posse de minha morada terrestre, a vida retornou ao corpo que sofrera uma transição, um sono. 7. Nesse momento, sentíeis os laços que vos ligavam ao vosso corpo? Resposta. Sem dúvida. O espírito tem um laço difícil de quebrar, lhe é necessário o último estremecimento da carne para reentrar em sua vida natural. 8. Como ocorre que quando da vossa morte aparente e durante alguns minutos, o vosso espírito pôde se desligar instantaneamente e sem perturbação, ao passo que a morte real foi seguida de uma perturbação de vários dias? Parece que no primeiro caso, os laços entre a alma e o corpo subsistindo mais que no segundo, o desligamento deveria ser mais lento, e foi ao contrário o que ocorreu. Resposta. Frequentemente, fizestes evocação de um espírito encarnado, e dele recebestes respostas reais. Eu estava na posição desse espírito. Deus me chamou e seus servidores me disseram, vinde. Eu obedeci e agradeci a Deus pela graça especial que me consentiu fazer-me. Pude ver o infinito e sua grandeza, e dele me dei conta. Obrigado a vós, que antes da morte real me permitistes ensinar aos meus para que eles tenham boas e justas encarnações. 9. De onde provinham as belas e boas palavras que, quando do vosso retorno à vida, endereçastes à vossa família? Resposta. Elas eram reflexo do que vira e ouvira. Os bons espíritos inspiravam a minha voz e animavam o meu rosto. 10. Que impressão credes que a vossa revelação fez sobre os assistentes e sobre os vossos filhos em particular? Resposta. Impressionante, profunda. A morte não é mentirosa. Os filhos, por ingratos que possam ser, se inclinam diante da encarnação que termina.
Se pudesse esquadrinhar o coração dos filhos, junto de uma tumba entreaberta, não se sentiria bater senão sentimentos verdadeiros, tocados profundamente pela mão secreta dos espíritos que dizem a todos os pensamentos: tremei se estáis na dúvida, a morte é a reparação, a justiça de Deus, e vos asseguro, apesar dos incrédulos, meus amigos, e minha família creram nas palavras que a minha voz pronunciou antes de morrer. Eu era intérprete de um outro mundo. 11. Dissestes que não gozais da felicidade que vislumbrastes. É que sois infeliz? Resposta: não, uma vez que acreditava antes de morrer, e isso em minha alma e consciência. A dor constrange nesse mundo, mas reabilita para o futuro espírita. Notai que Deus soube dar-me conta de minhas preces e de minha crença absoluta nele. Estou na rota da perfeição e chegarei ao objetivo que me foi permitido entrever. Orai, meus amigos, por esse mundo invisível que preside aos vossos destinos. Essa permuta fraternal é a caridade, é uma alavanca poderosa que põe em comunicação os espíritos de todos os mundos. 12. Gostaríeis de dirigir algumas palavras à vossa mulher e aos vossos filhos? Resposta: peço a todos os meus crerem em Deus poderoso, justo, imutável, na prece que consola e alivia, na caridade que é o ato mais puro da encarnação humana, que se lembrem que se pode dar pouco, o óbolo do pobre é o mais meritório diante de Deus, que sabe que um pobre dá muito em dando pouco. É necessário que o rico dê muito, e frequentemente, para merecer tanto quanto ele. O futuro é a caridade, a benevolência em todas as ações. É acreditar que todos os espíritos são irmãos, não se prevalecendo jamais de todas as pueris vaidades. Família bem-amada, tereis duras provas, mas aprendei a suportá-las corajosamente, pensando que Deus vos vê. Dizei frequentemente esta prece: Deus de amor e de bondade, que dá tudo e sempre, concedei-nos esta força que não recua diante de nenhuma pena. Tornai-nos bons, doces e caridosos, pequenos pela fortuna, grandes pelo coração. Que o nosso espírito seja espírita na terra, para melhor vos compreender e vos amar. Que o vosso nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos aqueles que têm necessidade de amar, de perdoar e de crer. Cardon. Eric Stanislas. Comunicação Espontânea, Sociedade de Paris, agosto de 1863. Quanto as emoções vivamente sentidas por corações calorosos nos proporcionam de felicidade. Ó doces pensamentos que vindes abrir um caminho de salvação a todo aquele que vive, a todo aquele que respira material e espiritualmente, que o vosso bálsamo salvador não cesse de se derramar em grandes flocos sobre vós e sobre nós. Que expressões escolher para traduzir a felicidade que sentem todos os vossos irmãos de além-túmulo na contemplação do puro amor que vos une a todos. Ai, irmãos, quanto bem por toda parte, quantos doces pensamentos elevados e simples como vós, como a vossa doutrina, estáis chamados a semear na longa rota que tendes ainda a percorrer, mas também quanto tudo isso vos será tributado antes mesmo do momento em que vós a isso teríeis direito. A tudo assisti esta noite, escutei, ouvi, compreendi, e vou poder também, a meu turno, cumprir o meu dever de instruir a classe dos espíritos imperfeitos. Escutai, estou longe de ser feliz. Mergulhado na imensidade do infinito, os meus sofrimentos eram tanto mais vivos que não podia dar-me deles uma conta exata. Deus seja bendito, permitiu-me vir num santuário que não podem impunemente transpor os maus. Amigos,
Quanto vos sou reconhecido, quanto auride forças entre vós. Ó homens de bem, reuni-vos frequentemente, instruí, porque não podeis suspeitar o quanto trazem de frutos todas as reuniões sérias que tendes entre vós. Os espíritos que têm ainda muitas coisas para aprender, aqueles que permanecem voluntariamente inativos, preguiçosos e esquecidos de seus deveres, podem se encontrar, seja por uma circunstância fortuita, seja de outro modo, entre vós, feridos por um choque terrível, eles podem, e é o que ocorre com frequência, inclinar-se sobre eles mesmos, reconhecer-se, entrever o objetivo e alcançar, e fortes pelo exemplo que lhes dais, procurar os meios que podem fazê-los sair do estado penoso em que se encontram. Eu me torno, com uma bem grande felicidade, o intérprete das almas sofredoras, porque é aos homens de coração que me dirijo, e sei não ser repelido. Recebei, pois, mais uma vez, ó homens generosos, a expressão do meu reconhecimento particular, e o de todos os nossos amigos a quem fizestes, talvez sem disso suspeitar, tanto bem. Eric Stanislas. O Guia do Médium. Meus filhos, é um espírito que foi muito infeliz porque esteve por muito tempo perdido. Agora compreendeu seus erros, está arrependido e, enfim, voltou seus olhos para Deus que havia desconhecido. Sua posição não é de felicidade, mas ele a isto aspira e não sofre mais. Deus permitiu-lhe vir escutar, depois ir para uma esfera inferior e instruir e fazer avançar os espíritos que, como ele, transgrediram as leis do Eterno. É a reparação que lhe é pedida. Doravante, conquistará a felicidade porque dela tem a vontade. Senhora Ana Belleville. Jovem mulher morta aos 35 anos, depois de uma longa e cruel doença, viva e espiritual, dotada de uma rara inteligência, de uma grande retidão de julgamento e de eminentes qualidades morais, esposa e mãe de família devotada, tinha, por outro lado, uma força de caráter pouco comum e um espírito fecundo em recursos que não a pegava, jamais desprovida nas circunstâncias mais críticas da vida. Sem rancor para com aqueles dos quais ela tinha mais a se lamentar, estava sempre pronta a lhes prestar serviço quando possível. Intimamente ligada com ela há muitos anos, pudemos seguir todas as fases de sua existência e todas as peripécias de seu fim. Um acidente provocou a terrível doença que deveria levá-la e que a reteve 3 anos no leito. Sujeita aos mais atrozes sofrimentos que suportou até o último momento com uma coragem heróica, e no meio dos quais a sua alegria não a abandonou. Ela acreditava firmemente na alma e na vida futura, mas se preocupava muito pouco com isso. Todos os seus pensamentos se dirigiam para a vida presente, a qual se agarrava muito, sem entretanto ter medo da morte, e sem procurar os gozos materiais, porque a sua vida era muito simples e passava sem dificuldade daquilo que não podia se proporcionar. Mas tinha instintivamente o gosto do bem e do belo, que sabia levar até nas menores coisas. Queria viver menos por ela que por seus filhos, aos quais sentia que era necessária. Foi por isso que se agarrou à vida. Conhecia o Espiritismo sem o ter estudado a fundo. Interessava-se por ele e, entretanto, não chegou a fixar os seus pensamentos no futuro. Era-lhe uma ideia verdadeira, mas que não deixava nenhuma impressão profunda no seu espírito. O que ela fazia de bem era o resultado de um movimento natural, espontâneo e não inspirado pelo pensamento de uma recompensa ou penas futuras. Já há muito tempo seu estado era desesperador e se esperava um momento ou outro vê-la partir. Ela própria não se iludia. Um dia, que o seu marido estava ausente, sentiu-se desfalecer e compreendeu que sua hora chegara. Sua visão estava velada, a perturbação a invadia, e ela experimentava todas as angústias da separação.
Entretanto, custava-lhe morrer antes do retorno de seu marido. Fazendo sobre ela um supremo esforço, disse consigo mesma: não, eu não quero morrer. Sentiu então a vida renascer em si e recobrou o pleno uso de suas faculdades. Quando seu marido retornou, disse-lhe: eu ia morrer, mas quis esperar que estivesses perto de mim, porque tenho ainda várias recomendações a te fazer. A luta entre a vida e a morte se prolongou assim durante 3 meses, que não foram senão uma longa e dolorosa agonia. Evocação no dia seguinte ao de sua morte. Meus bons amigos, obrigada por se ocuparem de mim. De resto, fostes para mim como bons pais. Pois bem, regozijai-vos, eu sou feliz. Tranquilizai meu pobre marido e velai sobre meus filhos. Fui para junto deles logo em seguida. Pergunta: parece que a sua perturbação não foi muito longa, uma vez que nos respondeis com lucidez. Resposta: meus amigos, eu sofri tanto, e sabeis que sofri com resignação. Pois bem, minha prova terminou. Dizeis que estou completamente desligada. Não, mas não sofro mais, e é para mim um grande alívio. Por esta vez estou bem radicalmente curada. Eu vos asseguro, mas tenho necessidade de que me ajudem com o concurso da prece para vir em seguida trabalhar convosco. Pergunta: qual pode ser a causa de vossos longos sofrimentos? Resposta: passado terrível, meu amigo. Pergunta: podeis dizer-nos qual foi esse passado? Resposta: oh, deixai-me esquecer um pouco. Eu o paguei tão caro. 1 mês depois de sua morte. Pergunta: agora que deveis estar mais completamente desligada e que vos reconheceis melhor, ficaríamos muito felizes tendo convosco uma conversa mais explícita. Poderíeis dizer-nos qual foi a causa de vossa longa agonia? Por que estivesseis durante 3 meses entre a vida e a morte? Resposta: obrigada, meus bons amigos, pela lembrança e por vossas boas preces. Quanto elas me são salutares e quanto contribuíram para o meu desligamento. Ainda tenho necessidade de ser sustentada. Continuai a orar por mim. Compreendeis a prece, vós. Não são fórmulas banais que dizeis, como tantos outros que não se dão conta do efeito que produz uma boa prece. Sofri muito, mas meus sofrimentos me são largamente contados e me é permitido estar frequentemente junto de meus queridos filhos, que deixei com tantas amarguras. Eu mesma prolonguei os meus sofrimentos. O meu ardente desejo de viver para meus filhos fazia com que me aferrasse, de alguma sorte, à matéria, e, contrariamente aos outros, obstinava-me e não queria abandonar esse infeliz corpo com o qual era necessário romper e que, entretanto, para mim, era um instrumento de tantas torturas. Eis a verdadeira causa de minha longa agonia. Minha doença, os sofrimentos que suportei, expiação do passado, uma dívida a mais a pagar. Ai de mim, meus bons amigos, se vos escutara, que mudança na minha vida presente, que abrandamento teria sentido nos últimos instantes, e quanto essa separação seria mais fácil se, em lugar de contrariá-la, me entregasse com confiança à bondade de Deus, à corrente que me arrastava. Mas em lugar de considerar o futuro que me esperava, eu não via senão o presente que ia deixar. Quando retornar à terra, serei espírita, eu vos asseguro. Que ciência imensa! Assisto às vossas reuniões muito frequentemente e às instruções que vos são dadas. Se pudera compreender quando estava na terra, meus sofrimentos seriam bem abrandados, mas não era chegada a hora. Hoje, compreendo a bondade de Deus e a sua justiça, mas não sou ainda muito avançada para não mais me ocupar com as coisas da vida. Meus filhos, sobretudo, a ela me prendem ainda, não mais para mimá-los, mas para velar por eles e tratar que sigam a rota que o Espiritismo traça neste momento. Sim, meus bons amigos, ainda tenho graves preocupações. Uma, sobretudo, porque o futuro de meus filhos dela depende. Pergunta:
Podeis nos dar algumas explicações sobre o passado que deplorais? Resposta. Ai de mim, meus bons amigos, estou pronta para confessar-me. Desconheci o sofrimento, vi minha mãe sofrer sem dela ter piedade, tratei-a de doente imaginária, nunca tendo-a visto acamada, supunha que ela não sofria e ria de seus sofrimentos. Eis como Deus pune. 6 meses depois de sua morte. Pergunta. Agora que um tempo bastante longo decorreu, desde que deixaste o vosso envoltório terrestre, quereis nos descrever a vossa situação e as vossas ocupações no mundo dos espíritos? Resposta. Durante a minha vida terrestre, eu era o que se chama, de um modo geral, uma boa pessoa. Mas antes de tudo gostava de meu bem-estar. Compassiva por natureza, talvez não fora capaz de um sacrifício penoso para aliviar um infortúnio. Hoje tudo está mudado. Sou sempre eu, mas o eu de antigamente sofreu modificações. Eu ganhei com elas. Vejo que não há nem classes nem condições outras que o mérito pessoal no mundo dos invisíveis, onde um pobre caridoso e bom está acima do rico orgulhoso que o humilhava sob a sua esmola. Velo especialmente pela classe dos aflitos, pelos tormentos de família, a perda de paz ou de fortuna. Tenho por missão consolá-los e encorajá-los, e sou feliz por fazê-lo. Ana. Uma importante questão que ressalta dos fatos acima é esta. Uma pessoa pode, por um esforço de sua vontade, retardar o momento da separação da alma e do corpo? Resposta do Espírito de São Luís. Esta questão, resolvida de um modo afirmativo e sem restrição, poderia dar lugar a falsas consequências. Certamente um espírito encarnado pode, em certas condições, prolongar a existência corpórea para terminar instruções indispensáveis, ou que crê como tais. E isso lhe pode ser permitido, como no caso que aqui se trata, e como disso há muitos exemplos. Esse prolongamento da vida não poderia, em todos os casos, ser senão de curta duração, porque não pode ser dado ao homem intervir na ordem das leis da natureza, nem de provocar um retorno real à vida quando esta chega ao seu termo. Não é senão uma suspensão condicional da pena momentânea. Entretanto, da possibilidade do fato, não será preciso concluir que possa ser geral, nem crer que depende de cada um prolongar assim a sua existência. Como prova para o espírito, ou no interesse de uma missão a rematar, os órgãos usados podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permita acrescentar alguns instantes à manifestação material do pensamento. Os casos semelhantes são exceções e não a regra. Não é necessário ver, não mais, nesse fato, uma derrogação de Deus à imutabilidade de suas leis, mas uma consequência do livre-arbítrio da alma humana que, no último instante, tem consciência da missão da qual está encarregada e quer, malgrado a morte, cumprir o que não pôde acabar. Algumas vezes, isso pode ser também uma espécie de punição infligida ao espírito que duvida do futuro, a de lhe conceder um prolongamento de vitalidade da qual sofre necessariamente. São Luís. Poder-se-ia também admirar-se da rapidez do desligamento desse espírito, tendo em vista o seu apego à vida corpórea. Mas é necessário considerar que esse apego não tinha nada de sensual nem de material, tinha mesmo o seu lado moral, uma vez que era motivado pelo interesse de seus filhos de tenra idade. Era, além disso, um espírito avançado em inteligência e em moralidade, um grau a mais, e estaria entre os espíritos muito felizes. Ali não tinha, pois, nos laços perispirituais a tenacidade que resulta da identificação com a matéria. Pode-se dizer que a vida, enfraquecida por uma longa enfermidade, não tinha mais que alguns fios. Foram esses fios que queria impedir de se romperem. Todavia, foi punida pela sua resistência pelo prolongamento de seus sofrimentos que diziam respeito à natureza da doença, e não à dificuldade do desligamento.
Por isso, depois da libertação, a perturbação foi de curta duração. Um fato igualmente importante decorre dessa evocação, assim como na maioria daquelas que são feitas em diversas épocas, mais ou menos afastadas da morte, que há a mudança que se cumpre gradualmente nas ideias do espírito e do qual se pode seguir o progresso. Neste, se traduz não por melhores sentimentos, mas por uma mais sadia apreciação das coisas. O progresso da alma na vida espiritual é, pois, um fato constatado pela experiência. A vida corporal é a que põe em prática esse progresso. É a prova de suas resoluções, o cadinho onde se depura. Desde o instante em que a alma progride, depois da morte, a sua sorte não pode estar irrevogavelmente fixada, porque a fixação definitiva da sorte é, como dissemos alhures, a negação do progresso. As duas coisas não podem existir simultaneamente. Resta aquela que tem a sanção dos fatos e da razão. Capítulo 4. Espíritos sofredores. O castigo. Exposição geral do estado dos culpados na sua entrada no mundo dos espíritos, ditado à Sociedade Espírita de Paris em outubro de 1860. Os espíritos maus, egoístas e duros são, logo depois da morte, entregues a uma dúvida cruel sobre o seu destino presente e futuro. Olham ao seu redor e não veem de início nenhum sujeito sobre o qual possam exercer a sua má personalidade, e o desespero se apodera deles, porque o isolamento e a inação são intoleráveis aos maus espíritos. Não levantam os seus olhares para os lugares habitados pelos puros espíritos. Consideram o que os cerca, e logo surpreendidos pelo abatimento de espíritos fracos e punidos, se agarram a eles como a uma presa, armando-se das lembranças de suas faltas passadas que, sem cessar, colocam em ação com os seus gestos zombeteiros. Essa zombaria, não lhes bastando, mergulham na terra como abutres esfomeados. Procuram entre os homens a alma que abrirá mais fácil acesso às suas tentações. Dela se apoderam, exaltam a sua cobiça, tratam de extinguir a sua fé em Deus e, quando, enfim, senhores de uma consciência, veem a sua presa assegurada, estendem sobre tudo que se aproxima de sua vítima o fatal contágio. O mau espírito, que exerce a sua raiva, é quase feliz. Não sofre senão nos momentos que não age, e naqueles também onde o bem triunfa do mal. Todavia, os séculos se escoam, o mau espírito sente de repente as trevas invadi-lo, seu círculo de ação se estreita, a sua consciência muda até então, fala sentir as picadas aguçadas do arrependimento. Inativo, arrastado pelo turbilhão, ele erra, sentindo, como dizem as Escrituras, o pelo de sua carne se eriçar de medo. Logo um grande vazio se faz nele. Ao redor dele, o momento é chegado, deve espiar. A reencarnação aí está, ameaçadora. Vê, como numa miragem, as provas terríveis que o esperam. Gostaria de recuar. Avança, é precipitado no abismo medonho da vida, rola espantado até que o véu da ignorância recaia sobre os seus olhos. Ele vive, age e é ainda culpado. Sente nele não sei qual lembrança inquieta, quais pressentimentos que o fazem tremer, mas não o fazem recuar no caminho do mal. Ao cabo de forças e de crimes, ele vai morrer. Estendido sobre o seu catre ou sobre o seu leito, que importa? O homem culpado sente, sob sua aparente imobilidade, se agitar e viver um mundo de sensações esquecidas. Sob suas pálpebras fechadas, vê despontar um clarão, ouve sons estranhos. Sua alma, que vai deixar o seu corpo, se agita impaciente, ao passo que as suas mãos crispadas tentam se agarrar às mortalhas. Gostaria de falar, gostaria de gritar àqueles que o cercam: retenham-me, eu vejo castigo, não o pode.
A morte se fixa sobre os seus lábios descorados e os assistentes dizem: ei-lo em paz. Entretanto, ouve tudo, flutua ao redor de seu corpo que não gostaria de abandonar. Uma força secreta o atrai. Ele vê, reconhece o que já viu. Desvairado, lança-se no espaço onde gostaria de se esconder. Não mais lugar de refúgio, não mais repouso. Outros espíritos lhe devolvem o mal que fez, e castigado, escarnecido, confuso por sua vez, ele erra e errará até que o divino clarão penetre em seu endurecimento e o esclareça, para mostrar-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, que não poderá apaziguar senão a força de gemidos e de expiações. Georges. Jamais foi traçado quadro mais eloquente, mais terrível e mais verdadeiro da sorte do mal. É, pois, necessário ter recursos da fantasmagoria das chamas e das torturas físicas. Novel. O espírito se dirige ao médium que conhecera quando vivo. Vou contar-te o que sofri quando morri. Meu espírito, retido no meu corpo por laços materiais, teve grande dificuldade para dele se desligar, o que foi uma primeira e rude angústia. A vida que deixara há 24 anos era ainda tão forte em mim que não acreditava na sua perda. Eu procurava o meu corpo e estava admirado e assustado por me ver perdido no meio desse ajuntamento de sombras. Enfim, a consciência de meu estado, a revelação das faltas que cometera em todas as minhas encarnações, feriram-me de repente. Uma luz implacável clareou as mais secretas dobras de minha alma, que sentiu nua, depois presa de uma vergonha cabrunhante. Procurava disso escapar, interessando-me pelos objetos novos e todavia conhecidos que me cercavam. Os espíritos resplandecentes, flutuando no éter, davam-me a ideia de uma felicidade à qual não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, umas mergulhadas num triste desespero, outras irônicas ou furiosas, deslizavam ao meu redor e na terra à qual permanecia atado. Eu vi os humanos se agitarem, dos quais invejava a ignorância. Toda uma ordem de sensações desconhecidas ou reencontradas me invadiam ao mesmo tempo. Arrastado como por uma força irresistível, procurando fugir dessa dor encarniçada, transpunha as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas da natureza, nem os esplendores celestes, pudessem acalmar um instante o dilaceramento de minha consciência, nem o terror que me causava a revelação da eternidade. Um mortal pode sentir as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, abrandadas pela esperança, temperadas pelas distrações, mortas pelo esquecimento, jamais vos poderão fazer compreender as angústias de uma alma que sofre sem trégua, sem esperança, sem arrependimento. Passei um tempo do qual não pude apreciar a duração, invejando os eleitos dos quais podia entrever o esplendor, detestando os maus espíritos que me perseguiam com suas zombarias, desprezando os humanos dos quais via as torpezas, passando de um profundo acabrunhamento a uma revolta insensata. Enfim, tu me chamaste, e pela primeira vez um sentimento doce e terno me apaziguou. Escutei os ensinamentos que teus guias te dão, a verdade penetrou-me, eu pedi, Deus me ouviu, revelou-se a mim pela sua clemência, como se revelara pela sua justiça. Novel. Auguste Michel, Le Havre, março de 1863. Era um moço rico, boêmio, gozando largamente e exclusivamente da vida material. Embora inteligente, a indiferença pelas coisas sérias era o fundo de seu caráter. Sem maldade, antes bom que mal,
Era querido pelos seus companheiros de prazer e procurado na alta sociedade pelas suas qualidades de homem do mundo. Sem ter feito o mal, não fizera o bem. Morreu de uma queda da viatura em um passeio. Evocado alguns dias depois de sua morte por um médium que o conhecia indiretamente, deu sucessivamente as comunicações seguintes. 8 de março de 1863. Estou apenas desligado do meu corpo. Também posso dificilmente vos falar. A terrível queda que fez o meu corpo morrer coloca o meu espírito numa grande perturbação. Estou inquieto pelo que vou ser e essa incerteza é cruel. O horrível sofrimento que meu corpo sofreu nada é em comparação com a perturbação em que estou. Orai para que Deus me perdoe. Oh, que dor! Oh, graças, meu Deus, que dor! Adeus. 18 de março. Já vim a vós, mas não pude vos falar senão dificilmente. Ainda neste momento posso, com dificuldade, me comunicar convosco. Sois o único médium a quem posso pedir preces para que a bondade de Deus me tire da perturbação em que estou. Por que sofrer ainda quando meu corpo não sofre mais? Por que essa dor horrível, essa terrível angústia existe sempre? Pedi, pedi para que Deus me conceda o repouso. Que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao meu corpo. Não posso senão dificilmente ver onde posso estar. Meu corpo está lá, e por que eu estou lá sempre? Venham orar sobre ele para que eu seja desligado dessa opressão cruel. Eu o espero. Deus quererá perdoar-me. Vejo os espíritos que estão junto de vós e por eles posso vos falar. Orai por mim. 6 de abril. Sou eu quem vem junto a vós pedir-vos para orar por mim. Seria preciso vir sobre o lugar onde jaz o meu corpo, pedir ao Todo-Poderoso para acalmar os meus sofrimentos? Eu sofro, eu sofro. Ide nesse lugar, é preciso, e endereçai ao Senhor uma prece para que me perdoe. Vejo que poderia estar mais tranquilo, mas retorno sem cessar para o lugar onde se depositou o que fui eu. O médium, não se dando conta da insistência do espírito que lhe solicitava ir orar sobre a sua tumba, negligenciara de fazê-lo. Todavia, para lá foi mais tarde e ali recebeu a comunicação adiante. 11 de maio. Eu vos esperava o momento em que viríeis ao lugar onde meu espírito parece preso ao seu envoltório, implorar a Deus de misericórdia para que a sua bondade acalme os meus sofrimentos. Podeis fazer-me o bem com as vossas preces, não afrouxeis, isso vos suplico. Vejo o quanto a minha vida foi oposta ao que ela deveria ser. Vejo as faltas que cometi. Fui um ser inútil no mundo, não fiz nenhum bom emprego de minhas faculdades, a minha fortuna não serviu senão para satisfazer as minhas paixões, os meus gostos de luxo e a minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo e não em minha alma. A misericórdia de Deus descerá sobre mim, pobre espírito que sofre ainda pelas minhas faltas terrestres. Orai para que ele me perdoe e que eu seja libertado das dores que sinto agora. Eu vos agradeço por ter vindo orar sobre mim. 8 de junho. Posso vos falar e agradeço a Deus por me permitir. Vi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Segui sempre vossa vida segundo a crença que vos anima, porque ela vos reserva para mais tarde um repouso que ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces. Adeus. A insistência do espírito para que fosse orar sobre a sua tumba é uma particularidade notável, mas que tem a sua razão de ser, considerando-se o quanto eram tenazes os laços que o retinham ao corpo, e quanto a separação era longa e difícil, em consequência da materialidade de sua existência. Compreende-se que, em se aproximando do corpo, a prece podia exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa para ajudar o desligamento. O uso quase geral de se orar junto dos corpos dos falecidos não viria da intuição inconsciente que se tem desse efeito. A eficácia da prece, nesse caso, teria um resultado ao mesmo tempo moral e material.
Lamentações de um Boêmio, Bordeaux, 19 de abril, 1862. 30 de julho. No presente, sou menos infeliz porque não sinto mais o laço que me ligava ao meu corpo. Enfim, sou livre, mas não satisfiz a expiação. É necessário que eu repare o tempo perdido, se não quero ver prolongar os meus sofrimentos. Deus, eu o espero, verá o meu arrependimento sincero e consentirá em me conceder o seu perdão. Orai ainda por mim, isso vos suplico. Homens, meus irmãos, vivi só para mim, hoje o expio e sofro. Que Deus vos faça a graça de evitar os espinhos nos quais me dilacero. Caminhai no caminho largo do Senhor e orai por mim, porque abusei dos bens que Deus empresta às suas criaturas. Aquele que sacrifica aos instintos brutais, a inteligência e os bons sentimentos que Deus nele colocou, se assemelha ao animal que frequentemente maltrata. O homem deve usar com sobriedade os bens de que é depositário. Deve se habituar a não viver senão em vista da eternidade que o espera e, por conseguinte, se desligar dos gozos materiais. Seu alimento não deve ter outro objetivo que a sua vitalidade. Seu luxo deve subordinar-se às estritas necessidades de sua posição. Seus gostos, mesmo seus pendores naturais, devem estar regidos pela mais forte razão, sem o que se materializa em lugar de se depurar. As paixões humanas são um laço apertado que enterra nas carnes. Portanto, não o reaperteis mais. Vivei, mas não sede boêmios. Não sabeis o que isso custa quando se retorna à pátria. As paixões terrestres vos expoliam antes de vos deixar, e chegais ao Senhor nus, inteiramente nus. Ah, cobri-vos com vossas obras, elas vos ajudarão a transpor o espaço que vos separa da eternidade. Manto brilhante, elas esconderão as vossas torpezas humanas. Envolvei-vos de caridade e de amor, vestimentas divinas que nada retira. Instruções do Guia do Médium. Este espírito está num bom caminho, uma vez que, ao arrependimento, junta conselhos a fim de se colocar em guarda contra os perigos da rota que segue. Reconhecer seus erros já é um mérito e um passo de fato para o bem. Por isso, sua situação, sem ser feliz, não é mais de um espírito sofredor. Ele se arrepende, resta-lhe a reparação que se cumprirá numa outra existência de provas. Mas antes de ele lá chegar, sabeis qual é a situação desses homens com vida toda sensual, que não deram ao seu espírito outra atividade que a de inventar sem cessar novos gozos? A influência da matéria segue-os além do túmulo, e a morte não põe um termo aos seus apetites, que a sua visão, tão limitada quanto na terra, procura em vão os meios de satisfazer. Jamais tendo procurado o alimento espiritual, a sua alma erra no vazio, sem objetivo, sem esperança, sujeita à ansiedade do homem que não tem diante dele senão a perspectiva de um deserto sem limites. A nulidade de suas ocupações intelectuais durante a vida do corpo ocasiona naturalmente a nulidade do trabalho do espírito depois da morte. Não mais podendo satisfazer o corpo, nada lhe resta para satisfazer o espírito. Daí um mortal dissabor do qual não prevêem o fim e ao qual preferem o nada. Mas o nada não existe. Puderam matar o corpo, mas não podem matar o espírito. É necessário, pois, que vivam nessas torturas morais, até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a lançar um olhar para Deus. Lisbeth, Bordeaux, 13 de fevereiro de 1862. Um espírito sofredor se inscreveu sob o nome de Lisbeth. 1. Quereis dar-me alguns detalhes sobre a vossa posição e a causa dos vossos sofrimentos? Resposta. Seja humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente nas provas, caridoso para com o pobre, encorajador para com o fraco, ardente de coração para todos os sofrimentos, e não sofrerás as torturas que suporto.
2. Se as faltas opostas às qualidades que assinalais vos arrastaram, pareceis lamentá-las, vosso arrependimento deve vos aliviar? Resposta: não. O arrependimento é estéril quando não é consequência do sofrimento. O arrependimento produtivo é aquele que tem por base o remorso de haver ofendido a Deus e o ardente desejo de reparar. Infelizmente, ainda não estou aí. Recomendai-me as preces de todos aqueles que se consagram aos sofrimentos. Disso tenho necessidade. Isto é uma grande verdade. O sofrimento por vezes arranca um grito de arrependimento, mas que não é a expressão sincera do remorso por ter feito o mal, porque se o espírito não sofre mais, ele estará pronto para recomeçar. Eis porque o arrependimento não conduz sempre à libertação imediata do espírito. Para isso ele dispõe estudo. Mas ser-lhe-á necessário provar a sinceridade e a solidez de suas resoluções por novas provas, que são a reparação do mal que fez. Meditando-se com cuidado sobre todos os exemplos que citamos, encontrar-se-ão nas palavras mesmo dos espíritos mais inferiores graves assuntos de instrução, porque nos iniciam nos detalhes mais íntimos da vida espiritual, ao passo que o homem superficial não verá nesses exemplos senão relatos mais ou menos pitorescos. O homem sério e que reflete, aí encontrará uma fonte abundante de estudos. 3. Farei o que desejardes. Quereis dar-me alguns detalhes sobre a vossa última existência? Disso pode resultar um ensinamento útil para nós e tornar, assim, o vosso arrependimento produtivo. O espírito colocou-se numa grande indecisão para responder a esta pergunta e algumas das seguintes. Resposta: nasci numa condição elevada, tinha tudo o que os homens consideram como a fonte da felicidade. Rica, fui egoísta. Bela, fui coquete. Indiferente e enganadora. Nobre, fui ambiciosa. Esmaguei com o meu poder aqueles que não prosternavam bastante diante de mim e esmaguei ainda aqueles que se achavam sob os meus pés, sem pensar que a cólera do Senhor também esmaga, cedo ou tarde, as frontes mais elevadas. 4. Em que época viveste? Resposta: há 150 anos, na Prússia. 5. Depois desse tempo, não fizestes nenhum progresso como espírito? Resposta: não. A matéria se revoltava sempre. Tu não podes compreender a influência que ela exerce, apesar da separação do corpo e do espírito. O orgulho vê tu enlaças em corrente de bronze, cujos anéis se apertam mais e mais ao redor do miserável que lhe entrega o coração. O orgulho, essa hidra de 100 cabeças sempre remanescentes, que sabe modular seus assobios envenenados de tal sorte que são tomados por música celeste. O orgulho, esse demônio múltiplo que se curva a todas as aberrações do vosso espírito, que se esconde nas pregas do vosso coração, penetra em vossas veias, vos envolve, vos absorve e vos arrasta atrás dele nas trevas da hiena eterna. Sim, eterna. O espírito disse que não fez nenhum progresso, sem dúvida porque a sua situação é sempre penosa, mas a maneira pela qual ele descreve o orgulho e lhe deplora as consequências, incontestavelmente é um progresso, porque seguramente, quando vivo, nem pouco depois de sua morte, não raciocinara assim. Ele compreende o mal, e isso já é alguma coisa. A coragem e a vontade de evitá-lo lhe virão em seguida. 6. Deus é muito bom para não condenar as suas criaturas apenas eternas. Esperai em sua misericórdia. Resposta: ela pode ter um fim, disse, mas onde? Eu o procuro há muito tempo e não vejo senão sofrimento sempre, sempre, sempre. 7. Como viestes aqui hoje? Resposta: um espírito que me segue com frequência para cá me conduziu. Pergunta: desde quando vedes esse espírito? Resposta: não faz muito tempo. Pergunta: e desde quando vos dais conta das faltas que cometestes?
Resposta, depois de uma longa reflexão. Sim, tens razão. Foi então que eu o vi. 8. Não compreendeis agora a relação que existe entre o vosso arrependimento e a ajuda invisível que vos presta o vosso Espírito protetor? Vede como origem desse apoio o amor de Deus e como objetivo o seu perdão e a sua misericórdia infinita? Resposta. Oh, como o gostaria! Creio poder vô-lo prometer no nome sagrado daquele que jamais foi surdo à voz dos seus filhos em aflição. Chamai-o do fundo do vosso arrependimento, ele vos ouvirá. Resposta. Eu não posso, tenho medo. 9. Peçamos juntos, ele nos ouvirá. Depois da prece. Estais ainda aí? Resposta. Sim, obrigada, não me esqueças. 10. Vinde aqui vos inscrever todos os dias. Resposta. Sim, sim, retornarei sempre. O guia do médium. Não esqueçais jamais os ensinamentos que bebeis nos sofrimentos dos vossos protegidos, e, sobretudo, nas causas desse sofrimento, que elas vos sirvam, a todos, de ensinamento para vos preservar dos mesmos perigos e dos mesmos castigos. Purificai os vossos corações, sede humildes, amai-vos, ajudai-vos, e que o vosso coração reconhecido não esqueça jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável onde cada um de vós pode aurir com abundância, fonte de água viva que sacia a sede e nutre ao mesmo tempo, fonte de vida e de felicidade eternas. Ide a ela, meus bem-amados, bebei nela com fé, lançai-lhe as vossas redes, e elas sairão dessas ondas, carregadas de bênçãos. Informai aos vossos irmãos, advertindo-os dos perigos que podem encontrar. Espalhai as bênçãos do Senhor, elas renascem sem cessar. Quanto mais as derramais ao redor de vós, tanto mais se multiplicarão. Tende-as em vossas mãos, porque em dizendo aos vossos irmãos, ali estão os perigos, ali estão os escolhos, segui-nos para evitá-los, imitai-nos, a nós que damos o exemplo, espalhai as bênçãos do Senhor sobre aqueles que vos escutam. Benditos sejam os vossos esforços, meus bem-amados, o Senhor ama os corações puros, merecei o seu amor. Saint Paulin. Príncipe Oran, Bordeaux, 1862. Um espírito sofredor se apresenta sob o nome de Oran, anteriormente príncipe russo. Pergunta: quereis nos dar alguns detalhes sobre a vossa situação? Resposta: ó, bem-aventurados os humildes de coração, o reino do céu lhes pertence, orai por mim. Bem-aventurados são aqueles que, humildes de coração, escolhem para passar em suas provas uma posição modesta. Não sabeis vós todos que a inveja devora, a qual estado está reduzido um daqueles a quem chamais os felizes da terra? Não sabeis as brasas ardentes que acumulam sobre sua cabeça? Não sabeis os sacrifícios que a riqueza impõe quando se quer aproveitá-la para a salvação eterna? Que o Senhor me permita, a mim, orgulhoso, déspota, vir espiar entre aqueles que esmaguei com a minha tirania, os crimes que o orgulho me fez cometer. Orgulho! Repeti esse nome sem cessar, para que jamais vos esqueçais que ele é a fonte de todos os sofrimentos que nos oprimem. Sim, abusei do poder e do favor dos quais gozava. Fui duro, cruel, para os meus inferiores, que deveriam curvar-se a todos os meus caprichos, satisfazer todas as minhas depravações. Quis para minha nobreza, as honras, a fortuna, e sucumbi sob o peso que tomei acima de minhas forças. Os espíritos que sucumbem geralmente são levados a dizer que tinham uma carga acima de suas forças. É um meio de se excusar aos próprios olhos e ainda um resto de orgulho. Eles não admitem haver falido por suas faltas. Deus não dá a ninguém acima do que se pode carregar. Não pede a ninguém mais do que se possa lhe dar.
não exige que a árvore nascente carregue os frutos daquela que tem todo o seu crescimento. Deus dá aos espíritos liberdade, o que lhes falta é a vontade, e a vontade depende só deles. Com a vontade não há inclinações viciosas que não se possam vencer, mas quando se compraz numa tendência, é natural que não se façam esforços para superá-la. Não é necessário, portanto, tomar senão a si as consequências que disso resultem. Pergunta: tendes a consciência de vossas faltas? É um primeiro passo para a melhoria? Resposta: esta consciência é ainda um sofrimento. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material, porque agarrados ainda à humanidade de sua última existência, não percebem as sensações morais. O meu espírito está desligado da matéria e o sentimento moral aumentou de tudo que as sensações cruas, físicas, tinham de horrível. Pergunta: entrevedes um fim para os vossos sofrimentos? Resposta: sei que não serão eternos. O fim não entrevejo ainda. Me é necessário antes recomeçar a prova. Pergunta: esperais recomeçar logo? Resposta: não sei ainda. Pergunta: tendes a lembrança de vossos antecedentes? Eu vos pergunto com um fim instrutivo. Resposta: sim. Teus guias aí estão e sabem o que te é necessário. Vivi sob Marco Aurélio. Ali, poderoso ainda, já sucumbi pelo orgulho, causa de todas as quedas. Depois de errar por séculos, quis experimentar uma vida obscura. Pobre e estudante, mendiguei o meu pão, mas o orgulho aí estava sempre, o espírito adquirir em ciência, mas não em virtude. Sábio e ambicioso, vendi a minha alma a quem mais desse, servindo para todas as vinganças, todos os ódios. Sentia-me culpado, mas a sede de honrarias, de riquezas, abafava os gritos de minha consciência. A expiação ainda foi longa e cruel. Enfim, quis, na minha última encarnação, recomeçar uma vida de luxo e de poder, pensando dominar os escolhos. Não escutei os avisos. Orgulho que ainda me levou a fiar no meu próprio julgamento, antes que no daqueles amigos protetores que não cessam de velar por nós. Sabes o resultado desta última tentativa. Hoje, enfim, compreendo e espero na misericórdia do Senhor. Deponho aos seus pés o meu orgulho vencido e peço-lhe carregar as minhas espáduas com o mais pesado fardo de humildade. Com a ajuda de sua graça, o peso parecer-me-á leve. Orai comigo e para mim. Orai também para que este demônio de fogo não devore em vós os instintos que vos elevam para Deus. Irmãos em sofrimento, que o meu exemplo vos sirva e nunca ouvideis que o orgulho é o inimigo da felicidade, porque dele decorrem todos os males que assaltam a humanidade e a perseguem até nas regiões celestes. O guia do médium. Tiveste dúvidas sobre este espírito porque a sua linguagem não te pareceu de acordo com o seu estado de sofrimento, que acusa a sua inferioridade. Não temas, recebeste uma instrução séria. Por sofredor que este espírito seja, ele é bastante elevado em inteligência para falar como o fez. Não lhe falta senão a humildade, sem a qual nenhum espírito pode chegar a Deus. Essa humildade ele a conquista agora, e esperamos que com a perseverança sairá triunfante de uma nova prova. Nosso Pai Celeste é cheio de justiça em sua sabedoria. Leva em conta os esforços que o homem faz para domar os seus maus instintos. Cada vitória obtida sobre vós mesmos é um degrau transposto nessa escala, da qual uma extremidade se apoia na vossa terra, e da qual a outra se detém aos pés do Juiz Supremo. Subi, pois, com ardor. Eles são agradáveis a vencer para aqueles que têm a vontade forte. Olhai sempre para o alto para vos encorajar, porque infeliz daquele que se detém e olha para trás.
É então atingido pelo deslumbramento, o vazio que o cerca o apavora, acha-se sem força e diz: de que serve querer avançar ainda? Tampouco fiz do caminho. Não, meus amigos, não olheis para trás. O orgulho está incorporado no homem. Pois bem, empregai esse orgulho para vos dar a força e a coragem para rematar a vossa ascensão. Empregai-o para dominar as vossas fraquezas e subirdes ao cume da montanha eterna. Pascal Lavic, Le Havre, 9 de agosto de 1863. Este espírito se comunicou espontaneamente ao médium sem que este o conhecesse quando vivo, mesmo de nome. Aspas. Creio na bondade de Deus que consentirá tomar em misericórdia o meu pobre espírito. Eu sofri, muito sofri, e o meu corpo pereceu no mar. Meu espírito esteve sempre ligado ao meu corpo, e por muito tempo esteve errante sobre as ondas. Deus. A comunicação foi interrompida. No dia seguinte, o espírito continuou. Quis permitir que as preces daqueles que deixei na terra me tirassem do estado de perturbação e de incerteza em que o meu espírito estava mergulhado. Esperaram-me muito tempo e puderam reencontrar o meu corpo. No presente repousa e meu espírito desligado, com pena, vê as faltas cometidas. Prova consumada, Deus julga com justiça, e sua bondade se estende sobre os arrependidos. Se por muito tempo o meu espírito errou com o meu corpo, era porque tinha a expiar. Segui o caminho reto, se quereis que Deus retire prontamente o vosso espírito do seu envoltório. Vivei no amor dele, orai, e a morte tão horrível para tantos será abrandada para vós, uma vez que sabeis a vida que vos espera. Sucumbi no mar e por muito tempo me esperaram. Não poder desligar-me de meu corpo era para mim uma terrível prova. Por isso tenho necessidade de vossas preces, de vós que entrastes na crença que salva, de vós que podeis pedir a Deus justo por mim. Eu me arrependo e espero que consinta em me perdoar. Foi no dia 6 de agosto que meu corpo foi reencontrado. Eu era um pobre marinheiro e morri há muito tempo. Orai por mim. Pascal Lavic. Pergunta. Onde fosses reencontrado? Resposta. Perto de vós. O jornal de Havre, de 11 de agosto de 1863, continha o artigo seguinte do qual o médium não podia ter conhecimento. Aspas. Anunciamos que foi encontrado no dia 6 deste mês um resto de cadáver encalhado entre Blainville e La Havre. A cabeça, os braços e o busto estavam retirados. Todavia, sua identidade pôde ser constatada pelo sapato ainda junto aos pés. Assim, reconheceu-se que era o corpo do pescador Lavic, que pereceu no dia 11 de dezembro no barco L'Alert, arrebatado diante de Trouville por um golpe de mar. Lavic tinha a idade de 49 anos, nascido em Calais. Foi a viúva do defunto quem lhe constatou a identidade. Fecha aspas. No dia 12 de outubro, como se conversava sobre esse acontecimento no círculo onde o espírito se manifestou pela primeira vez, ele comunicou-se de novo, espontaneamente. Aspas. Eu bem que sou Pascal Lavic e tenho necessidade de vossas preces. Podeis fazer-me o bem porque a prova que sofri foi terrível. A separação do meu espírito, do meu corpo, não se fez senão quando reconheci as minhas faltas. Depois, não se desligara dele inteiramente, seguia-o sobre o mar que o engolira. Orai, pois, a Deus para me perdoar. Orai a Ele para que me dê repouso. Orai, isso vos suplico, que esse terrível fim de uma existência terrestre infeliz seja para vós um ensinamento bem grande. Deveis pensar na vida futura e não deixar de pedir a Deus a sua misericórdia. Orai por mim, tenho necessidade que Deus me tome em piedade. Fecha aspas. Pascal Lavic. Ferdinand Bertin. Um médium habitante do Havre evocou o espírito de uma pessoa que lhe era conhecida. Esse espírito respondeu:
Quero me comunicar, mas não posso vencer o obstáculo que há entre nós. Sou obrigado a deixar esses infelizes que sofrem se aproximarem de vós. Recebeu, então, espontaneamente, a comunicação seguinte, aspas. Estou num terrível abismo, ajudai-me. Ó, meu Deus, quem me tirará desse abismo? Quem terá mão que socorre para o infeliz que o mar engoliu? A noite é tão negra que tenho medo, por toda parte o bramido das vagas, e nenhuma palavra amiga para me consolar e me ajudar nesse momento supremo, porque esta noite profunda é a morte com todo o seu horror, e eu não quero morrer. Ó, meu Deus, não é a morte por vir, é a morte passada. Estou para sempre separado daqueles que amo. Vejo o meu corpo e o que provei há instantes não é senão a lembrança da horrível angústia da separação. Tende piedade de mim, vós que conheceis os meus sofrimentos. Orai por mim, porque não quero mais sentir assim como o fiz desde aquela noite fatal. Todos os dilaceramentos da agonia. Aí está, todavia, a minha punição. Eu a presinto. Orai, a isso vos conjuro. Ó, o mar, o frio, vou ser engolido, socorro! Tende, pois, piedade, não me repilais. Nós nos salvaremos melhor a dois sobre esses destroços. Ó, eu sufoco. As vagas vão me engolir, e os meus não terão mesmo a triste consolação de me reverem. Mas não, vejo que o meu corpo não está mais sacudido pelas vagas. As preces de minha mãe serão ouvidas. Minha pobre mãe, se pudesse imaginar o seu filho, tão miserável que é na realidade, oraria melhor. Ela, porém, crê que a causa de minha morte santificou o passado. Ela me chora mártir, e não infeliz e castigado. Ó, vós que sabeis, sereis sem piedade? Não, vós orareis. François Bertin. Esse nome, inteiramente desconhecido do médium, não lhe sugeria nenhuma lembrança. Ele se disse que, sem dúvida, era um espírito de algum infeliz náufrago que vinha se manifestar espontaneamente a ele, assim como isso lhe ocorreu várias vezes. Soube um pouco mais tarde que, com efeito, era o nome de uma das vítimas de um grande desastre marítimo que ocorrera nessas paragens no dia 2 de dezembro de 1863. A comunicação foi dada no dia 8 do mesmo mês, 6 dias depois da catástrofe. O indivíduo perecera fazendo tentativas inauditas para salvar a tripulação e no momento em que acreditava a sua salvação assegurada. Esse indivíduo não se ligava ao médium por nenhum laço de parentesco ou de conhecimento. Por que, pois, se manifestou a ele antes que a qualquer membro de sua família? É que os espíritos não encontram em todo o mundo as condições fluídicas necessárias a esse efeito. Na perturbação em que estava, não tinha, aliás, a liberdade de escolha. Foi conduzido instintiva e atrativamente para o médium, dotado, ao que parece, de uma aptidão especial para as comunicações espontâneas desse gênero. Sem dúvida, pressentia também que ali encontraria uma simpatia particular, como outras encontrara em circunstâncias semelhantes. Sua família, estranha ao espiritismo, talvez antipática para essa crença, não acolheria sua revelação como poderia fazê-lo esse médium. Embora a morte remontasse a alguns dias, o espírito ainda lhe sentia todas as angústias. É evidente que não se dava conta de nenhum modo de sua situação. Acreditava-se ainda vivo, lutando contra as ondas e, todavia, fala de seu corpo como se estivesse separado dele. Chama por socorro e diz que não quer morrer, e um instante depois fala da causa de sua morte, que reconhece ser um castigo. Tudo isso denota confusão de ideias que quase sempre segue-se às mortes violentas. 2 meses mais tarde, em 2 de fevereiro de 1864, se comunicou de novo espontaneamente pelo mesmo médium e lhe ditou o que segue, aspas, a piedade que tivestes por meus sofrimentos tão horríveis aliviou-me. Eu compreendo a esperança, entrevejo o perdão, mas depois do castigo da falta cometida.
Sofro sempre, e se Deus permite que durante alguns momentos entreveja o fim de minha infelicidade, não é senão as preces de almas caridosas, tocadas pela minha situação, que devo esse abrandamento. Ó esperança, raio do céu, quão benigna és quando te sinto nascer em minha alma! Mas ai de mim, o abismo se abre, o terror e o sofrimento fazem apagar essa lembrança da misericórdia. À noite, sempre à noite, a água, o ruído das vagas que vão engolir no meu corpo, não são senão uma fraca imagem do horror que cerca o meu pobre espírito. Sou mais calmo quando posso estar perto de vós, porque do mesmo modo que um terrível segredo depositado no seio de um amigo alivia aquele quem oprimia, do mesmo modo a vossa piedade, motivada pela confidência de minha miséria, acalma o meu mal e repousa o meu espírito. Vossas preces me fazem bem, não mas recusei. Não quero cair mais nesse horrível sonho que se faz realidade quando eu o vejo. Tomai o lápis mais frequentemente, isso me faz tanto bem e me comunicar por vós. Fecha aspas. Daí a alguns dias, este mesmo espírito, tendo sido evocado numa reunião espírita de Paris, foram-lhe dirigidas as perguntas seguintes, às quais respondeu por uma única e mesma comunicação e por um outro médium. Que vos levou a se manifestar espontaneamente ao primeiro médium pelo qual vos comunicastes? Quanto tempo fazia que estáveis morto quando vos manifestastes? Quando vos comunicastes, parecíeis incertos se estáveis ainda morto ou vivo, e provastes todas as angústias de uma morte terrível. Agora, dai-vos melhor conta da vossa situação? Dissestes positivamente que a vossa morte era uma expiação. Quereis nos dizer a causa? Isso será uma instrução para nós e um alívio para vós. Por essa confissão sincera, atraireis a misericórdia de Deus que solicitaremos em nossas preces. Resposta. Parece impossível, à primeira vista, que uma criatura possa sofrer tão cruelmente. Deus, como é penoso ver-se constantemente no meio das vagas em fúria e sentir sem cessar essa amargura, esse frio glacial que aumenta, que oprime o estômago. Mas, para que serve sempre vos entreter com tais espetáculos? Não, devo começar por obedecer às leis do reconhecimento, em vos agradecendo a todos vós, que tomais os meus tormentos num tal interesse. Perguntai se me comuniquei muito tempo depois de minha morte. Não posso responder facilmente. Pensai e julgai em que horrível situação estou ainda. Entretanto, fui conduzido para junto do médium, eu creio, por uma vontade estranha à minha. E coisa impossível de me dar conta, eu me servi de seu braço com a mesma facilidade com que me sirvo do vosso neste momento, persuadido de que me pertence. Sinto mesmo, neste momento, que há um gozo bem grande, assim como uma consolação particular, que, logo vai cessar. Mas, ó meu Deus, teria uma confissão a fazer. Terei força para isso? Depois de muitos encorajamentos, o Espírito acrescentou: sou bem culpado. O que, sobretudo, me dá pena é que se crê que sou um mártir. Não é nada disso. Numa precedente existência, fiz meter num saco várias vítimas e lançar ao mar. Orai por mim. Instruções de São Luís sobre esta comunicação. Esta confissão será para esse espírito uma causa de grande alívio. Sim, ele foi bem culpado, mas a existência que acaba de deixar foi honrada. Era amado e estimado por seus chefes, foi o fruto do seu arrependimento e das boas resoluções que tomou antes de retornar à terra, onde quis ser humano tanto quanto foi cruel. O devotamento do qual deu provas era uma reparação, mas lhe era necessário resgatar faltas passadas por uma última expiação, a da morte cruel que sofreu. Ele mesmo quis se purificar sofrendo as torturas que fizera outros sofrerem. E notai que uma ideia o perseguia, o lamento de ver que se lhe considerava como um mártir. Crede que lhe será tido em conta esse sentimento de humildade. Doravante, deixou o caminho de expiação para entrar no de reabilitação.
Por vossas preces podeis sustentá-lo e fazê-lo caminhar mais firme e mais seguro. François Riquier. François Riquier, homem muito comum, era um velho avarento e solteirão, morto em C. reticências, em 1857, deixando uma fortuna bastante considerável aos colaterais. Outrora foi o senhorio de uma senhora que depois o esquecera totalmente e ignorando mesmo se ainda estava neste mundo. Em 1862, a filha dessa senhora, que estava sujeita a crises de catalepsia seguidas de um sono magnético espontâneo e que, por outro lado, era muito boa médium escrevente, viu em seu sonho o senhor Riquier, que, disse ela, queria dirigir-se à sua mãe. Alguns dias depois, uma vez que se manifestara espontaneamente e testemunhara o desejo de falar a essa senhora, teve-se com ele a seguinte conversa. Pergunta: que quereis de nós? Resposta: meu dinheiro, que me tomaram todo, os miseráveis, a fim de o repartirem, venderam as minhas quintas, as minhas casas, tudo para as repartirem, dilapidaram os meus bens como se não fossem mais meus. Fazei-me que se faça justiça, porque eles não escutam, e não quero ver mais tais infames. Dizem que eu era usurário e guardam o meu dinheiro. Por que não me querem devolver se acham que foi mal adquirido? Pergunta: mas estás morto, meu homenzinho. Não tendes mais necessidade de dinheiro. Pedi a Deus para ter uma nova existência, pobre para expiar a avareza desta. Resposta: não, eu não poderia mais viver pobre. É necessário meu dinheiro para me fazer viver. Aliás, não tenho necessidade de ter outra vida, uma vez que vivo a presente. Pergunta. A pergunta seguinte foi feita com o objetivo de conduzi-lo à realidade. Sofreis? Resposta: oh, sim, eu sofro torturas piores do que a doença mais cruel, porque é a minha alma que suporta essas torturas. Tenho sempre presente no pensamento a iniquidade de minha vida, que foi um motivo de escândalo para muitos. Sei bem que sou um miserável, indigno de piedade, mas sofro tanto que é necessário ajudar-me a sair deste miserável estado. Pergunta: oraremos por vós. Resposta: obrigado. Orai para que eu esqueça as minhas riquezas terrestres, pois sem isso jamais poderei me arrepender. Adeus e obrigado. François Riquier, Rua de la Charité, número 14. É bastante curioso ver este espírito dar o seu endereço como se estivesse ainda vivo. A senhora, que o ignorava, apressou-se em ir verificá-lo e ficou muito surpresa em ver que a casa indicada fora bem a última que ele habitara. Assim, depois de 5 anos, ele se achava ainda na ansiedade, terrível para um avaro, de ver os seus bens divididos entre os seus herdeiros. A evocação, sem dúvida, provocada por um bom espírito, teve por efeito fazê-lo compreender a sua posição e dispô-lo ao arrependimento. Claire, Sociedade de Paris, 1861. O espírito que ditou as comunicações seguintes foi o de uma senhora que o médium conhecera quando viva e cuja conduta e caráter não justificam senão muito os tormentos que ela sofre. Sobretudo, ela era dominada por um sentimento exagerado de egoísmo e de personalidade que se reflete na terceira comunicação por sua pretensão de querer que o médium não se ocupe senão dela. Essas comunicações foram obtidas em diversas épocas. As 3 últimas denotam um progresso sensível nas disposições do espírito, graças aos cuidados do médium que empreendia sua educação moral. Primeiro: eis-me, eu, a infeliz Claire. Que queres tu que eu te ensine? A resignação e a esperança não são palavras para aquele que sabe que, inumeráveis como os calhaus da praia, seus sofrimentos durarão durante a sucessão dos séculos intermináveis. Eu posso abrandá-los, dizes?
Que palavra vaga! Onde encontrar a coragem e a esperança para isso? Trate, pois, cérebro limitado, de compreender o que é um dia que não acaba nunca. Ele é um dia, um ano, um século? Que sei eu disso? As horas não o dividem nada, as estações não o variam, eterno e lento como a água que escorre do rochedo. Esse dia execrado, esse dia maldito, pesa sobre mim como uma moldura de chumbo. Eu sofro, não vejo nada ao meu redor senão sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro. Eu o sei, todavia, acima dessa miséria reina Deus, o Pai, o Senhor, aquele para quem tudo se encaminha. Quero pensar nele, quero implorar-lhe misericórdia. Eu me debato e me arrasto como um estropiado que rasteja ao longo do caminho. Não sei que poder me atrai para ti, talvez sejas a salvação. Eu o deixo um pouco calma, um pouco reanimada, como um velho tiritante que se reanima a um raio de sol. Minha alma gelada aure uma nova vida aproximando-se de ti. Segundo, a minha infelicidade aumenta a cada dia, aumenta na medida em que o conhecimento na eternidade se desenvolve em mim. Ó miséria! Quanto vos maldigo, horas culpáveis, horas de egoísmo e de esquecimento, onde, desconhecendo toda a caridade, todo o devotamento, não pensava senão no meu bem-estar. Sede malditos arranjos humanos, vãs preocupações de interesses materiais. Sede malditos vós que me enceguecestes e me perdestes. Estou roída pelo incessante lamento do tempo perdido. Que te direi a ti que me escutas? Vela sem cessar sobre ti, ama os outros mais que a ti mesmo. Não te demores nos caminhos do bem-estar. Não engordes teu corpo às expensas de tua alma. Vigie, como dizia o Salvador aos seus discípulos. Não me agradeças por esses conselhos. Meu espírito concebe-os, meu coração nunca os escutou. Como um cão chicoteado, o medo me faz rastejar, mas não conheço ainda o desembaraçado amor. Sua divina aurora tarda muito a se levantar. Ora por minha alma ressequida e tão miserável. Terceiro, venho te procurar até aqui, uma vez que me esqueces. Crês, pois, que preces isoladas, o meu nome pronunciado, bastarão ao apaziguamento de minha pena? Não, 100 vezes não. Eu rujo de dor. Erro sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o eterno aguilhão do castigo se enterrar na minha alma revoltada. Rio quando ouço os vossos lamentos, quando vos vejo abatidos, que são as vossas pálidas misérias, que são as vossas lágrimas, que são os vossos tormentos que o sono suspende. É que durmo eu? Eu quero, entendes? Eu quero que, deixando as dissertações filosóficas, te ocupes de mim, que faças que os outros de mim se ocupem. Não tenho expressões para pintar a angústia desse tempo que foge, sem que as horas lhe marquem os períodos. Vejo apenas um fraco raio de esperança, e esta esperança tu me deste. Não me abandones, pois. Quarto, o espírito de São Luís. Este quadro não é senão muito verdadeiro, porque não é, de modo algum, carregado. Perguntar-se-á talvez o que fez essa mulher para ser tão miserável. Cometeu ela algum crime horrível? Foi roubada, assassinada? Não. Nada fez que merecer a justiça dos homens. Ao contrário, ela zombou do que chamais a felicidade terrestre. Beleza, fortuna, prazeres, adulações, tudo lhe sorria, nada lhe faltava, e dizia-se em vendo-a, que mulher feliz! E invejava-se a sua sorte. O que ela fez? Foi egoísta. Tinha tudo, exceto bom coração. Se não violou a lei dos homens, ela violou a lei de Deus, porque desconheceu a caridade, a primeira das virtudes. Não amou senão a ela mesma. Agora não é amada por ninguém. Nada deu, nada se lhe dá. Está isolada, desamparada, abandonada,
perdida no espaço onde ninguém pensa nela, ninguém se ocupa dela. É o que faz o seu suplício. Como não procurou, senão gozos mundanos, e hoje esses gozos não mais existem, o vazio se fez ao seu redor. Ela não vê senão o nada, e o nada parece-lhe a eternidade. Não sofre mais as torturas físicas, os diabos não vêm mais atormentá-la, mas isso não é mais necessário. Ela se atormenta a si mesma, e antes sofre muito, porque esses diabos ainda seriam seres que nela pensariam. O egoísmo fez a sua alegria na terra, perseguiu-a agora é o verme que lhe rói o coração, seu verdadeiro demônio. São Luís. Quinto, eu vos falarei da diferença importante que existe entre a moral divina e a moral humana. A primeira assiste a mulher adúltera em seu abandono e diz aos pecadores: arrependei-vos, e o reino dos céus vos será aberto. A moral divina, enfim, aceita todos os arrependimentos e todas as faltas confessadas, ao passo que a moral humana repele estas e admite sorrindo os pecados ocultos que, diz ela, são perdoados pela metade. A uma, a graça do perdão, a outra, a hipocrisia. Escolhei espíritos ávidos de verdade, escolhei entre os céus abertos ao arrependimento e a tolerância que admite o mal, que não incomoda o seu egoísmo e seus falsos arranjos, mas que repele a paixão e os soluços de faltas confessadas publicamente. Arrependei-vos, vós todos que pecais, renunciai ao mal, mas, sobretudo, renunciai à hipocrisia que vela a torpeza da máscara risonha e enganosa das conveniências mútuas. Sexto, estou agora calma e resignada para a expiação das faltas que cometi. O mal está em mim e não fora de mim. Sou, pois, eu quem devo mudar e não as coisas exteriores. Carregamos em nós o nosso céu e o nosso inferno, e as nossas faltas, gravadas na consciência, se leem facilmente no dia da ressurreição. E então, somos nossos próprios juízes, uma vez que o estado de nossa alma nos eleva ou nos impele de cima para baixo. Eu me explico. Um espírito manchado e pesado pelas suas faltas não pode conceber nem desejar uma elevação que não saberia suportar. Crede-o bem, assim como as diferentes espécies de seres vivem cada uma na esfera que lhe é própria, assim também os espíritos, segundo o grau de seu adiantamento, se movem no meio que é o de suas faculdades. Não concebem outro senão quando o progresso, instrumento da lenta transformação das almas, arrebata-os de suas tendências rasteiras e fala-as despojar da crisálida do pecado, a fim de que possam adejar antes de se lançarem, rápidas como flechas, para Deus, tornado o objetivo único e desejado. Ai de mim! Eu me arrasto ainda, mas não odeio mais, e concebo a inefável felicidade do amor divino. Orai, pois, sempre por mim, que espero e aguardo. Na comunicação seguinte, Claire fala de seu marido, que muito a fez sofrer quando viva, e da posição em que se acha hoje no mundo dos espíritos. Esse quadro, que ela mesma não pôde terminar, foi completado pelo guia espiritual do médium. Sétimo. Venho a ti, que me deixaste muito tempo no esquecimento, mas adquiri a paciência e não sou mais desesperada. Queres saber qual é a situação do pobre Félix? Ele erra nas trevas, vítima da profunda nudez da alma, seu ser, superficial e leviano, manchado pelo prazer, sempre ignorou o amor e a amizade. A própria paixão não alumiou os seus vislumbres sombrios. Compara o seu estado presente ao de uma criança inábil para os atos da vida e privada do socorro daqueles que a assistem. Félix erra, com pavor, nesse mundo estranho onde tudo resplandece ao clarão de Deus que ele negou. Oitavo, o guia do médium.
Claire não pôde continuar a análise dos sofrimentos de seu marido sem senti-los também. Vou falar por ela. Félix, que era superficial nas ideias como nos sentimentos, violento porque era fraco, debochado porque era frio, entrou no mundo dos espíritos moralmente nu, como era no físico, e, entrando na vida terrestre, nada adquiriu e, por consequência, tem tudo a recomeçar. Como um homem que desperta de um longo sonho e que reconhece o quanto vã foi a agitação de seus nervos, esse pobre ser, saindo da perturbação, reconhecerá que viveu de quimeras que enganaram a sua vida. Maldirá o materialismo que o fez abraçar o vazio quando acreditava estreitar uma realidade. Maldirá o positivismo que o fez chamar de fantasias as ideias de uma vida futura. As aspirações, loucuras e a crença em Deus, fraqueza. O infeliz, em se despertando, verá que esses nomes zombados por ele eram a fórmula da verdade e que, ao contrário da fábula, a caça da presa foi menos proveitosa que a da sombra. Georges. Estudos sobre as comunicações de Claire. Estas comunicações, sobretudo, são instrutivas naquilo que nos mostra um dos lados mais vulgares da vida, o do egoísmo. Ali não estão esses grandes crimes que espantam, mesmo os homens perversos, mas a condição de uma multidão de pessoas que vivem no mundo, honradas e procuradas, porque têm um certo verniz e não caem sob a vindita das leis sociais. Esses não são, não mais, no mundo dos espíritos, castigos excepcionais, cujo quadro faça tremer, mas uma situação simples, natural, consequência de sua maneira de viver e do estado de sua alma. O isolamento, o desamparo, o abandono, eis a punição daquele que não viveu senão para si. Claire era, como se a viu, um espírito muito inteligente, mas um coração seco. Na terra, sua posição social, sua fortuna, suas vantagens físicas lhe atraíam homenagens que afagavam a sua vaidade, e isso lhe bastava. Lá não encontra senão a indiferença e o vazio que se fez ao seu redor, punição mais pungente que a dor, porque é mortificante, porque a dor inspira a piedade e a compaixão, é ainda um meio de atrair as atenções, de fazer ocupar de si, de interessar-se com a sua sorte. A sexta comunicação encerra uma ideia perfeitamente verdadeira naquilo que explica a obstinação de certos espíritos no mal. Admira-se em ver que são insensíveis ao pensamento, ao espetáculo mesmo da felicidade, da qual gozam os bons espíritos. Estão exatamente na posição de homens degradados que se satisfazem na lama e nas alegrias grosseiras e sensuais. Ali esses homens estão, de alguma sorte, no seu meio. Eles não concebem prazeres delicados, preferem os seus andrajos sujos às vestimentas próprias e brilhantes, porque ali estão mais perfeitamente à vontade. Às suas festas báquicas, aos prazeres da boa companhia, estão de tal modo identificados com esse gênero de vida que se tornou para eles uma segunda natureza. Creem-se mesmo incapazes de se elevarem acima de sua esfera, e é por isso que ali permanecem até que uma transformação de seu ser abra a sua inteligência, desenvolvendo neles o senso moral, fazendo-os acessíveis às sensações mais sutis. Esses espíritos, quando estão desencarnados, não podem adquirir instantaneamente a delicadeza do sentimento e, durante um tempo mais ou menos longo, ocuparão as escórias do mundo espiritual, como ocuparam as do mundo corpóreo. Ali permanecerão tanto quanto serão rebeldes ao progresso. Mas, com o tempo, com a experiência, as atribulações, as misérias das encarnações sucessivas, chega um momento em que concebem alguma coisa de melhor do que aquilo que têm. As suas aspirações se elevam, começam a compreender o que lhes falta, e é então que fazem esforços para adquiri-lo e se elevarem.
Uma vez entrados nesse caminho, marcham com rapidez porque gostaram de uma satisfação que lhes parece bem superior e junto da qual as outras, não sendo senão de grosseiras sensações, acabam por lhes inspirar a repugnância. Pergunta a São Luís: que é necessário entender pelas trevas onde estão mergulhadas certas almas sofredoras? Seriam ali as trevas das quais tão frequentemente faladas nas Escrituras? Resposta: as trevas das quais se falam em realidade são aquelas designadas por Jesus e os profetas em falando do castigo dos maus. Mas ainda não está aí senão uma figura destinada a ferir os sentidos materiais de seus contemporâneos, que não compreenderiam a punição de maneira espiritual. Certos espíritos estão mergulhados nas trevas, mas é necessário entender, por isso, uma verdadeira noite da alma, comparável à obscuridade da qual está marcada a inteligência do idiota. Não é uma loucura da alma, mas uma inconsciência dela mesma e do que a cerca, que se produz tão bem, tanto na presença como na ausência da luz material. É, sobretudo, uma punição daqueles que duvidaram do destino do seu ser, acreditaram no nada, e a aparência desse nada vem fazer o seu suplício, até que a alma, retornando sobre si mesma, venha quebrar com energia o entrelaçamento do enervamento moral que aprende. Do mesmo modo que um homem acabrunhado por um sonho penoso luta, num momento dado, com toda a força de suas faculdades contra os terrores pelos quais de início se deixou dominar. Essa redução momentânea da alma a um nada fictício com o sentimento de sua existência é um sofrimento mais cruel do que se poderia imaginar, em razão dessa aparência de repouso com a qual está marcado. Esse repouso forçado, essa nulidade de seu ser, essa incerteza é que fazem o seu suplício. É o aborrecimento do qual está acabrunhada que é o castigo mais terrível, porque ela não percebe nada ao seu redor, nem coisas, nem seres são para ela verdadeiras trevas. São Luís. Claire: eis-me aqui. Posso também responder à pergunta colocada sobre as trevas, porque errei e sofri muito tempo nesses limbos onde tudo é soluço e misérias. Sim, as trevas visíveis, das quais falam as Escrituras, existem, e os infelizes que, tendo terminado as suas provas terrestres, deixam a vida ignorantes ou culpados, são mergulhados na fria região, ignorantes deles mesmos e de seus destinos, creem na eternidade de sua situação, balbuciam ainda as palavras da vida que os seduziram, espantam-se e amedrontam-se com a sua grande solidão. São trevas, esse lugar vazio e povoado, esse espaço onde arrastados, gementes, pálidos espíritos erram sem consolação, sem afeições, sem nenhum socorro. A quem se dirigir? Sentem ali a eternidade cair sobre eles, tremem e lamentam os mesquinhos interesses que marcaram o compasso de suas horas. Lamentam a noite que, sucedendo ao dia, frequentemente arrebatava as suas preocupações para um sonho feliz. As trevas são, para os espíritos, a ignorância, o vazio e o horror do desconhecido. Eu não posso continuar. Claire. Também foi dada, dessa obscuridade, a explicação seguinte. O perispírito possui, por sua natureza, uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o império da atividade e das qualidades da alma. Poder-se-ia dizer que essas qualidades são para o fluido perispiritual o que a fricção é para o fósforo. O brilho da luz está em razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais a obscurecem e a enfraquecem. A luz que irradia de um espírito é, assim, tanto mais viva quanto este seja avançado.
O espírito, sendo de alguma sorte o seu farol, vê mais ou menos segundo a intensidade da luz que produz, de onde resulta que aqueles que nada produzem estão na obscuridade. Essa teoria é perfeitamente justa quanto à irradiação do fluido luminoso pelos espíritos superiores, o que é confirmado pela observação, mas aí não parece estar a causa verdadeira, ou pelo menos única do fenômeno do qual se trata, visto. Primeiro, que todos os espíritos inferiores não estão nas trevas. Segundo, que o mesmo espírito pode se encontrar alternativamente na luz e na obscuridade. Terceiro, que a luz é um castigo para certos espíritos imperfeitos. Se a obscuridade na qual estão mergulhados certos espíritos fosse inerente à sua personalidade, ela seria permanente e geral para todos os maus espíritos, o que não é, uma vez que os espíritos da maior perversidade veem perfeitamente, ao passo que outros, que não se pode qualificar de perversos, estão temporariamente mergulhados nas profundas trevas. Tudo prova que, além da que lhe é própria, os espíritos recebem uma luz exterior que lhes faz falta, segundo as circunstâncias, de onde é preciso concluir que essa obscuridade depende de uma causa ou vontade estranha, e que ela constitui uma punição especial para casos determinados pela soberana justiça. Pergunta a São Luís: de onde vem que a educação moral dos espíritos desencarnados é mais fácil que a dos encarnados? As relações estabelecidas pelo Espiritismo entre os homens e os espíritos deram oportunidade de se notar que estes últimos se conduzem mais rapidamente sob a influência de conselhos salutares do que aqueles que estão encarnados, assim como se vê pelas curas das obsessões. Resposta: Sociedade de Paris. O encarnado, pela sua própria natureza, está num estado de luta incessante em razão dos elementos contrários de que está composto, e que devem conduzi-lo ao seu fim providencial, reagindo um sobre o outro. A matéria sofre facilmente o domínio de um fluido exterior. Se a alma não reage com toda a força moral de que é capaz, ela se deixa dominar por intermédio de seu corpo, e segue o impulso de influências perversas das quais está cercada, e isso com uma facilidade tanto maior quanto os invisíveis que a oprimem ataquem, de preferência, os pontos mais vulneráveis, as tendências para a paixão dominante. Para o espírito desencarnado, ocorre tudo de outro modo. É verdade, ele ainda está sob uma influência semi-material, mas esse estado nada tem de comparável ao do encarnado. O respeito humano, tão preponderante para os homens, é nulo para ele, e esse pensamento não poderia obrigá-lo a resistir por muito tempo às razões que o seu próprio interesse mostra-lhe como boas. Ele pode lutar, e geralmente o faz com mais violência do que o encarnado, porque está livre, mas nenhuma visão mesquinha de interesse material, de posição social, vem entravar o seu julgamento. Ele luta por amor ao mal, mas adquire logo o sentimento de sua impotência diante da superioridade moral que o domine. A miragem de um futuro melhor tem mais acesso sobre ele, porque está no próprio caminho onde deve cumprir-se, e essa perseverança não se apaga pelo turbilhão dos prazeres humanos. Em uma palavra, não estando mais sob a influência da carne, isso torna a sua conversão mais fácil, sobretudo quando adquiriu um certo desenvolvimento pelas provas que suportou. Um espírito inteiramente primitivo seria pouco acessível ao raciocínio, mas ocorre de outro modo com aquele que já tem a experiência da vida. Aliás, no encarnado como no desencarnado, é sobre a alma, é pelo sentimento que é necessário agir. Toda ação material pode suspender momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso, mas não pode destruir o princípio mórbido que está na alma. Todo ato que não tende ao melhoramento da alma não pode desviá-la do mal. São Luís. Capítulo 5.
Suicidas. O suicida da Samaritana. No dia 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de uns 50 anos e convenientemente vestido apresentou-se no estabelecimento da Samaritana, em Paris, e mandou preparar um banho. O garçom em serviço, depois de um intervalo de 2 horas, admirado de que esse indivíduo não o chamava, decidiu entrar em seu gabinete para ver se estava indisposto. Foi então testemunha de um horrendo espetáculo. O infeliz tinha cortado a garganta com uma navalha e todo o seu sangue estava misturado à água da banheira. Não podendo ser estabelecida a identidade, transportou-se o cadáver para o necrotério. O espírito desse homem, evocado na Sociedade de Paris 6 dias depois de sua morte, deu as respostas seguintes. 1. Evocação. Resposta do guia do médium. Espere, ele está aí. 2. Onde estais agora? Resposta. Eu não sei. Dizei-me, onde estou? 3. Estais numa assembleia de pessoas que se ocupam de estudos espíritas e que são benevolentes convosco? Resposta. Dizei-me se vivo. Eu sufoco no caixão. Sua alma, embora separada do corpo, está ainda completamente mergulhada no que se poderia chamar de turbilhão da matéria corpórea. As ideias terrestres estão ainda vivazes. Ele não se crê morto. 4. Quem vos empenhou para vir a nós? Resposta. Senti-me aliviado. 5. Que motivo vos levou a suicidar-se? Resposta. Estou eu morto? Não, eu habito meu corpo. Não sabeis o quanto sofro. Eu me sufoco. Que mão complacente procure me matar? 6. Por que não deixaste nenhum traço que pudesse vos fazer reconhecer? Resposta. Eu estou abandonado. Fugi do sofrimento para encontrar a tortura. 7. Tendes agora os mesmos motivos para permanecer desconhecido? Resposta. Sim. Não coloqueis um ferro em brasa na ferida que sangra. 8. Quereis nos dizer o vosso nome, a vossa idade, a vossa profissão, o vosso domicílio? Resposta. Não. A tudo não. 9. Tinhais uma família, uma mulher, filhos? Resposta. Estava abandonado. Nenhum ser me amava. 10. Que fizeste para não ser amado por ninguém? Resposta. Quantos o são como eu? Um homem pode estar abandonado no meio de sua família, quando nenhum coração o ama. 11. No momento de concretizar o vosso suicídio, não sentistes nenhuma hesitação? Resposta. Eu tinha sede da morte, esperava o repouso. 12. Como o pensamento do futuro não vos fez renunciar ao vosso projeto? Resposta. Não acreditava mais nele, estava sem esperança. O futuro é a esperança. 13. Que reflexões tivestes no momento em que sentistes a vida extinguir em vós? Resposta. Eu não refleti, eu senti, mas a minha vida não está extinta. Minha alma está ligada ao meu corpo. Sinto os vermes que me roem. 14. Que sentimentos tivestes no momento em que a morte se completou? Resposta. Ela o está? 15. O momento em que a vida se extinguia em vós foi doloroso? Resposta. Menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. 16. Ao espírito de São Luís. Que entende o espírito ao dizer que o momento da morte foi menos doloroso que depois? Resposta. O espírito se descarregava de um fardo que o acabrunhava, sentia a volúpia da dor. 17. Esse estado é sempre a consequência do suicídio? Resposta. Sim, o espírito do suicida está ligado ao seu corpo até ao termo de sua vida. A morte natural é a libertação da vida, o suicida a quebra inteiramente. 18. Esse estado é o mesmo em toda morte acidental, independente da vontade e que abrevia a duração natural da vida? Resposta. Não. Que entendeis por suicídio? O espírito não é culpado senão de suas obras.
Esta dúvida da morte é muito comum nas pessoas falecidas há pouco e, sobretudo, naquelas que durante a sua vida não elevaram sua alma acima da matéria. É um fenômeno bizarro à primeira vista, mas que se explica muito naturalmente. Se há um indivíduo posto em sonambulismo pela primeira vez, pergunta-se se dorme e ele responde quase sempre não, e a sua resposta é lógica. O interrogador foi quem colocou mal a questão, servindo-se de um termo impróprio. A ideia do sono, na nossa língua usual, está ligada à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e que sente, que tem a consciência de sua liberdade moral, não pensa dormir e, com efeito, não dorme, na acepção vulgar da palavra. Por isso, ele responde não, até que esteja familiarizado com essa maneira de entender a coisa. Ocorre o mesmo no homem que acaba de morrer. Para ele, a morte é o aniquilamento do ser. Ora, como o sonâmbulo, ele vê, sente e fala. Portanto, para ele, não está morto, e o diz até o momento em que adquire a intuição de seu novo estado. Essa ilusão é sempre mais ou menos penosa, porque nunca é completa e deixa o espírito numa certa ansiedade. No exemplo acima, ela é um verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que roem o corpo e pela sua duração, que deve ser a que teria a vida desse homem se não fosse abreviada. Este estado é frequente entre os suicidas, mas não se apresenta sempre em condições idênticas. Varia, sobretudo, em duração e intensidade, segundo as circunstâncias agravantes ou atenuantes da falta. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é mais especial nos suicidas. Ela é frequentemente naqueles que viveram mais da vida material que da vida espiritual. Em princípio, não há falta impune, mas não há regra uniforme e absoluta nos meios de punição. O pai e o conscrito. No começo da guerra com a Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando da estima geral de todos os seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Achando-se, por sua posição, na impossibilidade de exonerá-lo do serviço, teve a ideia de se suicidar a fim de isentá-lo como filho único de viúva. Foi evocado um ano depois na Sociedade de Paris a pedido de uma pessoa que o conhecera e que desejava conhecer a sua condição no mundo dos espíritos. A São Luís. Quereis nos dizer se podemos evocar o homem de quem se acaba de falar? Resposta: sim, ele ficará mesmo muito feliz, porque será um pouco aliviado. 1. Evocação. Resposta: oh, obrigado, eu sofro muito, mas é justo, entretanto ele me perdoará. O espírito escreve com grande dificuldade, os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mas, se detém, tenta em vão escrever e não faz senão alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que é a palavra Deus que ele não pode escrever. 2. Preenchei a lacuna que deixastes. Resposta: eu sou indigno. 3. Dissestes que sofreis, sem dúvida, errastes em vos suicidar, mas é que o motivo que vos levou a esse ato não vos mereceu nenhuma indulgência? Resposta: a minha punição será menos longa, mas a ação nem por isso foi menos má. 4. Poderíeis nos descrever a punição que sofreis? Resposta: sofro duplamente na minha alma e no meu corpo. Sofro neste último, embora não o possua mais, como o amputado sofre no membro ausente. 5. A vossa ação teve o vosso filho por um único motivo, e não foste solicitado por nenhuma outra causa? Resposta: só o amor paternal me guiou. Em favor desse motivo, a minha pena será abreviada. 6. Prevedes o fim de vossos sofrimentos? Resposta: não lhe conheço o fim, mas estou seguro de que esse fim existe, o que me é um alívio. 7. Ainda há pouco, não pudestes escrever o nome de Deus. Entretanto, temos visto espíritos muito sofredores escrevê-lo. Isso faz parte de vossa punição? Resposta:
Eu o poderia, com grandes esforços de arrependimento. 8. Pois bem, fazei grandes esforços e tratai de escrevê-lo. Estamos convencidos de que, se a isso chegardes, ser-vos-á um alívio. O Espírito acabou por escrever em caracteres irregulares, trementes e muito grossos: Deus é muito bom. 9. Nós vos sabemos reconhecidos por vir ao nosso chamado, e pediremos a Deus por vós, a fim de chamar-lhe a misericórdia sobre vós. Resposta: sim, se vos apraz. 10. A São Luís: quereis nos dar a vossa apreciação pessoal sobre o ato do Espírito que acabamos de evocar? Resposta: este Espírito sofre justamente porque lhe faltou confiança em Deus, o que é uma falta sempre punível. A punição seria terrível e muito longa se não tivesse, em seu favor, um motivo louvável, que era o de impedir seu filho de ir para o encontro da morte. Deus, que vê o fundo dos corações, não o puniu senão segundo as suas obras. Observações. À primeira vista, este suicídio parece desculpável porque pode ser considerado como ato de devotamento. Com efeito, o é, mas não completamente. Assim como disse o espírito de São Luís a esse homem, faltou a confiança em Deus. Por sua ação, talvez impediu o destino de seu filho de se cumprir. Primeiro, não estava certo que este fosse morto na guerra, e talvez essa carreira devesse dar-lhe a oportunidade de fazer alguma coisa que seria útil ao seu adiantamento. Sua intenção, sem dúvida, era boa, assim lhe foi tida em conta. A intenção atenua o mal e merece indulgência, mas não impede que o que é mal de ser mal. Sem isso, em favor do pensamento, poder-se-ia desculpar todos os delitos e poder-se-ia mesmo matar sob o pretexto de prestar serviço. Uma mãe que mata o seu filho, na crença de que o envia direto ao céu, é menos culpada porque o fez numa boa intenção? Com esse sistema, justificar-se-iam todos os crimes que um fanatismo cego cometesse nas guerras religiosas. Em princípio, o homem não tem o direito de dispor de sua vida, porque esta lhe foi dada em vista dos deveres que deveria cumprir na terra. Por isso, não deve abreviá-la voluntariamente, sob nenhum pretexto. Como tem o seu livre-arbítrio, ninguém pode impedi-lo, mas sofre-lhe sempre as consequências. O suicídio mais severamente punido é aquele que se cumpre pelo desespero, e tendo em vista livrar-se das misérias da vida, sendo essas misérias ao mesmo tempo provas e expiações, subtrair-se delas é recuar diante da tarefa que se aceitara, às vezes mesmo diante da missão que se deveria cumprir. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Está também em tudo o que se faz, em conhecimento de causa, que deve apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Não se pode assemelhar ao suicídio o devotamento daquele que se expõe à morte iminente para salvar o seu semelhante. Primeiro, porque não há, no caso, nenhuma intenção premeditada de subtrair-se à vida. E, em segundo lugar, não há perigo do qual a providência não possa nos tirar se a hora de deixar a terra não chegou. Se a morte ocorre em tais circunstâncias, é um sacrifício meritório, porque é uma abnegação em proveito de outrem. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, números 53, 65, 66 e 67. François-Simon Louvet, do Havre. A comunicação seguinte foi dada espontaneamente numa reunião espírita no Havre, em 12 de fevereiro de 1863. Aspas. Tende piedade de um pobre miserável que sofre há muito tempo de tão cruéis torturas. Oh, o vazio, o espaço, eu caio, acudam. Meu Deus, tive uma vida tão miserável. Era um pobre diabo, sofria frequentemente de fome nos meus velhos dias. Foi por isso que me pus a beber e tinha vergonha e desgosto de tudo. Eu queria morrer e me atirei. Oh, meu Deus, que momento! Por que, pois, desejar acabá-la quando estava tão próximo do fim?
Orai para que eu não veja mais sempre esse vazio abaixo de mim. Vou quebrar-me nessas pedras. A isso vos conjuro, a vós que tendes conhecimento das misérias daqueles que não estão mais nesse mundo. Dirijo-me a vós, embora não me conheçais, porque sofro tanto. Por que querer provas? Eu sofro. Não é isto bastante? Se tivesse fome no lugar deste sofrimento mais terrível, mas invisível para vós, não hesitaríeis em me aliviar dando-me um pedaço de pão? Eu vos peço, orar por mim. Não posso permanecer por mais tempo. Pedi a um desses felizes que estão aqui e sabereis quem eu era. Orai por mim. Fecha aspas. François Simon Louvet. O guia do médium. Aquele que acaba de se dirigir a ti, meu filho, é um pobre infeliz que tinha uma prova de miséria na terra, mas o desgosto a roubou. Faltou-lhe a coragem, e o infortunado, em lugar de olhar para o alto como deveria fazê-lo, deu-se à bebedeira, desceu aos últimos limites do desespero e pôs termo à sua triste prova lançando-se da torre de François I em 22 de julho de 1857. Tende piedade de sua pobre alma, que não é avançada, mas que, todavia, tem bastante conhecimento da vida futura para sofrer e desejar uma nova prova. Orai a Deus para conceder-lhe essa graça e fareis uma boa obra. Tendo-se pesquisado, encontrou-se no Jornal do Havre de 23 de julho de 1857 o artigo seguinte, do qual aqui está a substância. Aspas. Ontem, às 4 horas, os que passeavam no cais ficaram dolorosamente impressionados com um horrível acidente. Um homem lançou-se da torre e foi quebrar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de sirga que suas inclinações à embriaguez levaram ao suicídio. Chama-se François Victor Simon Louvet. Seu corpo foi transportado para a casa de uma de suas filhas, Rua da Corderie. Tinha a idade de 67 anos. Depois de quase 6 anos que esse homem morreu, se vê sempre caindo da torre e indo se quebrar nas pedras. Espanta-se do vazio que tem diante de si, está nas apreensões da queda. E isso há 6 anos. Quanto isso durará? Ninguém o sabe, e essa incerteza aumenta suas angústias. E isso não vale o inferno e suas chamas? Quem revelou esses castigos? Foram inventados? Não. São aqueles mesmos que os sofreram que vêm descrevê-los, como outros descrevem as suas alegrias. Frequentemente o fazem espontaneamente, sem que se pense neles, o que exclui toda a ideia de que se seja o joguete da própria imaginação. Uma mãe e seu filho. No mês de março de 1865, o Sr. C., reticências, negociante numa pequena cidade perto de Paris, tinha em sua casa seu filho, com a idade de 21 anos, gravemente enfermo. Esse jovem, sentindo-se no momento de expirar, chamou sua mãe e ainda teve forças para abraçá-la. Esta disse-lhe, vertendo lágrimas abundantes: Vai, meu filho, precede-me, não tardarei em seguir-te. Ao mesmo tempo ela saiu, escondendo a cabeça entre as mãos. As pessoas que se achavam presentes a esta cena pungente consideraram as palavras da senhora C., reticências, como simples explosão de dor que o tempo e a razão deveriam apaziguar. Entretanto, tendo o doente sucumbido, foi procurada em toda a casa e encontrada enforcada no celeiro. O enterro da mãe se fez ao mesmo tempo que o de seu filho. Evocação do filho vários dias depois do fato. Pergunta: tendes conhecimento da morte de vossa mãe, que se suicidou sucumbindo ao desespero que vossa perda lhe causou? Resposta: sim. E sem o desgosto que me causou o cumprimento de sua fatal resolução, eu seria perfeitamente feliz. Pobre e excelente mãe, ela não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou para se reunir ao filho que amava tanto o caminho que deverá dele afastá-la. Ai, por muito tempo!
Assim ela retardou indefinidamente essa reunião, que seria rápida se a submissão às vontades do Senhor enchesse sua alma e se fosse resignada, humilde e arrependida diante da prova que iria sofrer e a expiação que iria purificá-la. Orai, orai por ela, e sobretudo não a imiteis, mães comovidas pelo triste relato de sua morte. Não creiais que ela amava melhor que outras mães esse filho que era sua alegria e seu orgulho. Não, não amava melhor, mas faltou-lhe coragem e resignação. Mães que me escutais, quando virdes a agonia velar os olhos extintos de vossos filhos, lembrai-vos de que, como Cristo, eles sobem o cume do Calvário, de onde deverão se elevar à glória eterna. Benjamin C. Evocação da mãe. Quero ver meu filho. Tendes o poder de me devolver? Os cruéis pegaram-me para conduzi-lo à luz e me deixaram na noite. Eu o quero, ele me pertence. Nada foi, pois, senão um amor maternal. O quê? Ter carregado 9 meses, nutrido com seu leite a carne de sua carne, o sangue de seu sangue, ter guiado os seus primeiros passos, tê-lo ensinado a balbuciar o nome sagrado de Deus e o doce nome de mãe, ter feito dele um homem pleno de atividade, de inteligência, de honestidade, de retidão, de amor filial, e perdê-lo quando realizava as esperanças que se conceberam dele, que um futuro brilhante se lhe abria à frente. Não, Deus não é justo, não é o Deus das mães, não compreende o seu desespero e a sua dor, e quando me dou a morte para não deixar meu filho, mo arrebata de novo. Meu filho, onde estás? O evocador. Pobre mãe, nos compadecemos com a vossa dor, mas tomastes um triste meio para estar reunida ao vosso filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus e deveríeis pensar que ele pune toda a infração às suas leis. A privação da visão de vosso filho é a vossa punição. A mãe. Não, eu acreditava a Deus melhor que os homens. Eu não cria em seu inferno, mas na reunião das almas que se amam como nos amamos. Eu me enganei. Não é ao Deus justo e bom, uma vez que não compreendeu a imensidade de minha dor e de meu amor. Oh, quem me devolverá o meu filho? Perdi-o, pois, para sempre? Piedade, piedade, meu Deus. O evocador. Vejamos, acalmai o vosso desespero, pensai que se há um meio para rever o vosso filho, esse não é blasfemando contra Deus, como o fazeis. Em lugar de vô-lo tornar favorável, atraireis sobre vós maior severidade. A mãe. Disseram-me que não o reveria mais, compreendi que foi para um paraíso que o conduziram, e eu, estou, pois, no inferno, o inferno das mães, ele existe, não o vejo, senão muito. O evocador. Vosso filho não está perdido, sem retorno, crede-me, certamente o revereis, mas é necessário merecê-lo pela vossa submissão à vontade de Deus, ao passo que, pela vossa revolta, podeis retardar esse momento indefinidamente. Escutai-me, Deus é infinitamente bom, mas é infinitamente justo. Jamais pune sem causa, e se vos infligiu grandes dores na terra, foi porque as merecestes. A morte de vosso filho era uma prova para a vossa resignação. Infelizmente, nela sucumbistes quando viva, e eis que depois de vossa morte, nela sucumbis de novo. Como quereis que Deus recompense os seus filhos rebeldes? Mas ele não é inexorável, acolhe sempre o arrependimento do culpado. Se aceitasseis sem murmurar e com humildade a prova que vos enviava por essa separação momentânea, e se esperasseis pacientemente que lhe aprovesse vos retirar da terra, na vossa entrada no mundo em que estais, imediatamente reveríeis o vosso filho, que viria vos receber e estender os braços. Teríeis a alegria de vê-lo radioso após esse tempo de ausência. O que fizestes e o que fazeis ainda neste momento coloca uma barreira entre vós e ele.
Não creais que ele esteja perdido nas profundezas do espaço. Não, está mais perto de vós do que não o credes. Mas um véu impenetrável oculta-o à vossa visão. Ele vos vê e vos ama sempre, e geme da triste posição onde vos mergulhou a vossa falta de confiança em Deus. Chama, com todos os seus votos, o momento afortunado de se vos mostrar. Só de vós depende apressar ou retardar este momento. Orai a Deus e dizei comigo: Meu Deus, perdoai-me por haver duvidado de vossa justiça e de vossa bondade. Se me punistes, reconheço que mereci. Dignai-vos aceitar o meu arrependimento e a minha submissão à vossa santa vontade. A mãe: Que clarão de esperança vindes de fazer luzir em minha alma. Foi um relâmpago na noite que me cerca. Obrigada, eu vou orar. Adeus. C. Reticências. A morte, mesmo pelo suicídio, não produziu nesse espírito a ilusão de se crer ainda vivo. Ele tem perfeita consciência de seu estado. É que em outros a punição consiste nessa própria ilusão, nos laços que os prendem aos seus corpos. Esta mulher quis deixar a terra para seguir o seu filho, no mundo em que ele entrou. Era necessário que ela soubesse que estava nesse mundo para ser punida, não o reencontrando ali. Sua punição é precisamente saber que não vive mais corporalmente e no conhecimento que tem de sua situação. Assim é que a cada falta é punida pelas circunstâncias que a acompanham, e que não há punições uniformes e constantes para as faltas do mesmo gênero. Duplo suicídio, por amor e por dever. Um jornal do dia 13 de junho de 1862 continha o relato seguinte, aspas, A senhorita Palmir, modista, morando na casa de seus pais, era dotada de um exterior encantador ao qual se juntava o mais amável caráter. Por isso, era ela procurada em casamento. Entre os aspirantes à sua mão, ela distinguira o Sr. B., reticências, que sentia por ela uma viva paixão. Embora ela mesma o amasse muito, entretanto, acreditou dever, por respeito filial, render-se aos desejos de seus pais, esposando o Sr. D., reticências, cuja posição social lhes parecia mais vantajosa que a de seu rival. Os senhores B. e D. eram amigos íntimos. Embora não tivessem juntos nenhuma relação de interesse, eles não cessavam de se verem. O amor mútuo de B. e de Palmir, tornada a senhora D., não se enfraquecera, e como se esforçavam por comprimi-lo, ele aumentava em razão mesmo da violência que se lhe fazia. Para tentar extingui-lo, B. decidiu se casar. Esposou uma jovem possuindo eminentes qualidades e fez todo o possível para amá-la, mas não tardou a perceber que esse meio heróico era impotente para curá-lo. Não obstante, durante 4 anos, nem B, nem a senhora D faltaram aos seus deveres. O que sofreram não se poderia expressar, porque D, que amava verdadeiramente o seu amigo, atraía-o sempre para sua casa, e quando queria fugir, constrangia-o a permanecer. Os dois amantes, aproximados um dia por uma circunstância fortuita que não procuraram, se informaram do estado de sua alma e concordaram em pensar que a morte era o único remédio para os males que sofriam. Resolveram morrer juntos e executarem o seu projeto no dia seguinte, devendo o Sr. D. estar ausente de seu domicílio uma grande parte do dia. Depois dos últimos preparativos, escreveram uma longa e tocante carta explicando a causa de morte que se deram para não faltarem aos seus deveres. Terminavam pedindo perdão e rogando estarem reunidos no mesmo túmulo. Quando o Sr. D. voltou, encontrou-os asfixiados.
Ele respeitou seu último desejo e quis que no cemitério não estivessem separados. Tendo o fato sido proposto na Sociedade de Paris como objeto de estudo, um espírito respondeu, aspas, os dois amantes que se suicidaram não podem ainda responder-vos. Eu os vejo, estão mergulhados na perturbação e amedrontados pelo sopro da eternidade. As consequências morais de sua falta puni-los-á durante migrações sucessivas, onde suas almas separadas procurar-se-ão sem cessar, e sofrerão o duplo suplício do pressentimento e do desejo. Cumprida a expiação, estarão reunidos para sempre no seio do eterno amor. Em 8 dias, na vossa próxima sessão, podereis evocá-los, eles virão, mas não se verão. Uma noite profunda, por muito tempo, os esconderá um do outro. 1. Evocação da mulher. Vedes o vosso amante, com o qual vos suicidastes? Resposta. Eu não vejo nada. Não vejo mesmo os espíritos que vagueiam comigo na morada que estou. Que noite, e que véu espesso sobre a minha vista. 2. Que sensação experimentastes quando despertastes depois de vossa morte? Resposta. Estranha. Eu tinha frio e eu queimava. O gelo corria em minhas veias e o fogo estava na minha fronte. Coisa estranha, mistura inaudita, o gelo e o fogo parecendo me constranger. Pensei que iria sucumbir por uma segunda vez. 3. Sentistes uma dor física? Resposta. Todo o meu sofrimento lá está, e lá. Que quereis dizer com esse lá e lá? Lá no meu cérebro, lá no meu coração. É provável que se pudesse ver o espírito, tê-lo-ia visto levando a mão à sua fronte e ao seu coração. 4. Credes que estareis sempre nessa situação? Resposta. Oh, sempre, sempre. Por vezes ouço risos infernais e vozes apavorantes que me uivam estas palavras. Sempre assim. 5. Pois bem, podemos vos dizer, com toda a segurança, que não o será sempre assim. Em vos arrependendo obtereis o vosso perdão. Resposta. Que dissestes? Não ouço. 6. Eu vos repito que os vossos sofrimentos terão um fim, que podereis apressar com o vosso arrependimento, e nisso vos ajudaremos pela prece. Resposta. Não ouvi senão uma palavra e vagos sons. Essa palavra é graça, é graça. Que quisestes falar? Falastes de graça? Sem dúvida é a alma que passa ao meu lado, pobre criança que chora e que espera. Uma senhora da sociedade disse que acaba de dirigir uma prece a Deus para essa infortunada e que sem dúvida foi isso que a marcou, que com efeito, mentalmente, implorara para ela a graça de Deus. 7. Dissestes que estais nas trevas. É porque não vedes? Resposta. Permiti-me ouvir algumas palavras que pronunciais, mas não vejo senão um crepe negro sobre o qual se desenha, em certas horas, uma cabeça que chora. 8. Se não vedes o vosso amante, não sentis a sua presença junto a vós, porque ele está aqui? Resposta. Ah, não me falai dele, devo esquecê-lo num instante se quero que do crepe se apague a imagem que lhe vejo traçada. 9. Qual é essa imagem? Resposta. A de um homem que sofre e cuja existência moral sobre a terra por longo tempo matei. Lendo esse relato, de início se está disposto a encontrar para esses suicidas circunstâncias atenuantes, a considerá-la mesmo como um ato heróico, uma vez que foi provocado pelo sentimento do dever. Vê-se que foi julgado de outro modo, e que a pena dos culpados é longa e terrível por se refugiarem voluntariamente na morte, a fim de fugirem da luta. A intenção de não faltarem aos seus deveres, sem dúvida, é digna, e isso lhe será levado em conta mais tarde. Mas o verdadeiro mérito seria vencer o arrastamento, ao passo que fizeram como desertor, que se esquiva no momento do perigo.
A pena dos dois culpados, como se vê, consistirá em se procurarem por muito tempo sem se reencontrarem, seja no mundo dos espíritos, seja em outras reencarnações terrestres. Ela está momentaneamente agravada pela ideia de que seu estado presente deverá durar sempre, fazendo essa ideia parte do castigo. Não lhes foi permitido ouvir as palavras de esperança que lhes foram dirigidas. Aqueles que achariam essa pena bem terrível e bem longa, sobretudo se ela não dava a cessar senão depois de algumas reencarnações, diremos que a sua duração não é absoluta e que dependerá da maneira como suportarão as suas provas futuras, no que se pode ajudá-los pela prece. Eles serão, como todos os espíritos culpados, os árbitros de seu próprio destino. Entretanto, isso não vale ainda mais que a danação eterna, sem esperança, a qual estão irrevogavelmente condenados, segundo a doutrina da Igreja, que os considera de tal modo como devotados para sempre ao inferno, que lhes recusou as últimas preces sem dúvida como inúteis? Luís e a pespontadeira de botinas. Há 7 ou 8 meses, o chamado Luís G., reticências, oficial sapateiro, fazia a corte a uma senhorita Victorine R., reticências, pespontadeira de botinas, com a qual deveria se casar muito proximamente, uma vez que os anúncios estavam em curso de publicação. Estando as coisas nesse ponto, os jovens se consideravam quase como definitivamente unidos, e por medida de economia, o sapateiro vinha, cada dia, tomar as suas refeições na casa de sua futura esposa. Um dia, tendo Luís vindo, como de costume, cear na casa da pespontadeira de botinas, sobreveio uma contestação a propósito de uma futilidade. Obstinou-se de parte a parte e as coisas chegaram ao ponto que Luís deixou a mesa e partiu jurando nunca mais voltar. No dia seguinte, entretanto, o sapateiro veio pedir perdão. Sabe-se que a noite é boa conselheira, mas a operária, talvez prejulgando segundo a cena da véspera, o que poderia sobrevir quando não houvesse mais tempo para se desdizer, recusou-se reconciliar, e protestos, lágrimas, desespero, nada pôde dobrá-la. Passados vários dias, desde aquele da desavença, Luís, esperando que sua bem-amada seria mais tratável, quis tentar uma última negociação. Chegou, pois, e bateu de modo a se fazer reconhecer, mas se lhe recusou abrir. Então, novas súplicas da parte do pobre desapossado, novos protestos através da porta, mas nada pôde tocar a implacável pretendida. Adeus, pois, malvada, exclamou, enfim, o pobre jovem. Adeus para sempre. Tratai de encontrar um marido que vos ame tanto como eu. No mesmo tempo, a jovem ouviu uma espécie de gemido abafado, depois como o barulho de um corpo que tomba deslizando ao longo de sua porta, e tudo entrou no silêncio. Então, ela imaginou que Luís se instalara sobre a soleira para esperar a sua primeira saída. Ela, porém, se prometeu não pôr o pé fora enquanto ele lá estivesse. Havia apenas um quarto de hora que isso se passara, quando um locatário que passava sobre o patamar com luz soltou uma exclamação e pediu socorro. Logo chegaram os vizinhos, e a senhorita Victorine, tendo igualmente aberto a sua porta, lançou um grito de horror, percebendo, estendido sobre o patamar da escada, o seu pretendido, pálido e inanimado. Cada um se apressou em lhe dar socorro, mas logo se percebeu ser tudo inútil e que ele cessara de existir. O infeliz jovem mergulhara o seu trinchete na região do coração e o ferro permaneceu na ferida. Sociedade Espírita de Paris, agosto de 1858. 1. Ao Espírito de São Luís. A jovem causa involuntária da morte de seu amante, dela tem a responsabilidade? Resposta: sim, porque ela não o amava. 2. Para prevenir essa infelicidade, deveria esposá-lo apesar de sua repugnância?
Resposta. Ela procurava uma ocasião para separar-se dele. Fez no começo de sua ligação o que teria feito mais tarde. 3. Assim, a sua culpabilidade consistiu em entreter nele sentimentos que não partilhava, sentimentos que foram a causa da morte do jovem? Resposta. Sim, é isso. 4. Sua responsabilidade, nesse caso, deve ser proporcional à sua falta. Não deve ser tão grande como se ela tivesse provocado voluntariamente a morte? Resposta. Isto salta aos olhos. 5. O suicídio de Luís encontra uma desculpa no desvario em que o mergulhou a obstinação de Victorine? Resposta. Sim, porque o seu suicídio que provém do amor é menos criminoso aos olhos de Deus que o suicídio do homem que quer se livrar da vida por um motivo de frouxidão. Tendo o espírito de Luís G. sido evocado uma outra vez, se lhe dirigiram as seguintes perguntas. 1. Que pensais da ação que cometestes? Resposta. Victorine é uma ingrata. Eu errei em matar-me por ela, porque ela não o merecia. 2. Portanto, ela não vos amava? Resposta. Não, no início ela acreditou, iludia-se. A cena que lhe fiz abriu-lhe os olhos. Então ela ficou contente com esse pretexto para se desembaraçar de mim. 3. E vós a amáveis sinceramente? Resposta. Eu tinha paixão por ela, eis tudo. Eu acreditava, se eu a amasse com um amor puro, não quereria causar-lhe desgostos. 4. Se ela soubesse que queríeis realmente vos matar, persistiria em sua recusa? Resposta. Eu não sei. Não creio, porque ela não é má, mas seria infeliz. Vale ainda mais para ela que isso tenha se passado assim. 5. Chegando à sua porta, tinhais a intenção de vos matar em caso de recusa? Resposta. Não, não pensava nisso. Não acreditava que ela fosse tão obstinada. Não foi senão quando vi a sua obstinação que então uma vertigem me tomou. 6. Pareceis não lamentar o vosso suicídio, senão porque Victorine não o merecia. É o único sentimento que experimentais? Resposta. Neste momento, sim. Estou ainda muito perturbado. Parece-me estar à porta, mas sinto outra coisa que não posso definir. 7. Compreendê-la-eis mais tarde? Resposta. Sim, quando estiver desembaraçado. Foi mal o que fiz, deveria deixá-la tranquila. Fui fraco e disso carrego a pena. Vede, a paixão cega o homem e falo fazer tolices. Ele as compreende quando não há mais tempo. 8. Dissestes que disso carregais a pena. Que pena sofreis? Resposta. Errei em abreviar a minha vida, não o devia. Deveria tudo suportar, de preferência, deixando-a acabar com o tempo. E depois sou infeliz, eu sofro. É sempre ela que me faz sofrer. Parece-me ainda lá, em sua porta, a ingrata. Não falai mais disso, não quero mais nisso pensar, me faz muito mal. Adeus. Vê-se aí uma nova prova da justiça distributiva que preside a punição dos culpados, segundo o grau de sua responsabilidade. Na presente circunstância, a primeira falta é da jovem que entretera em Luís um amor que não partilhava e do qual gracejava. Ela carregará, pois, a maior parte da responsabilidade. Quanto ao jovem, é punido também pelo sofrimento que suporta, mas a sua pena é leve, porque não fez senão ceder a um movimento irrefletido e a um momento de exaltação, em lugar da fria premeditação daqueles que se suicidam para se subtraírem às provas da vida. 1. Ateu. O Sr. J.B.D., reticências, era um homem instruído, mas imbuído ao último grau de ideias materialistas, não crendo nem em Deus, nem em sua alma. Foi evocado 2 anos depois de sua morte na Sociedade de Paris, a pedido de um de seus parentes. 1. Evocação. Resposta. Eu sofro. Eu sou réprobo. 2. Fomos instados a vos chamar de parte de vossos parentes que desejam conhecer a vossa sorte,
Podeis dizer-nos se vossa evocação vos é agradável ou penosa? Resposta: penosa. 3. A vossa morte foi voluntária? Resposta: sim. O espírito escreveu com extrema dificuldade. A escrita era muito grossa, irregular, convulsiva e quase ilegível. No início, mostrou cólera, quebrou o lápis e rasgou o papel. 4. Sede mais calmo, todos pediremos a Deus por vós. Resposta: sou forçado em crer em Deus. 5. Que motivo vos levou a vos destruir? Resposta: aborrecimento da vida, sem esperança. Concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança, quer-se escapar da infelicidade a qualquer preço. Com o espiritismo, o futuro se desenrola e a esperança se legitima. O suicídio não tem mais objetivo. Mais ainda, reconhece-se que por esse meio não se escapa de um mal senão para cair num outro que é 100 vezes pior. Eis porque o espiritismo já tirou tantas vítimas da morte voluntária. São muito culpados aqueles que se esforçam por acreditar, por sofismas científicos e supostamente em nome da razão, nessa ideia desesperante, fonte de tantos males e de crimes, que tudo acaba com a vida. Serão responsáveis não só pelos seus próprios erros, mas por todos os males de que terão sido a causa. 6. Quiseste escapar das vicissitudes da vida, com isso ganhastes alguma coisa? Sois mais feliz agora? Resposta: porque o nada não existe? 7. Quereis ser bastante bom para nos descrever a vossa situação o melhor que puderdes? Resposta: sofro por ser obrigado a crer em tudo o que negava. Minha alma é como um braseiro, está horrivelmente atormentada. 8. De onde vos provinham as ideias materialistas que tinhais quando vivo? Resposta: numa outra existência fui mau, e meu espírito foi condenado a sofrer os tormentos da dúvida durante a minha vida. Também me matei. Há aqui toda uma ordem de ideias. Pergunta-se frequentemente como pode haver materialistas, uma vez que, tendo já passado pelo mundo espiritual, deveriam ter dele a intuição. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada a certos espíritos que conservaram seu orgulho e não se arrependeram de suas faltas. Sua prova consiste em adquirirem durante a vida corpórea e por sua própria razão a prova da existência de Deus e da vida futura, que tem incessantemente sob os olhos. Mas, a miúde, a presunção de nada admitirem acima de si arrebata-os ainda e sofrem-lhe a pena, até que o seu orgulho, estando domado, se rendem, enfim, à evidência. 9. Quando estáveis sufocado, que pensáveis que vos adviria? Que reflexões fizestes nesse momento? Resposta: nenhuma. Era um nada para mim. Vi depois que, não tendo sofrido toda a minha condenação, iria ainda muito sofrer. 10. Estais agora bem convencido da existência de Deus, da alma e da vida futura? Resposta: ai de mim, não estou senão mais atormentado por isso. 11. Revistes o vosso irmão? Resposta: oh, não. 12. Por que isso? Resposta: por que reunir os nossos tormentos? Asila-se na infelicidade, reúne-se na felicidade. Ai de mim. 13. Seria bem fácil rever o vosso irmão, que poderíamos chamar aí ao vosso lado? Resposta: não, não estou muito baixo. 14. Por que não quereis que o chamemos? Resposta: é que ele não é mais feliz. 15. Recusais a sua visão. Isso não poderia senão vos fazer bem? Resposta: não, mais tarde. 16. Desejais mandar dizer alguma coisa aos vossos parentes? Resposta: que se ore por mim. 17. Parece que na sociedade que frequentáveis, algumas pessoas partilham as opiniões que tinhais quando vivo. Teríeis alguma coisa a lhes dizer a esse respeito? Resposta:
Ah, os infelizes, possam crer em uma outra vida. É o que lhes posso desejar de mais feliz. Poderiam compreender a minha triste posição? Isso fá-los-ia bem refletirem. Evocação do irmão do precedente, professando as mesmas ideias, mas que não se suicidou. Embora infeliz, está mais calmo. A sua escrita é limpa e legível. 18. Evocação. Resposta. Possa o quadro de nosso sofrimento vos ser uma lição útil e vos persuadir de que uma outra vida existe, onde se expia suas faltas, a sua incredulidade. 19. Vede-vos reciprocamente com o vosso irmão que acabamos de chamar? Resposta. Não, ele foge de mim. Poder-se-ia perguntar por que os espíritos podem fugir no mundo espiritual, onde não existe obstáculos materiais nem retiros escondidos à visão. Tudo é relativo nesse mundo e em relação com a natureza fluídica dos seres que o habitam. Só os espíritos superiores têm percepções indefinidas. Nos espíritos inferiores, elas são limitadas e, para eles, os obstáculos fluídicos fazem o efeito de obstáculos materiais. Os espíritos furtam-se à visão uns dos outros por um efeito de sua vontade, que age sobre o seu envoltório perispiritual e os fluidos ambientes. Mas a providência que vela cada um individualmente, isto é, por todos os seus filhos, deixa-lhes ou recusa-lhes essa faculdade, segundo as disposições morais de cada um, segundo as circunstâncias, é uma punição ou uma recompensa. 20. Sois mais calmo que ele. Poderíeis nos dar uma descrição mais precisa de vossos sofrimentos? Resposta. Sobre a terra, não sofreis em vosso amor próprio, em vosso orgulho, quando estáis obrigado em convir com os vossos erros? Vosso espírito não se revolta ao pensamento de vos humilhar diante daquele que vos demonstra que estáis no erro? Pois bem, que credes que sofre o espírito que durante toda uma existência se persuadiu de que nada existe depois dele, que tem razão contra todos? Quando de repente encontra-se em face da brilhante verdade, está aniquilado, está humilhado. A isso vem se juntar o remorso de ter podido, por tanto tempo, esquecer a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. Seu estado é insuportável, não encontra nem calma nem repouso, não encontrará um pouco de tranquilidade, senão no momento em que a graça santa, quer dizer, o amor de Deus, tocá-lo, porque o orgulho se apodera de tal modo de nosso pobre espírito que o envolve inteiramente, e lhe é necessário ainda muito tempo para se desfazer dessa veste fatal. Não é senão a prece de nossos irmãos que pode nos ajudar a nos desembaraçarmos dele. 21. Quereis falar de vossos irmãos viventes ou espíritos? Resposta. De uns e de outros. 22. Enquanto conversávamos com o vosso irmão, uma pessoa aqui presente orou por ele. Essa prece lhe foi útil? Resposta. Ela não será perdida. Se recusa a graça agora, isso lhe virá quando estiver no estado de recorrer a essa divina panaceia. Vemos aqui um outro gênero de castigo, mas que não é o mesmo em todos os incrédulos. Independentemente do sofrimento, é a necessidade para esse espírito de reconhecer as verdades que renegara quando vivo. Suas ideias atuais denotam um certo progresso comparativamente com outros espíritos que persistem na negação de Deus. Já é alguma coisa em um começo de humildade em convir que se está enganado. É mais que provável que na sua próxima encarnação o incrédulo terá dado lugar junto de si ao sentimento inato da fé. Tendo transmitido à pessoa que nos pediu fazê-las o resultado dessas duas evocações, dela recebemos a resposta seguinte, aspas, não podeis crer, Senhor, o grande bem produzido pela evocação de meu sogro e de meu tio. Nós os reconhecemos perfeitamente. A escrita do primeiro, sobretudo, tem uma analogia impressionante com a que ele tinha quando vivo.
Tanto melhor que durante os últimos meses que passou conosco, ela era brusca e indecifrável. Nela se encontram as mesmas formas de hastes de letras, de parágrafo e de certas letras. Quanto às palavras, às expressões e ao estilo, é ainda mais impressionante. Para nós, a analogia é perfeita, a não ser que está mais esclarecido sobre Deus, a alma e a eternidade, que ele negava tão formalmente outrora. Estamos, pois, perfeitamente convencidos de sua identidade. Deus disso será glorificado pela nossa crença mais firme no Espiritismo, e nossos irmãos espíritos e viventes, com isso, se tornarão melhores. A identidade de seu irmão não é menos evidente na diferença imensa de ateu ao crente. Reconhecemos o seu caráter, o seu estilo, o seu boleio de frases. Uma palavra, sobretudo, nos impressionou. Foi a de panaceia. Era a sua palavra habitual, dizia e repetia a cada instante. Comuniquei essas duas evocações a várias pessoas que se impressionaram com a sua veracidade. Mas os incrédulos, aqueles que partilham as opiniões de meus dois parentes, desejam respostas ainda mais categóricas. Que o senhor D., por exemplo, precisasse o local onde foi enterrado, aquele onde se afogou, de que maneira dali foi tirado, etc. Para satisfazê-los e convencê-los, não poderíeis evocá-lo de novo, e, nesse caso, poderíeis bem lhe endereçar as seguintes perguntas: onde e como se cumpriu o seu suicídio? Quanto tempo ficou sob a água? Em que lugar o seu corpo foi encontrado? Em que lugar foi enterrado? De que maneira civil ou religiosa procedeu-se a sua inumação? Etc. Quereis, eu vos peço, Senhor, fazer responder categoricamente a essas perguntas, que são essenciais para aqueles que ainda duvidam. Estou persuadido do bem imenso que isso produzirá. Farei de modo que a minha carta vos chegue amanhã, sexta-feira, a fim de que possais fazer essa evocação na sessão da sociedade que deverá ocorrer nesse dia, etc. Fim de aspas. Respondemos a essa carta por causa do fato de identidade que ela constata. Aqui juntamos a resposta que lhe demos para instrução das pessoas que não estão familiarizadas com as comunicações de além-túmulo. Aspas. As perguntas que nos pedistes endereçar ao espírito de vosso sogro, sem dúvida são ditadas por uma louvável intenção, a de convencer os incrédulos, porque em vós não se mistura nenhum sentimento de dúvida e de curiosidade. Mas um conhecimento mais perfeito da ciência espírita vos faria compreender que são supérfluas. Primeiro, pedindo-me para fazer os vossos parentes responderem categoricamente, sem dúvida, ignorais que não governamos os espíritos à nossa vontade. Eles respondem quando querem, como querem, e frequentemente como podem. A sua liberdade de ação é ainda maior que de sua vida, e eles têm mais meios de escaparem ao constrangimento moral que se quisesse exercer sobre eles. As melhores provas de identidade são as que dão espontaneamente de sua própria vontade, ou que nascem das circunstâncias, e na maior parte do tempo é em vão que se procura provocá-las. Vosso parente provou a sua identidade de maneira irrecusável, segundo vós. É, pois, mais que provável que recusaria responder a perguntas que, com razão, pode considerar como supérfluas e feitas tendo em vista satisfazer a curiosidade de pessoas que lhe são indiferentes. Poderia responder, como o fazem frequentemente outros espíritos em semelhante caso: para que serve perguntar coisas que sabeis? Acrescentará mesmo que o estado de perturbação e de sofrimento em que se encontra deve lhe tornar mais penosas as pesquisas desse gênero. É absolutamente como se quisesse constranger um doente, que pode apenas, com dificuldade, pensar e falar, a contar os detalhes de sua vida. E isso seguramente seria faltar às considerações que se deve à sua posição. Quanto ao resultado que disso esperais, seria nulo,
ficai disso persuadido. As provas de identidade que foram fornecidas têm um valor bem maior, por isso mesmo que são espontâneas, e nada podia pôr sobre o seu caminho se os incrédulos não estão satisfeitos, não estariam mais, talvez menos ainda, por perguntas prévias que poderiam suspeitar de conivência. Há pessoas a quem nada pode convencer. Veriam com seus olhos os vossos parentes em pessoa e dir-se-iam joguetes de uma alucinação. 2 palavras ainda, Senhor, sobre o pedido que me fazeis de evocar no mesmo dia em que deveria receber a sua carta. As evocações não se fazem assim com uma varinha. Os espíritos não respondem sempre ao nosso chamado. É necessário para isso que possam ou que queiram. É necessário, além disso, um médium que lhes convenha e que tenha a aptidão especial necessária, que esse médium esteja disponível no momento dado, que o meio seja simpático ao espírito, etc. Todas circunstâncias pelas quais não se pode nunca responder e que importa conhecer quando se quer fazer a coisa seriamente. Senhor Felicien era um homem rico, instruído, poeta espiritual, de um caráter bom, cortês e cheio de amenidade, e de uma perfeita honorabilidade. Falsas especulações comprometeram a sua fortuna. Sua idade não mais lhe permitia reabilitar-se. Cedeu ao desencorajamento e se suicidou em dezembro de 1864, enforcando-se em seu quarto de dormir. Não era nem materialista, nem ateu, mas homem de humor um pouco leviano, tomando pouco cuidado com a vida futura. Tendo-o conhecido intimamente, evocamo-lo 4 meses depois de sua morte, por simpatia pela sua pessoa. Evocação. Eu lamento a terra, aí tive decepções, mas menores que aqui. Sonhava maravilhas e estou abaixo da realidade ideal que lhe tinha. O mundo dos espíritos é bem misturado e para torná-lo suportável seria necessário uma boa triagem. Custa-me crer que esboços de costumes espíritas poder-se-ia fazer aqui. Balzac lançaria a mão à obra, ele seria rude, mas eu não o percebi. Onde se encontram, pois, esses grandes espíritos que tão forte condenaram os vícios da humanidade? Eles deveriam, como eu, estacionar aqui por algum tempo antes de irem para as regiões mais elevadas. É um pandemônio curioso que me agrada observar e aqui permaneço. Se bem que o espírito declare encontrar-se numa sociedade muito misturada e, por consequência de espíritos inferiores, sua linguagem dava lugar para nos surpreender, em razão de seu gênero de morte, ao qual não faz nenhuma alusão, porque de outro modo seria bem o reflexo de seu caráter. Isso nos deixou algumas dúvidas sobre a sua identidade. Pergunta: quereis dizer-nos, eu vos peço, como morrestes? Resposta: como morri? Pela morte que escolhi, ela me agradou. Meditei muito tempo sobre o que deveria escolher para me libertar da vida, e, na verdade, confesso que não ganhei grande coisa, a não ser de estar livre de meus cuidados materiais, mas para reencontrá-los mais graves, mais penosos na minha posição de espírito, da qual não prevejo o fim. Pergunta ao guia do médium: foi bem o espírito do Sr. Felicien que respondeu? Essa linguagem quase indiferente nos espanta num suicida. Resposta: sim, mas por um sentimento desculpável em sua posição e que não compreendeis. Ele não queria revelar o seu gênero de morte ao médium. Foi por isso que disse palavras ocas. Acabou por confessar, levado pela vossa pergunta direta, mas está muito aflito com isso. Ele sofre muito por ter se suicidado e afasta tanto quanto possa tudo aquilo que lhe lembra esse fim funesto. Pergunta ao espírito: a vossa morte nos afetou tanto mais quanto prevíamos as tristes consequências para vós, e em razão, sobretudo, da estima e do apego que tínhamos por vós.
Pessoalmente, nunca esqueci o quanto fostes bom e cortês para comigo. Ficaria feliz se vos pudesse testemunhar o meu reconhecimento, se posso fazer alguma coisa que vos seja útil. Resposta: e, todavia, eu não podia escapar, de outro modo, aos embaraços de minha posição material. Agora não tenho necessidade senão de preces. Sobretudo orai para que eu fique livre dos horríveis acompanhantes que estão junto de mim e que me obsidiam com seus risos, seus gritos e suas zombarias infernais. Eles me chamam frouxo, e têm razão, é covardia tirar a vida. Eis 4 vezes que sucumbo a essa prova. Todavia, eu muito me prometera não mais falir. Fatalidade. Ah, orai, que suplício o meu, sou bem infeliz. Fareis mais por mim em o fazendo do que não vos fiz quando estava na terra. Mas a prova na qual tão frequentemente fali se ergue diante de mim em traços indeléveis. É necessário que eu a sofra de novo em um tempo dado. Teria força para isso? Ah, tão frequentemente recomeçar a vida, por tanto tempo lutar e ser arrastado pelos acontecimentos para sucumbir, apesar de si, é desesperador mesmo aqui. Para isso é que tenho necessidade de força. Ela é aurida na prece, disse, orai por mim. Eu quero orar também. Esse caso particular de suicídio, embora ocorrido em circunstâncias muito vulgares, apresenta-se, contudo, sob uma fase especial. Ele nos mostra um espírito que sucumbiu várias vezes nessa prova, que se renova a cada existência e se renovará enquanto não tiver força para resistir a ela. É a confirmação deste princípio que, quando o objetivo do adiantamento para o qual encarnamos não é atingido, sofremos sem proveito, porque deveremos recomeçar até que saiamos vitoriosos da luta. Ao Espírito do Sr. Felicien. Escutai, eu vos peço, o que vou dizer-vos, e consenti meditar as minhas palavras. O que chamais fatalidade não é outra coisa que a vossa própria fraqueza, porque não há fatalidade. De outro modo, o homem não seria responsável pelos seus atos. O homem é sempre livre, e aí está o seu mais belo privilégio. Deus não quis dele fazer uma máquina agindo e obedecendo cegamente. Se essa liberdade torna-o falível, torna-o também perfectível. E não é senão pela perfeição que ele chega à felicidade suprema. Só o seu orgulho leva-o a acusar o destino pelas suas infelicidades na terra, ao passo que, o mais frequentemente, não deve atribuí-las senão à sua incúria. Disso tivestes um exemplo evidente na vossa última existência. Tinhais tudo o que era necessário para ser feliz, segundo o mundo: espírito, talento, fortuna, consideração merecida. Não tinhais nada de vícios ruinosos, e, ao contrário, qualidades estimáveis. Como a vossa posição se encontrou tão radicalmente comprometida? Unicamente pela vossa imprevidência. Convinde que, se agisseis com mais prudência, se soubesseis vos contentar com a bela parte que já tinhais, em lugar de procurar aumentá-la sem necessidade, não vos arruinaríeis. Não houve, portanto, nenhuma fatalidade, uma vez que podíeis evitar o que ocorreu. A vossa prova consistia num encadeamento de circunstâncias que deveriam vos dar não a necessidade, mas a tentação do suicídio. Infelizmente para vós, apesar do vosso espírito e da vossa instrução, não soubestes dominar essas circunstâncias e carregais a pena de vossa fraqueza. Essa prova, assim como pressentistes com razão, deverá se renovar ainda. Na vossa próxima existência, sereis alvo de acontecimentos que provocarão de novo o pensamento do suicídio, e assim será até que houverdes triunfado. Longe de acusar a sorte, que é a vossa própria obra,
Admirai a bondade de Deus, que em lugar de vos condenar irremissivelmente numa primeira falta, vos oferece sem cessar os meios de reparar. Sofrereis, pois, não eternamente, mas tão longo tempo quanto a reparação não ocorrer. De vós depende tomar, no estado de espírito, resoluções de tal modo enérgicas de expressar a Deus um arrependimento tão sincero, de solicitar com tanta instância o apoio dos bons espíritos, que chegareis na terra couraçado contra todas as tentações. Uma vez obtida essa vitória, caminhareis na rota da felicidade com tanto maior rapidez que, sob outros aspectos, o vosso avanço já é muito grande. É, pois, ainda um passo a transpor. Nisso vos ajudaremos com as nossas preces, mas elas serão impotentes se não as secundardes com os vossos esforços. Resposta: obrigado. Obrigado pelas vossas boas exortações. Delas tenho muita necessidade, porque sou mais infeliz do que queria fazê-lo parecer. Vou aproveitá-las, vos asseguro, e preparar-me para a minha próxima encarnação, na qual, desta vez, farei de modo a não sucumbir. Tarda-me sair do ignóbil meio onde aqui estou relegado. Feliciano. Antoine Bell. Guarda-livros numa casa bancária do Canadá, suicidou-se em 28 de fevereiro de 1865. Um dos nossos correspondentes, doutor em medicina e farmacêutico na mesma cidade, nos deu, por sua conta, as informações seguintes. Aspas. Eu conhecia Bell há mais de 20 anos. Era um homem inofensivo e pai de numerosa família. Há algum tempo imaginou ter comprado veneno em minha casa e que dele se serviu para envenenar alguém. Frequentemente vinha suplicar-me para dizer-lhe em que época lhe o vendera e se entregava então a transportes terríveis. Perdia o sono, acusava-se, batia no peito. Sua família ficava numa ansiedade contínua das 4 horas da tarde até as 9 horas da manhã, momento em que entrava na casa bancária, onde tinha seus livros de maneira muito regular, sem jamais cometer um único erro. Tinha o costume de dizer que um ser que sentia nele fazia-o ter a sua contabilidade com ordem e regularidade. No momento em que ele parecia estar convencido do absurdo de seus pensamentos, exclamava: Não, não quereis me enganar. Eu me lembro, isso é verdade. Antoine Bell foi evocado em Paris em 17 de abril de 1865, a pedido de meu amigo. 1. Evocação. Resposta. Que quereis? Fazer-me sofrer um interrogatório? É inútil, eu confessarei tudo. 2. Está longe de nosso pensamento querer vos atormentar com perguntas indiscretas. Desejávamos unicamente saber qual é a vossa posição no mundo em que estáis e se podemos vos ser úteis. Resposta. Se o podeis, por isso vos seria muito reconhecido. Tenho horror do meu crime e sou muito infeliz. 3. Nossas preces, disso temos esperança, abrandarão as vossas penas. Parecei-nos, de resto, em boas condições. O arrependimento já é um começo de reabilitação em vós. Deus, que é infinitamente misericordioso, tem sempre piedade do pecador arrependido. Orai conosco. Aqui disse-se a prece para os suicidas que se encontra em o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, quereis nos dizer de qual crime vos reconheceis culpado? Ser-vos-á tida em conta essa confissão feita com humildade. Resposta. Deixai-me primeiro vos agradecer a esperança que acabais de fazer nascer em meu coração. Ai de mim! Há muito tempo eu vivia numa cidade da qual o Mar do Sul banhava as muralhas. Amei uma jovem e bela criança que correspondia ao meu amor, mas eu era pobre e fui repelido pela sua família. Ela anunciou-me que iria desposar o filho de um negociante cujo comércio se estendia além dos 2 mares, e fui repelido. Louco de dor, resolvi tirar minha vida.
depois de saciar a minha vingança, assassinando meu rival odiado. Na véspera do dia em que a minha bem-amada deveria ser dele, ele morreu envenenado pelos meus cuidados, achando este meio mais fácil. Assim se explicam essas reminiscências do passado. Sim, já vivi, e é necessário que viva ainda. Ó meu Deus, tende piedade de minha fraqueza e de minhas lágrimas. 4. Deploramos essa infelicidade que retardou o vosso adiantamento e vos lastimamos sinceramente. Mas, uma vez que vos arrependestes, Deus terá piedade de vós. Dizei-nos, eu vos peço, se executastes o vosso projeto de suicídio. Resposta: não. Confesso com a minha vergonha que a esperança retornou ao meu coração. Queria desfrutar o preço de meu crime, mas os meus remorsos me traíram. Expiei pelo último suplício esse momento de alucinação. Enforquei-me. 5. Tinhais consciência dessa má ação na vossa última existência? Resposta: somente nos últimos anos de minha vida. E eis como. Eu era bom por natureza, depois de submetido, como todos os espíritos homicidas, ao tormento da visão contínua de minha vítima, que me perseguia como um remorso vivo, disso me livrei depois de muitos anos pelas minhas preces e o meu arrependimento. Recomeçava a vida uma outra vez, a última, e a atravessava pacífico e tímido. Tinha em mim uma vaga intuição de minha fraqueza nativa e de minha falta anterior, da qual conservei a lembrança latente. Mas um espírito obsessor e vingativo, que não era outro senão o pai de minha vítima, não teve grande dificuldade para se apoderar de mim e fazer reviver em meu coração, como num espelho mágico, as lembranças do passado. Alternativamente, influenciado por ele e pelo guia que me protegia, eu era o envenenador ou o pai de família que ganhava o pão de seus filhos com o seu trabalho. Fascinado por esse demônio obsessor, fui por ele impelido ao suicídio. Sou muito culpado, é verdade, porém menos do que se eu tivesse resolvido eu mesmo. Os suicidas de minha categoria, e que são muito fracos para resistirem aos espíritos obsessores, são menos culpados e menos punidos que aqueles que se tiram a vida pelo único fato da ação de seu livre-arbítrio. Orai comigo, pelo espírito que me influenciou tão fatalmente, a fim de que ele abdique de seus sentimentos de vingança, e orai também por mim, a fim de que adquira a força e a energia necessárias para não mais falir à prova do suicídio por livre vontade, a qual me submeterei, dize-me, na próxima encarnação. 6. Ao guia do médium. Pode um espírito obsessor realmente levar o obsidiado ao suicídio? Resposta: seguramente, porque a obsessão, que é ela mesma um gênero de prova, pode revestir todas as formas, mas não é uma desculpa. O homem tem sempre o seu livre-arbítrio e, por consequência, está livre para ceder ou resistir às sugestões das quais é alvo. Quando ele sucumbe, é sempre pelo fato de sua vontade. O espírito tem razão, de resto, quando diz que aquele que faz o mal pela instigação de um outro é menos responsável e menos punido que aquele que o comete por seu próprio impulso. Mas não está inocentado porque, desde um instante que se deixa desviar do caminho reto, é porque o bem não está ainda fortemente enraizado nele. 7. Como ocorre que, apesar da prece e do arrependimento, que tinham livrado esse espírito do tormento que experimentava pela visão de sua vítima, ainda fora perseguido pela vingança do espírito obsessor na sua última encarnação? Resposta: o arrependimento, vós o sabeis, não é senão a preliminar da reabilitação. Mas não basta para livrar o culpado de toda a pena. Deus não se contenta com promessas, é necessário provar por seus atos a solidez do retorno ao bem. Por isso, o espírito é submetido a novas provas que o fortifiquem, ao mesmo tempo que fazem adquirir um mérito a mais quando dela sai vitorioso.
será o alvo da perseguição dos maus espíritos até que estes o sintam bastante forte para lhes resistir. Então, eles o deixam em repouso, porque sabem que as suas tentativas seriam inúteis. Estes dois últimos exemplos nos mostram a mesma prova se renovando em cada encarnação, por tanto tempo quanto nela se sucumba. Antoine Bell nos mostra, por outro lado, o fato não menos instrutivo de um homem perseguido pela lembrança de um crime cometido numa existência anterior, como um remorso e uma advertência. Vemos por aí que todas as existências são solidárias umas com as outras. A justiça e a bondade de Deus revelam-se na faculdade que deixa ao homem para se melhorar gradualmente, sem jamais fechar-lhe a porta do resgate de suas faltas. O culpado é punido pela sua própria falta, e a punição, em lugar de ser uma vingança de Deus, é o meio empregado para fazê-lo progredir. Capítulo 6. Criminosos arrependidos. Verger, assassino do arcebispo de Paris. No dia 3 de janeiro de 1857, Monsenhor Ciboure, arcebispo de Paris, saindo da igreja de Saint-Étienne-du-Mont, foi ferido mortalmente por um jovem padre de nome Verger. O culpado foi condenado à morte e executado em 30 de janeiro. Até o último momento, não testemunhou nem lamento, nem arrependimento, nem sensibilidade. Evocado no mesmo dia de sua execução, deu as respostas seguintes. 1. Evocação. Resposta. Estou ainda retido no meu corpo. 2. É que a vossa alma não está inteiramente desligada de vosso corpo? Resposta. Não, tenho medo, eu não sei. Esperai que eu me reconheça. Eu não estou morto, não é? 3. Arrependei-vos do que fizestes? Resposta. Errei em matar, mas fui empurrado pelo meu caráter, que não podia sofrer humilhações. Evocar-me-eis uma outra vez? 4. Por que já quereis ir? Resposta. Teria muito medo se o visse. Temeria que ele fizesse o mesmo comigo. 5. Mas nada tendes a temer, uma vez que a vossa alma está separada do vosso corpo. Afastai toda a inquietação, ela não é razoável. Resposta. Que quereis? Sempre sois senhor de vossas impressões? Não sei onde estou. Eu sou louco. 6. Tratai de vos tranquilizar. Resposta. Eu não posso, uma vez que sou louco. Esperai, vou fazer voltar toda a minha lucidez. 7. Se orardes, isso poderá vos ajudar a reunir as vossas ideias? Resposta. Eu temo, não ouso pedir. 8. Orai. Grande é a misericórdia de Deus. Oraremos convosco. Resposta. Sim, a misericórdia de Deus é infinita. Sempre o acreditei. 9. Agora, dai-vos melhor conta de vossa posição? Resposta. É tão extraordinária que não posso ainda dar-me conta. 10. Vedes a vossa vítima? Resposta. Parece-me ouvir uma voz parecida com a sua, e que me diz, eu não te quero mais, mas é um efeito da minha imaginação. Eu estou louco, vos digo, porque vejo o meu próprio corpo de um lado e a minha cabeça de outro, e, entretanto, parece-me que vivo, mas no espaço entre a terra e o que chamais céu. Sinto mesmo o frio de um cutelo saindo sobre o meu pescoço, mas é pelo medo que tenho de morrer. Parece-me que vejo quantidade de espíritos ao meu redor, mas olhando com compaixão. Eles conversam comigo, mas não os compreendo. 11. Entre esses espíritos, há algum cuja presença vos humilhe por causa de vosso crime? Resposta. Eu vos direi que não há senão um que temo, aquele que feri. 12. Lembrai-vos de vossas existências anteriores? Resposta. Não, estou no vago. Creio sonhar uma outra vez. É necessário que eu me reconheça. 13. 3 dias mais tarde. Reconhecei-vos melhor agora? Resposta. Sei agora que não sou mais desse mundo, e não lamento. Lamento o que fiz,
mas o meu espírito está mais livre, sei melhor que há uma série de existências que nos dão os conhecimentos úteis para nos tornarmos perfeitos, tanto quanto a criatura o possa. 14. Fostes punido pelo crime que cometestes? Resposta: sim, lamento o que fiz e sofro por isso. 15. De que maneira fostes punido? Resposta: dele sou punido, porque reconheço a minha falta e dela peço perdão a Deus. Sou punido pela consciência de minha falta de fé em Deus e porque sei agora que não devemos cortar os dias de nossos irmãos. Sou punido pelo remorso de ter retardado o meu adiantamento, fazendo falso caminho e não tendo escutado o grito de minha consciência que me dizia que não era matando que chegaria ao meu objetivo. Mas deixei-me dominar pelo orgulho e pelo ciúme. Enganei-me e disso me arrependo, porque o homem deve sempre fazer esforços para dominar as suas más paixões, e eu não o fiz. 16. Que sentimento experimentáveis quando vos invocamos? Resposta: um prazer e um temor, porque não sou mau. 17. Em que consistem esse prazer e esse temor? Resposta: um prazer de entreter-me com os homens e poder em parte reparar a minha falta confessando-a. Um temor que não saberia definir, uma espécie de vergonha por ter sido assassino. 18. Quereríeis ser reencarnado nesta terra? Resposta: sim, eu o peço e desejo encontrar-me constantemente exposto a ser morto e disso ter medo. Monsenhor Cibur, sendo evocado, disse que perdoava ao seu assassino e orava para o seu retorno ao bem. Acrescentou que, embora presente, não se mostrou a ele para não aumentar o seu sofrimento. O medo de vê-lo, que era um sinal de remorso, já era um castigo. Pergunta: o homem que comete um assassínio sabe, em escolhendo a sua existência, que se tornaria assassino? Resposta: não. Sabe-se que, escolhendo uma vida de luta, há chance para ele de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará, porque quase sempre teve luta nele. A situação de Verger, no momento de sua morte, é a de quase todos aqueles que perecem de morte violenta. A separação da alma não se operando de maneira brusca, estão como aturdidos e não sabem se estão mortos ou vivos. A visão do arcebispo foi-lhe poupada porque não era necessária para nele excitar o remorso, ao passo que outros, ao contrário, são incessantemente perseguidos pelos olhares de suas vítimas. A enormidade de seu crime, Verger acrescentara não estar arrependido antes de morrer. Estava, pois, em todas as condições exigidas para incorrer na condenação eterna. Entretanto, apenas deixou a terra e o arrependimento penetrou-lhe a alma. Ele repudiou o seu passado e pediu sinceramente para repará-lo. Não foi o excesso de sofrimento que o empurrou, uma vez que não teve tempo para sofrer. Foi, pois, somente o grito de sua consciência que não escutou durante a sua vida e que escuta agora. Por que, pois, isso não lhe foi levado em conta? Porque a algumas horas de distância, o que o salvaria do inferno não o poderia mais? Por que Deus, que foi misericordioso antes da morte, seria sem piedade algumas horas mais tarde? Poder-se-ia admirar da rapidez da mudança que se opera, algumas vezes, nas ideias de um criminoso endurecido até o último momento, e naquele que a passagem para outra vida basta para fazê-lo compreender a iniquidade de sua conduta. Esse efeito está longe de ser geral. Sem isso não haveria maus espíritos. O arrependimento frequentemente é mais tardio e daí apenas se prolonga em consequência. A obstinação no mal durante a vida é, por vezes, uma consequência do orgulho que se recusa a dobrar e confessar os seus erros. Depois, o homem está sob a influência da matéria que lança um véu sobre as suas percepções espirituais e fascina-o. Esse véu tombado, uma luz súbita o aclara, e ele se encontra como desiludido.
O pronto retorno a melhores sentimentos é sempre um indício de um certo progresso moral cumprido, que não pede senão uma circunstância favorável para se revelar, ao passo que aquele que persiste no mal mais ou menos por muito tempo depois da morte, incontestavelmente é um espírito mais atrasado, em quem um instinto material abafa o germe do bem, e a quem são necessárias novas provas para se melhorar. Lemaire, condenado à pena de morte pelo Supremo Tribunal de Justiça Criminal do Aisne e executado em 31 de dezembro de 1857, evocado em 29 de janeiro de 1858. 1. Evocação. Resposta: estou aqui. 2. Que sentimento experimentais a nossa visão? Resposta: a vergonha. 3. Conservastes o vosso conhecimento até o último momento? Resposta: sim. 4. Imediatamente após a vossa execução, tivestes conhecimento de vossa nova existência? Resposta: estava mergulhado numa perturbação imensa da qual ainda não saí, senti uma imensa dor e pareceu-me que meu coração a sofria. Vi rolar não sei o que é ao pé do patíbulo, vi sangue correr e a minha dor com isso não se tornou senão mais pungente. Pergunta: era uma dor puramente física, análoga à que seria causada por uma grande ferida, pela amputação de um membro, por exemplo? Resposta: não. Figurai-vos um remorso, uma grande dor moral. Pergunta: quando começastes a sentir essa dor? Resposta: desde que estou livre. 5. A dor física causada pelo suplício era sentida pelo corpo ou pelo espírito? Resposta: a dor moral estava no meu espírito. O corpo sentiu a dor física, mas o espírito, separado dela, se ressentia ainda. 6. Tivestes o vosso corpo mutilado? Resposta: vi não sei que informe que parecia me terem tirado, entretanto ainda me senti inteiro, era eu mesmo. Pergunta: que impressão essa visão produziu em vós? Resposta: sentia muito a minha dor, estava perdido nela. 7. É verdade que o corpo vive ainda alguns instantes depois da decapitação e que o supliciado tem consciência de suas ideias? Resposta: o espírito se retira pouco a pouco. Quanto mais os laços da matéria o enlaçam, menos pronta é a separação. 8. Disse haver notado no rosto de certos supliciados a expressão da cólera e movimentos como se quisesse falar. É o efeito de uma contração nervosa ou de um ato de vontade? Resposta: a vontade, porque o espírito ainda não se retirou. 9. Qual foi o primeiro sentimento que experimentastes entrando na vossa nova existência? Resposta: um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente do qual ignorava a causa. 10. Reuniste-vos a vossos cúmplices executados ao mesmo tempo que vós? Resposta: para nossa infelicidade, a nossa visão é um suplício contínuo. Cada um de nós censura ao outro o seu crime. 11. Reencontrastes as vossas vítimas? Resposta: eu as vejo, elas são felizes, seu olhar me persegue. Sinto que mergulha até o fundo de meu ser. Em vão querer fugir-lhe. Pergunta: que sentimento experimentais a sua visão? Resposta: a vergonha e o remorso. Eu as elevei com as minhas próprias mãos e as odeio ainda. Pergunta: que sentem elas a vossa visão? Resposta: a piedade. 12. Elas têm ódio e sentimento de vingança? Resposta: não, seus votos chamam sobre mim a expiação. Não saberíeis sentir que horrível suplício é tudo dever a quem se odeia. 13. Lamentai-vos a vida terrestre? Resposta: não lamento senão os meus crimes. Se o fato estivesse ainda em minhas mãos, eu não sucumbiria mais.
14. O pendor para o mal estava em vossa natureza, ou fostes arrastado pelo meio onde vivestes? Resposta. O pendor para o crime estava em minha natureza, porque não era senão um espírito inferior. Quis me elevar prontamente, mas pedi mais do que as minhas forças. Eu me acreditei forte, escolhi uma prova rude, cedi às tentações do mal. 15. Se tivesseis recebido bons princípios de educação, vos afastaríeis da vida criminosa? Resposta. Sim, mas escolhi a posição onde nasci. Pergunta. Poderíeis fazer um homem de bem? Resposta. Um homem fraco, incapaz do bem como do mal. Poderia corrigir o mal em minha natureza durante a minha existência, mas não poderia levar-me até fazer o bem. 16. Quando vivo, acreditáveis em Deus? Resposta. Não. Pergunta. Disse, todavia, que no momento de morrer vos arrependestes. É verdade? Resposta. Acreditei em um Deus vingativo. Tinha medo de sua justiça. Pergunta. Nesse momento, o vosso arrependimento é mais sincero? Ai de mim, vejo o que fiz. Pergunta. Que pensais de Deus agora? Resposta. Eu o sinto e não o compreendo. 17. Achais justo o castigo que vos foi infligido na terra? Resposta. Sim. 18. Esperais obter o perdão de vossos crimes? Resposta. Eu não sei. Pergunta. Como esperais resgatá-los? Resposta. Por novas provas, mas parece-me que a eternidade está entre elas e mim. 19. Onde estais agora? Resposta. Estou no meu sofrimento. Pergunta. Perguntamo-vos em que lugar estais? Resposta. Junto do médium. 20. Uma vez que estais aqui, se vos pudéssemos ver, sob qual forma apareceríeis? Resposta. Sob a minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco. Pergunta. Poderíeis nos aparecer? Resposta. Não, deixai-me. 21. Quereríeis nos dizer como vos evadistes da prisão de Monte Didier? Resposta. Não sei mais. O meu sofrimento é tão grande que não tenho senão a lembrança de meu crime. Deixai-me. 22. Poderíamos dar algum alívio aos vossos sofrimentos? Resposta. Fazei votos para que a expiação chegue. Benoist, Bordeaux, março de 1862. Um espírito se apresentou espontaneamente ao médium sob o nome de Benoist e disse ter morrido em 1704 e suportado horríveis sofrimentos. 1. Que éreis quando vivo? Resposta. Monges sem fé. 2. A falta de crença foi a vossa única falta? Resposta. Basta para arrastar os outros. 3. Podeis nos dar alguns detalhes sobre a vossa vida? A sinceridade da vossa confissão ser-vos-á contada? Resposta. Sem fortuna e preguiçoso, eu escolhi as ordens não por vocação, mas para ter uma posição. Inteligente, fiz para mim um lugar influente, abusei do poder. Vicioso, arrastei para as desordens aqueles que eu tinha missão de salvar. Duro, persegui aqueles que tinham a coragem de censurar os meus excessos. Os impazzi encheram-se com as minhas solicitudes. A fome torturou muitas vítimas. Seus gritos frequentemente eram extintos com a violência. Desde então, expio e sofro todas as torturas do inferno. As minhas vítimas atiçam o fogo que me devora. A luxúria e a fome, insaciadas, me perseguem. A sede irrita os meus lábios ardentes sem jamais aí deixar cair uma gota refrescante. Todos os elementos se obstinam contra mim. Orai por mim. 4. As preces que são feitas para os que morrem vos devem ser atribuídas como as outros? Resposta. Credes que elas sejam bem edificantes? Elas têm para mim o valor daquelas que eu simulava fazer. Não cumpri as minhas tarefas, delas não encontro o salário. 5. Nunca vos arrependestes?
Resposta: há muito tempo, mas não veio senão depois do sofrimento. Como fui surdo aos gritos de vítimas inocentes, o mestre é surdo aos meus gritos. Justiça. 6. Reconheceis a justiça do Senhor, confiai-vos à sua bondade e rogai para que vos ajude. Resposta: os demônios uivam mais alto do que eu, os gritos se afogam na minha garganta, eles enchem a minha boca com breu fervente. Eu o fiz grande. O Espírito não pôde escrever a palavra Deus. 7. Não estais ainda bastante separado das ideias terrestres para compreender que as torturas que suportais são todas morais? Resposta: eu as suporto, eu as sinto, vejo os meus carrascos, todos têm um rosto conhecido, todos têm um nome que retine no meu cérebro. 8. O que pôde vos empurrar para todas essas infâmias? Resposta: os vícios dos quais estava imbuído, a brutalidade das paixões. 9. Nunca implorastes a assistência dos bons espíritos para vos ajudarem a sair dessa posição? Resposta: eu não vejo senão os demônios no inferno. 10. Deles tinhais medo quando vivo? Resposta: não, nada. O nada era a minha fé. Os prazeres a todo preço eram o meu culto. Divindades do inferno não me abandonaram. Eu consagrei-lhes a minha vida. Elas não me deixaram mais. 11. Não entrevestes um fim para os vossos sofrimentos? Resposta: o infinito não tem fim. 12. Deus é infinito em sua misericórdia. Tudo pode ter um fim quando Ele o quer. Resposta: se eu pudesse querer. 13. Por que vieste vos inscrever aqui? Resposta: eu não sei como, mas quis falar como queria gritar para me aliviar. 14. Os vossos demônios não vos impediram de escrever? Resposta: não, mas estão diante de mim, me esperam, por isso não gostaria de acabar. 15. É a primeira vez que escreveis assim? Resposta: sim. Pergunta: sabíeis que os espíritos podem se aproximar assim dos homens? Resposta: não. Pergunta: como, pois, pôde compreendê-lo? Resposta: eu não sei. 16. Que sentistes para vir perto de mim? Resposta: um entorpecimento dos meus terrores. 17. Como percebestes que estáveis aqui? Resposta: como se desperta. 18. Como fizestes para vos pôr em relação comigo? Resposta: eu não compreendo, mas não sentiste tu? 19. Não se trata de mim, mas de vós. Tratai de dar-vos conta do que fizestes neste momento quando eu escrevo. Resposta: és o meu pensamento, eis tudo. 20. Não tivestes a vontade de me fazer escrever? Resposta: não, sou eu quem escreve. Tu pensas por mim? 21. Tratai de vos dar conta, os bons espíritos que vos cercam nisso vos ajudarão. Resposta: não, os anjos não vêm para esse inferno. Tu não estás só? Pergunta: vede ao vosso redor. Resposta: sinto que me ajudam a pensar em ti. Tua mão me obedece. Eu não toco em ti e eu te tomo. Não compreendo? 22. Pedi a assistência de vossos protetores. Iremos orar juntos? Resposta: queres me deixar? Fique comigo, eles vão me retomar. Peço-te isso, fica. 23. Eu não posso permanecer por muito tempo. Retornai todos os dias, oraremos juntos e os bons espíritos vos ajudarão. Resposta: sim, quero a minha graça. Pedi por mim, e eu não posso. O guia do médium. Coragem, meu filho, ser-te-á concedido o que pedes, mas a expiação ainda está longe de terminar. As atrocidades que cometeste são sem nome e sem número, e és tanto mais culpado porque tinhas a inteligência, a instrução e a luz para te guiar. Faliste, pois, com conhecimento de causa. Também os teus sofrimentos são terríveis, mas com o socorro da prece eles se abrandarão, porque verás o fim possível, e a esperança te sustentará.
Deus te vê no caminho do arrependimento. Ele deu a graça de poderes te comunicar, a fim de que sejas encorajado e sustentado. Pensa, pois, frequentemente nele. Deixamo-lo contigo para fortificar-se nas boas resoluções que poderás tomar com a ajuda de teus conselhos. Ao arrependimento sucederá nele o desejo da reparação. Será então que ele mesmo pedirá uma nova existência sobre a terra para praticar o bem no lugar do mal que fez. E quando Deus estiver satisfeito com ele e vê-lo bem fortalecido, falo-á entrever as divinas claridades que o conduzirão ao porto da salvação e recebê-lo-á em seu seio como filho pródigo. Tem confiança, nós te ajudaremos a cumprir tua obra. Paulin. Colocamos este espírito entre os criminosos, se bem que não tenha sido atingido pela justiça humana, porque o crime consiste nos atos e não no castigo infligido pelos homens. Ocorre o mesmo com o seguinte. O espírito de Castelnaudary. Numa pequena casa, perto de Castelnaudary, ocorreram ruídos estranhos e diversas manifestações que a fizeram considerar assombrada por algum mau gênio. Por esse fato, ela foi exorcizada em 1848, sem resultado. O proprietário, o Sr. D., reticências, querendo habitá-la, aí morreu subitamente, alguns anos depois. Seu filho, que quis habitá-la, em seguida recebeu um dia, entrando em seu quarto, um violento tapa dado por mão desconhecida. Como estava perfeitamente só, não pôde duvidar que lhe veio de uma fonte oculta, e foi por isso que resolveu deixá-la definitivamente. Há no lugar uma tradição segundo a qual um grande crime fora cometido nessa casa. O espírito que deu o tapa, tendo sido evocado na Sociedade de Paris, em 1859, manifestou-se por sinais de violência. Todos os esforços para acalmá-lo foram improdutivos. São Luís, interrogado a esse respeito, respondeu: é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Fizemo-lo vir, mas não pudemos constrangê-lo a escrever. Apesar de tudo que lhe foi dito, tem o seu livre-arbítrio. Dele, o infeliz fez um triste uso. Pergunta: este espírito é suscetível de melhorar-se? Resposta: por que não? Não são todos estes como os outros? Entretanto, é necessário esperar encontrar dificuldade, mas, por perverso que seja, o mal retribuído com o bem acabará por tocá-lo. Que se ore primeiro e que seja evocado em um mês, podereis julgar a mudança que nele se operará. O espírito evocado de novo mais tarde mostrou-se mais tratável, depois pouco a pouco submisso e arrependido. Das explicações fornecidas por ele e por outros espíritos, resultou que em 1608 habitava essa casa onde assassinou seu irmão por suspeita de ciumenta rivalidade, ferindo-lhe a garganta enquanto dormia, e alguns anos depois, aquela de quem fizera sua mulher depois da morte de seu irmão. Morreu em 1659 com a idade de 80 anos, sem ser perseguido por essas mortes, às quais se davam pouca atenção nesses tempos de confusão. Depois de sua morte, não cessou de procurar fazer o mal e provocou vários acidentes causados nessa casa. Um médium vidente, que assistiu à primeira evocação, viu-o no momento em que se quis fazê-la escrever. Sacudia fortemente o braço do médium. Seu aspecto era aterrorizante. Vestia uma camisa coberta de sangue e tinha um punhal. 1. Pergunta a São Luís: quereis nos descrever o gênero de suplício desse espírito? Resposta: é atroz para ele. Foi condenado a morar na casa onde o crime foi cometido, sem poder dirigir o seu pensamento para outra coisa que não seja esse crime, sempre diante de seus olhos, e se crê condenado a essa tortura pela eternidade. Constantemente, ele se vê no momento em que cometeu o seu crime. Toda outra lembrança lhe foi retirada, e toda comunicação com outro espírito proibida. Ele não pode sobre a terra ficar senão nesta casa, e se estiver no espaço, estará nas trevas e na solidão. 2. Haveria um meio de desalojá-lo dessa casa, e qual seria?
Resposta: querendo-se desembaraçar-se de obsessões de semelhantes espíritos, isso é fácil orando por eles, é o que se negligencia sempre fazê-lo. Prefere-se atemorizá-los por fórmulas de exorcismo que os divertem muito. 3. Dando às pessoas interessadas a ideia de orar por ele, e nós mesmos, orando por ele, o faríamos mudar-se? Resposta: sim, mas notai que eu disse, orai, e não fazer orar. 4. Eis 2 séculos que ele está nessa situação. Aprecie esse tempo como se fosse vivo. Quer dizer, o tempo lhe parece tão longo ou menos longo como se fora vivente? Resposta: parece-lhe mais longo. O sono não existe para ele. 5. Foi-nos dito que para os espíritos o tempo não existe e que para eles 1 século é um ponto na eternidade. Não ocorre, pois, o mesmo para todos? Resposta: não, certamente. Assim não é senão para os espíritos chegados a um grau muito elevado de adiantamento. Mas para os espíritos inferiores, algumas vezes o tempo é bem longo, sobretudo quando sofrem. 6. De onde veio esse espírito antes de sua encarnação? Resposta: teve uma existência entre as populações mais ferozes e mais selvagens, e precedentemente veio de um planeta inferior à Terra. 7. Esse espírito está punido bem severamente pelo crime que cometeu. Se viveu entre os povos bárbaros, deve ter cometido atos não menos atrozes do que o último. Por isso foi punido do mesmo modo? Resposta: foi menos punido, porque mais ignorante compreendia-lhe menos a importância. 8. O estado em que se encontra esse espírito é o daqueles seres vulgarmente chamados condenados? Resposta: absolutamente. Há outros bem mais horríveis ainda. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, mesmo para crimes semelhantes, porque variam segundo o culpado seja mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este, a casa onde cometeu seu crime é ao seu inferno. Outros o carregam consigo pelas paixões que os atormentam e que não podem satisfazer. 9. Este espírito, apesar de sua inferioridade, sente os bons efeitos da prece. Vimos a mesma coisa para outros espíritos igualmente perversos e da mais bruta natureza. Como ocorre que espíritos mais esclarecidos, de uma inteligência mais desenvolvida, mostrem uma ausência completa de bons sentimentos, que se riem de tudo o que é de mais sagrado? Em uma palavra, que nada os toca e que não haja neles nenhuma trégua em seu cinismo? Resposta: a prece não tem efeito senão em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, impelido pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste em seus desvios, exagerando-os ainda, como fazem os espíritos infelizes, sobre estes a prece nada pode, e nada poderá senão no dia em que um clarão de arrependimento se manifestar neles. A ineficácia da prece, para eles, é ainda um castigo, ela só alivia os não inteiramente endurecidos. 10. Quando se vê um espírito inacessível aos bons efeitos da prece, é isto uma razão para se abster de orar por eles? Resposta: não, sem dúvida, porque cedo ou tarde poderá triunfar de seu endurecimento e fazer germinar nele os pensamentos salutares. Ocorre o mesmo com certos doentes, sobre os quais os remédios não atuam senão depois de muito tempo. O efeito não é apreciável no momento. Sobre outros, ao contrário, operam prontamente, penetrando-se nesta verdade de que todos os espíritos são perfectíveis e que nenhum está eterna e fatalmente votado ao mal. Compreende-se que cedo ou tarde a prece terá o seu efeito, e aquela que parece ineficaz à primeira vista não deposita nele menos germes salutares que predispõem o espírito ao bem, se ela não o tocar imediatamente. Seria, pois, um erro desencorajar-se porque não se triunfa logo em seguida. 11. Se esse espírito se reencarnasse, em qual categoria de indivíduo se encontraria? Resposta: isso dependerá dele e do arrependimento que sentir.
Várias conversas com esse espírito introduziram nele uma notável mudança no estado moral. Eis algumas de suas respostas. 12. Ao espírito. Por que não escrevestes a primeira vez que vos chamamos? Resposta. Eu não o queria. Pergunta. Por que não o queríeis? Resposta. Ignorância e embrutecimento. 13. Podeis, pois, deixar agora, quando quereis, a casa de Castelnaudary? Resposta. Se mo permite, porque aproveito os vossos bons conselhos. Pergunta. Com isso sentis alívio? Resposta. Começo a esperar. 14. Se pudéssemos vos ver, sob qual aparência vos veríamos? Resposta. Ver-me-íeis em camisa, sem punhal. Pergunta. Por que não teríeis mais o vosso punhal? Que fizeste dele? Resposta. Eu o maldigo. Deus poupa-me a sua visão. 15. Se o senhor D, filho, aquele que recebeu tapa, retornasse à casa, lhe faríeis mal? Resposta. Não, porque estou arrependido. Pergunta. E se quisesse ainda vos desafiar? Resposta. Oh, não peça isso. Não poderia dominar-me. Isso estaria acima de minhas forças, porque não sou senão um miserável. 16. Entrevedes o fim de vossas penas? Resposta. Oh, não ainda. É muito mais do que mereço saber. Graças à vossa intercessão, elas não durarão sempre. 17. Quereis nos descrever a situação que estáveis antes que vos chamássemos pela primeira vez? Compreendeis que perguntamos isso para ter um meio de vos ser útil, e não por um motivo de curiosidade. Resposta. Eu vos disse, não tinha consciência de nada do mundo, senão do meu crime, e não podia deixar a casa onde o cometi, senão para me elevar no espaço, onde tudo era solidão e obscuridade. Não poderia vos dar uma ideia do que é, e disso nada compreendi. Desde que me elevava acima do ar, era noite, era vazio, não sei o que isso era. Hoje sinto muito mais remorsos e não estou mais constrangido a permanecer nessa casa fatal. É-me permitido errar sobre a terra e procurar esclarecer-me pelas minhas observações. Mas então não compreendo senão melhor a enormidade de meus crimes, e se sofro menos de um lado, as minhas torturas aumentam de outro, pelo remorso, mas ao menos tenho a esperança. 18. Se devesseis retomar uma existência corpórea, qual escolheríeis? Resposta. Ainda não ouvi bastante, e bastante refleti para sabê-lo. 19. Durante o vosso longo isolamento, e pode-se dizer o vosso cativeiro, tivestes remorsos? Resposta. Nem o menor. E foi por isso que sofri por tão longo tempo. Foi somente quando comecei a senti-los que foram provocadas com o meu desconhecimento as circunstâncias que conduziram à minha evocação, a qual devo o começo da minha libertação. Obrigado, pois, a vós, que tivestes piedade de mim e me esclarecestes. Vimos, com efeito, avaros sofrerem a visão do ouro, que para eles se tornava uma verdadeira quimera, orgulhosos, atormentados pelo ciúme de honras que vinham dar e que não se dirigiam a eles, homens que comandaram sobre a terra, humilhados pelo poder invisível que os constrangiam a obedecer, e pela visão de seus subordinados que não se curvavam mais diante deles. Os ateus sofrerem das angústias, das incertezas, encontrarem-se num isolamento absoluto no meio da imensidão, sem encontrar nenhum ser que pudesse esclarecê-los. No mundo dos espíritos, há alegrias para todas as virtudes, e apenas para todas as faltas, e aquelas que a lei dos homens não atinge, são sempre atingidas pela lei de Deus. Além disso, há-se notar que as mesmas faltas, embora cometidas em condições idênticas, são punidas por castigos algumas vezes muito diferentes, segundo o grau de adiantamento intelectual do espírito. Aos espíritos mais atrasados e de uma natureza bruta, como aquele de que se trata aqui, são infligidas penas de alguma sorte mais materiais que morais.
ao passo que, ao contrário, para aqueles cuja inteligência e sensibilidade são mais desenvolvidas. Aos primeiros são necessários castigos apropriados à rudeza de sua casca, para fazê-los compreender os desagrados de sua posição e inspirar-lhes o desejo de sair dela. Assim é que somente a vergonha, por exemplo, que não faria senão pouco ou nenhuma impressão sobre eles, seria intolerável para outros. Nesse Código Penal divino, a sabedoria, a bondade e a previdência de Deus por suas criaturas se revelam até nas pequeninas coisas. Tudo é proporcional, tudo está combinado com uma admirável solicitude para facilitar aos culpados os meios de se reabilitarem, e lhes são levados em conta as menores boas aspirações da alma. Segundo os dogmas das penas eternas, ao contrário, no inferno estão confundidos os grandes e os pequenos culpados, os culpados de um dia e os 100 vezes reincidentes, os endurecidos e os arrependidos. Tudo está calculado para mantê-los no fundo do abismo. Nenhuma prancha de salvação lhes é oferecida. A única falta ali o precipita para sempre, sem que seja levado em conta o bem que se fez. De que lado se encontra a verdadeira justiça e a verdadeira bondade? Essa evocação não foi o fato do caso. Como deveria ser útil a esse infeliz, os espíritos que velam por ele, vendo que ele começava a compreender a enormidade de seus crimes, julgaram que era chegado o momento de dar-lhe um socorro eficaz, e foi então que conduziram as circunstâncias propícias. É um fato que vimos se produzir muitas vezes. Pergunta-se a esse respeito, o que se tornaria ele se não for evocado e o que é de todos os espíritos sofredores que não podem sê-lo, ou aos quais não se pensa? A isso foi respondido que os caminhos de Deus para a salvação de suas criaturas são inumeráveis. A evocação é o meio de assisti-los, mas certamente não é o único, e Deus não deixa ninguém no esquecimento. Aliás, as preces coletivas devem ter sobre os espíritos acessíveis ao arrependimento a sua parte de influência. Deus não poderia subordinar a sorte dos espíritos sofredores aos conhecimentos e à boa vontade dos homens. Desde que estes puderam estabelecer relações regulares com o mundo invisível, um dos primeiros resultados do Espiritismo foi ensinar-lhes os serviços que, com a ajuda dessas relações, podem dar aos irmãos desencarnados. Deus quis, por esse meio, provar-lhes a solidariedade que existe entre todos os seres do universo e dar uma lei da natureza por base ao princípio da fraternidade. Abrindo esse campo novo ao exercício da caridade, mostra-lhes o lado verdadeiramente útil e sério das evocações, até então desviadas do seu fim providencial pela ignorância e pela superstição. Os espíritos sofredores, portanto, em nenhuma época tiveram falta de socorro, e se as evocações lhes abrem um meio caminho de salvação, os encarnados com isso ganham, talvez mais ainda, naquilo que são, para eles, novas ocasiões de fazerem o bem, instruindo-se sobre o verdadeiro estado da vida futura. Jacques Latour, assassino condenado pelo Tribunal de Justiça de Foix, executado em setembro de 1864. Numa reunião espírita de 7 a 8 pessoas que ocorreu em Bruxelas em 13 de setembro de 1864, a qual assistíamos, uma senhora médium foi rogada a escrever. Nenhuma evocação especial sendo feita, ela traçou com uma agitação extraordinária e em caracteres muito grossos, e depois de violentamente ter riscado o papel, estas palavras: Eu me arrependo, Latour. Surpresos com esta comunicação inesperada, que ninguém provocara, porque ninguém pensava nesse infeliz, cuja maioria mesmo dos assistentes lhe ignorava a morte, dirigiu-se ao espírito algumas palavras de comiseração e de encorajamento. Depois se lhe fez esta pergunta:
Que motivo vos levou a vir entre nós, antes que alhures, uma vez que não vos chamamos? O médium, que é também médium falante, respondeu de viva voz, aspas, vi que sois almas compadecentes e que tendes piedade de mim, ao passo que outros me evocam mais por curiosidade que por verdadeira caridade, ou então se afastam de mim com horror, fecha aspas. Então começou uma cena indescritível que não durou menos que meia hora. O médium, juntando à palavra os gestos e a expressão da fisionomia, é evidente que o espírito se identificou com a sua pessoa. Às vezes, seus acenos de desespero são tão dilacerantes, pinta suas angústias e os seus sofrimentos com um tom tão doloroso, as suas súplicas são tão veementes, que todos os assistentes com isso estão profundamente emocionados. Alguns se assustaram mesmo com a superexcitação do médium, mas pensamos que a comunicação de um espírito que se arrepende e que implora a piedade não oferece nenhum perigo. Se ele tomou os órgãos do médium, foi para melhor pintar a sua situação e interessar mais a sua sorte, mas não como os espíritos obsessores e possessivos, em vista de se apossar dele para dominá-lo. Sem dúvida, isso lhe foi permitido no seu próprio interesse e talvez também para a instrução das pessoas presentes. Ele exclamou, aspas, ó, sim, da piedade, tenho muita necessidade dela porque não sabeis o que sofro. Não sabeis, não podeis compreendê-lo. É horrível, a guilhotina. O que é isso ao lado do que suporto agora? Não é nada, é um instante, mas este fogo que me devora é pior, é uma morte contínua, é um sofrimento que não deixa trégua nem repouso, que não tem fim. E minhas vítimas que estão ali ao meu redor, que mostram as suas feridas, que me perseguem com seus olhares, elas estão ali diante de mim, eu as vejo todas. Sim, todas. Eu as vejo todas, não posso evitá-las. E esse mar de sangue, e esse ouro manchado de sangue, tudo está ali, sempre diante de mim. Sentis o odor do sangue, sempre do sangue. Ei-las, essas pobres vítimas, elas me imploram, e eu, sem piedade, eu firo sempre. O sangue me embriaga. Eu acreditava que depois de minha morte tudo estaria acabado. Foi porque desafiei o suplício, desafiei a Deus e reneguei-o. E eis que, quando me acreditava aniquilado para sempre, um despertar terrível se fez. Oh, sim, terrível! Estou cercado de cadáveres, de rostos ameaçadores. Eu caminho no sangue. Acreditava estar morto e eu vivo. É terrível, é horrível, mais horrível que todos os suplícios da terra. Oh, se todos os homens pudessem saber o que há além da vida, saberiam o quanto custa fazer o mal. Não haveria mais assassinos, mais criminosos, mais malfeitores. Eu gostaria que todos os assassinos pudessem ver o que vejo e o que suporto. Oh, eles não seriam mais. É muito terrível sofrer o que eu sofro. Sei bem que eu mereci, ó meu Deus, porque não tive piedade de minhas vítimas. Eu repeli as suas mãos suplicantes quando elas me pediam para poupá-las. Sim, eu mesmo fui cruel. Eu, covardemente, as matei para ter o seu ouro. Fui impiedoso, vos reneguei, blasfemei sobre o seu santo nome, quis atordoar-me por isso, queria persuadir de que vós não existíeis. Oh, meu Deus, eu sou um grande criminoso. Eu o compreendo agora, mas não tereis piedade de mim? Sois Deus, quer dizer a bondade, a misericórdia. Sois todo-poderoso. Piedade, Senhor, piedade, piedade, isso vos peço, não sede inflexível, livrai-me desta visão odiosa, destas imagens horríveis, deste sangue, de minhas vítimas cujos olhares me penetram até o coração como golpes de punhal. Vós que estáis aqui, que escutai-me, sois boas almas, almas caridosas, sim, eu vejo, tereis piedade de mim, não é? Orareis por mim.
Ah, isso vos suplico, não me repilais. Pedireis a Deus para me tirar esse horrível espetáculo diante os meus olhos. Ele vos escutará, porque sois bons. Eu vos peço, não me repilais, como eu repeli os outros. Orai por mim. Fecha aspas. Os assistentes, tocados pelos seus lamentos, dirigiram-lhe palavras de encorajamento e de consolação. Deus, se lhe disse, não é inflexível. O que ele pede ao culpado é um arrependimento sincero e reparar o mal que fez. Uma vez que o vosso coração não é endurecido e lhe pedis perdão de vossos crimes, estenderá sobre vós a sua misericórdia. Se perseverardes nas vossas boas resoluções para reparar o mal que fizestes, não podeis, sem dúvida, devolver às vossas vítimas a vida que lhes tirastes, mas se pedirdes com fervor, Deus vos concederá se encontrar com elas em uma nova existência, onde podereis mostrar-lhes tanto devotamento quanto fostes cruel. E quando ele julgar a reparação suficiente, reentrareis na graça junto dele. A duração de vosso castigo está, assim, em vossas mãos. Depende de vós abreviá-la. Prometemos vos ajudar com as nossas preces e pedir sobre vós a assistência dos bons espíritos. Diremos, em vossa intenção, a prece contida em O Evangelho segundo o Espiritismo, para os espíritos sofredores e arrependidos. Não diremos aquela para os maus espíritos, porque desde que vos arrependestes, que implorais a Deus e renunciais a fazer o mal, não sois mais, aos nossos olhos, que um espírito infeliz e não mau? Dita esta prece, e depois de alguns instantes de calma, o espírito retomou, aspas, Obrigado, meu Deus, obrigado. Tivestes piedade de mim. Essas imagens horríveis se afastaram. Não me abandoneis mais. Enviai-me os vossos bons espíritos para me sustentarem. Obrigado. Fecha aspas. Depois desta cena, o médium ficou durante algum tempo prostrado e aniquilado. Os seus membros fatigados têm a lembrança de início confusa do que acaba de se passar. Depois, pouco a pouco, lembra-se de algumas palavras que pronunciou e que diz, apesar de sentir que não era ele quem falava. No dia seguinte, numa nova reunião, o espírito se manifesta ainda e recomeça durante alguns minutos apenas a cena da véspera com a mesma pantomima expressiva, mas menos violento. Depois escreveu pelo mesmo médium com uma agitação febril as seguintes palavras, aspas, Obrigado pelas vossas preces. Já uma melhora sensível se produziu em mim. Pedi a Deus com tanto fervor que permitiu, por um momento, que os meus sofrimentos fossem aliviados. Mas as verei ainda, minhas vítimas. Ei-las, ei-las. Vedes este sangue? A prece da véspera foi repetida. O espírito continuou dirigindo-se ao médium. Perdão por me apoderar de vós. Obrigado pelo alívio que dais aos meus sofrimentos. Perdão a vós de todo o mal que vos ocasionei, mas tinha necessidade de manifestar-me. Só vós o podeis. Obrigado, obrigado. Um pouco de alívio se produziu, mas não estou no fim de minhas provas. Dentro em pouco, ainda minhas vítimas retornarão. Eis a punição. Eu a mereço, meu Deus, mas sede indulgente. Todos vós orai por mim. Tende piedade de mim. Fecha aspas. Latour. Um membro da Sociedade Espírita de Paris, que orara por esse infeliz espírito e o evocara, dele obteve as comunicações seguintes em diferentes intervalos. 1. Fui evocado quase imediatamente depois de minha morte e não pude comunicar-me em seguida, mas muitos espíritos levianos tomaram meu nome e o meu lugar. Aproveitei a presença em Bruxelas do presidente da Sociedade de Paris e, com a permissão de espíritos superiores, comuniquei-me. Comunicar-me-ei na sociedade e farei revelações que serão começo de reparação de minhas faltas e que poderão servir de ensinamento a todos os criminosos que me lerão e refletirão sobre o relato dos meus sofrimentos.
Os discursos sobre as penas do inferno pouco efeito fazem sobre o espírito dos culpados, que não creem em todas essas imagens, atemorizantes para as crianças e os homens fracos. Ora, um grande malfeitor não é um espírito pusilânime, e o medo da polícia age mais sobre ele do que a narração dos tormentos do inferno. Eis porque todos aqueles que me lerão serão tocados pelas minhas palavras, com os meus sofrimentos que não são suposições. Não há um só padre que possa dizer, eu vi o que dizeis, assisti às torturas dos condenados. Mas, quando eu vier dizer, eis o que se passou depois da morte do meu corpo, eis qual foi o meu desencanto, reconhecendo que não estava morto, como o esperara, e que tomei como fim de meus sofrimentos, era o começo de torturas impossíveis de se descrever. Então, mais de um se deterá à beira do precipício onde iria cair. Cada infeliz que se detiver assim no caminho do crime, servirá para resgatar uma de minhas faltas. Assim é que o bem sai do mal e que a bondade de Deus se manifesta por toda a parte sobre a terra como no espaço. Foi-me permitido estar livre da visão de minhas vítimas, que se tornaram os meus carrascos, a fim de me comunicar convosco. Mas deixando-vos, revê-las-ei, e só esse pensamento faz-me sofrer mais do que não posso dizer. Sou feliz quando se me evoca, porque então deixo meu inferno por alguns instantes. Orai sempre por mim, orai ao Senhor para que me liberte da visão de minhas vítimas. Sim, oremos juntos, a prece faz tanto bem, estou mais aliviado, não sinto mais o quanto o peso do fardo me oprime. Vejo um clarão de esperança que brilha aos meus olhos, e cheio de arrependimento, eu me exclamo, bendita seja a mão de Deus, que seja feita a sua vontade. 2. O médium. Em lugar de pedir a Deus para vos livrar da visão de vossas vítimas, convido-vos a orar comigo para pedir-lhe a força para suportar essa tortura expiatória. Latour. Preferiria estar livre da visão de minhas vítimas, se soubesseis o que sofro. O homem mais insensível ficaria emocionado se pudesse ver, impresso sobre o meu rosto como um fogo, os sofrimentos de minha alma. Farei o que me aconselhais. Compreendo que há um meio, um pouco mais rápido, de expiar as minhas faltas, e como uma operação dolorosa que deve devolver a saúde ao meu corpo bem doente. Ah, se os culpados da terra pudessem me ver, quanto ficariam atemorizados com as consequências de seus crimes que, ocultos aos olhos dos homens, são vistos pelos espíritos. Quanto a ignorância é fatal a tantas pobres pessoas. Que responsabilidade assumem aqueles que recusam a instrução às classes pobres da sociedade? Creem que com os soldados e a polícia podem prevenir os crimes. Como estão errados. 3. Os sofrimentos que suporto são horríveis, mas depois de vossas preces eu me sinto assistido pelos bons espíritos que me dizem para esperar. Compreendo a eficácia do remédio heróico que me aconselhastes e peço ao Senhor dar-me a força para suportar essa dura expiação. Ela igual, posso dizê-lo, ao mal que fiz. Não quero procurar desculpar os meus crimes, mas ao menos salvo alguns instantes de terror que precederam, para cada uma de minhas vítimas, o momento da morte, a dor, uma vez cometido o crime, cessou para elas, e aquelas que terminaram as suas provas terrestres foram receber a recompensa que as esperava. Mas depois do meu retorno ao mundo dos espíritos, não cessei, exceto nos momentos bem curtos em que me comuniquei, de sofrer as dores do inferno. Os padres, apesar de seu quadro atemorizante das penas que sentem os condenados, não têm senão uma ideia bem fraca dos verdadeiros sofrimentos que a justiça de Deus inflige aos seus filhos, que violaram a sua lei de amor e de caridade. Como fazer crer a pessoas razoáveis que uma alma, quer dizer, alguma coisa que não é material, possa sofrer ao contato do fogo material?
É absurdo, e eis porque tantos criminosos se riem dessas pinturas fantásticas do inferno. Mas não ocorre o mesmo com a dor moral que o condenado suporta depois da morte física. Orai por mim, para que o desespero não se apodere de mim. 4. Eu vos agradeço pelo objetivo que me fizestes entrever, objetivo glorioso, ao qual sei que chegarei quando estiver purificado. Sofro muito e, entretanto, parece-me que os meus sofrimentos diminuem. Não posso acreditar que no mundo dos espíritos a dor diminua porque se habitua com ela, pouco a pouco. Não. Compreendo que as vossas boas preces aumentaram as minhas forças, e se as minhas dores são as mesmas, minha força sendo maior, sofro menos. Meu pensamento se transfere para minha última existência, sobre as faltas que evitaria se soubesse orar. Hoje, compreendo a eficácia da prece, compreendo a força dessas mulheres honestas e piedosas, fracas segundo a carne, mas fortes pela fé. Compreendo esse mistério que os pseudo-sábios da terra não compreendem. Prece. Só esta palavra excita a risada dos espíritos fortes. Eu os espero no mundo, e quando o véu lhes oculta a verdade se rasgar para eles, a seu turno virão se prosternar aos pés do Eterno, que desconheceram, e ficarão felizes em se humilharem para se isentarem de seus pecados e de seus crimes. Compreenderão a virtude da prece. Orar é amar é orar. Então eles amarão o Senhor e lhe dirigirão as suas preces de amor e de reconhecimento, e regenerados pelo sofrimento, porque deverão sofrer, pedirão como eu para ter a força de expiar e de sofrer. E quando terão cessado de sofrer, orarão para agradecer ao Senhor pelo perdão que mereceram por sua submissão e resignação. Oremos, irmãos, para me fortificar mais. Obrigado, irmão, pela tua caridade, porque estou perdoado. Deus me livrou da visão de minhas vítimas. Meu Deus, sedes bendito durante a eternidade pela graça que me concedeis. Meu Deus, sinto a enormidade de meus crimes e me precipito diante de vossa onipotência. Senhor, eu vos amo de todo o meu coração e vos peço a graça de permitir-me, quando a vossa vontade me enviar sobre a terra para sofrer novas provas, de para ali ir, missionário da paz e da caridade, ensinar as crianças a pronunciar o vosso nome com respeito. Peço-vos poder ensiná-las a vos amar, a vós, o Pai de todas as criaturas. Obrigado, meu Deus. Sou um espírito arrependido e meu arrependimento é sincero. Eu vos amo tanto quanto meu coração tão impuro possa compreender esse sentimento, pura emanação de vossa divindade. Irmão, oremos porque meu coração transborda de reconhecimento. Eu estou livre, quebrei os meus ferros, não sou mais um condenado, sou um espírito sofredor, mas arrependido, e gostaria que o meu exemplo pudesse deter, no limiar do crime, todas essas mãos criminosas que vejo prestes a se levantarem. Detei-vos, irmãos, detei-vos, porque as torturas que vos preparais serão atrozes. Não credes que o Senhor se deixará sempre, tão prontamente, dobrar-se pela prece de seus filhos. São séculos de tortura que vos esperam. O Guia do Médium. Dizes que não compreendes as palavras do Espírito. Dá-te conta de tua emoção e de teu reconhecimento ao Senhor. Ele não crê poder melhor exprimi-lo e testemunhá-lo que tentando deter todos esses criminosos que ele vê e que não podes ver. Ele quereria que as suas palavras chegassem a eles, e o que não te disse, porque eu ignoro ainda, é que lhe será permitido começar missões reparadoras. Irá junto de seus cúmplices procurar inspirar-lhes o arrependimento e a introduzir em seus corações o germe do remorso.
Algumas vezes, vêm-se sobre a terra pessoas tidas como honestas virem aos pés de um padre acusar-se de um crime. É o remorso que lhes dita a confissão de suas faltas. E se o véu que te separa do mundo invisível se erguesse, verias frequentemente um espírito que foi o cúmplice ou o instigador de um crime vir, como o fará Jacques Latour, procurar reparar a sua falta, inspirando remorso ao espírito encarnado. Teu guia protetor. O médium de Bruxelas, que recebera a primeira manifestação de Latour, mais tarde recebeu a comunicação seguinte. Aspas. Nada mais temais de mim, estou mais tranquilo, mas sofro ainda, não obstante. Deus teve piedade de mim porque viu o meu arrependimento. Agora sofro por esse arrependimento que me mostra a enormidade de minhas faltas. Se eu fora bem guiado na vida, não faria todo o mal que fiz. Mas os meus instintos não foram reprimidos, e lhes obedeci, não tendo nenhum freio. Se todos os homens pensassem antes em Deus, ou pelo menos se todos os homens nele crescem, semelhantes crimes não se cometeriam mais. Mas a justiça dos homens é mal concebida. Por uma falta algumas vezes leve, um homem é fechado numa prisão, que sempre é um lugar de perdição e de perversão. Dali sai completamente perdido pelos maus conselhos e os maus exemplos que auriu. Se, entretanto, a sua natureza é bastante boa e bastante forte para resistir a um mau exemplo, saindo da prisão, todas as portas estão fechadas, todas as mãos se retiram diante dele, todos os corações honestos o repelem. Que lhe resta? O desprezo e a miséria, o abandono, o desespero, se sente nele boas resoluções para retornar ao bem. A miséria impele para tudo. Também ele, então, despreza o seu semelhante, odeia-o e perde toda a consciência do bem e do mal, uma vez que se vê repelido, ele que todavia tomara a resolução de tornar-se homem honesto. Para se proporcionar o necessário, rouba, mata por vezes, depois é guilhotinado. Meu Deus, no momento em que as minhas alucinações vão me retomar, sinto a vossa mão que se estende sobre mim, sinto a vossa bondade que me envolve e me protege. Obrigado, meu Deus. Na minha próxima existência, empregarei a minha inteligência, meu bem, para socorrer os infelizes que sucumbiram e preservá-los da queda. Obrigado, vós que não repugnais comunicar comigo, não temais, vedes que não sou mau. Quando pensardes em mim, não vos representeis o retrato que fizestes de mim, mas representai-vos uma pobre alma desolada que vos agradece pela vossa indulgência. Adeus, evocai-me ainda e orai a Deus por mim. Fecha aspas. Latour. Estudo sobre o espírito de Jacques Latour. Não se pode desconhecer a profundidade e a alta importância de algumas palavras que esta comunicação encerra. Além disso, oferece um dos aspectos do mundo dos espíritos castigados, acima do qual, entretanto, se entrevê a misericórdia de Deus. A alegoria mitológica das Eumênides não é tão ridícula quanto se o crê, e os demônios, carrascos oficiais do mundo invisível, que a substituem na crença moderna, são menos racionais. Com seus cornos e seus forcados, do que essas vítimas servindo elas mesmas para o castigo dos culpados. Admitindo-se a identidade do espírito, admirar-se-á talvez por uma mudança tão rápida no seu estado moral. Foi assim que fizemos notar, numa outra ocasião, que há frequentemente mais recursos num espírito brutamente mau do que naquele que é dominado pelo orgulho ou que esconde os seus vícios sob o manto da hipocrisia. Esse pronto retorno a melhores sentimentos indica uma natureza mais selvagem que perversa, a qual não falta senão uma boa direção. Comparando a sua linguagem com a de outro criminoso mencionado adiante, sob o título de Castigo pela Luz, é fácil ver qual dos dois é o mais avançado moralmente.
apesar da diferença de sua instrução e de sua posição social. Um obedecia a um instinto natural de ferocidade, a uma espécie de superexcitação, ao passo que o outro punha na perpetração de seus crimes a calma e o sangue frio de uma lenta e perseverante combinação, e depois de sua morte afrontava ainda o castigo por orgulho. Ele sofre, mas não quer nisso convir. O outro foi domado imediatamente. Pode-se assim prever qual dos dois sofrerá por mais tempo. Aspas. Eu sofro, diz o espírito de Latour, desse arrependimento que me mostra a enormidade de minhas faltas. Fecha aspas. Há aí um pensamento profundo. O espírito não compreende realmente a gravidade de seus delitos, senão quando se arrepende. O arrependimento traz o remorso, sentimento doloroso que é a transição do mal ao bem, da doença moral à saúde moral. É para disso escapar que os espíritos perversos se obstinam contra a voz de sua consciência, como esses doentes que recusam o remédio que deve curá-los, procuram se iludir, se atordoar, persistindo no mal. Latour chegou a esse período em que o endurecimento acaba por ceder, o remorso entrou em seu coração, o arrependimento o seguiu, compreende a extensão do mal que fez, vê a sua abjeção e sofre com ela. Eis porque disse, eu sofro desse arrependimento. Em sua precedente existência, deve ter sido pior do que nesta, porque se tivesse se arrependido como fez hoje, sua vida seria melhor. As resoluções que tomou agora influirão sobre a sua vida terrestre futura. A que acabou de deixar, por criminosa que seja, marcou-lhe uma etapa de progresso. É mais que provável que antes de começá-la era na erraticidade um desses maus espíritos rebeldes, obstinado no mal, como se vê em tantos. Muitas pessoas perguntaram que proveito se pode tirar das existências passadas, uma vez que não se lembram nem do que foram, nem do que fizeram. Essa questão é completamente resolvida pelo fato de que, se o mal que cometemos está apagado e se dele não resta nenhum traço no nosso coração, a sua lembrança seria inútil, uma vez que não temos com que nos preocupar. Quanto àqueles dos quais não estamos inteiramente corrigidos, conhecemo-los pelas nossas tendências atuais. Sobre estas é que devemos levar toda a nossa atenção. Basta saber o que somos, sem que seja necessário saber o que fomos. Quando se considera a dificuldade durante a vida da reabilitação do culpado, o mais arrependido, a reprovação da qual é objeto, deve-se bendizer a Deus por lançar um véu sobre o passado. Se Latour fora condenado a tempo e se tivesse pago, seus antecedentes fariam-no rejeitado da sociedade. Quem quereria, apesar de seu arrependimento, admiti-lo em sua intimidade? Os sentimentos que ele manifesta hoje, como espírito, nos dão a esperança de que, em sua próxima existência terrestre, será um homem honesto, estimado e considerado. Mas suponde que se saiba quem foi Latour. A reprovação persegui-lo-ia ainda. O véu lançado sobre o seu passado abre-lhe a porta da reabilitação. Poderá sentar-se sem temor e sem vergonha entre as pessoas mais honestas. Quantos há que gostariam a todo preço apagar de sua memória de homens certos anos de sua existência? Que se encontre uma doutrina que se concilie melhor que esta com a justiça e a bondade de Deus. De resto, esta doutrina não é uma teoria, mas um resultado de observações. Não foram os espíritas que a imaginaram. Eles viram e observaram as diferentes situações nas quais se apresentavam os espíritos, procuraram explicá-las, e dessa explicação saiu a doutrina. Se a aceitaram foi porque ela resultou de fatos e pareceu-lhes mais racional que todas aquelas emitidas até este dia sobre o futuro da alma. Não se pode recusar a estas comunicações um alto ensinamento moral.
o espírito deve mesmo ter sido ajudado em suas reflexões, sobretudo na escolha de suas expressões, por espíritos mais avançados. Mas, em semelhante caso, estes últimos não assistem senão na forma, e não no fundo, e não colocam jamais o espírito inferior em contradição consigo mesmo. Puderam poetizar em Latour a forma do arrependimento, mas não lhe teriam feito exprimir o arrependimento contra a sua vontade, porque o espírito tem o seu livre-arbítrio. Eles viam nele o germe dos bons sentimentos. Por isso, ajudaram-na a expressar-se e por aí contribuíram para desenvolvê-los, ao mesmo tempo que chamaram sobre ele a comiseração. Que há de mais comovente, de mais moral, de natureza a impressionar mais vivamente que o quadro deste grande criminoso arrependido, exalando o seu desespero e os seus remorsos, que no meio de suas torturas, perseguido pelo olhar incessante de suas vítimas, eleva o seu pensamento a Deus para implorar a sua misericórdia? Não é um salutar exemplo para os culpados? Compreende-se a natureza de suas angústias. Elas são racionais, terríveis, embora simples e sem encenação fantasmagórica. Poder-se-ia admirar, talvez, de uma tão grande mudança num homem como Latour, mas por que não se arrependeria? Por que não haveria nele uma corda sensível, vibrante? O culpado seria, pois, para sempre votado ao mal? Não chega um momento em que a luz se faz em sua alma? Esse momento chegara para Latour. Está precisamente aí o lado moral de suas comunicações. É a inteligência que ele tem da sua situação. São os seus lamentos, seus projetos de reparação, que são eminentemente instrutivos. Que se acharia de extraordinário em que se arrependesse sinceramente antes de morrer, que dissesse antes o que disse depois? Disso não se tem numerosos exemplos. Um retorno ao bem, antes de sua morte, passaria aos olhos da maioria de seus semelhantes por fraqueza. A sua voz de além-túmulo é a revelação do futuro que os espera. Está na verdade absoluta quando disse que o seu exemplo é mais próprio para conduzir os culpados que a perspectiva das chamas do inferno e mesmo do patíbulo. Por que, pois, não as daria nas prisões? Isso ali faria refletir mais de um, assim como disso já temos vários exemplos. Mas como crer na eficácia das palavras de um morto, quando se crê em si mesmo que quando se está morto tudo acabou? Um dia, entretanto, virá em que se reconhecerá esta verdade, que os mortos podem vir instruir os vivos. Há várias outras instruções importantes para se tirar de suas comunicações. Primeiro, a confirmação desse princípio de eterna justiça, que o arrependimento não basta para colocar o culpado na classe dos eleitos. O arrependimento é o primeiro passo para a reabilitação que chama a misericórdia de Deus. É o prelúdio do perdão e o encurtamento dos sofrimentos. Mas Deus não absolve sem condição. É necessária a expiação e, sobretudo, a reparação. É o que Latour compreende e para o que se prepara. Em segundo lugar, comparando-se este criminoso ao de Castelnaudary, acha-se uma grande diferença no castigo que lhes é infligido. Neste último, o arrependimento foi tardio e, por consequência, a pena mais longa. Essa pena, por outro lado, foi quase material, ao passo que em Latour o sofrimento é mais moral. É que, como dissemos mais acima, num a inteligência era bem menos desenvolvida que no outro. É necessário alguma coisa que possa atingir os seus sentidos obtusos. Mas as penas morais não são menos pungentes para aquele que chegou ao grau requerido para compreendê-las. Não se pode julgá-la pelas queixas que Latour exala. Não é a cólera, é a expressão dos remorsos, logo seguida do arrependimento e do desejo de reparar, a fim de avançar.
Capítulo 7. Espíritos endurecidos. La Pommeraye, Castigo pela Luz. Numa das sessões da Sociedade de Paris, onde se discutir a questão da perturbação que geralmente se segue à morte, um espírito ao qual ninguém aludira e não se pensava evocar, se manifesta espontaneamente pela comunicação seguinte. Embora não fosse assinada, nela se reconheceu, sem dificuldade, um grande criminoso que a justiça humana vinha de alcançar. Aspas. Que falais de perturbação? Por que essas vãs palavras? Sois sonhadores e utopistas, ignorais perfeitamente as coisas com as quais pretendeis vos ocupar? Não, senhores, a perturbação não existe, salvo talvez nos vossos cérebros. Estou tão francamente morto quanto possível, e vejo claro em mim, ao redor de mim, por toda parte. A vida é uma lúgubre comédia. Desastrados aqueles que se demitem da cena antes da queda da cortina. A morte é um terror, um castigo, um desejo, segundo a fraqueza ou a força daqueles que a temem, a desafiam ou a imploram-na. Para todos, ela é uma amarga zombaria. A luz me ofusca e penetra como uma flecha aguçada a sutileza de meu ser. Castigou-se-me pelas trevas da prisão e acreditou-se castigar-me pelas trevas do túmulo, ou aquelas sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem, sois vós, senhores, que suportais a obscuridade, e eu, o degradado social, plano acima de vós. Eu quero permanecer eu, forte pelo pensamento, desdenho as advertências que ressoam ao meu redor. Vejo claro, um crime. É uma palavra. O crime existe por toda parte. Quando é executado por massas de homens, ele é glorificado. No particular, é um maldito. Absurdo. Não quero ser lamentado. Não peço nada. Basto-me e saberei muito lutar contra essa odiosa luz. Aquele que ontem era um homem. Fecha aspas. Tendo esta comunicação sido analisada na sessão seguinte, reconheceu-se no cinismo mesmo da linguagem um sério ensinamento e viu-se na situação desse infeliz uma nova fase do castigo que espera o culpado. Com efeito, ao passo que uns são mergulhados nas trevas ou num isolamento absoluto, outros suportam durante longos anos as angústias de sua última hora, ou, se creem ainda neste mundo, a luz brilha para este. Seu espírito goza a plenitude de suas faculdades, sabe perfeitamente que está morto e não se lamenta de nada. Não pede nenhuma assistência e afronta ainda as leis divinas e humanas. É, pois, que escaparia à punição? Não, mas é que a justiça de Deus se cumpre de todas as formas. E o que faz a alegria de uns, para outros, é um tormento. Essa luz faz o seu suplício contra o qual se obstina. E apesar de seu orgulho, confessa-o quando disse: eu me basto e saberei muito lutar contra essa odiosa luz. E nesta outra frase: a luz me ofusca e penetra como uma flecha aguçada a sutileza do meu ser. Estas palavras, sutileza de meu ser, são características. Ele reconhece que seu corpo é fluídico e penetrável à luz da qual não pode escapar, e essa luz o transpassa como uma flecha aguçada. Este espírito está colocado entre os endurecidos porque demorou muito tempo para manifestar o menor arrependimento. É um exemplo desta verdade de que o progresso moral nem sempre segue o progresso intelectual. Pouco a pouco, entretanto, ele melhorou e deu comunicações sabiamente raciocinadas e instrutivas. Hoje pode ser alinhado entre os espíritos arrependidos. Nossos guias espirituais, rogados para darem a sua apreciação sobre este assunto, ditaram as 3 comunicações adiante e que merecem uma séria atenção. 1. Os espíritos na erraticidade estão, evidentemente, do ponto de vista das existências, inativos e na espera.
Entretanto, podem espiar desde que o seu orgulho, a tenacidade formidável e rebelde de seus erros, não os retenha no momento de sua ascensão progressiva. Disso tendes um exemplo terrível na última comunicação desse criminoso endurecido, se debatendo contra a justiça divina que o constrange depois da dos homens. Então, nesse caso, a expiação, ou antes o sofrimento fatal que os oprime, em lugar de lhes aproveitar e de fazê-los sentir a profunda significação de suas penas, exalta-os na revolta e faz brotar neles esses murmúrios que nas Escrituras, em sua poética eloquência, chama ranger de dentes. Imagem por excelência, sinal do sofrimento humilhado, mas insubmisso. Perdido na dor, mas cuja revolta é bastante grande ainda para recusar reconhecer a verdade da pena e a verdade da recompensa. Os grandes erros, frequentemente, e mesmo quase sempre, continuam no mundo dos espíritos, do mesmo modo as grandes consciências criminosas. Ser ele, apesar de tudo, e se pavonear diante do infinito, parece aquela cegueira do homem que contempla as estrelas e que as toma por arabescos de um teto, tal como acreditavam os gauleses do tempo de Alexandre. Há no infinito moral, miserável, ínfimo é aquele que, sob o pretexto de continuar as lutas e as fanfarrices abjetas da terra, não vê mais longe, no outro mundo que este. Para aquele, a cegueira, o desprezo dos outros, a egoísta e mesquinha personalidade e a detenção do progresso. Não é senão muito verdadeiro, ó homens, que há um acordo secreto entre a imortalidade de um nome para deixar na terra e a imortalidade que conservam realmente os espíritos em suas provas sucessivas. Lamennais. 2. Precipitar um homem nas trevas ou nas ondas de luz, o resultado não é o mesmo. Num e noutro caso, não vê nada do que o cerca e se habituará mesmo mais rapidamente à sombra que à triste claridade elétrica na qual pode estar emergido. Portanto, o espírito que se comunicou na última sessão exprime bem a verdade de sua situação quando exclama: "Oh, eu me livraria bem dessa odiosa luz." Com efeito, essa luz é tanto mais terrível, tanto mais pavorosa, quanto o atravessa completamente, e que torna visíveis e aparentes os seus mais secretos pensamentos. Aí está um dos lados mais rudes de seu castigo espiritual. Ele se encontra, por assim dizer, enterrado na casa de vidro que pedia Sócrates, e está aí, ainda, um ensinamento, porque o que foi a alegria e a consolação do sábio torna-se a punição infamante e contínua do mal, do criminoso, do parricida, espantado na sua própria personalidade. Compreendeis, meus filhos, a dor e o terror que devem constranger aquele que, durante uma existência sinistra, se comprazendo em combinar, a maquinar os mais tristes crimes, no fundo de seu ser, onde se refugiava como um animal selvagem em sua caverna, e que hoje acha-se caçado para esse reparo íntimo, onde se esquiva aos olhares e à investigação de seus contemporâneos. Agora, a sua máscara de impassividade foi-lhe arrancada, e cada um de seus pensamentos se reflete sucessivamente em sua fronte. Sim, doravante nenhum repouso, nenhum asilo para esse formidável criminoso. Cada mau pensamento, e Deus sabe se sua alma os exprime, se trai por fora e por dentro dele, como a um choque elétrico superior. Ele quer se esconder da multidão, e a luz odiosa atravessa-o continuamente, cada dia. Ele quer fugir, fugiu em corrida ofegante e desesperada, através dos espaços incomensuráveis, e por toda parte a luz, por toda parte os olhares que mergulham nele, e se precipita de novo a perseguir a sombra, à procura da noite, e a sombra e a noite não estão mais para ele.
Chama a morte em sua ajuda, mas a morte não é senão a palavra vazia de sentido. O infortunado foge sempre, caminha para a loucura espiritual, castigo terrível, dor medonha, onde se debaterá consigo mesmo para se desembaraçar de si mesmo. Tal é a suprema lei além da terra. É o culpado que se torna por si mesmo seu mais inexorável castigo. Quanto tempo isso durará? Até a hora em que a sua vontade, enfim vencida, se curvará sob a opressão pungente do remorso, e onde a sua fronte soberba se humilhará diante de suas vítimas apaziguadas e diante dos espíritos de justiça. E notai a alta lógica das leis imutáveis. Nisso ainda ele cumprirá o que escreveu na sua altiva comunicação, tão categórica, tão lúcida e tão tristemente cheia de si mesmo, que deu na última sexta-feira, em se livrando por um ato de sua própria vontade. Erasto. 3. A justiça humana não faz exceção da individualidade dos seres que ela castiga. Medindo o crime pelo próprio crime, atinge indistintamente aqueles que o cometeram, e a mesma pena alcança o culpado sem distinção de sexo e qual seja a sua educação. A justiça divina procede de outro modo. As punições correspondem ao grau de adiantamento dos seres às quais são infligidas. A igualdade do crime não constitui a igualdade entre os indivíduos. Dois homens culpados no mesmo grau podem estar separados pela distância das provas que mergulham, um na opacidade intelectual dos primeiros círculos iniciadores, ao passo que o outro, tendo-os ultrapassado, possui a lucidez que livra o espírito da perturbação. Não são, então, mais as trevas que castigam, mas a acuidade da luz espiritual. Ela atravessa a inteligência terrestre e fala sentir a angústia de uma praga posta ao vivo. Os seres desencarnados que perseguem a representação material de seu crime sofrem o choque da eletricidade física, sofrem pelos sentidos. Aqueles que já estão desmaterializados pelo espírito sentem uma dor muito superior que aniquila com suas ondas amargas ao recordar os fatos, para não deixar subsistir a ciência de suas causas. O homem pode, pois, apesar da criminalidade de suas ações, possuir um adiantamento interior, e ao passo que as paixões o fazem agir como um animal, as suas faculdades aguçadas elevam-no acima da espessa atmosfera das camadas inferiores. A ausência de ponderação, do equilíbrio entre o progresso moral e o progresso intelectual produziu as anomalias muito frequentes nas épocas de materialismo e de transição. A luz que tortura o espírito culpado é, pois, e bem, o raio espiritual inundando de claridades os refúgios secretos de seu orgulho e descobrindo-lhe a inutilidade de seu ser fragmentário. Estão aí os primeiros sintomas e as primeiras angústias da agonia espiritual que anunciam a separação ou dissolução dos elementos intelectuais, materiais que compõem a primitiva dualidade humana e devem desaparecer na grande unidade do ser perfeito. Jean Reynaud. Estas três comunicações, obtidas simultaneamente, se completam uma pela outra e apresentam o castigo sob um novo aspecto eminentemente filosófico e racional. É provável que os espíritos, querendo tratar esta questão, segundo um exemplo, terão provocado com esta finalidade a comunicação espontânea do espírito culpado. Ao lado deste quadro, tomado sobre o fato, eis para estabelecer um paralelo aquele que um pregador, pregando a Quaresma em Montreuil-sur-Mer, em 1864, traçou do inferno. Abre aspas. O fogo do inferno é milhões de vezes mais intenso que o da terra,
E se um dos corpos que lá se queimam sem se consumir viesse a ser repelido sobre o nosso planeta, ele o empestaria de uma extremidade à outra. O inferno é uma vasta e sombria caverna crivada de pregos pontudos, de lâminas de espadas bem afiadas, na qual são precipitadas as almas dos condenados. Fecha aspas. Ver a Revista Espírita, julho de 1864, página 199. Angeli, Nulidade sobre a Terra, Bordeaux, 1862. Um espírito se apresenta espontaneamente ao médium sob o nome de Angeli. 1. Arrependei-vos de vossas faltas? Resposta: não. Pergunta: então por que viestes até nós? Resposta: para tentar. Pergunta: não sois, pois, feliz? Resposta: não. Sofreis? Resposta: não. Pergunta: o que vos falta? Resposta: a paz. Certos espíritos não consideram como sofrimento senão aqueles que lhes lembrem as dores físicas, tudo convindo que o seu estado moral é intolerável. 2. Como pode a paz vos faltar na vida espiritual? Resposta: um lamento do passado. Pergunta: o lamento do passado é um remorso, portanto vos arrependestes? Resposta: não, é por medo do futuro. Pergunta: que temeis? Resposta: o desconhecido. 3. Quereis dizer-me o que fizeste na vossa última existência? E isto me ajudará, talvez, a vos esclarecer. Resposta: nada. 4. Em qual posição social estáveis? Resposta: mediana. Pergunta: fostes casada? Resposta: casada e mãe. Pergunta: cumpristes com zelo os deveres dessa dupla posição? Resposta: não. Meu marido me entediava, meus filhos também. 5. Como se passou a vossa vida? Resposta: a me divertir na juventude e a me aborrecer na madureza. Pergunta: quais eram as vossas ocupações? Resposta: nenhuma. Pergunta: quem, pois, cuidava de vossa casa? Resposta: a doméstica. 6. Não será nessa inutilidade que será preciso procurar a causa de vossos lamentos e de vossos temores? Resposta: talvez tenhas razão. Pergunta: não basta com isso convir? Quereis, para reparar essa existência inútil, ajudar os espíritos culpados que sofrem ao nosso redor? Resposta: como? Pergunta: ajudando-os a melhorarem-se pelos vossos conselhos e vossas preces. Resposta: eu não sei orar. Pergunta: faloemos em conjunto, o aprendereis? Quereis isto? Resposta: não. Pergunta: por quê? Resposta: a fadiga. Instrução do guia do médium. Damos-te instruções, colocando-te sob os olhos diversos graus de sofrimento e de posição de espíritos condenados à expiação em consequência de suas faltas. Angeli era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja vida era tão inútil aos outros quanto a ela mesma, não gostando senão do prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres da família e da sociedade, essas satisfações do coração, únicas que podem dar um encanto da vida, porque são de todas as idades, não pôde empregar os seus jovens anos senão nas distrações frívolas. Depois, quando os deveres sérios chegaram, o mundo fizera o vazio ao redor dela, porque fizera o vazio em seu coração. Sem defeitos sérios, mas sem qualidades, ela fez a infelicidade do seu marido, perdeu o futuro de seus filhos, arruinou seu bem-estar por sua incúria e seu desleixo. Ela falseou o seu julgamento e o seu coração, pelo seu exemplo primeiro, e abandonando-os aos cuidados dos domésticos, que ela não se dava mesmo ao trabalho de escolha. Sua vida foi inútil ao bem e, por isso mesmo, culpável, porque o mal nasce do bem negligenciado. Compreendei bem,
todos que não basta vos abster das faltas, é necessário praticar as virtudes que lhe são opostas. Estudai os mandamentos do Senhor, meditai-os e compreendei que se vos colocam uma barreira que vos detém à margem do mau caminho, vos forçam ao mesmo tempo a retornar para trás para tomar a rota oposta que conduz ao bem. O mal é oposto ao bem, portanto, aquele que quer evitá-lo deve entrar no caminho oposto, sem o que a sua vida é nula. Suas obras são mortas, e Deus, nosso Pai, não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Pergunta: posso vos perguntar qual foi a existência anterior de Angéle? A última devia ser-lhe a consequência. Resposta: ela viveu na preguiça beata e a inutilidade da vida monástica. Preguiçosa e egoísta por gosto, quis tentar a vida de família, mas o espírito tem muito pouco progredido. Ela sempre repeliu a voz íntima que lhe mostrava o perigo. A inclinação era doce e gostava mais de se abandonar do que fazer um esforço para se deter no início. Hoje, ainda compreende o perigo que há em manter-se nessa neutralidade, mas não sente força para tentar o menor esforço para dele sair. Orai por ela, despertai-a, forçai os seus olhos a se abrirem à luz. É um dever, ninguém o negligencie. O homem foi criado para a atividade de espírito é a sua essência. A atividade do corpo é uma necessidade. Cumpri, pois, as condições de vossas existências como espírito destinado à paz eterna. Como corpo destinado ao serviço do espírito, o vosso corpo não é senão uma máquina submetida à vossa inteligência. Trabalhai, cultivai, pois, a inteligência, a fim de que ela dê um impulso salutar ao instrumento que deve ajudá-la a cumprir a sua tarefa. Não a deixeis nem em repouso, nem em trégua, e lembrai-vos de que a paz a qual aspirais não vos será dada senão depois do trabalho. Portanto, assim como por longo tempo negligenciastes o trabalho, assim por longo tempo durará para vós a ansiedade de esperá-lo. Trabalhai, trabalhai sem cessar. Cumpri todos os vossos deveres, sem exceção. Cumpri-os com zelo, com coragem, com perseverança, e a vossa fé os sustentará. Aquele que cumpre com consciência a tarefa mais ingrata, a mais vil em vossa sociedade, é 100 vezes mais elevado aos olhos do mais alto do que aquele que impõe essa tarefa aos outros e negligencia a sua. Tudo são degraus para subir ao céu. Não o quebreis, pois, sob os vossos pés, e contai com que estáis cercados de amigos que vos estendem as mãos e sustentam aqueles que colocam a sua força no Senhor. Monode. Um espírito entediado. Bordeaux, 1862. Este espírito se apresenta espontaneamente ao médium e reclama preces. 1. O que vos levou a pedir preces? Resposta: estou cansado de perambular sem objetivo. Pergunta: há muito tempo estais nessa posição? Resposta: 180 anos mais ou menos. Pergunta: que fizeste sobre a terra? Resposta: nada de bom. 2. Qual é a vossa posição entre os espíritos? Resposta: estou entre os entediados. Pergunta: isso não forma uma categoria? Resposta: tudo forma categoria entre nós. Cada sensação encontra ou seus semelhantes ou seus simpáticos que se reúnem. 3. Por que, se não estáveis condenado ao sofrimento, ficastes tão longo tempo sem avançar? Resposta: estava condenado ao tédio, que é um sofrimento entre nós. Tudo que não é alegria é dor. Pergunta: foste esforçado, pois, a permanecer errante, apesar de vós? Resposta: essas são causas muito sutis para a vossa inteligência material. Pergunta: tentai fazer-me compreendê-las, e isso será um começo de utilidade para vós.
Resposta: eu não poderia, não tendo termo de comparação. Uma vida extinta sobre a terra deixa ao espírito que não a aproveitou o que o fogo deixa ao papel que consumiu, faíscas, que lembram as cinzas ainda unidas entre elas, quais foram a causa de seu nascimento, ou, se queres, da destruição do papel. Essas faíscas são a lembrança dos laços terrestres que sulcam o espírito até que haja dispersado as cinzas de seu corpo. Só então se reencontra essência etérea e deseja o progresso. 4. Que pôde vos ocasionar o tédio que lamentais? Resposta: consequência da existência. O tédio é o filho da falta de obras. Eu não soube empregar os longos anos que passei sobre a terra, e a sua consequência se fez sentir no nosso mundo. 5. Os espíritos que, como vós, erram em prova ao tédio, não podem fazer cessar esse estado quando querem? Resposta: não, nem sempre o podem, porque o tédio paralisa a sua vontade, sofrem as consequências de sua existência, foram inúteis, não tiveram nenhuma iniciativa, não encontram nenhum concurso entre eles, são abandonados a si mesmos, até que a lassidão desse estado neutro fá-los desejar mudá-lo. Então, a menor vontade que desperte neles, encontram o apoio e os bons conselhos para ajudar os seus esforços e perseverar. 6. Podeis dizer-me alguma coisa sobre a sua vida terrestre? Resposta: ai de mim, bem pouca coisa, deves compreendê-lo. O tédio, a inutilidade, a falta de obras provém da preguiça. A preguiça é mãe da ignorância. 7. As vossas existências anteriores não vos fizeram avançar? Resposta: mas sim, todas, mas muito fracamente, porque todas foram reflexo umas das outras. Há sempre progresso, mas tão pouco sensível que nos é inapreciável. 8. Esperando que recomeceis uma outra existência, quereis vir mais frequentemente junto a mim? Resposta: chamai-me para isso, constranger-me, prestar-me-eis serviço. 9. Podeis dizer-me por que vossa escrita muda com frequência? Resposta: por que perguntas muito? Isto me fatiga, tenho necessidade de ajuda. O guia do médium. É o trabalho da inteligência que o fatiga e que nos obriga a prestar-lhe o nosso concurso, para que possa responder a tuas perguntas. É um desocupado do mundo dos espíritos, como o foi do mundo terrestre. Nós o conduzimos a ti para tentar tirá-lo da apatia e desse tédio que é um verdadeiro sofrimento, mais penoso, às vezes, que os sofrimentos agudos, porque pode se prolongar indefinidamente. Imagina a tortura da perspectiva de um tédio sem fim? São a maioria dos espíritos dessa categoria que não procuram uma existência terrestre, senão como distração, e para romper a insuportável monotonia de sua existência espiritual. Também aí chegam, com frequência, sem resoluções combinadas para o bem. É por isso que tem que recomeçar, até que, enfim, o progresso real se faça sentir neles. A Rainha Dude, morta na França em 1858. 1. Qual sensação sentistes em deixando a vida terrestre? Resposta: não saberia dizê-lo, tenho ainda perturbação. Pergunta: sois feliz? Resposta: lamento a vida, eu não sei. Sinto uma dor pungente e a vida dela ter-me-ia livrado. Gostaria que meu corpo se levantasse do sepulcro. 2. Lamentais não ter sido enterrado em vosso país e estar entre os cristãos? Resposta: sim, a terra indiana me pesaria menos em meu corpo. Pergunta: que pensais das honras fúnebres prestadas aos vossos despojos? Resposta: foram bem pouca coisa. Eu era rainha e nem todos dobraram joelhos diante de mim. Deixai-me, não me forceis a falar. Não quero que saibais o que sou agora. Eu fui rainha, sabei-o bem. 3.
Respeitamos a vossa classe e vos pedimos consentir-nos responder para nossa instrução. Pensais que o vosso filho recobrará um dia os estados de seu pai? Resposta: certamente, o meu sangue reinará, disso é digno. Pergunta: dais à reintegração de vosso filho a mesma importância que quando viva? Resposta: meu sangue não pode ser confundido na multidão. 4. Não se pôde inscrever no vosso atestado de óbito o vosso lugar de nascimento. Poderíeis dizê-lo agora? Resposta: nasci do mais nobre sangue da Índia. Creio que nasci em Delhi. 5. Vós, que viveste nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais disso agora? Resposta: eram-me devidos. Pergunta: a classe que ocupaste sobre a terra vos dá outra mais elevada no mundo onde estais hoje? Resposta: eu sou sempre rainha, que se me enviem escravos para servir-me. Eu não sei, parece-me não se incomodarem comigo aqui. Todavia, sou sempre eu. 6. Pertencieis à religião muçulmana ou à religião hindu? Resposta: muçulmana, mas eu era muito grande para me ocupar de Deus. Pergunta: que diferença fazeis entre a religião que professais e a religião cristã para a felicidade da humanidade? Resposta: a religião cristã é absurda, ela diz que todos são irmãos. Pergunta: qual é a vossa opinião sobre Maomé? Resposta: ele não foi filho de rei. Pergunta: credes que ele teve uma missão divina? Resposta: que importa isso? Pergunta: qual é a vossa opinião sobre o Cristo? Resposta: o filho de um carpinteiro não é digno de ocupar o meu pensamento. 7. Que pensais do uso que subtrai as mulheres muçulmanas aos olhares dos homens? Resposta: penso que as mulheres são feitas para dominar. Eu era mulher. Pergunta: algumas vezes invejastes a liberdade de que gozam as mulheres na Europa? Resposta: não. Que me importava a sua liberdade? Servem-nas de joelhos? 8. Lembrai-vos de ter outras existências sobre a terra antes da que acabais de deixar? Resposta: eu devo ter sido sempre rainha. 9. Por que viestes tão prontamente ao nosso chamado? Resposta: eu não o quis, fui forçada a isso. Pensais, pois, que eu fosse digna de responder? Que sois vós, pois, perto de mim? Pergunta: quem vos forçou a vir? Resposta: não o sei, entretanto não deve ser maior do que eu. 10. Sob qual forma estais aqui? Resposta: sou sempre rainha. Pensas tu, pois, que cessei de sê-lo? Sois pouco respeitosos, sabei que se fala de outro modo às rainhas? 11. Se pudéssemos ver-nos, vê-la-íamos com os vossos adornos, as vossas joias? Resposta: certamente. Pergunta: como ocorre que, tendo deixado tudo isso, vosso espírito haja conservado a sua aparência, sobretudo de vossos adornos? Resposta: eles não me foram tirados, sou sempre tão bela quanto era. Não sei que ideia fazeis de mim, é verdade que jamais me vistes. 12. Que impressão sentis e vos encontrar em nosso meio? Resposta: se o pudesse, não estaria aqui. Me tratais com tão pouco respeito. São Luís. Deixai-a, a pobre desviada, tende piedade de sua cegueira, que ela vos sirva de exemplo. Não sabeis o quanto sofre o seu orgulho. Evocando esta grandeza decaída, agora no túmulo, esperávamos respostas de uma profundidade, visto o gênero de educação das mulheres desse país. Mas pensávamos encontrar nesse espírito, se não a filosofia, pelo menos um sentimento mais verdadeiro da realidade e ideias mais sadias sobre as vaidades e as grandezas desse mundo. Longe disso. Nela, as ideias terrestres conservaram toda a sua força. Era o orgulho que nada perdeu de suas ilusões, que luta contra sua própria fraqueza e que deve, com efeito, sofrer muito com a sua impotência. Khomeini, Bordeaux, 1862. Sob este nome,
Um espírito se apresentou espontaneamente ao médium habituado a esse gênero de comunicações, porque a sua missão parecia ser a de assistir os espíritos inferiores que lhe conduz o seu guia espiritual, no duplo objetivo de sua própria instrução e de seu adiantamento. Pergunta: quem sois? Esse nome é de um homem ou de uma mulher? Resposta: homem, e tão infeliz quanto possível. Sofro todos os tormentos do inferno. Pergunta: se o inferno não existe, como podeis sentir-lhe os tormentos? Resposta: pergunta inútil. Pergunta: se disso me dou conta, outros podem ter necessidade de explicação? Resposta: com isto não me inquieto. Pergunta: o egoísmo não está no número de causas de vossos sofrimentos? Resposta: talvez. Pergunta: se quereis ser aliviado, começai por repudiar os vossos maus pendores? Resposta: não te inquietes com isso, não é teu assunto. Comece por orar por mim como pelos outros, ver se há depois. Pergunta: se não me ajudais com o vosso arrependimento, a prece será pouco eficaz? Resposta: se falas em lugar de orar, tu me avançarás pouco. Pergunta: desejais, pois, avançar? Resposta: talvez, não se sabe. Vejamos se a prece alivia os sofrimentos. É o essencial. Pergunta: então, juntai-vos a mim com a vontade firme de obter alívio. Resposta: vá sempre. Pergunta: depois de uma prece do médium: estais satisfeito? Resposta: não como gostaria. Pergunta: um remédio aplicado pela primeira vez não pode curar imediatamente uma doença antiga? Resposta: é possível. Pergunta: quereis retornar? Resposta: sim, se me chamardes. O guia do médium: minha filha, terás dificuldades com este espírito endurecido, mas não haveria pouco mérito em salvar aqueles que não estão perdidos. Coragem, persevera e conseguirás. Não há tão culpados que não se possa conduzi-los pela persuasão e o exemplo, porque os espíritos mais perversos acabam por se emendar com o tempo, senão se triunfa logo em seguida em conduzi-los aos bons sentimentos. É que, com frequência, é impossível, mas o trabalho que se toma não está perdido. As ideias que se lançam neles agitam-nos e fá-los refletir, apesar deles. São sementes que cedo ou tarde produzirão seus frutos. Não se derruba uma rocha com o primeiro golpe de picareta. O que te digo aí, minha filha, aplica-se também aos encarnados, e deves compreender por que o Espiritismo, mesmo nos crentes firmes, não faz imediatamente homens perfeitos. A crença é um primeiro passo, a fé vem em seguida e a transformação terá o seu turno. Mas, para muitos, ser-lhes-á necessário virem se retemperar no mundo dos espíritos. Entre os endurecidos não há senão espíritos perversos e maus. O número é grande daqueles que, sem procurarem fazer o mal, permanecem atrasados pelo orgulho, indiferença ou apatia. Eles não são, por isso, menos infelizes, porque sofrem tanto mais de sua inércia quando não têm por compensação as distrações do mundo. A perspectiva do infinito torna a sua posição intolerável. E, entretanto, não têm nem a força nem a vontade de sair dela. São aqueles que, na encarnação, conduzem existências desocupadas, inúteis para si mesmos e para os outros, e que, frequentemente, acabam por se suicidarem sem motivos sérios, por desgosto da vida. Esses espíritos são, em geral, mais difíceis para se conduzirem ao bem do que aqueles que são francamente maus, porque nestes últimos há energias, uma vez esclarecidos, são tão ardentes para o bem quanto o foram para o mal. Serão necessárias, sem dúvida, aos outros muitas existências para progredirem sensivelmente. Mas, pouco a pouco, vencidos pelo tédio, como outros pelo sofrimento, procurarão uma distração numa ocupação qualquer,
que mais tarde tornar-se-á para eles uma necessidade. Capítulo 8. Expiações terrestres. Marcel, a criança do número 4. Num hospício de província, havia uma criança em torno de 8 a 10 anos, num estado difícil de se descrever. Não era ali designado senão sob o número 4. Inteiramente contrafeito, seja pela disformidade natural, seja em consequência da doença, suas pernas contornadas tocavam o seu pescoço. Sua magreza era tal que a pele se dilacerava sob a saliência dos ossos. Seu corpo não era senão uma ferida, e seus sofrimentos atrozes. Pertencia a uma pobre família de israelitas, e essa triste posição durava 4 anos. Sua inteligência era notável para a sua idade. Sua doçura, sua paciência e sua resignação eram edificantes. O médico, no serviço do qual se achava, tocado de compaixão por esse pobre ser, de alguma forma abandonado, porque não parecia que seus parentes viessem vê-lo frequentemente, e interessou-se por ele, contentando-se em conversar, encantado por sua razão precoce. Não somente o tratava com bondade, mas quando as suas ocupações lhe o permitiam, vinha ler-lhe e se admirava com a retidão de seu julgamento sobre as coisas que pareciam acima de sua idade. Um dia a criança lhe disse: Doutor, tende, pois, a bondade de me dar ainda pílulas, como as últimas que me ordenastes. E por que isso, minha criança? Disse o médico. Dei-te-as suficientes e temo que uma quantidade maior te faça mal. É que, vede, replicou a criança, sofro de tal modo que me forço em me reprimir para não gritar e pedir a Deus conceder-me a força de não alterar os outros doentes que estão do meu lado. Frequentemente tenho dificuldade de me impedir isso. Essas pílulas me adormecem e durante esse tempo, pelo menos, não perturbo ninguém. Essas palavras bastam para mostrar a elevação da alma que esse corpo disforme encerrava. Onde essa criança aurira semelhantes sentimentos? Isso não poderia ser no meio onde ele foi educado. E, aliás, na idade em que ele começou a sofrer, não podia ainda compreender nenhum raciocínio. Eram, pois, inatas nele, mas então, com tão nobres instintos, por que Deus o condenava a uma vida tão miserável e tão dolorosa, em admitindo que criara essa alma ao mesmo tempo que esse corpo, instrumento de tão cruéis sofrimentos? Ou é preciso negar a bondade de Deus, ou é preciso admitir uma causa anterior, quer dizer, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Essa criança morreu e seus últimos pensamentos foram para Deus e para o médico caridoso que teve piedade dela. Daí a algum tempo, foi evocado na Sociedade de Paris, onde deu a comunicação seguinte, 1863, aspas. Vós me chamastes, vim para fazer com que a minha voz se estenda além deste recinto, para atingir a todos os corações, que o eco que ela fará vibrar se estenda até na sua solidão. Lembrar-lhes-á que a agonia da terra prepara as alegrias do céu, e que o sofrimento não é senão a casca amarga de um fruto agradável, que dá a coragem e a resignação. Ela dir-lhes-á que sobre o catre onde geme a miséria estão os enviados de Deus, cuja missão é ensinar à humanidade que não há dor que não se possa suportar com a ajuda do Todo-Poderoso e dos bons espíritos. Dir-lhes-á ainda para escutar os lamentos se misturando às preces e compreender-lhes a harmonia piedosa, tão diferentes dos acentos culpados do lamento se misturando às blasfêmias. Um de vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, consentiu deixar-me este lugar, esta noite. Nota.
Santo Agostinho, pelo médium com o qual se comunica habitualmente na sociedade. Fim de nota. Também devo dizer-vos, a meu turno, algumas palavras do progresso de vossa doutrina. Ela deve ajudar em sua missão aqueles que se encarnam entre vós para aprenderem a sofrer. O Espiritismo será o esteio indicador, terão o exemplo e a voz. Será então que os lamentos serão mudados em exclamações de contentamento e em pranto de alegria. Pergunta: parece, segundo o que acabais de dizer, que os vossos sofrimentos não eram a expiação de faltas anteriores? Resposta: eles não eram uma expiação direta, mas estejais seguros de que toda dor tem a sua causa justa. Aquele que conhecestes tão miserável foi belo, grande, rico e adorado. Eu tinha lisonjeadores e cortesãos, eu era vão e orgulhoso. Outrora fui bem culpado, reneguei Deus e fiz o mal ao meu próximo. Mas eu expiei cruelmente, primeiro no mundo dos espíritos e em seguida sobre a terra. Isso eu suportei somente durante alguns anos. Nesta última e muito curta existência, sofri durante uma vida inteira até a extrema velhice. Por meu arrependimento, reentrei em graça diante do Senhor, que se dignou confiar-me várias missões, cuja última vos é conhecida. Solicitei-lhe para arrematar a minha depuração. Adeus, meus amigos. Retornarei algumas vezes entre vós. Minha missão é de consolar e não de instruir. Mas há tantos aqui cujas feridas estão ocultas que estarão contentes com a minha vinda. Marcel. Instrução do Guia do Médium. Pobre pequeno ser sofredor, raquítico, ulceroso e disforme, quantos gemidos fazia ouvir nesse asilo de miséria e de lágrimas, e malgrado a sua tenra idade, como era resignado, e como a sua alma já compreendia o objetivo dos sofrimentos, sentia bem que além do túmulo esperava uma recompensa por tantos lamentos abafados. Também como ele orava por aqueles que não tinham, como ele, a coragem de suportar os seus males, para aqueles, sobretudo, que lançavam ao céu blasfêmias em lugar de preces. Se a agonia foi longa, a hora da morte não foi terrível. Os membros convulsionados se torciam sem dúvida e mostravam aos assistentes um corpo deformado se revoltando contra a morte. A lei da carne, que quer viver apesar de tudo, mas um anjo planava acima do leito do moribundo, cicatrizando seu coração. Depois, esse anjo arrebatou nas suas asas brancas essa alma tão bela que se escapava desse corpo informe, pronunciando estas palavras: Glória vos seja dada, ó meu Deus. E essa alma subiu para o Todo-Poderoso, feliz. Ela exclamou: Eis-me, Senhor, me destes por missão ensinar a sofrer, suportei dignamente a prova? E agora, o espírito da pobre criança retomou as suas proporções, e ele plana no espaço, indo do fraco ao pequeno, dizendo a todos: esperança e coragem. Liberto de toda a matéria e de toda a mancha, está ali junto de vós, vos fala, não mais com a sua voz sofredora e lamentosa, mas com varonil acento, ele vos disse: aqueles que me viram, olharam a criança que não murmurava. Auriram a calma para os seus males, e os seus corações se fortaleceram na doce confiança em Deus. Eis o objetivo de minha curta passagem sobre a terra. Santo Agostinho. Simel Slisgol era um pobre israelita de Vilna, morto em maio de 1865. Durante 30 anos mendigara com uma tigela na mão. Por toda parte na cidade conhecia-se o seu grito: Lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos.
Durante esse tempo, Slisgol reunira 90.000 rublos, mas não guardou um centavo para si, aliviava os doentes dos quais ele mesmo cuidava, pagava o ensino de pobres crianças, distribuía aos necessitados os comestíveis que se lhe davam. A noite era consagrada à preparação do tabaco de aspirar que o mendigo vendia para prover as suas próprias necessidades. O que lhe restava pertencia aos pobres. Se mel era só no mundo, no dia de seu enterro, uma grande parte da população da cidade seguiu o seu séquito e as lojas foram fechadas. Sociedade Espírita de Paris, 15 de junho de 1865. Evocação. Muito feliz e, enfim, chegado à plenitude de minha ambição, que paguei bem cara, estou aqui no vosso meio desde o começo desta noite. Agradeço-vos por vos ocuparem com o espírito de um pobre mendigo que, com alegria, vai tratar de responder às vossas perguntas. Pergunta. Uma carta de Vilna deu-nos a conhecer as particularidades mais notáveis de vossa existência. Foi pela simpatia que elas nos inspiram que tivemos o desejo de conversar convosco. Nós vos agradecemos por terdes vindo ao nosso chamado, e uma vez que consentis em nos responder, estaremos felizes por nossa instrução de conhecer a vossa situação como espírito e as causas que motivaram o gênero de vossa última existência. Resposta. Inicialmente, concedei ao meu espírito que compreende a sua verdadeira posição o favor de vos dizer a sua opinião sobre um pensamento que vos chegou a meu respeito. Reclamo os vossos conselhos, se ele for falso. Achais singular que a manifestação pública tomou um tal desenvolvimento para render homenagem ao homem de nada que soube, por sua caridade, atrair para si uma tal simpatia. Não digo isso por vós, caro mestre, nem por ti, caro médium, nem por todos vós, espíritas verdadeiros e sinceros, mas falo pelas vossas pessoas indiferentes à crença. Nada há aí de espantoso. A força de pressão moral que a prática do bem exerce sobre a humanidade é tal que, por mais materializada que se seja, sempre se inclina, saúda-se o bem, apesar da tendência que se tem para o mal. Agora, chego às vossas perguntas, que de vossa parte não são ditadas pela curiosidade, mas formuladas simplesmente em vista da instrução geral. Vou, pois, uma vez que para isso tenho liberdade, dizer-vos com mais possível brevidade quais foram as causas que motivaram e determinaram a minha última existência. Há vários séculos eu vivia com o título de rei, ou pelo menos de príncipe soberano. No círculo de meu poder relativamente estreito, ao lado de vossos estados atuais, era o senhor absoluto do destino de meus súditos. Eu agia como tirano, digamos a palavra, como carrasco. De um caráter imperioso, violento, avaro e sensual, vedes aqui qual deveria ser a sorte dos pobres seres que viviam sob as minhas leis. Abusava de meu poder para oprimir o fraco, para fazer contribuir toda espécie de ofícios, de trabalhos, de paixões e de dores a serviço de minhas próprias paixões. Assim, atingi com uma renda o produto da mendicância. Ninguém podia mendigar sem que antecipadamente tomasse a minha larga parte do que a piedade humana deixasse cair na bolsa da miséria. Mais que isso, a fim de não diminuir o número de mendigos entre os meus súditos, proibia aos infelizes darem aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus próximos, a fraca parte que restava a esses pobres seres. Em uma palavra, fiz tudo o que há de mais impiedoso contra o sofrimento e a miséria. Perdi, enfim, o que chamais a vida, em tormentos e sofrimentos horríveis. Minha morte foi o modelo de terror para todos aqueles que, como eu, em menor escala, partilhavam a mesma maneira de pensar.
Permaneci no estado de espírito errante 3 séculos e meio, e quando, ao cabo desse lapso de tempo, compreendi que o objetivo da encarnação era diferente daquele que os meus sentidos grosseiros e obtusos me fizeram perseguir, obtive à força de preces, de resignação e de lamentos, a permissão de tomar a tarefa material de suportar os mesmos sofrimentos, e mais ainda, que fizera suportar. Obtive essa permissão e Deus me deixou o direito, por meu livre arbítrio, de aumentar os meus sofrimentos morais e físicos. Graças ao socorro dos bons espíritos que me assistiam, persisti na minha resolução de praticar o bem, e por isso agradeço-lhes, porque me impediram de sucumbir sob a tarefa que tomara. Enfim, cumpri uma existência que resgatou pela sua abnegação e sua caridade o que a outra fora de cruel e de injusta. Nasci de pais pobres, órfão de boa hora, aprendi a bastar-me a mim mesmo, na idade em que se é ainda considerado como incapaz de compreender. Vivi só, sem amor, sem afeições, e mesmo no começo de minha vida suportei a brutalidade que exercera sobre os outros. Disse que as somas recolhidas por mim foram todas consagradas ao alívio de meus semelhantes. É um fato exato, e sem ênfase, como sem orgulho, acrescento que com frequência ao preço de privações relativamente fortes, muito fortes, aumentei o bem que me permitia fazer à caridade pública. Morri com calma, confiante no preço que obtivera a reparação feita por minha última existência, e estou recompensado além de minhas secretas aspirações. Hoje sou feliz, bem feliz em poder vos dizer que quem se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Pergunta: quereis nos dizer, eu vos peço, em que consistiu a vossa expiação no mundo dos espíritos e quanto tempo ela durou desde a vossa morte até o momento em que a vossa sorte foi abrandada pelo efeito do arrependimento e das boas resoluções que tomastes? Dizei-nos também o que provocou em vós essa mudança nas vossas ideias no estado de espírito. Resposta: remetei-me em memória de lembranças muito dolorosas. Quanto sofri, mas não me queixo, eu me recordo. Quereis saber de qual natureza foi a minha expiação? Ei-la em todo o seu terrível horror. Carrasco, como vos disse, de toda espécie de bom sentimento, permaneci muito tempo, bem muito tempo, ligado pelo meu perispírito ao meu corpo em decomposição. Sentia-me até a sua completa putrefação, roído pelos vermes que me faziam sofrer muito. Quando fui desembaraçado dos laços que me prendiam ao instrumento de meus suplícios, suportei um ainda mais cruel. Depois do sofrimento físico, veio o sofrimento moral, e este durou muito mais tempo ainda que o primeiro. Fui colocado em presença de todas as vítimas que torturara. Periodicamente, e por uma força maior que a minha, era conduzido em face de minhas ações culposas. Via física e moralmente todas as dores que fizera suportar. Ó, meus amigos, quanto é terrível a visão constante daqueles a quem se fez o mal. Disso tendes um fraco exemplo entre vós na confrontação do acusado contra a vítima. Eis, abreviadamente, o que sofri durante 2 séculos e meio, até que Deus, tocado pela minha dor e o meu arrependimento, solicitado pelos guias que me assistiam, permitiu que tomasse o caminho de expiação que conheceis. Pergunta: um motivo particular vos levou a escolher a vossa última existência na religião israelita? Resposta: não escolhi por mim, mas aceitei segundo o conselho de meus guias. A religião israelita acrescentava uma pequena humilhação a mais em minha vida de expiação, porque, sobretudo em certos países, a maioria dos encarnados despreza os israelitas e, particularmente, os judeus mendigos. Pergunta:
na vossa última existência, em que idade começastes a executar as resoluções que tomastes? Como esse pensamento vos chegou? Durante o tempo que exercíeis assim a caridade, com tanta abnegação, tinhais uma intuição qualquer da causa que a isso vos levava? Resposta: nasci de pais pobres, mas inteligentes e avaros. Jovem ainda, fui privado da afeição e das carícias de minha mãe. Senti por sua perda um desgosto tanto mais vivo que meu pai, dominado pela paixão do ganho, abandonou-me inteiramente. Meus irmãos e minhas irmãs, todos mais velhos do que eu, não pareciam perceber os meus sofrimentos. Um outro judeu, maduro para um pensamento mais egoísta do que caridoso, recolheu-me e me fez aprender a trabalhar. Ele recobrava largamente pelo produto de meus trabalhos que, com frequência, ultrapassavam as minhas forças, o que pudera lhe custar. Mais tarde, livrei-me desse jugo e trabalhei para mim, mas por toda a parte, na atividade como no repouso, era perseguido pela lembrança dos carinhos de minha mãe, e à medida que avançava em idade, a sua lembrança se gravava mais profundamente em minha memória, e eu lamentava mais esses cuidados e o seu amor. Logo, permaneci único de meu nome. A morte, em alguns meses, levou toda a minha família. Foi então que começou a se revelar a maneira pela qual deveria passar o resto de minha existência. 2 de meus irmãos deixaram órfãos. Emocionado pela lembrança do que havia sofrido, quis preservar esses pobres e pequenos seres de uma juventude semelhante à minha, e o meu trabalho não podendo bastar para nos fazer subsistir a todos, comecei a estender a mão, não por mim, mas pelos outros. Deus deveria me deixar a consolação de gozar de meus esforços. As pobres crianças me deixaram para sempre. Via bem o que lhes faltou, era a sua mãe. Resolvi então pedir a caridade para viúvas infelizes, que não podendo bastar a elas e aos seus filhos, se impunham privações que as conduziam ao túmulo, deixando pobres órfãos que permaneciam assim, abandonados e votados aos tormentos que eu mesmo suportava. Tinha 30 anos quando, cheio de força e de saúde, se me viu mendigar pela viúva e órfão. Os começos foram penosos e suportei mais que uma palavra humilhante. Mas quando se viu que eu distribuía realmente tudo o que eu recebia em nome dos meus pobres, quando se me viu a isso juntar ainda o excesso de meu trabalho, adquiri uma espécie de consideração que não era sem encanto para mim. Vivi 60 e alguns anos e jamais faltei à tarefa que me impusera. Nunca, não mais, uma advertência da consciência veio fazer-me supor que um motivo anterior à minha existência fosse um móvel da minha maneira de agir. Somente um dia, antes de começar a estender a mão, ouvi estas palavras: não façais aos outros o que não quereis que se vos faça. Permaneci atingido pela moralidade geral contida nessas poucas palavras, que bem frequentemente me surpreendia a acrescentar-lhes estas: mas fazei-lhes, ao contrário, o que quereríeis que vos fosse feito. A lembrança de minha mãe e de meus sofrimentos me ajudando, continuei a caminhar numa carreira que minha consciência me dizia boa. Vou terminar esta longa comunicação dizendo-vos obrigado. Ainda não sou perfeito, mas sabendo que o mal não conduz senão ao mal, farei de novo, como o fiz, o bem para recolher a felicidade. Simel Slisgow. Julienne Marie, a mendiga. Na comuna de La Villette, perto de Nozay, Loire inferior, havia uma pobre mulher chamada Julienne Marie, velha, enferma e que vivia da caridade pública. Um dia ela caiu numa lagoa, de onde foi tirada por um habitante do lugar, o senhor A. Reticências, que lhe dava habitualmente socorro.
Transportada para o seu domicílio, ela morreu pouco tempo depois, em consequência do acidente. A opinião geral foi de que ela quisera se suicidar. No mesmo dia de seu decesso, aquele que a salvara, que é espírita e médium, sentiu sobre toda a sua pessoa como o roçar de alguém que estivesse junto dele, sem todavia se explicar a causa disso. Quando soube da morte de Jeanne Marie, o pensamento que lhe veio foi de que talvez o seu espírito viera visitá-lo. Segundo o conselho de um de seus amigos, membro da Sociedade Espírita de Paris, a quem dera conta do que se passara, fez a evocação dessa mulher com o objetivo de ser-lhe útil. Mas, preliminarmente, pediu conselho aos seus guias protetores, dos quais recebeu a resposta seguinte. Aspas, podes fazê-lo, e isto lhe dará prazer, embora o serviço que te propõe prestar-lhe seja-lhe inútil. Ela está feliz e toda devotada com todos aqueles que com ela se compadeceram. És um dos seus bons amigos, ela não te deixa mais e conversa contigo, frequentemente, com o teu desconhecimento. Cedo ou tarde, os serviços prestados serão recompensados. Se não for pelo beneficiado, será por aqueles que se interessam por ele, antes de sua morte, como depois. Quando o espírito não teve tempo de se reconhecer, são outros espíritos simpáticos que testemunham em seu nome todo o seu reconhecimento. Eis o que se explica o que sentistes no dia de seu decesso. Agora é ela quem te ajuda no bem que queres fazer. Lembra-te do que Jesus disse: aquele que for rebaixado será elevado. Terás a medida dos serviços que ela poderá te prestar, se todavia não lhe pedires assistência, senão para ser útil ao teu próximo. Evocação. Boa Julienne Marie, sois feliz? Era tudo o que eu queria saber. Isso não me impedirá de pensar frequentemente em vós e de nunca vos esquecer em minhas preces. Resposta. Tenha confiança em Deus, inspira a teus doentes uma fé sincera e triunfarás quase sempre. Não te ocupes nunca com a recompensa que disso advirá, ela será além da que esperas. Deus sabe sempre recompensar como merece aquele que se devota ao alívio de seus semelhantes e coloca em suas ações um desinteresse completo. Sem isso, tudo não é senão ilusão e quimera. Antes de tudo, é preciso a fé, de outro modo, nada. Lembra-te desta máxima e ficarás admirado com os resultados que obterás. Os 2 doentes que curaste disso são a prova. Nas circunstâncias em que estavam, com os simples remédios, terias fracassado. Quando pedis a Deus permitir aos bons espíritos derramarem sobre ti os seus fluidos benfazejos, se esse pedido não se faz sentir um estremecimento involuntário, é que a tua prece não está bastante fervorosa para ser escutada, não está nas condições que te assinala. Foi o que sentiste quando disseste do fundo do coração: Deus Todo-Poderoso, Deus Misericordioso, Deus de bondade sem limite, atendei a minha prece e permiti aos bons espíritos me assistirem na cura de. Tende piedade dele, meu Deus, e restituí-lhe a saúde. Sem vós, eu nada posso. Que a vossa vontade seja feita. Fizeste bem em não desdenhar dos humildes, a voz daquele que sofreu e suportou com resignação as misérias deste mundo é sempre escutada. E como vês, um serviço prestado sempre recebe a sua recompensa. Agora, uma palavra sobre mim, e isto te confirmará o que disse acima. O Espiritismo te explica minha linguagem como espírito. Não tenho necessidade de entrar nos detalhes a este respeito. Creio também inútil te dar parte de minha existência precedente. A posição em que me conheceste sobre esta terra deve fazer-te compreender e apreciar as minhas outras existências, que nem sempre foram sem censuras. Votada a uma vida de miséria, fraca e não podendo trabalhar, mendiguei toda a minha vida.
Eu nada entesourei sobre os meus velhos dias, as minhas economias se limitavam a centena de francos que reservava para quando as minhas pernas não pudessem mais me carregar. Deus julgou a minha prova e a minha expiação suficientes, e lhe pôs um termo livrando-me sem sofrimentos da vida terrestre, porque não me suicidei como se acreditou de início. Morri subitamente sobre a borda da lagoa, no momento em que dirigi uma última prece a Deus. A inclinação do terreno foi a causa da presença do meu corpo na água. Não sofri. Estou feliz por poder cumprir a minha missão sem entraves e com resignação. Tornei-me útil na medida das minhas forças e de meus meios, e evitei de fazer o mal ao meu próximo. Hoje disso recebo a recompensa e rendo graças a Deus, nosso divino Senhor, que abranda a amargura das provas em nos fazendo esquecer, durante a vida, as nossas antigas existências, e põe sobre o nosso caminho almas caridosas para nos ajudarem a suportar o fardo das nossas faltas passadas. Persevera também tu, e como eu, por isso serás recompensado. Agradeço-te por tuas boas preces e pelo serviço que me prestaste. Não o esquecerei nunca. Um dia nos reveremos e muitas coisas ser-te-ão explicadas. No momento, isso seria supérfluo. Fica sabendo somente que te sou toda devotada e que estarei sempre perto de ti quando tiveres necessidade de mim para aliviar aquele que sofre. A pobre velha Julienne Marie. O espírito de Julienne Marie, tendo sido evocado na Sociedade de Paris em 10 de junho de 1864, ditou a seguinte comunicação. Aspas. Obrigada por consentirdes admitir-me em vosso meio, caro presidente. Sentistes bem que as minhas existências anteriores eram mais elevadas como posição social. Se retornei para sofrer esta prova da pobreza, foi para punir-me de um orgulho vão que me fez repelir o que era pobre e miserável. Então, sofri esta lei justa do talião que me tornou a mais horrível mendiga deste país. E como para provar-me a bondade de Deus, eu não era repelida de todos. Era todo o meu medo. Também suportei a minha prova sem murmurar, pressentindo uma vida melhor de onde não deveria mais retornar sobre esta terra de exílio e calamidade. Que felicidade o dia em que a nossa alma, jovem ainda, pode reentrar na vida espiritual para rever os seres amados. Porque também eu amei e fui feliz por ter reencontrado aqueles que me precederam. Obrigada a esse Senhor A. reticências, que me abriu a porta do reconhecimento. Sem a sua mediunidade, não poderia agradecer-lhe, provar-lhe que a minha alma não esquece as felizes influências de seu bom coração e recomendar-lhe propagar a sua divina crença. Ele está chamado a conduzir almas desviadas que se persuada bem do meu apoio. Sim, posso restituir-lhe em cêntuplo o que me fez, instruindo-o no caminho que seguis. Agradecei ao Senhor por ter me permitido que os Espíritos possam vos dar instruções para encorajar o pobre nas suas penas e deter o rico em seu orgulho. Sabei compreender a vergonha que há em repelir um infeliz, que eu vos sirva de exemplo, a fim de evitar que venham, como eu, expiar as vossas faltas por essas dolorosas posições sociais que vos colocam tão baixo e fazem de vós o resto da sociedade. Julienne Marie, fecha aspas. Tendo esta comunicação sido transmitida ao Senhor A. reticências, de seu lado ele obteve o que se segue e que é a sua confirmação. Pergunta. Boa Julienne Marie, uma vez que consentis ajudar-me com os vossos bons conselhos, a fim de fazer-me progredir no caminho de nossa divina doutrina, quereis vos comunicar comigo? Fareis todos os esforços para aproveitar os vossos ensinamentos? Resposta.
Lembra-te da recomendação que vou fazer-te e nunca te afastes dela. Sê sempre caridoso na medida de teus meios. Compreendes bastante a caridade tal como deve ser praticada em todas as posições da vida terrestre. Não tenho, pois, necessidade de vir te dar um ensinamento a este respeito. Tu mesmo serás o teu melhor juiz, seguindo, todavia, a voz de tua consciência, que nunca te enganará quando a escutares sinceramente. Não te enganes sobre as missões que tens a cumprir. Pequenos e grandes têm a sua. A minha foi penosa, mas eu merecia semelhante punição por minhas existências precedentes, como vim confessá-lo ao bom presidente da Sociedade Mãe de Paris, a qual vos juntareis todos um dia. Esse dia não está longe quanto pensas. O Espiritismo caminha a passos de gigante, apesar de tudo que se faz para entravá-lo. Caminhai, pois, todos sem medo, servidores adeptos da doutrina, e os vossos esforços serão coroados de sucesso. Que vos importa o que se dirá de vós? Colocai-vos acima de uma crítica irrisória que cairá sobre os adversários do Espiritismo. Os orgulhosos, eles se creem fortes e pensam vos abater facilmente. Vós, meus bons amigos, permanecei tranquilos e não temais em vos medir com eles. São mais fáceis de se vencer do que não o credes. Muitos dentre eles têm medo e temem que a verdade não venha, enfim, ofuscar-lhes os seus olhos. Esperai, e a seu tempo, eles virão ajudar no coroamento do edifício. Julienne Marie. Este fato está cheio de ensinamentos para quem meditar nas palavras deste Espírito. Em suas 3 comunicações, todos os grandes princípios do Espiritismo aí se encontram reunidos. Desde a primeira, o Espírito mostra a sua superioridade por uma linguagem semelhante a uma fada benfazeja. Essa mulher resplandecente hoje e como metamorfoseada vem proteger aquele que não a recusou sob os andrajos da miséria. É uma aplicação destas máximas do Evangelho. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Felizes os humildes, felizes os aflitos, porque serão consolados. Não desprezeis os pequenos, porque aquele que é pequeno neste mundo talvez seja maior do que não credes. Max, o mendigo. Numa cidade da Baviera, morou por volta de 1850 um velho quase centenário, conhecido sob o nome de Pai Max. Ninguém conhecia direito a sua origem, porque ele não tinha família. Há quase meio século acabrunhado por enfermidades que o punham fora do estado de ganhar sua vida pelo trabalho, não tinha outros recursos que a caridade pública, que dissimulava vendendo nas fazendas e nos castelos almanaques e pequenos objetos. Foi-lhe dada a alcunha de Conde Max, e as crianças não o chamavam nunca senão Senhor Conde, do que ele sorria sem melindrar-se. Por que esse título? Ninguém poderia dizê-lo, passou a ser hábito. Talvez fosse por causa de sua fisionomia e de suas maneiras, cuja distinção contrastava com os andrajos. Vários anos depois de sua morte, apareceu em sonho a filha do proprietário de um dos castelos, onde recebia a hospitalidade na estrebaria, porque não havia domicílio para ele. Disse-lhe: "Obrigado a vós por terdes lembrado do pobre Max em vossas preces, porque elas foram ouvidas pelo Senhor. Desejais saber quem sou, alma caridosa, que vos interessastes pelo infeliz mendigo? Vou satisfazer-vos, e isso será para todos uma grande instrução." Ele fez então o relato seguinte, aproximadamente nesses termos, aspas. Há 1 século e meio, mais ou menos, eu era um rico e poderoso senhor deste país, mas vão, orgulhoso e enfatuado pela minha nobreza.
A minha imensa fortuna nunca serviu senão aos meus prazeres, e a isso apenas ela bastava, porque eu era jogador, libertino e passava a minha vida nas orgias. Meus vassalos, que acreditava criados para o meu uso, como os animais da fazenda, eram pressionados e maltratados para proverem as minhas prodigalidades. Permanecia surdo aos seus lamentos, como ao de todos os infelizes. E, segundo eu, eles deveriam se sentir muito honrados por servirem os meus caprichos. Morri com uma idade pouco avançada, esgotado pelos excessos, mas sem que provasse nenhuma infelicidade verdadeira. Ao contrário, tudo parecia sorrir-me, de modo que eu era, aos olhos de todos, um dos felizes do mundo. A minha posição valeu-me suntuosos funerais. Os boêmios lamentavam em mim o faustoso senhor. Mas nenhuma lágrima foi vertida sobre a minha tumba, nem uma prece do coração foi dirigida a Deus por mim, e a minha memória foi amaldiçoada por todos aqueles dos quais aumentara a miséria. Ah, quanto é terrível a maldição dos infelizes que se fez! Ela não cessou de retinir nos meus ouvidos durante longos anos que me pareceram uma eternidade. E na morte de cada uma das minhas vítimas era um novo rosto ameaçador ou irônico que se erguia diante de mim e me perseguia sem descanso, sem que pudesse encontrar um canto escuro para subtrair-me à sua visão. Nenhum olhar amigo. Meus antigos companheiros de deboche, infelizes como eu, fugiam de mim e pareciam dizer-me com desdém: não podes mais pagar os nossos prazeres. Oh, quanto teria pago muito caro por um instante de repouso, um copo de água para estancar a sede ardente que me devorava. Mas eu não possuía mais nada, e todo o ouro que semeei, a mão cheia sobre a terra, não produzir uma única bênção, nenhuma só. Entendeis, minha filha? Enfim, oprimido pela fadiga, esgotado como um viajor esfalfado que não vê o fim em seu caminho, exclamei: meu Deus, tende piedade de mim. Quando, pois, terminará esta horrível situação? Então, uma voz, a primeira que eu ouvia desde que deixara a terra, disse-me: quando tu quiseres. Que é necessário fazer, grande Deus? Respondi eu. Dizei-me, submeterei a tudo. É necessário o arrependimento, humilhar-te diante daqueles que humilhastes, pedir-lhes para que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Eu me humilhei, pedi aos meus vassalos, meus servidores que estavam ali diante de mim e cujos rostos de mais em mais benevolentes acabaram por desaparecer. Isto foi então para mim como uma nova vida. A esperança substituiu o desespero e agradeci a Deus com todas as forças da minha alma. A voz me disse em seguida: príncipe. E eu respondi: não há aqui outro príncipe senão o Deus Todo-Poderoso que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei. Fazei de mim o servidor de meus servidores, se tal é a vossa vontade. Alguns anos mais tarde, nasci de novo, mas desta vez numa família de pobres camponeses. Meus pais morreram quando era ainda criança e permaneci só no mundo e sem apoio. Ganhei minha vida como pude, ora como operário, ora como empregado de fazenda, mas sempre honestamente, porque eu acreditava em Deus desta vez. Com a idade de 40 anos, uma doença tornou-me paralítico de todos os meus membros e me foi necessário mendigar. Durante mais de 50 anos sobre essas mesmas terras, das quais fora o Senhor absoluto, receber um pedaço de pão nas fazendas que possuíra, onde, por uma amarga zombaria, alcunharam-me Senhor Conde. Frequentemente muito feliz por encontrar um abrigo na estrebaria do castelo que fora meu. No meu sonho, agradava-me percorrer esse mesmo castelo onde fora déspota.
Quantas vezes em meus sonhos revi-me ali no meio de minha antiga fortuna. Essas visões me deixavam, ao despertar, um indefinível sentimento de amargura e de desgostos. Mas nunca uma queixa escapou da minha boca. E quando aprouve a Deus chamar-me para ele, eu o bendisse por ter me dado a coragem de suportar, sem murmúrio, essa longa e penosa prova da qual recebo hoje a recompensa. E vós, minha filha, eu vos bendigo por terdes orado por mim. Fecha aspas. Recomendamos este fato àqueles que pretendem que os homens não teriam mais freios se não tivessem mais diante deles o espantalho das penas eternas, e perguntamos se a perspectiva de um castigo como aquele do pai Max é menos feita para deter no caminho do mal que aquela de tortura sem fim nas quais não se crê mais. História de um doméstico. Numa família de alta classe, havia um doméstico muito jovem, cuja figura inteligente e fina nos tocou pelo seu ar muito jovem, de distinção. Nada em suas maneiras exalava a baixeza. A sua solicitude para o serviço dos seus senhores nada tinha dessa obsequiosidade servil própria das pessoas dessa condição. No ano seguinte, tendo retornado a essa família, ali não mais vimos o jovem e perguntamos se fora despedido. Não, foi-nos respondido. Foi passar alguns dias em sua terra e ali morreu. Lamentamos muito porque era uma excelente pessoa e que tinha sentimentos verdadeiramente acima de sua posição. Era-nos muito ligado e deu-nos provas do mais alto devotamento. Mais tarde, veio-nos o pensamento de evocar esse jovem, e eis o que nos disse. Aspas. Na minha penúltima encarnação, eu era, como se diz na terra, de muito boa família, mas arruinada pela prodigalidade de meu pai. Fiquei órfão muito jovem e sem recursos. Um amigo de meu pai recolheu-me, educou-me como seu filho e fez-me dar uma bela educação, da qual tirei um excesso de vaidade. Esse amigo é hoje o Sr. D. G. Reticências, ao serviço do qual me vistes. Eu quis, na minha última existência, expiar o meu orgulho, nascendo numa condição servil, e encontrei aí a ocasião de provar o meu devotamento ao meu benfeitor. Salvei-lhe mesmo a vida sem que disso nunca soubesse. Era, ao mesmo tempo, uma prova da qual saí com vantagem, uma vez que tive bastante força para não me deixar corromper pelo contato de uma companhia quase sempre viciosa. Apesar dos maus exemplos, permaneci puro e disso agradeço a Deus porque estou recompensado pela felicidade de que gozo. Fecha aspas. Pergunta. Em quais circunstâncias salvastes a vida do Sr. D. G? Resposta. Num passeio a cavalo, onde eu o seguia só, percebi uma grossa árvore que caía do seu lado e que ele não via. Chamei-o com um grito terrível. Ele se voltou vivamente e durante esse tempo a árvore caiu aos seus pés. Sem o movimento que eu provoquei, ele teria sido esmagado. O Sr. D.G., a quem o fato foi reportado, lembrou-se perfeitamente dele. Pergunta. Por que morrestes tão jovem? Resposta. Deus julgara minha prova suficiente. Pergunta. Como aproveitastes essa prova, uma vez que não tinhais a lembrança da causa que a motivara? Resposta. Na minha humilde posição, restava-me um instinto de orgulho que fui bastante feliz em poder dominar, o que fez com que a prova me fosse aproveitável. Sem isso, estaria ainda por recomeçar. Meu espírito lembrava-se em seus momentos de liberdade e ficava-me disso, ao despertar, um desejo intuitivo de resistir às minhas tendências que sentia serem más. Tive mais mérito em lutar assim do que se me lembrasse claramente do passado. A lembrança da minha antiga posição teria exaltado o meu orgulho e me perturbaria, ao passo que não tive que combater senão os arrastamentos de minha nova posição. Pergunta. Recebestes uma brilhante educação, para que isso vos serviu em vossa última existência, uma vez que não lembrais dos conhecimentos que adquiristes?
Resposta. Esses conhecimentos seriam inúteis, um contrassenso mesmo em minha nova posição. Permaneceram latentes e hoje os reencontro. Todavia não me foram inúteis, porque desenvolveram a minha inteligência. Instintivamente eu tinha o gosto das coisas elevadas, o que me inspirava a repulsa pelos exemplos baixos e ignóbeis que tinha sob os olhos. Sem essa educação, não seria senão um criado. Pergunta. Os exemplos de servidores devotados aos seus senhores até a abnegação têm por causa as relações anteriores? Resposta. Não duvideis disso. Pelo menos é o caso mais comum. Esses servidores algumas vezes são membros mesmo da família, ou como eu, gratos que pagam uma dívida de reconhecimento e que o seu devotamento ajuda a avançar. Não sabeis todos os efeitos de simpatia ou antipatia que essas relações anteriores produzem no mundo. Não, a morte não interrompe essas relações que se perpetuam com frequência de século em século. Pergunta. Por que esses exemplos de devotamento de servidores são hoje tão raros? Resposta. É necessário disso acusar o espírito de egoísmo e de orgulho de vosso século, desenvolvido pela incredulidade e pelas ideias materialistas. A fé verdadeira se vai pela cupidez e o desejo do ganho, e com ela os devotamentos. O Espiritismo, conduzindo os homens ao sentimento da verdade, fará renascer as virtudes esquecidas. Nada pode, melhor que este exemplo, fazer ressaltar o benefício do esquecimento das existências anteriores. Se o Sr. D.G. se lembrasse do que fora o seu jovem empregado, ficaria muito embaraçado com ele, e não o teria mesmo considerado nessa condição. Entravaria, assim, a prova que foi proveitosa a ambos. Antônio B. Reticências. Enterrado vivo. A pena de talião. O senhor Antônio B., escritor de mérito, estimado por seus concidadãos, tendo cumprido com distinção e integridade funções públicas em Lombardia, caiu por 1850 em consequência de um ataque de apoplexia, num estado de morte aparente, que se tomou, infelizmente, como isso ocorre algumas vezes, pela morte real. O erro era tanto mais fácil quanto se acreditou perceber no corpo sinais de decomposição. 15 dias depois do sepultamento, uma circunstância fortuita determinou a família pedir a sua exumação. Tratava-se de um medalhão esquecido por descuido no caixão. Mas o espanto dos assistentes foi grande quando, na abertura, reconheceu-se que o corpo mudara de posição, que estava revirado. E coisa horrível, uma das mãos estava em parte comida pelo defunto. Manifestara-se, então, que o infeliz Antônio B. fora enterrado vivo. Deve ter sucumbido sob a opressão do desespero e da fome. O senhor Antônio B., evocado na Sociedade de Paris, em agosto de 1861, a pedido de um de seus parentes, deu as seguintes explicações. 1. Evocação. Que quereis de mim? 2. Um de vossos parentes pediu-nos para evocar-vos. Fazemo-lo com prazer e ficaremos felizes se quiserdes responder-nos. Resposta. Sim, quero muito responder-vos. 3. Lembrai-vos das circunstâncias da vossa morte? Resposta. Ah, certamente sim, eu as lembro. Por que despertar essa lembrança de castigo? 4. É certo que fostes enterrado vivo por engano? Resposta. E isso deveria ser assim, porque a morte aparente teve todas as características de uma morte real, estava quase exsangue. Nota. Privado de sangue. Descoloração da pele pela privação de sangue. Fim de nota. Não se deve imputar a ninguém um fato previsto desde antes do meu nascimento. 5. Se essas perguntas são de natureza a vos causar pena, é necessário cessá-las? Resposta. Não. Continuai. 6. Gostaríamos de vos saber feliz porque deixastes a reputação de um homem honesto. Resposta. Eu vos agradeço muito. Sei que orais por mim. Vou tratar de responder, mas se fracassar, um de vossos guias me suprirá. 7. Podeis descrever as sensações que experimentastes nesse momento terrível? Resposta.
Que prova dolorosa! Sentir-se fechado entre quatro tábuas, de maneira a não poder movimentar nem mexer-se, não poder chamar, a voz não ressoando mais no meio privado de ar. Oh, que tortura de um infeliz que se esforça em vão para aspirar numa atmosfera insuficiente e desprovida da parte respirável. Ai de mim, era como um condenado à goela de um forno, salvo o calor. Oh, não desejo a ninguém semelhantes torturas. Não desejo a ninguém um fim como o meu. Ai de mim, cruel punição de uma cruel e feroz existência. Não me pergunteis em que pensava, mas eu mergulhava no passado e entrevia vagamente o futuro. 8. Dissestes, cruel punição de uma feroz existência, mas a vossa reputação até esse dia intacta não faria supor nada semelhante. Podeis explicar-nos isto? Resposta. Que é a duração da existência na eternidade? Certamente tratei de agir bem na minha última encarnação, mas este fim for aceito por mim antes de reentrar na humanidade. Ah, por que me interrogar sobre esse passado doloroso que só eu conhecia, assim como os espíritos ministros do Todo-Poderoso? Sabei, pois, uma vez, que é necessário vô-lo dizer que numa existência anterior eu murara uma mulher, a minha, toda viva numa pequena adega. Foi a pena de talião que devia aplicar-me, dente por dente, olho por olho. 9. Nós vos agradecemos por consentirdes em responder às nossas perguntas e pedimos a Deus vos perdoar o passado em favor do mérito de vossa última existência. Resposta. Eu retornarei mais tarde. De resto, o espírito de Erasto quererá completar. Instruções do Guia do Médium. O que deveis retirar deste ensinamento é que todas as vossas existências se ligam e que nenhuma é independente das outras. Os cuidados, a confusão, como as grandes dores que ferem os homens, são sempre as consequências de uma vida anterior criminosa ou mal empregada. Entretanto, devo-vos dizer, os fins semelhantes ao de Antônio B. são raros, e esse homem, cuja última existência foi isenta de censuras, terminou desse modo, é que solicitara a ele mesmo uma morte semelhante, a fim de abreviar o tempo de sua erraticidade e atingir mais rapidamente as esferas elevadas. Com efeito, depois de um período de perturbação e de sofrimento moral, para expiar ainda o seu crime apavorante, ser-lhe-á perdoado e ele se elevará para um mundo melhor, onde reencontrará a sua vítima, que o espera e que o perdoou há muito tempo. Sabei, pois, aproveitar desse exemplo cruel para suportar com paciência, ó meus caros espíritas, os sofrimentos corpóreos, os sofrimentos morais e todas as pequenas misérias da vida. Pergunta. Que proveito pode tirar a humanidade de semelhantes punições? Resposta. Os castigos não são feitos para desenvolver a humanidade, mas para castigar um indivíduo culpado. Com efeito, a humanidade não tem nenhum interesse em ver os seus sofrerem. Aqui, a punição foi apropriada à falta. Por que os loucos? Por que os cretinos? Por que as pessoas paralíticas? Por que aqueles que morrem no fogo? Por que aqueles que vivem anos nas torturas de uma longa agonia, não podendo nem viver, nem morrer? Ah, crede-me, respeitai a vontade soberana e não procureis sondar a razão dos decretos providenciais. Sabei-o. Deus é justo e faz bem o que faz. Erasto. Não há neste fato um grande e terrível ensinamento? Assim, a justiça de Deus atinge sempre o culpado e, por ser, algumas vezes, tardia, não segue menos o seu curso. Não é eminentemente moral saber que se os grandes culpados terminam a sua existência pacificamente e frequentemente na abundância dos bens terrestres, a hora de expiação soará cedo ou tarde? Penas dessa natureza se compreendem, não somente porque estão sob os nossos olhos, mas porque são lógicas. Nelas se acreditou porque a razão as admite. Uma existência honrada, pois, não isenta das provas da vida, porque foram escolhidas ou aceitas como complemento de expiação.
É o pagamento de uma dívida que se quita antes de receber o preço do progresso cumprido. Se se considera quanto nos séculos passados eram frequentes, mesmo nas classes mais elevadas e mais esclarecidas, os atos de barbárie que nos revoltam tanto hoje, quantas mortes eram cometidas nessa época, onde se jogava com a vida de seu semelhante, onde o poderoso esmagava o fraco sem escrúpulo, compreender-se-á a quanto entre os homens de nossos dias devem haver deles que têm seu passado a lavar. Não mais se admirará do número de pessoas que morrem vítimas de acidentes isolados ou de catástrofes gerais. O despotismo, o fanatismo, a ignorância e os preconceitos da Idade Média e dos séculos que lhe seguiram legaram às gerações futuras uma dívida imensa que não foi ainda liquidada. Muitas infelicidades não nos parecem imerecidas, senão porque vemos apenas o momento atual. Senhor Letil. O Sr. Letil, fabricante de perto de Paris, morreu em abril de 1864 de um modo horrível. Uma caldeira de verniz em ebulição, tendo pegado fogo e tendo se derramado sobre ele, foi numa piscadela de olhos, coberto por uma matéria incendiada, e compreendeu, em seguida, que estava perdido. Sozinho, nesse momento, na oficina, com um jovem aprendiz, teve a coragem de ir para o seu domicílio, distante mais de 200 metros. Quando se pôde dar-lhe os primeiros socorros, as carnes estavam queimadas e caíam aos pedaços. Os ossos de uma parte do corpo e da face estavam à vista. Ele viveu 12 horas, nos mais horríveis sofrimentos, conservando, apesar disso, toda a sua presença de espírito, até o último momento, e pondo ordem nos seus assuntos com uma perfeita lucidez. Durante essa cruel agonia, não fez ouvir nenhum pranto, nenhum murmúrio, e morreu orando a Deus. Era um homem muito honrado, de um caráter doce e benevolente, amado e estimado por todos aqueles que o conheceram. Tinha abraçado as ideias espíritas com entusiasmo, mas não com bastante reflexão, e foi, por essa razão, sendo um pouco médium ele mesmo, um joguete de numerosas mistificações que, entretanto, não abalaram a sua fé. Sua confiança naquilo que lhe diziam os espíritos eram levadas, em certa circunstância, até a ingenuidade. Evocado na Sociedade de Paris em 29 de abril de 1864, poucos dias depois de sua morte, e sob o império da terrível cena da qual fora a vítima, deu a comunicação seguinte. Aspas. Uma tristeza profunda me oprime. Horrorizado ainda de minha morte trágica, creio-me sob o ferro de um carrasco. Quanto, pois, sofri? Oh, quanto sofri! Estou todo tremente. Parece-me que ainda sinto o odor fétido que as minhas carnes queimadas lançavam ao meu redor. Agonia de 12 horas. Quanto provastes, ó espírito culpado! Sofreu sem murmurar. Também Deus vai dar-lhe o seu perdão. Ó minha bem-amada, não chore mais sobre mim, minhas dores vão se acalmar. Eu não sofro realmente, mas a lembrança equivale à realidade. Meu conhecimento do Espiritismo ajuda-me muito. Sei agora que sem essa doce crença teria permanecido no delírio onde fui jogado pela minha morte horrível. Mas tinha um consolador que não me deixou desde o meu último suspiro. Falava ainda que o via já perto de mim. Parecia que era um reflexo de minhas dores, que me dava vertigem e mostrava-me fantasmas. Não, era o meu anjo protetor que, silencioso e mudo, consolava-me pelo coração. Desde que disse adeus à terra, ele me disse, vem, meu filho, e revê o dia. Respirei mais livremente, crendo sair de um sonho pavoroso. Eu falava de minha bem-amada esposa, da corajosa criança que a mim se devotou. Todos estão sobre a terra. Tu, ó meu filho, está entre nós. Procurei a minha casa, o anjo nela me deixou entrar, acompanhando-me. Vi todo o mundo em lágrimas. Tudo era triste e em luto nessa pacífica paisagem de outrora.
Não pude sustentar por muito tempo a visão desse doloroso espetáculo. Muito emocionado, disse ao meu guia: "Ó, meu bom anjo, saiamos daqui." "Sim, saiamos", disse o anjo, "e procuremos o repouso." Depois sofri menos, se não visse a minha esposa inconsolável, meus amigos tão tristes, seria quase feliz. Meu bom guia, meu querido anjo, consentiu dizer-me por que tive uma morte tão dolorosa, e para o vosso ensinamento, meus filhos, vou fazer-vos uma confissão. Há 2 séculos, fiz estender sobre uma fogueira uma jovem inocente que, como se o é na sua idade, pois tinha de 12 a 14 anos, mais ou menos, de que se a acusava, ai de mim, de ser a cúmplice de uma ameaça contra a política sacerdotal. Eu era italiano e juiz inquisidor. Os carrascos não ousaram tocar o corpo da criança. Eu mesmo fui o juiz e o carrasco. Ó justiça, justiça de Deus, tu és grande. A ela me submeti, tanto prometera de não vacilar no dia do combate, que tive a força para manter a palavra. Eu não murmurei, e me perdoastes, ó meu Deus. Quando, pois, a lembrança de minha pobre e inocente vítima se apagará da minha memória? Aí está o que me faz sofrer. É necessário também que ela me perdoe. Ó vós, filhos da nova doutrina, dizeis por vezes: não nos lembramos do que fizemos precedentemente, por isso não podemos evitar os males aos quais nos expomos com o esquecimento do passado. Ó meus irmãos, bendizei a Deus se vos deixasse a lembrança, não haveria para vós nenhum momento de repouso sobre a terra. Sem cessar, perseguidos pelo remorso e pela vergonha, poderíeis ter um único instante de paz? O esquecimento é um benefício, a lembrança aqui é uma tortura. Ainda alguns dias, e por recompensa da paciência com a qual suportei as minhas dores, Deus vai me dar o esquecimento de minha falta. Eis a promessa que vem de ser feita pelo meu bom anjo. Fecha aspas. O caráter do Sr. Leitil, na sua última existência, prova quanto o seu espírito melhorou. A sua conduta foi o resultado de seu arrependimento e das resoluções que tomou. Mas isso não bastava. Era-lhe necessário selar as suas resoluções por uma grande expiação. Era-lhe necessário suportar como homem o que fizeram os outros suportarem. A resignação, nessa terrível circunstância, era para ele a maior prova, e felizmente para ele não faliu. O conhecimento do Espiritismo, sem dúvida, muito contribuiu para sustentar a sua coragem, pela fé sincera que lhe dera no futuro. Sabia que as dores da vida são provas e expiações, e a elas se submeteu sem murmurar, dizendo: Deus é justo, sem dúvida, eu o mereci. Um sábio ambicioso. A senhora B., reticências, de Bordeaux, não sentiu as pungentes angústias da miséria, mas foi toda a sua vida a mártir de dores físicas pelas inumeráveis enfermidades pelas quais foi atingida durante 70 anos, desde a idade de 5 meses, e que, quase cada ano, a colocava à porta do túmulo. 3 vezes foi envenenada pelas experiências que a ciência incerta fez nela, e o seu temperamento, arruinado pelos remédios tanto quanto pelas doenças, deixou-a até o fim de seus dias vítima de intoleráveis sofrimentos que nada podia acalmá-la. Sua filha, espírita cristã e médium, pedia a Deus em suas preces para abrandar as suas cruéis provas. Mas seu guia espiritual disse-lhe para que pedisse simplesmente, para ela, a força de suportar com paciência e com resignação, e ditou-lhe as instruções seguintes. Aspas. Tudo tem a sua razão de ser na existência humana. Não há um sofrimento que causastes que não encontre um eco nos sofrimentos que suportais. Não há um de vossos excessos que não encontre um contrapeso nas vossas privações. Não há uma lágrima que caia de vossos olhos sem ter uma falta para lavar.
um crime, algumas vezes. Suportai, pois, com paciência e resignação as vossas dores físicas e morais, por cruéis que vos pareçam, e pensai no lavrador cuja fadiga cansa os seus membros, mas que continua a sua obra sem deter-se, porque tem sempre diante dele as espigas douradas, que serão os frutos de sua perseverança. Tal é a sorte do infeliz que sofre sobre a vossa terra. A aspiração da felicidade, que deve ser o fruto de sua paciência, torna-o forte contra as dores passageiras da humanidade. Assim ocorre com a tua mãe. Cada dor que ela aceita como uma expiação é uma mancha apagada de seu passado. E quanto mais cedo todas as manchas estiverem apagadas, mais cedo ela será feliz. Só a falta de resignação torna o sofrimento estéril, porque então as provas estão a recomeçar. O que é, pois, mais útil para ela é ter coragem e submissão. É o que é necessário pedir a Deus e aos bons espíritos conceder-lhe. Tua mãe foi outrora um bom médico, frequentando uma classe onde nada custa para se assegurar o bem-estar, e onde foi cumulado de dons e de honras. Ambicioso de glórias e riquezas, querendo atingir o apogeu da ciência, não tendo em vista aliviar os seus irmãos, porque não era filantropo, mas em vista de aumentar a sua reputação e, por consequência, a sua clientela, nada lhe custou para conduzir a bom fim os seus estudos. A mãe era martirizada em seu leito de sofrimento, porque ele previa um estudo nas convulsões que provocava. A criança era submetida às experiências que deveriam dar-lhe a chave de certos fenômenos. O velho via apressar o seu fim. O homem vigoroso sentia-se enfraquecido pelas experiências que deveriam constatar a ação de tal ou de tal bebida. E todas essas experiências eram tentadas sobre o infeliz sem desconfiança. A satisfação da cupidez e do orgulho, da sede de ouro e de renome, tais foram os móveis de sua conduta. Foram necessários séculos e provas terríveis para domar esse espírito orgulhoso e ambicioso. Depois, o arrependimento começou a sua obra de regeneração, e a reparação se acaba, porque as provas desta última existência são brandas, perto daquelas que suportou. Coragem, pois, se a pena foi longa e cruel, a recompensa concedida à paciência, à resignação e à humildade será grande. Coragem, todos vós que sofreis, pensai no pouco de tempo que dura a vossa existência material, pensai nas alegrias da eternidade, chamai a vós a esperança, essa amiga devotada de todo o coração sofredor. Chamai a vós a fé, irmã da esperança, a fé que vos mostra o céu, onde a esperança vos faz penetrar antes do tempo. Chamai também a vós esses amigos que o Senhor vos dá, que vos cercam, vos sustentam e vos amam, e cuja solicitude constante vos conduz àquele a quem ofendestes transgredindo as suas leis. Depois de sua morte, a senhora B. deu tanto à sua filha quanto à Sociedade Espírita de Paris comunicações onde se refletem as mais eminentes qualidades, onde ela confirma o que fora dito de seus antecedentes. Charles de Saint-G. Reticências. Idiota. Sociedade Espírita de Paris, 1860. Charles de Saint-G era um jovem idiota, com a idade de 13 anos, vivente e cujas faculdades intelectuais eram de uma tal nulidade que não conhecia os seus pais e podia tomar seu alimento com dificuldade. Havia nele parada completa de desenvolvimento de todo o sistema orgânico. 1. A São Luís. Quereis dizer-nos se podemos evocar o espírito dessa criança? Resposta. Podeis evocá-lo como se evocasseis o espírito de um morto. 2. Vossas respostas nos fariam supor que a evocação poderia ser feita a qualquer momento. Resposta. Sim, a sua alma prende-se ao corpo por laços materiais, mas não por laços espirituais. Pode sempre ser desligado. 3. Evocação de Charles de Saint-G.
Sou um pobre espírito preso à terra como uma ave por uma pata. 4. Em vosso estado atual, como espírito, tendes a consciência de vossa nulidade neste mundo? Resposta. Certamente, sinto bem o meu cativeiro. 5. Quando o vosso corpo dorme e que o vosso espírito se desliga, tendes as ideias tão lúcidas como se estivesseis num estado normal? Resposta. Quando meu infeliz corpo repousa, estou um pouco mais livre para me elevar ao céu que aspiro. 6. Experimentais, como espírito, um sentimento penoso pelo vosso estado corporal? Resposta. Sim, uma vez que é uma punição. 7. Lembrai-vos de vossa existência precedente? Resposta. Oh, sim, ela foi a causa de meu exílio na presente. 8. Qual era essa existência? Resposta. Um jovem libertino sob Henri III. 9. Dissestes que a vossa condição atual é uma punição, não a escolhestes, pois? Resposta. Não. 10. Como a vossa existência atual pode servir ao vosso adiantamento no estado de nulidade em que estáis? Resposta. Ela não é nula para mim diante de Deus que m'a impôs. 11. Prevedes a duração da vossa existência atual? Resposta. Não, ainda há alguns anos e reentrarei em minha pátria. 12. Desde a vossa precedente existência até a vossa encarnação atual, que fizeste como espírito? Resposta. Foi porque eu era um espírito leviano que Deus me aprisionou. 13. No vosso estado de vigília, tendes consciência do que se passa ao vosso redor, e isto apesar da imperfeição de vossos órgãos? Resposta. Eu vejo, eu ouço, mas o meu corpo não compreende e nem vê nada. 14. Podemos fazer alguma coisa que vos seja útil? Resposta. Nada. 15. A São Luís. As preces por um espírito reencarnado podem ter a mesma eficácia que para um espírito errante? Resposta. As preces são sempre boas e agradáveis a Deus na posição deste pobre espírito. Não podem servir-lhe para nada. Servir-lhe-ão mais tarde, porque Deus tê-la-ás em conta. Essa evocação confirma o que sempre foi dito sobre os idiotas. A sua nulidade moral não se prende à nulidade de seu espírito, que, abstração feita dos órgãos, goza de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos não é senão um obstáculo à livre manifestação dos pensamentos. Ela não os aniquila. É o caso de um homem vigoroso cujos membros sejam comprimidos por laços. Instrução de um espírito sobre os idiotas e os cretinos, dadas à Sociedade de Paris. Os cretinos são seres punidos sobre a terra pelo mau uso que fizeram de poderosas faculdades. Sua alma está aprisionada num corpo cujos órgãos impossibilitados não podem exprimir os seus pensamentos. Esse mutismo, moral e físico, é uma das mais cruéis punições terrestres. Frequentemente ela é escolhida pelos espíritos arrependidos que querem resgatar as suas faltas. Essa prova não é estéril, porque o espírito não fica estacionário na sua prisão de carne. Seus olhos embrutecidos veem, esse cérebro deprimido concebe, mas nada se pode traduzir, nem pela palavra, nem pelo olhar, e, salvo o movimento, estão moralmente no estado dos letárgicos e dos catalépticos, que veem e ouvem o que se passa ao seu redor sem poder exprimi-lo. Quando tendes em sonho esses terríveis pesadelos, onde quereis fugir de um perigo e gritais para chamar socorro, ao passo que a vossa língua fica presa na boca e os vossos pés ao solo, sentis um instante o que o cretino sente sempre, paralisia do corpo ligado à vida do espírito. Quase todas as enfermidades têm, assim, sua razão de ser. Nada se faz sem causa. O que chamais a injustiça da sorte é a aplicação da mais alta justiça. A loucura é também uma punição do abuso de altas faculdades. O louco tem duas personalidades, aquela que disparata e aquela que tem a consciência de seus atos sem poder dirigi-los.
Quanto aos cretinos, a vida contemplativa e isolada de sua alma, que não tem as distrações do corpo, pode estar tão agitada que as resistências mais complicadas para os acontecimentos, uns se revoltam contra o seu suplício voluntário, lamentam tê-lo escolhido e sentem um desejo furioso de retornar a uma outra vida, desejo que os faz esquecer a resignação à vida presente e o remorso da vida passada, do qual têm a consciência, porque os cretinos e os loucos sabem mais do que vós, e sob a sua impossibilidade física esconde-se uma força moral da qual não tendes nenhuma ideia. Os atos de furor e de imbecilidade aos quais o seu corpo se entrega são julgados pelo ser interior que os sofrem e que deles se envergonham. Assim, zombar deles, injuriá-los, maltratá-los mesmo, como fazem algumas vezes, é aumentar seus sofrimentos, porque é fazê-los sentir mais duramente sua fraqueza e sua abjeção. E se o pudessem, acusariam de covarde aqueles que agem desse modo, porque sabem que a sua vítima não pode defender-se. O cretinismo não é uma lei de Deus e a ciência pode fazê-lo desaparecer, porque é o resultado material da ignorância, da miséria e da imoralidade. Os novos meios de higiene que a ciência, tornada mais prática, colocou à disposição de todos, tendem a destruí-lo. Sendo o progresso a condição expressa da humanidade, as provas impostas modificar-se-ão e seguirão a marcha dos séculos, tornar-se-ão todas morais, e quando a vossa terra, jovem ainda, houver cumprido todas as fases de sua existência, tornar-se-á uma morada de felicidade, como outros planetas mais avançados. Pierre Juty, pai do médium. Houve um tempo em que se colocou em questão a alma dos cretinos, e se perguntava se pertenciam verdadeiramente à espécie humana. A maneira pela qual o Espiritismo fala-os considerar não é de uma alta moralidade e de um grande ensinamento. Não tem mais matéria para reflexões sérias em pensando que esses corpos desfavorecidos encerram almas que talvez brilharam no mundo, que são tão lúcidas e tão pensantes como as nossas, sob o espesso envoltório que lhes abafa as manifestações e que pode um dia ocorrer o mesmo conosco se abusarmos das faculdades que a providência nos distribuiu? Além disso, como o cretinismo poderia explicar-se? Como fazê-lo concordar com a justiça e a bondade de Deus sem admitir a pluralidade das existências? Se a alma não já viveu, é que foi criada ao mesmo tempo que o corpo. Nesta hipótese, como justificar a criação de almas tão deserdadas como a dos cretinos, da parte de um Deus justo e bom? Porque aqui não se trata de um desses acidentes, como a loucura, por exemplo, que se pode ou prevenir ou curar. Esses seres nascem e morrem no mesmo estado, não tendo nenhuma noção do bem e do mal. Qual é a sua sorte na eternidade? Serão felizes como os homens inteligentes e trabalhadores? Mas por que esse favor, uma vez que nada fizeram de bem? Estarão no que se chama de limbos, quer dizer, num estado misto que não é nem a felicidade e nem a infelicidade? Mas por que essa inferioridade eterna? Foi sua falta se Deus criou os cretinos? Desafiamos todos aqueles que repelem a doutrina da reencarnação para saírem desse impasse. Com a reencarnação, ao contrário, o que parecia uma injustiça torna-se uma admirável justiça. O que é inexplicável se explica de maneira mais racional. De resto, não sabemos por que aqueles que repelem esta doutrina nunca combateram com outros argumentos que o de sua repugnância pessoal em retornar sobre a terra. A isto se lhes responde: para ali vos reenviar, Deus não pede a vossa permissão, não mais do que o juiz não consulta o gosto do condenado para enviá-lo à prisão. Cada um tem a possibilidade de a ela não retornar em se melhorando bastante para merecer passar a uma esfera mais elevada.
Mas, nessas esferas felizes, o egoísmo e o orgulho não são admitidos. Portanto, é se despojando dessas enfermidades morais que é necessário trabalhar, se quer subir de grau. Sabe-se que, em certos países, os cretinos, longe de serem um objeto de desprezo, são cercados de cuidados benevolentes. Esse sentimento não tenderia a uma intuição do verdadeiro estado desses infortunados, tanto mais dignos de considerações quanto seu espírito, que compreende a sua situação, deve sofrer por se ver o resto da sociedade? Ali se considera como um favor e uma bênção ter um desses seres numa família. Isso é superstição? É possível, porque entre os ignorantes a superstição se mistura às ideias mais santas, das quais não se dão conta. Em todos os casos, para os pais, é uma ocasião de exercer uma caridade tanto mais meritória quanto são geralmente pobres, e é para eles uma carga sem compensação material. Há mais mérito em cercar de cuidados afetuosos uma criança desfavorecida que aquelas cujas qualidades oferecem uma compensação. Ora, a caridade do coração, sendo uma das virtudes mais agradáveis a Deus, atrai sempre a sua bênção sobre aqueles que a praticam. Este sentimento inato naquelas pessoas equivale a esta prece. Obrigado, meu Deus, por nos dar como prova um ser fraco para sustentar e um aflito para consolar. Adelaide Marguerite Gosse era uma simples e pobre serva da Normandia, perto de Harfleur. Com 11 anos, ela ingressou no serviço de ricos pecuaristas de sua cidade. Poucos anos depois, um transbordamento do Seine carregou e afogou todos os animais. Outras infelicidades sobrevieram e seus senhores caíram na miséria. Adelaide encadeou a sua sorte a deles. Abafou a voz do egoísmo e, não ouvindo senão seu coração generoso, fê-los aceitarem 500 francos poupados por ela e continuou a servi-los sem salário. Depois, quando de sua morte, ligou-se a uma filha deles que se tornara viúva e sem recursos. Ela trabalhava no campo e leva seu ganho à casa. Casa-se e a jornada de seu marido se acrescenta à sua. E eis agora a ambos a sustentarem a pobre mulher, que ela sempre chama de a sua senhora. Este sublime sacrifício durou quase meio século. A sociedade de emulação de Rouen não deixou no esquecimento esta senhora, digna de tanto respeito e de admiração. Concedeu-lhe uma medalha de honra e uma recompensa em dinheiro. As lojas maçônicas do Havre associaram-se a esse testemunho de estima e lhe ofereceram uma pequena soma para acrescentar ao seu bem-estar. Enfim, a administração local ocupou-se de sua sorte com delicadeza, poupando a sua suscetibilidade. Um ataque de paralisia levou num instante e sem sofrimento este ser benfazejo. Os últimos deveres foram-lhe prestados de maneira simples, mas decente. O secretário do Conselho Municipal foi à frente do cortejo fúnebre. Sociedade de Paris, 27 de dezembro de 1861. Evocação. Rogamos ao Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito de Marguerite Gosse comunicar-se conosco. Resposta: sim, Deus consentiu-me esta graça. Pergunta: estamos felizes em vos testemunhar a nossa admiração pela conduta que tivestes durante a vossa existência terrestre e esperamos que a vossa abnegação receba a sua recompensa. Resposta: sim, Deus foi para a sua serva cheio de amor e de misericórdia. O que fiz e que achastes bom era muito natural. Pergunta: para nossa instrução, poderíeis dizer-nos qual foi a causa da humilde condição que ocupaste sobre a terra?
Resposta: eu ocupara em 2 existências sucessivas uma posição bastante elevada, e bem me era fácil, cumpria-o sem sacrifício, porque era rica. Achei que avançava lentamente, e foi por isso que pedi para retornar numa condição mais ínfima, onde deveria lutar, eu mesma, contra as privações, e para isso preparei-me por muito tempo. Deus sustentou a minha coragem e pude chegar ao objetivo que me propusera graças aos socorros espirituais que Deus me deu. Pergunta: revistes os vossos antigos senhores? Dizei-nos, eu vos peço, qual é a vossa posição diante deles e se vos considerais sempre como a sua subordinada? Resposta: sim, eu os revi, estavam à minha chegada neste mundo e eu vos direi com toda a humildade que eles me consideram como lhes sendo superior. Pergunta: tinhais um motivo particular para vos ligar a eles antes que a outros? Resposta: nenhum motivo obrigatório. Atingiria o meu objetivo em qualquer parte. Escolhi-os para quitar com eles uma dívida de reconhecimento. Outrora, foram bons para mim e me prestaram serviço. Pergunta: que futuro se apresenta para vós? Resposta: espero estar reencarnada num mundo onde a dor é desconhecida. Talvez me acheis bem presunçosa, mas vos respondo com toda a vivacidade de meu caráter. De resto, entrego-me à vontade de Deus. Pergunta: nós vos agradecemos por terdes vindo ao nosso chamado e não duvidamos que Deus vos cumule com as suas atenções. Resposta: obrigada, possa Deus vos bendizer e a todos, em morrendo, vos faça experimentar as alegrias tão puras que foram distribuídas. Clara Rivière. Clara Rivière era uma menina de 10 anos. Pertencente a uma família de camponeses numa cidade do sul da França, era completamente debilitada desde os 4 anos. Durante a sua vida, nunca fez ouvir um só lamento, nem deu um único sinal de impaciência. Embora desprovida de instrução, consolava a sua família aflita, conversando com ela sobre a vida futura e a felicidade que deveria ali encontrar. Ela morreu em setembro de 1862, depois de 4 dias de torturas e convulsões, durante os quais não cessou de orar a Deus. Eu não temo a morte, dizia ela, uma vez que a vida de felicidade me está reservada depois. Dizia a seu pai e chorava: consola-te, retornarei para te visitar. A minha hora está próxima, eu o sinto, mas quando ela chegar, sabê-lo-ei e te prevenirei antes. Com efeito, quando o momento fatal deveria cumprir-se, chamou todos os seus, dizendo: não tenho mais que 5 minutos para viver. Dai-me as vossas mãos. Ela expirou como anunciara. Desde então, um espírito batedor vem visitar a casa do casal Rivière, onde transtorna tudo, bate na mesa como se tivesse uma clava, agita as roupas e as cortinas, revira as louças. Este espírito apareceu sob a forma de Clara, a sua irmãzinha, que não tem senão 5 anos. Segundo essa criança, a sua irmã frequentemente lhe tem falado, e suas aparições lhe fazem dar gritos de alegria e dizer: mas vede, pois, como Clara está linda! 1. Evocação de Clara Rivière. Resposta: estou junto de vós, disposta a responder. 2. De onde vos chegavam, embora tão jovem e sem instrução, as ideias elevadas que exprimíeis sobre a vida futura antes de vossa morte? Resposta: do pouco de tempo que passaria sobre o vosso globo e de minha precedente encarnação. Era médium quando deixei a terra e era médium retornando entre vós. Era uma predestinação, eu sentia e via o que dizia. 3. Como ocorre que uma criança da vossa idade nunca haja lamentado durante 4 anos de sofrimentos? Resposta: porque o sofrimento físico era dominado por uma força maior, a de meu anjo guardião, que via continuamente junto de mim. Ele sabia aliviar tudo o que eu sentia, tornava a minha vontade maior do que a dor. 4. Como fostes prevenida do instante da vossa morte? Resposta: meu anjo guardião mo disse, ele nunca me enganou. 5. Dissestes ao vosso pai: consola-te, retornarei para te visitar.
Como ocorre que, animada de tão bons sentimentos por vossos pais, viesseis atormentá-los depois de vossa morte, fazendo barulho em sua casa? Resposta: eu tinha, sem dúvida, uma prova, ou antes, uma missão a cumprir. Se vim rever os meus pais, credes que isso fosse para nada? Esses ruídos, essa perturbação, essas lutas levadas pela minha presença foram uma advertência. Fui ajudada por outros espíritos cuja turbulência tem uma importância, como tenho a minha, aparecendo a minha irmã. Graças a nós, muitas convicções vão nascer. Meus pais tinham uma prova a sofrer, ela cessará logo, mas somente depois de ter dado a convicção a uma multidão de espíritos. 6. Assim não fostes vós, pessoalmente, que causastes essa perturbação? Resposta: fui ajudada por outros espíritos que servem à prova reservada aos meus queridos pais. 7. Como ocorre que a vossa irmã vos reconheceu, se não fostes vós que produzistes essas manifestações? Resposta: minha irmã não viu senão eu. Ela possui agora uma segunda vista, e não foi a última vez que a minha presença virá consolá-la e encorajá-la. 8. Por que, tão jovem, fostes afligida com tantas enfermidades? Resposta: eu tinha faltas anteriores a expiar. Fiz mau uso da saúde e da posição brilhante que gozava em minha precedente encarnação. Então Deus me disse: gozastes grandemente, desmesuradamente, sofrerás da mesma forma. Eras orgulhosa, serás humilde. Eras altiva por tua beleza, e serás abatida. Em lugar da vaidade, esforçar-te-ás para adquirir a bondade e a caridade. Fiz segundo a vontade de Deus, e o meu anjo guardião me ajudou. 9. Quereríeis dizer alguma coisa aos vossos pais? Resposta: a pedido de um médium, meus pais fizeram muita caridade. Tiveram razão em não orarem sempre com os lábios. É necessário fazê-lo com a mão e com o coração. Dar àqueles que sofrem é orar, é ser espírita. Deus deu a todas as almas o livre-arbítrio, quer dizer, a faculdade de progredir. A todas deu a mesma aspiração. E é por isso que a roupa de lã toca de mais perto a roupa de brocado de ouro do que se pensa geralmente. Também curtai as distâncias pela caridade. Introduzi o pobre em vossa casa, encorajai-o, elevai-o, não o humilheis. Se soubesse praticar por toda parte essa grande lei da consciência, não se teriam mais em épocas determinadas essas grandes misérias que desonram os povos civilizados e que Deus envia para castigá-los e para abrir-lhes os olhos. Caros pais, orai a Deus, amai-vos, praticai a lei do Cristo, não façais aos outros o que não gostaríeis que vos fizessem. Implorai a Deus que vos prove, mostrando-vos que a sua vontade é santa e grande como Ele. Sabei, em previsão do futuro, vos armar de coragem e de perseverança, porque ainda estáis chamados a sofrer. É necessário saber merecer uma boa posição no mundo melhor, onde a compreensão da justiça divina se torna a punição dos maus espíritos. Estarei sempre junto de vós, queridos pais. Adeus, ou antes, até breve. Tende a resignação, a caridade, o amor de vossos semelhantes e sereis felizes um dia. Clara. É um belo pensamento este. A roupa de lã toca de mais perto do que, se não crê, a roupa de brocado de ouro. É uma alusão aos espíritos que, de uma existência a outra, passam de uma posição brilhante a uma posição humilde ou miserável, porque frequentemente espiam no meio ínfimo o abuso que fizeram dos dons que Deus lhe concedera. É uma justiça que todo mundo compreende. Um outro pensamento, não menos profundo, é aquele que atribui a calamidade dos povos à infração à lei de Deus, porque Deus castiga os povos como castiga os indivíduos. É certo que se praticassem a lei de caridade, não haveria nem guerras, nem grandes misérias. É à prática dessa lei que o Espiritismo conduz. Seria, pois, por isso que encontra inimigos tão obstinados? As palavras desta menina aos seus pais são as de um demônio?
François Vernet, cega de nascença, filha de um camponês das vizinhanças de Toulouse, morta em 1855 com a idade de 45 anos. Ocupava-se constantemente em ensinar o catecismo às crianças a fim de prepará-las para sua primeira comunhão. Tendo mudado o catecismo, não teve nenhuma dificuldade em aprendê-lo de novo, porque sabia todos os dois pelo coração. Uma noite de inverno, retornava de uma excursão a várias léguas, em companhia de sua tia. Era necessário atravessar uma floresta por caminhos horríveis e cheios de lama, e as duas mulheres deviam caminhar com precaução sobre a margem dos fossos. Sua tia queria conduzi-la pela mão, porém ela respondeu-lhe: "Não vos preocupeis comigo, eu não corro nenhum perigo de cair, pois vejo sobre o meu ombro uma luz que me guia. Segui-me, sou eu quem vos vou conduzir-vos." Elas chegaram assim em casa sem acidente, o cego conduzindo aquele que tinha o uso de seus olhos. Evocação em Paris em maio de 1865. Pergunta: teríeis a bondade de dar-nos a explicação dessa luz que vos guiava nessa noite escura e que não era visível senão por vós? Resposta: como? Pessoas que, como vós, estão em relação contínua com os espíritos, têm necessidade de uma explicação para um fato semelhante? Era meu anjo guardião quem me guiava. Pergunta: era bem a nossa opinião, mas desejávamos ter-lhe a confirmação. Tinhais, nesse momento, consciência de que era o vosso anjo guardião quem vos servia de guia? Resposta: não, nisto convenho. Entretanto, acreditava numa proteção celeste. Tinha por muito tempo pedido ao nosso Deus bom e clemente para ter piedade de mim. E é tão cruel ser cego. Sim, é bem cruel, mas reconheço também que é justiça. Aqueles que pecam pelos olhos devem ser punidos pelos olhos, e assim com todas as faculdades das quais os homens são dotados e das quais abusam. Não procureis, pois, nos numerosos infortúnios que afligem a humanidade, outra causa que aquela que lhe é natural, a expiação. Expiação que não é meritória senão quando sofrida com submissão e que pode ser abrandada se pela prece atraem-se as influências espirituais que protegem os culpados da penitenciária humana e derramam a esperança e a consolação nos corações aflitos e sofredores. Pergunta: estáveis votada à instrução religiosa das crianças pobres. Tivestes dificuldade para adquirir os conhecimentos necessários ao ensino do catecismo que sabíeis pelo coração, malgrado a vossa cegueira, e embora houvesse mudado? Resposta: os cegos têm, em geral, os outros sentidos dobrados, se assim posso exprimir-me. A observação não é uma das menores faculdades da sua natureza. Sua memória é como um registro onde são colocados com ordem e para dali não desaparecerem nunca os ensinamentos dos quais têm as tendências e as aptidões, nada do exterior sendo capaz de perturbar essa faculdade. Disso resulta que ela pode ser desenvolvida de maneira notável pela educação. Não era o caso em que me encontrava, porque não recebera a educação. Disso não agradeço senão mais a Deus por permitir que ela fosse bastante para me possibilitar cumprir a minha missão junto dessas criancinhas. Era, ao mesmo tempo, uma reparação pelo mau uso que lhes dera em minha precedente existência. Tudo é assunto sério para os espíritas. Para isso, não tem senão que olhar ao seu redor, e isto lhe será mais útil do que se deixarem desviar pelas sutilezas filosóficas de certos espíritos que zombam deles, adulando o seu orgulho com frases de grande efeito, mas vazias de sentido. Pergunta: pela vossa linguagem, vos julgamos avançada intelectualmente, do mesmo modo que a vossa conduta sobre a terra foi uma prova do vosso adiantamento moral?
Resposta: tenho muitíssimo para adquirir ainda, mas há muitos sobre a terra que passam por ignorantes, porque a sua inteligência está velada pela expiação. Mas na morte, esses véus caem, e esses pobres ignorantes frequentemente são mais instruídos do que aqueles nos quais provocavam os desdéns. Crede-me, orgulho é a pedra de toque pela qual se reconhecem os homens. Todos aqueles cujos corações foram acessíveis à adulação, ou que têm muita confiança em sua ciência, estão no mau caminho. Em geral, não são sinceros, desconfiai deles. Sede humildes como o Cristo e carregai como ele a cruz com amor, a fim de terdes acesso ao reino dos céus. François Vernet. Anna Bitter. Ser atingido pela perda de um filho adorado é um desgosto cruciante, mas ver um filho único dando as mais belas esperanças, sobre o qual se concentrou as suas únicas afeições, desfalecer sob seus olhos, extinguir-se sem sofrimentos por uma causa desconhecida, uma dessas bizarrias da natureza que confundem a sagacidade da ciência. Ter esgotado inutilmente todos os recursos da arte e adquirido a certeza de que não há nenhuma esperança, e sofrer essa angústia de cada dia durante longos anos, sem prever-lhe o fim, é um suplício cruel que a fortuna aumenta, longe de abrandar, porque se tem a esperança de vê-la gozar um ser querido. Tal era a situação do pai de Anna Bitter. Também um sombrio desespero se apoderara de sua alma, e seu caráter se irritava mais e mais à vista desse espetáculo doloroso, cujo fim não poderia ser senão fatal, embora indeterminado. Um amigo da família, iniciado no espiritismo, julgou dever interrogar o seu espírito protetor a este respeito e dele recebeu a resposta seguinte. Aspas. Quero muito dar-te a explicação do estranho fenômeno que tens sob os olhos, porque sei que, mo pedindo, não estás movido por uma indiscreta curiosidade, mas pelo interesse que tens por essa pobre criança, e porque dela sairá para ti, crente na justiça de Deus, um ensinamento proveitoso. Aqueles que o Senhor quer ferir devem curvar a sua fronte e não maldizê-lo e se revoltarem, porque ele nunca fere sem causa. A pobre jovem, da qual o Todo-Poderoso suspender o decreto de morte, deve logo retornar entre nós, porque Deus teve piedade dela e seu pai, esse infeliz entre os homens, deve ter atingido na única afeição de sua vida por ter zombado do coração e da confiança daqueles que o cercam. Por um momento, o seu arrependimento tocou o mais alto e a morte suspendeu seu gládio sobre essa cabeça tão querida. Mas a revolta retornou e o castigo segue sempre a revolta. Felizes quando se está sobre esta terra, que sois castigados. Pedi, meus amigos, por essa pobre criança, cuja juventude tornará os últimos momentos difíceis. A seiva é tão abundante nesse pobre ser, apesar de seu estado de enfraquecimento, que a alma dele se livrará com dificuldade. Ó, orai, mais tarde ela vos ajudará e ela mesma vos consolará, porque o seu espírito é mais elevado que o das pessoas que a cercam. Aspas. Foi por uma permissão especial do Senhor que pude responder ao que me perguntaste, porque é necessário que esse espírito seja ajudado para que o desligamento seja mais fácil para ele. O pai morreu depois de sofrer o vazio do isolamento da perda de sua criança. Eis as primeiras comunicações que uma e outro deram depois de sua morte. A filha. Obrigada, meu amigo, por estar interessado na pobre criança e por ter seguido os conselhos de vosso bom guia. Sim, graças às vossas preces, pude deixar mais facilmente o meu envoltório terrestre, porque meu pai, ai de mim, ele não pedia mais, ele maldizia. Todavia, não o quero nisso, foi por causa de sua grande ternura por mim.
Peço a Deus dar-lhe a graça de ser esclarecido antes de morrer. Eu o excito, o encorajo. Minha missão é abrandar os seus últimos instantes. Por vezes, um raio de luz divina parece nele penetrar, mas isso não é senão um clarão passageiro, e ele cai logo nas suas primeiras ideias. Não há nele senão um germe de fé abafado pelos interesses do mundo, e que só novas provas, mais terríveis, poderão desenvolver, pelo menos o temo. Quanto a mim, não tinha senão um resto de expiação a sofrer. Foi por isso que não me foi muito dolorosa nem bem difícil. Em minha estranha enfermidade, eu não sofria. Era antes um instrumento de prova para meu pai, porque ele sofria mais em me ver nesse estado do que eu mesma não sofria. Estava resignada, e ele não o estava. Hoje disso estou recompensada. Deus concedeu-me a graça de abreviar minha permanência sobre a terra, e por isso lhe agradeço. Estou feliz no meio dos bons espíritos que me cercam. Todos nos aplicamos em nossas ocupações com alegria, porque a inatividade seria um suplício cruel. O pai, em torno de um mês depois de sua morte, pergunta: Nosso objetivo em vos chamando é de vos indagar quanto à vossa situação no mundo dos espíritos, para vos ser úteis se estiver em nosso poder. Resposta: O mundo dos espíritos. Eu não o vejo. Não vejo senão os homens que conheci e dos quais nenhum pensa em mim e não me lamenta. Ao contrário, parece estarem contentes por se desembaraçarem de mim. Pergunta: Tendes bem conta de vossa situação? Resposta: Perfeitamente. Durante algum tempo acreditei ser ainda de vosso mundo, mas agora sei muito bem que não o sou mais. Pergunta: Como ocorre, então, que não vieis outros espíritos ao vosso redor? Resposta: Eu o ignoro, todavia tu declaro ao meu redor. Pergunta: É que não tornastes a ver a vossa filha? Resposta: Não, ela está morta. Eu a procuro, chamo-a inutilmente. Que vazio terrível a sua morte deixou-me sobre a terra. Em morrendo, dizia-me que, sem dúvida, encontrá-la-ia. Mas nada, sempre o isolamento ao meu redor. Ninguém me dirige uma palavra de consolo e de esperança. Adeus, vou procurar a minha criança. O guia do médium. Este homem não era nem ateu nem materialista, mas era daqueles que creem vagamente sem se preocupar com Deus nem com o futuro, absorvidos que estão pelos interesses da terra. Profundamente egoísta, sem dúvida, teria tudo sacrificado para salvar a sua filha, mas teria sacrificado sem escrúpulo todos os interesses de outrem em seu proveito pessoal. Fora sua filha, não se prendia a ninguém. Disso Deus o puniu, como o sabeis, tirou-lhe a única consolação sobre a terra, e como não se arrependeu, foi-lhe igualmente arrancada do mundo dos espíritos. Ele não se interessou por ninguém sobre a terra, e ninguém se interessa por ele aqui. Está só, abandonado, aí está a sua punição. Entretanto, sua filha está junto dele, mas não a vê. Se a visse, não seria punido. Que faz ele? Dirige-se a Deus? Arrepende-se? Não. Murmura sempre. Blasfema mesmo. Faz em uma palavra, como fazia sobre a terra. Ajudai-o pela prece e pelos conselhos a sair dessa cegueira. Joseph Maître, cego. Joseph Maître pertencia à classe média da sociedade, gozava de um modesto bem-estar que o punha ao abrigo da necessidade. Seus pais deram-lhe uma boa educação e destinaram-no à indústria, mas aos 20 anos tornou-se cego. Morreu em 1845, em torno do 50º ano. Uma segunda enfermidade veio atingi-lo mais ou menos 10 anos antes de sua morte. Tornou-se completamente surdo, de sorte que as suas relações com os vivos não podiam ocorrer senão pelo toque. Não mais ver já era bem penoso, mas não mais ouvir era um cruel suplício para aquele que, tendo gozado de todas as suas faculdades, deveria melhor ainda sentir os efeitos dessa dupla privação. Que pudera merecer-lhe essa triste sorte?
Não fora a sua última existência, porque a sua conduta sempre foi exemplar. Era bom filho, de um caráter doce e benevolente, e quando se viu, por acréscimo, privado do ouvido, aceitou essa nova prova com resignação e nunca murmurou uma queixa. Seus discursos denotavam uma perfeita lucidez de espírito e uma inteligência pouco comum. Uma pessoa que o conhecera, presumindo que se poderia tirar úteis instruções de uma conversa com o seu espírito, chamando-o, recebeu dele a comunicação seguinte em resposta às perguntas que lhe foram dirigidas. Paris, 1863. Meus amigos, eu vos agradeço por vos lembrardes de mim, embora talvez nisso não pensasseis, se não esperáveis tirar algum proveito de minha comunicação. Mas sei que um motivo mais sério vos anima, por isso entrego-me com prazer ao vosso chamado, uma vez que me fazem o obséquio de mo permitir, feliz por servir a vossa instrução. Possa meu exemplo juntar-se às provas tão numerosas que os Espíritos vos dão da justiça de Deus. Vós me conhecestes cego e surdo, e vos perguntastes o que fizera para merecer semelhante sorte. Vou eu contar-vos. Sabei primeiro que é a segunda vez que sou privado da visão. Numa precedente existência que ocorreu no começo do último século, tornei-me cego com a idade de 30 anos, em consequência de excessos de todos os gêneros, que arruinaram a minha saúde e enfraqueceram os meus órgãos. Já era uma punição por abusar dos dons que recebera da providência, porque era largamente dotado. Mas em lugar de reconhecer que eu era a primeira causa da minha enfermidade, disso acusei esta mesma providência, na qual, de resto, pouco acreditava. Blasfemei contra Deus, reneguei-o, acusei-o dizendo que se existisse, deveria ser injusto e mau, uma vez que assim fazia sofrer as suas criaturas. Deveria considerar-me feliz, ao contrário de não ser, como tantos outros miseráveis cegos, obrigado a mendigar o meu pão. Mas não, eu não pensava senão em mim e na privação das alegrias que me era imposta. Sob o império dessas ideias e de minha falta de fé, tornei-me áspero, exigente e insuportável, em uma palavra, para aqueles que me cercavam. A vida era doravante sem objetivo para mim. Não pensava no futuro, que considerava uma quimera. Depois de ter inutilmente esgotado todos os recursos da ciência, vendo uma cura impossível, resolvi dar-lhe fim mais cedo e me suicidei. No meu despertar, ai de mim, estava mergulhado nas mesmas trevas em que estive durante a vida. Entretanto, não tardei a reconhecer que não mais pertencia ao mundo corpóreo, mas era um espírito cego. A vida de além-túmulo era, pois, uma realidade. Em vão tentei me furtar para mergulhar no nada. Eu me chocava com o vazio. Se essa vida deveria ser eterna, como ouvira dizer, estaria, pois, durante a eternidade nessa situação? Esse pensamento era terrível. Eu não sofria nada, mas dizer-vos os tormentos e as angústias de meu espírito é coisa impossível. Quanto tempo isso durou? Ignoro, mas quanto esse tempo me pareceu longo. Exausto, estafado, fiz, enfim, um retorno sobre mim mesmo. Compreendi que uma força superior caía sobre mim. Disse a mim que se essa força podia oprimir-me, poderia também aliviar-me, e implorei a sua piedade. À medida que eu pedia e que o meu fervor aumentava, alguma coisa dizia-me que essa cruel posição teria um termo. Enfim a luz se fez. O meu arrebatamento foi extremo, quando entrevi as claridades celestes e distingui os espíritos que me cercavam, sorrindo com benevolência, e aqueles que flutuavam, radiosos, no espaço. Quis seguir as suas pegadas, mas uma força invisível reteve-me. Então, um deles disse-me: Deus, que desconhecestes, teve conta de teu retorno a ele e permitiu-nos dar-te a luz.
Mas tu não cedeste, senão com o constrangimento e a lassidão. Se queres doravante participar da felicidade que aqui se goza, é necessário provar a sinceridade de teu arrependimento e de teus bons sentimentos, em recomeçando a tua prova terrestre, em condições onde estarás exposto a cair nas mesmas faltas, porque essa nova prova será ainda mais rude do que a primeira. Aceitei prontamente, prometendo-me muito não mais falir. Portanto, retornei sobre a terra na existência que conheceis. Não tive dificuldades em ser bom, porque não era mau por natureza. Revoltara-me contra Deus e Deus puniu-me. Para aí retornei com fé inata. Foi por isso que não murmurei mais contra ele e aceitei a minha dupla enfermidade com resignação e como uma expiação que deveria ter a sua fonte na soberana justiça. O isolamento em que me encontrei nos últimos anos nada tinha de desesperante, porque eu tinha fé no futuro e na misericórdia de Deus. Ele me foi muito proveitoso porque durante essa longa noite, onde tudo era silêncio, a minha alma mais livre lançava-se para o eterno e entrevia o infinito pelo pensamento. Quando chegou o fim de meu exílio, o mundo dos espíritos não teve para mim senão esplendores e inefáveis prazeres. A comparação com o passado fez-me achar, relativamente, a minha situação muito feliz, e disso rendo graças a Deus. Mas quando olho para a frente, vejo o quanto estou ainda longe da felicidade perfeita. Eu expiei. Me é necessário reparar agora. Minha última existência não foi proveitosa senão a mim unicamente. Espero logo recomeçar uma nova existência em que poderei ser útil aos outros. E isto será a reparação de minha inutilidade precedente. Só então avançarei no caminho bendito, aberto a todos os espíritos de boa vontade. Eis a minha história, meus amigos. Se o meu exemplo puder esclarecer alguns de meus irmãos encarnados e evitar-lhes o lamaçal onde caí, terei começado a quitar a minha dívida. Joseph. Fim.